chance de alcançar essas metas? Essa é a nossa aposta. Nós somos otimistas nesse sentido justamente porque, não só porque os desafios da educação, eles aumentaram, não é? E se diferenciaram também ao longo do tempo, o plano inclusive reflete isso. O plano de 2014 tinha 20 metas, que já eram bastante ambiciosas. Agora, o plano de 2026 até 2036 tem 73 metas. Também mais detalhadas, ainda mais específicas e também mais ambiciosas. Envolvem outros temas que não havia, que eles não estavam ainda presentes em formato de meta no plano de 2014, como, por exemplo, a discussão da crise climática, da sustentabilidade socioambiental da educação, a questão da tecnologia. Então, com o Sistema Nacional de Educação e o plano funcionando juntos, nós temos mais chance hoje de colocar os três entes para conversarem de maneira institucional, para seguirem juntos rumo ao alcance dessas metas. Também é importante a gente ter clareza que, assim, são mais metas, mas elas estão melhor organizadas, digamos assim, em 19 objetivos. Então, assim, você tem são os macro-objetivos, né, da educação brasileira, e aí dentro desses objetivos, eles se desdobram em metas com indicadores, quase todas as metas já têm alguns indicadores especificados ali mais claros, né, mas o plano, a lei do plano também já aponta para que sejam definidos indicadores para onde está faltando e projeções para os entes federados. Então, isso também ajuda muito, porque cada ente vai ter mais clareza do esforço que tem que fazer para o atingimento daquela meta, né? Isso é uma característica interessante do Plano Nacional, porque o plano, como a Luana já falou, não depende só da União. As ações estão acontecendo lá no município, na rede estadual. Então, para que cada ente tenha clareza de qual é a sua parte para fazer aquela meta acontecer. Não adianta, não vai ser aqui a partir do MEC que aquela meta vai se materializar. Precisa da ação em cada local, né? Em cada escola, na verdade. Tatiana, você estava na equipe da consultoria que trabalhou no plano anterior, Sim. de 2014 a 2024. Sim. O que esse tem de melhor, de diferente? Onde a gente avançou? Olha, eu acho que esse plano tem vários avanços, vários aprimoramentos em relação ao que a gente teve em 2014, né? Em primeiro lugar, eu acho que ele é uma construção mais sólida, mais negociada, mais abrangente. A construção do plano de 2014 demorou mais tempo no Congresso, teve muitos atritos, não que não tenha tido, né? Porque o papel do Congresso é esse, né? De receber as demandas sociais, de construir um texto de consenso. Então, mas naquele período, o plano tramitou de 2010 a 2014 aqui. Então, foram 3 anos e meio de muita polêmica, muito debate, alguns temas que não avançavam porque havia muita polarização em torno deles, né? Então, eu acho que esse plano, para começar o processo, foi mais bem sucedido. Além disso, ele traz algumas definições mais claras do que são os objetivos, o que são as metas, o que são as estratégias, que havia uma certa confusão conceitual no plano anterior. Ele traz novos temas, como a Luana mencionou, porque na educação, às vezes, a gente tem a tendência, como a gente tem um déficit e uma necessidade de atender a esse déficit histórico, a gente está sempre olhando para trás, né? O que falta fazer, o que a gente não fez. Mas a gente também tem que olhar para frente, é um plano para o decênio, né? Para 10 anos. Então, assim, quais são as mudanças que a gente espera na educação nos próximos 10 anos, na nossa sociedade? Então, a inclusão desses novos temas que a Luana mencionou, tecnologia, questão climática e sustentabilidade, como é que isso se relaciona com a educação, né? E, além disso, a questão da equidade, né, Luana? A equidade é uma terceira novidade que vem muito mais clara nesse plano de 2026. No plano de 2014, a própria palavra equidade e desigualdade aparecia pouco no texto. Hoje nós temos, inclusive, um objetivo que trata disso, né? Para ficar bem claro para quem está em casa, equidade. Vamos explicar na linguagem simples o que seria? Equidade é como se nós que usamos óculos, por exemplo, né? Mas não é você entregar um óculos igual para todo mundo, é você entregar um óculos de acordo com o grau que eu preciso e que você precisa.
né? Então, muitas vezes, as diferentes populações têm necessidades diversas. Então, é preciso pensar com essa perspectiva. E o plano de 2026, agora, ele tem isso atravessado por todo o texto. É muito interessante. Então, além da tecnologia, além da sustentabilidade, você tem um outro viés, uma outra transversal, um tema transversal que é a equidade, a redução das desigualdades, que não aparecia tão claramente em 2014 e hoje está muito claro. Isso é muito importante. O Brasil, ele tem muitos Brasis dentro dele, né? Então, é uma maneira de tentar reduzir essa desigualdade que é marcada pela educação. Exato. Até nesse novo PNE, eu acho que está muito clara a noção de que qualidade da educação requer necessariamente equidade. Você não pode pensar em qualidade da educação deixando uma parte da população para trás e pensar só, não, aqui a gente vai ter excelência, mas não vai ser para todo mundo. Então, o plano tem essa abordagem de que qualidade significa você trazer todo mundo, é equidade também, sabe? Isso é maravilhoso e transformador. No papel está lindo. Agora eu vou perguntar, a gente tem como fiscalizar? Porque, por exemplo, o plano de 2014 a 2024 era um plano muito bom também, né, dentro das circunstâncias dele. Esse, vocês estão me falando, ele é melhor até, né, a gente consegue avançar mais, mas a gente consegue verificar, a gente consegue acompanhar a execução dessas metas para a gente chegar nesse patamar de redução das desigualdades, desse patamar de equidade? Sim, nós temos um conjunto de instrumentos que o próprio plano trouxe, não só as subcomissões dentro do Sistema Nacional de Educação, então vai haver uma subcomissão que vai cuidar do monitoramento do plano, no âmbito do Poder Executivo mesmo, nos estados e nos municípios e na própria União. Então, isso já é um primeiro acompanhamento importante que não havia antes, até porque não havia Sistema Nacional de Educação naquele momento. Outro ponto que o plano também traz muito claro é o controle social. Então, há um conjunto de conferências, a Conferência Nacional de Educação, que discute o plano de pelo menos de 4 em 4 anos. Temos também os fóruns nos estados e nos municípios, também articulados ao funcionamento do Sistema Nacional de Educação, para monitorar o plano. E temos também nos próprios poderes executivos, estaduais e municipais, uma novidade que o plano trouxe nessa edição, que foi o que o plano chamou de Plano de Ações Educacionais. A cada 2 anos, os governos precisam se organizar e dizer, bom, o que nós vamos, do Plano Nacional de Educação, começar a executar, planejar como política pública para os próximos 2 anos, ao longo de todo o decênio. Então, isso foi uma novidade importante. Sim, porque isso é uma espécie de desdobramento. Você tem o plano decenal, que ele é a estratégia, né? E você tem esse plano tático, bianual. A cada 2 anos, quais são as ações de governo que vão ser feitas para atingir aqueles objetivos e aquelas metas que são de Estado? Elas perpassam mandatos, perpassam governos, né? Então, isso é um desdobramento também interessante. E, além disso, né, Luana, tem a previsão do monitoramento bienal pelo INEP. O INEP já vinha fazendo esse papel, né? O INEP é uma autarquia ligada ao MEC, que cuida de toda a parte de avaliações e estatísticas, do censo escolar, né? Então, o INEP é esse grande repositório de dados que vai ter seu papel ampliado, né, com o novo PNE. E ele tem, inclusive, estipulado em lei prazos para apresentar esse monitoramento, agora bianual, sempre trazendo a evolução dos indicadores do plano. Então, a gente espera que, com isso, haja condições melhores de acompanhamento, né? Luana, você ia falar, Luana? Eu ia só complementar, claro, porque foi muito importante esse destaque que a Tatiana trouxe sobre o INEP, não é? O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Enes Teixeira, porque o papel se ampliou do INEP. E, além do monitoramento bianual que eles já faziam, a instituição já havia esse monitoramento a cada 2 anos, um relatório, um painel, vários instrumentos interessantes, a lei do plano vai determinar que o INEP, como a Tatiana já tinha mencionado antes, faça projeções das metas para os estados e para os municípios. Então, você não vai ter mais só um número nacional, você também vai ter projeções para o indicador em que isso for possível, claro, para o estado e para o município. Então, o monitoramento vai ficar ainda mais detalhado por conta dessa ampliação do papel do INEP de projetar essas metas para todos os entes. Vocês estão falando, para mim, e isso fica muito claro, que talvez pela primeira vez em muito tempo a gente perceba a educação como uma política verdadeiramente de Estado. É isso mesmo, não é?
É isso que é para ser, né? Então, essa é a ideia, é assim que a gente espera. E a gente consegue, já com esses vários instrumentos, garantir a continuidade do plano. Porque, assim, mudam os governos, como vocês citaram, mas são muitos mecanismos de controle para garantir que ele tem efetividade. Exato. Com o plano de ações bianuais, você acomoda isso, porque o objetivo e a meta estão ali. As estratégias estão colocadas, mas elas são gerais. Agora, o programa de governo que vai fazer aquela estratégia se materializar para atingir aquela meta, aí é uma decisão do mandato, do governo da ocasião. Mas o rumo está dado. Então, essa que é a articulação que tem que ser feita, né? Uma meta que eu achei importante e audaciosa foi de aumentar o investimento no PIB para 10%. Em educação pública. A gente já queria isso, né, no plano anterior, né, o de 2014 a 2024, a gente não conseguiu. A gente consegue agora, Luana? Essa é a pergunta mais difícil, Hermes, de responder. Mas veja, tem alguns avanços no objetivo 19, não é isso? 19 do Plano Nacional de Educação sobre o investimento público, né, na educação, que são importantes. Já havia essa meta no plano de 2014, né, em relação aos 10% do PIB. Isso se mantém. Há uma meta intermediária que o plano criou de 7,5% no quinto ano. No sétimo ano. Exato. Mas, além disso, houve um avanço na criação de uma outra meta, não só essa meta de 10% no bolo do PIB, mas um indicador que é melhor para medir esse acompanhamento e o investimento na educação, que é o investimento por aluno. Então, se eu não me engano, a meta 19B ou 19B, acho que é a B, né? Ou B ou D, estabeleceu agora que o Brasil precisa fazer um acompanhamento do investimento por aluno, porque isso é diferente nos outros países, não é? E quando você faz uma medição só pelo valor total do PIB, isso fica um pouco difícil de acompanhar. E a meta por aluno, ela é melhor. Então, isso foi uma inovação importante que talvez vai nos ajudar no futuro a chegar mais próximo dessa meta. Isso é interessante, porque a gente ouve muito no Brasil, às vezes, alguns discursos de que o Brasil já investe o percentual do PIB que outros países da OCDE, países mais desenvolvidos, investem. Mas o nosso PIB é muito diferente, né? Então, quando a gente começa a olhar como percentual do PIB per capita, a gente realmente está medindo o esforço do país com um olhar mais adequado, né? E essa meta traz isso. E o objetivo 19, eu também acho interessante que ele não é mais só financiamento, ele é financiamento e infraestrutura. Então, isso está muito articulado, até acho que vale a pena a gente comentar, uma outra novidade que o plano traz é a criação de um programa nacional de infraestrutura escolar. E aí, com esse programa, talvez seja o pulo do gato para chegar num aumento do investimento em educação, né? Porque lá na Câmara dos Deputados, quando esse programa foi introduzido no projeto do PNE, foi apresentado um projeto de lei complementar para que essas despesas em infraestrutura escolar ficassem fora do arcabouço fiscal. A gente não sabe se isso vai passar, né? Isso ainda vai tramitar na Câmara, tal, mas isso talvez seja um caminho que facilite um pouco o aumento do investimento. E aí é uma ideia de você falar, bom, tudo bem, educação, 80%, às vezes até mais, dos gastos em educação são com pessoal. Tradicionalmente é assim, porque é professora, é a equipe das escolas, né? Mas a gente precisa qualificar a nossa infraestrutura escolar. Então, trazer isso, atrelar isso ao investimento, eu acho que foi uma sacada muito boa desse projeto na Câmara, né? Foi uma mudança que foi feita na Câmara que é muito positiva. Essa questão da infraestrutura a gente esquece muito, né? A gente pensa sempre muito em valorizar, e é importante valorizar os profissionais da educação, é fundamental, mas tem que ter infraestrutura também para o aluno usufruir, né? Exato. E ter acesso, né, ao conhecimento na escola. Vamos pensar no melhor cenário. O que é fundamental? Vamos pensar daqui a, não 10 anos, né? Um pouquinho mais, porque é até 2036. Mas o que é para vocês, no olhar de vocês, o que seria fundamental? A gente sabe, no mundo factível a gente não consegue alcançar tudo, mas assim, poxa, seria muito bom se a gente conseguisse alcançar
e tal meta. Quais seriam as metas, na visão de vocês duas, mais importantes? Se a gente alcançar todas, melhor ainda, mas as mais importantes. É difícil escolher as metas, né, Hermes? Porque, veja, elas são metas muito bem articuladas, como a Tatiana estava explicando, dentro dos 19 objetivos a gente desdobra em várias metas, mas se nós tivéssemos que escolher, eu tenho a impressão de que nós escolheríamos olhar para a infraestrutura, porque muitas escolas hoje no Brasil não têm saneamento básico ainda. Então, uma escola que não funciona bem nessa sua, né, no básico mesmo, na sala de aula funcionando, na água encanada, não é, na luz elétrica, é difícil que o aprendizado aconteça. Então, a infraestrutura e a valorização dos professores. E se a gente tivesse que escolher duas metas fundamentais, eu penso que essas seriam duas importantes. Porque você precisa do chão da escola, organizado, bem estruturado, e você precisa do professor, que é o coração do processo educacional. Então, talvez essa e, quem sabe, mais algumas outras, mas todas elas estão muito bem articuladas no desenho total do plano. É até interessante você estar mencionando isso. O que é fundamental, né? O Sistema Nacional de Educação, dos avanços que ele vai, dos avanços e do desafio também que ele vai ter, é de definir padrões mínimos de qualidade. E o plano está o tempo inteiro se referindo a isso. Vamos garantir padrões mínimos de qualidade em todas as etapas e modalidades educacionais. Então, essa tarefa não é do plano, é do Sistema Nacional, porque é uma pactuação entre os entes federativos de o que é o mínimo, o que a gente considera que tem que ter. Que sem isso você não consegue oferecer uma educação de qualidade, né? E aí, a partir disso, eu acho que vai ficar mais fácil atingir essas metas. Esperamos que todas, né? Mas... Nossa, eu estou torcendo muito, viu? Olha só, vocês falaram de alguns avanços que o plano traz na questão socioambiental, né, que é uma novidade, e citaram também por alto, e aí eu vou perguntar, questão de tecnologia, perguntar sobre IA, que é um tema que ainda é muito novo, mas que as pessoas elas estão começando a explorar cada vez mais. E o plano trata também um pouquinho sobre isso, né, sobre as novas tecnologias. Sim. É uma inovação bem grande que o plano trouxe nesse sentido, é um objetivo todo falando sobre conectividade, o objetivo 7 do plano. Nós até trouxemos anotado, porque é uma novidade mesmo em relação a 2014. Em 2014 você até tinha algumas menções, mas muito esparsas nas estratégias, não assim estruturado como, né, um objetivo e conjunto de metas. Então, veja, você tem um objetivo dedicado e ele tem algumas metas mais específicas. Então, internet de alta velocidade em todas as escolas, não é? Além disso, na dimensão da aprendizagem, o plano traz 3 dimensões da educação digital, que já estão delineadas na base nacional comum curricular, né? Mas o plano reforça isso e traz as dimensões, que são pensamento computacional. Você vê muito, muito importante isso agora, mundo digital e cultura digital. Então, essas 3 dimensões articuladas para que a escola possa trabalhar isso de maneira orgânica, né? E, além disso, integrar as tecnologias na sustentação da aprendizagem. A inteligência artificial aparece expressamente em 2 estratégias do plano. Então, você vê que o plano também já avançou nesse sentido, está bastante atualizado, né? A estratégia 7.7 a 7.18. Na 7.7 é a IA como o conteúdo curricular e a 7.18 é como uma dimensão da gestão educacional. Então, é preciso olhar para essas 2 dimensões. É interessante a gente ver como esse tema da tecnologia, ele tem várias nuances, né? Porque a gente, talvez por conta da experiência da pandemia, do ensino remoto, né? Houve um momento de muita euforia, né? Do que a tecnologia na educação ia poder fazer, tal, e todo mundo ia aprender de modo híbrido, tal. Depois houve um certo pânico com a questão do celular. Né? A gente teve até uma lei e uma normativa do Ministério da Educação disciplinando essa questão, proibindo o celular na sala de aula. Mas a grande questão, na verdade, é como é que você vai integrar. A tecnologia é uma realidade do nosso mundo, né? A gente não pode fingir que ela não existe. E ela tem, como tudo, lados muito bons e lados muito complicados, muito problemáticos, né? Então, como é que a escola vai trabalhar com esse fenômeno
tão complexo, tão multifacetado, de maneira a preparar os alunos para o mundo digital e também incorporar no próprio dia a dia da escola um uso pedagógico da tecnologia. Então, eu acho que esse é o grande dilema, né? E o plano conseguiu trazer essa discussão para falar o que a gente precisa. A gente precisa ter uma incorporação da tecnologia com intencionalidade pedagógica, com atenção às dimensões curriculares que a Luana mencionou. Então, não é a tecnologia por si, né, solta, é uma tecnologia com uma abordagem pedagógica bem fundamentada. Olha, antes da gente encerrar, eu queria só fazer uma pergunta, uma resposta rápida. Estão otimistas? Sim, muito. Temos razões para estar otimistas. Que bom. Olha, 2026 a gente volta a conversar, então, tá? E a gente faz uma avaliação do plano aqui juntos. Maravilha. Pode ser? Já vou deixar marcado. Luana, Tatiana, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Prazer. Todo meu. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hoje há uma nova organização do trabalho, onde o empreendedorismo surge como uma alternativa muito forte, através do microempreendedor individual, através do empreendedor individual. Muitas coisas são trazidas para a realidade de vida desses jovens e às vezes não tem o devido suporte de formação. Ser empreendedor tem um componente importante, que é a relação com as cadeias produtivas, a relação do seu lugar como empreendedor, entender muita coisa da métrica, entender muita coisa do que pode ser feito, o respeito ao meio ambiente, a formação profissional. E na hora que você traz isso para o ambiente da escola, você tanto desafia a escola a trabalhar isso na sua organização curricular, na sua organização temática, como você também dá ao jovem uma melhor condição de se tornar um jovem empreendedor. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz.
Clarice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, de um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Olá, bom dia. Terça-feira, 28 de abril, o Senado Notícias está no ar. Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, vai ser sabatinado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em seguida, a indicação deve ser votada no plenário, onde são necessários pelo menos 41 votos para aprovação. Senadores comentam o tema e revelam expectativas para a votação. A minha expectativa é de que o nome seja aprovado. Eu acho que não vai ser apertado a ponto de bater na trave, não. Acho que vai ser mais elástico. Não será um placar estrondoso por conta do clima que o Brasil vive. A oposição tem se posicionado no seu papel legítimo de ser oposição, né? E por conta desse clima a gente pode ter essas posições que já vem uma ou outra publicamente no plenário da casa. Mas acho que o clima de diálogo, o clima de conversas, o clima de convencimento, ele está bom. Ele está bom, ele vem crescendo e acho que isso nos dá a chance da aprovação. A oposição está se manifestando contrária, a oposição está fechando questão com relação ao voto de não votar a favor do Messias. O Messias é um profissional indicado pelo presidente Lula, a gente reconhece que é um profissional extremamente inteligente, mas a oposição entende que ele vai para o Supremo tão somente para militar. E a gente não quer mais uma corte cheia de agentes políticos. Aquela corte tem que ser realmente de magistrados e não mais de agentes políticos. Divulgar notícias falsas sobre vacinas pode virar crime, segundo um projeto de lei que vai ser discutido hoje na Comissão de Assuntos Sociais. O texto muda o Código Penal para punir quem espalha informações sem comprovação científica sobre os efeitos da vacinação. Muitas pessoas deixam de se vacinar ou vacinar os filhos por causa de desinformações falsas sobre imunização, o que pode colocar em risco a saúde coletiva. Para discutir o combate a esse tipo de desinformação, a Comissão de Assuntos Sociais realiza, nesta terça-feira, uma audiência pública sobre um projeto que prevê punição para quem divulga informações falsas contra a vacinação, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E fazer propaganda incentivando as pessoas não se vacinarem, isso é muito grave, isso é uma questão de saúde pública e a gente quer punir, porque se você vê pessoas, quanto mais importante fazer essa propaganda, mais influência ela tem sobre a população. A sociedade está doente. A gente está vendo as pessoas aí cada vez mais dependentes de remédios. E aí as vacinas que faturam dezenas, às vezes trilhões de dólares, porque querem que ninguém fale mal delas, ninguém tenha crítica. Não é nem falar mal, é críticas. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores está na pauta de hoje da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo do projeto é estimular o desenvolvimento da indústria nacional de motores, fortalecer a cadeia produtiva automotiva, reduzir a dependência de importações e fomentar a inovação tecnológica no Brasil. A proposta prevê linhas de crédito específicas como condições favoráveis para as empresas fabricantes de motores e de seus componentes.
O texto prevê também incentivos à pesquisa por meio de parcerias público-privadas com universidades, centros de pesquisa e institutos tecnológicos. A proposta ainda estabelece o estímulo à capacitação profissional por meio da implementação de programas nacionais de formação e qualificação profissional na área. A Comissão de Segurança Pública pode votar hoje convite para que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participe de audiência pública sobre a expulsão dos Estados Unidos do delegado que participou da prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem naquele país. E também um projeto para incentivar a presença de mulheres nas forças de segurança. O projeto apresentado pela senadora Daniela Ribeiro cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública, para garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. A proposta determina o fim da exclusividade de funções para homens, a preparação das profissionais para atuar em áreas táticas e operacionais e o enfrentamento ao assédio e à violência no ambiente de trabalho. De acordo com o texto, pelo menos 20% das vagas em concursos públicos das carreiras do Sistema Único de Segurança Pública devem ser destinadas a mulheres. O projeto ainda deixa claro que não poderá haver limitação de vagas para o sexo feminino em concursos da área de segurança. Os senadores poderão analisar também convites para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que trabalhava em Miami, sobre o episódio da prisão do ex-diretor da ABIN e ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, seguida da expulsão do delegado brasileiro. Ramagem está foragido do Brasil porque foi condenado a mais de 15 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Ele teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro do ano passado. Pacientes em assistência de atenção ou internação no regime domiciliar poderão ter desconto na conta de energia da residência. A Comissão de Infraestrutura vota nesta terça um projeto de lei sobre esse tema. Médicos e profissionais da saúde apontam uma série de vantagens no regime de internação no ambiente da própria residência, como o menor risco de infecções hospitalares e o menor tempo de recuperação. Por outro lado, o uso de aparelhos e equipamentos dependentes de energia elétrica pesa no orçamento familiar. Assim, um projeto do senador Romário, relatado pelo senador Laércio Oliveira, prevê uma redução nas tarifas aos pacientes do SUS consumidores de baixa renda. Após o entendimento quanto ao custeio da tarifa social de energia elétrica em casos como esses, a proposição volta à pauta da Comissão de Infraestrutura do Senado. A reunião acontece nesta terça-feira, a partir das 11 da manhã, e você acompanha aqui, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. 9 reuniões de comissões, sessão especial e sessão deliberativa do plenário. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Educação tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta reconhece como manifestação da cultura nacional a Expo Cordeiro, realizada no município de Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro. Às 9h30, a Comissão de Esporte tem reunião prevista, uma audiência pública para debater o impacto da reforma tributária nas organizações esportivas sem fins lucrativos e no esporte nacional como um todo. Também a partir das 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião marcada para definir emendas da comissão ao orçamento deste ano e também para examinar projetos, como o que cria o Programa de Armazenagem Rural nas áreas dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No mesmo horário, uma audiência pública conjunta das Comissões de Educação e de Meio Ambiente vai discutir a situação atual de conservação e uso sustentável do bioma Caatinga como parte das comemorações do Dia Nacional da Caatinga. Às 10 horas, como vimos, a Comissão de Assuntos Sociais tem audiência pública marcada para discutir o projeto que tipifica a conduta de divulgar ou propalar por qualquer meio ou forma, informações falsas sobre as vacinas. Também às 10, como vimos, reunião prevista na Comissão de Assuntos Econômicos
O primeiro item da pauta é o projeto que institui a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. Às 11 horas, a Comissão de Infraestrutura, como vimos, tem reunião marcada. Um dos projetos em pauta é o que estabelece diretrizes para a política de emergência transitória de preços de combustíveis fósseis. No mesmo horário, a Comissão de Segurança Pública deve se reunir. Como vimos, um dos projetos na pauta institui normas gerais para os agentes de trânsito. Também às 11 está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 30 anos dos voluntários do Hospital Amaral Carvalho. Localizado em Jaú, a 300 quilômetros da capital paulista, o hospital é uma referência em tratamento do câncer. A unidade faz transplante de medula e atende pacientes de todo o Brasil, principalmente pelo Sistema Único de Saúde. E logo mais às 14h, a Comissão de Educação tem audiência pública prevista para debater o Estatuto do Trabalhador e da Trabalhadora da Cultura, das Artes e dos Eventos. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o exame de indicações de autoridades sabatinadas pelos senadores. Já está em vigor a lei votada pelo Congresso que trata do reajuste da remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios federais e do antigo Distrito Federal. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O acordo Mercosul-União Europeia vai entrar em vigor na próxima sexta-feira. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelson Trade, ressaltou na reunião do Parlamento do Mercosul nesta segunda-feira as vantagens que o mecanismo vai trazer para a economia dos países envolvidos. Nós, do Parlasul, vamos viver um momento muito especial para os nossos países a partir de 1º de maio, sexta-feira, que está chegando. Será colocado em vigor o tão sonhado acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Gostaria de parabenizar todos os parlamentos que agilizaram nas suas tramitações para poder proporcionar a implantação desse acordo. 700 milhões de pessoas serão envolvidas. Mercado de 22 trilhões de dólares. Há 26 anos se espera essa implantação. Vão se abrir janelas e portas de oportunidades para todos os países inseridos nele: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com certeza, com a redução de tarifas, de impostos e de taxas e, em algum dos casos, zerar até mesmo esses tributos, nós teremos um poder de compra e uma facilidade para poder exportar. Tanto o setor do agro quanto da indústria serão beneficiados. Lá no Brasil, nós criamos salvaguardas para poder organizar os produtos que sofrerem com a competição europeia e mitigar através das ações do governo, a fim de que não venha causar prejuízo para o Brasil. E criamos, na condição de presidente que sou da Comissão de Relações Exteriores, um grupo de trabalho para poder acompanhar para e passo a implementação desse acordo. As comissões de Direitos Humanos, de Assuntos Sociais e de Educação se reuniram nesta segunda-feira em audiência pública conjunta para debater a Síndrome de Prader-Willi. A doença neurogenética rara é causada por uma alteração no cromossomo 15. As condições de quem nasce com a síndrome vão mudando com o passar do tempo. O bebê não consegue sustentar o corpinho e nem o pescoço. Tem uma fraqueza muscular severa. A partir dos 2 anos, começa a ter uma fome insaciável que pode levar à obesidade mórbida, com alto risco de morte se não for controlada. Embora considerada rara, trata-se de uma condição de elevada complexidade que afeta múltiplas dimensões
dimensões do desenvolvimento humano, incluindo aspectos metabólicos, cognitivos, comportamentais, exigindo acompanhamento contínuo e multidisciplinar ao longo da vida. Segundo a Associação Brasileira que cuida dos direitos das pessoas com a síndrome, são menos de 700 casos conhecidos no país. E a estimativa é que existam 5.000 brasileiros ainda sem o diagnóstico. As famílias enfrentam dificuldade de acesso a atendimento multiprofissional, exames e tratamentos essenciais. Muitas vezes recorrem à judicialização para garantir o mínimo. Hoje, a ausência de política pública estruturada já gera custo elevado, principalmente por meio da judicialização e do agravamento de quadros clínicos. Não existe uma política pública estruturada para essa população. Sem acompanhamento adequado, o risco é real. Obesidade grave, complicações clínicas e até a morte precoce. A associação apresentou uma proposta de política pública para oferecer melhores condições e mais segurança aos portadores da síndrome e suas famílias. Uma política baseada em eixos fundamentais: diagnóstico precoce, linha de cuidado no SUS, atendimento multiprofissional, inclusão escolar com suporte adequado, apoio às famílias e produção de dados e pesquisa. Uma boa notícia para as famílias é a aprovação de um medicamento americano que inibe a fome provocada pela síndrome. Por enquanto, o uso é permitido apenas nos Estados Unidos. O medicamento ainda não está aprovado, aqui no Brasil. Ele recentemente tem sido usado nos Estados Unidos. É um medicamento que melhora a compulsão. Então, assim, é o único medicamento aprovado nesta condição, porque todos os outros medicamentos que nós temos que tratam a obesidade em outras condições, para as pessoas com a síndrome de Prader-Willi não funciona. A representante do Ministério da Saúde afirmou que é possível tentar a incorporação do medicamento americano ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. A gente só consegue incorporar uma tecnologia a partir do momento que a gente tem o registro na Anvisa. Então, precisa correr com esse registro na Anvisa para que possam demandar a Conitec a incorporação dessa tecnologia. Os senadores podem votar hoje o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Mais informações com o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. É isso mesmo, André. Bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores. O cadastro vai ter os nomes dos condenados já com condenação, com trânsito em julgado, isto é, quando não cabe mais recursos, de pessoas aí condenadas por crimes como estupro, estupro de vulnerável, feminicídio, assédio sexual, importunação sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, entre outros. Os órgãos de segurança pública federais e estaduais vão ter acesso aos dados, que vão ficar disponíveis até o cumprimento total da pena ou por 3 anos, dependendo do prazo que for maior. A intenção é aumentar a eficiência no combate à violência contra a mulher. Esse projeto veio da Câmara dos Deputados e aqui no Senado já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Constituição e Justiça e hoje deve ser votado em plenário na sessão marcada para as 2 horas da tarde, mas com votações que costumam ocorrer após as 4 horas da tarde, horário de Brasília. Nessa sessão plenária deliberativa do Senado de hoje também devem ser votadas autoridades, além de projetos de lei sobre o artesanato e sobre as diretrizes gerais para o uso da inteligência no Brasil. André, voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com a primeira atividade do dia. TV Senado, democracia todo dia. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica?
Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Os trabalhadores da Silvânia. Pediram então a ajuda dos companheiros. Imediatamente, a polícia militar cercou a rua. E começou a ameaçar. E prender os companheiros. Foi então que um policial, de nome Herculano Leonel, pegou o seu revólver e atirou sobre o companheiro Santo Dias. Quero parabenizar a TV Senado pelos seus 30 anos tão exitosos, onde nós temos aqui a oportunidade, através da TV Senado, de levar os nossos eleitores, os nossos estados, as nossas atividades parlamentares, que é que nós estamos discutindo aqui em termos de leis, o que nós aprovamos, o que nós rejeitamos. Então, a TV Senado faz um papel essencial para a democracia brasileira. Parabéns, TV Senado, pelos seus 30 anos. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O fim da jornada 6x1 voltou ao centro dos debates aqui no Congresso Nacional. Além das PECs em tramitação na Câmara e no Senado, o governo enviou também um projeto de lei e espera aprovar essa proposta até o fim deste ano. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de uma dessas PECs, de autoria do senador Paulo Paim, e que está em tramitação aqui no Senado. Senador, obrigada pela sua presença. Senador, na Câmara já houve um avanço, né? O presidente da Câmara já colocou lá, já foi aprovada a admissibilidade das PECs, o governo enviou a proposta, está lá na Câmara também. Queria saber na sua avaliação, qual dessas propostas tem um apoio político maior e que deve reunir e que deve conseguir avançar? Olha, são duas PECs. Tem uma PEC aqui no Senado que eu fui relator e que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Já poderia ter ido para o plenário do Senado. Tem uma outra que está na Câmara, que foi aprovado a admissibilidade e que agora vai para o plenário da Câmara. As duas têm o tempo de vir para cá e voltar para lá. E todas elas precisam de 2/3 da votação de todos os parlamentares. Isso pode gerar uma dificuldade, por exemplo, não ser aprovado com o texto que vem da Câmara, porque eles estão querendo obstruir e colocando que o setor empresarial deve ser compensado. Não é uma questão de ser compensado. O trabalhador é que está ganhando pouco e que precisa de mais tempo para se cuidar e cuidar de si e cuidar do seu futuro, porque nos tempos atuais as pessoas não vão exercer uma única profissão ao longo da existência e as profissões elas estão entrando em extinção muito rapidamente. Então, é até uma forma da gente ajudar ao setor empresarial na requalificação dessa força de trabalho que vai migrar de uma profissão para outra em função da
da incorporação de novas tecnologias, inteligência artificial no processo produtivo como um todo. Portanto, eu acredito que isso vai obstruir e vai dificultar a aprovação lá na Câmara, e quando chegar aqui a gente pode derrubar e voltar para lá, ter que voltar para lá, e ela vai ficar parada no meio. Nenhuma nem outra vai conseguir os votos e a aprovação. Então, o que é que nós vamos apostar? Nós vamos apostar no projeto de lei em regime de urgência, porque esse requer somente metade mais um dos membros da Casa. Na verdade, é uma votação, é um projeto de lei, eu acho que é de lei ordinária, não é lei complementar, e, portanto, maioria simples dos membros presentes na votação que já tem a quórum. Então, e tem 45 dias de tramitação na Câmara, 45 dias de tramitação aqui no Senado. O que for aprovado na Câmara, se for modificado aqui no Senado, volta para a Câmara. Se não, já é aprovado aqui. Se aqui a gente fizer só ajuste redacional, já vai direto para a sanção, e a gente consegue dar aos brasileiros e às brasileiras, principalmente as mulheres trabalhadoras, esta conquista de redução da jornada de trabalho. Acredito que vai ficar em 40 horas, com 2 dias de folga. Aí as pessoas questionam, não vai trabalhar mais sábado, domingo. Não, não é isso. A empresa se organiza para liberar 2 dias os seus trabalhadores e monta uma escala que libere todos os seus trabalhadores pelo menos 2 vezes por semana. Isso vai gerar mais emprego e, de alguma forma, mais recursos circulando na economia, porque mais pessoas terão recursos para consumir e gerar novas demandas e mais emprego. É um ciclo virtuoso. É errado dizer hoje em dia que redução de jornada de trabalho é redução também de produtividade? Isso é um mito que está sendo derrubado? Poderia ser derrubado? Produtividade não tem a ver com jornada de trabalho. Quando se fala em aumento de produtividade, se fala em incorporação de tecnologias, de automação do processo produtivo, e tudo isso reduz a demanda por força de trabalho. Então, reduzir a jornada de trabalho é uma necessidade inicial para a gente, olhando para o futuro, ter solução para todos os brasileiros e brasileiras e para toda a humanidade. Nós precisamos, na sequência do próximo governo, começar a plantar sementes de como vai se dar o financiamento da renda básica do povo brasileiro. A gente tem uma semente, que é o Bolsa Família, e os vários programas sociais, mas no futuro isso precisa virar uma política de garantia das condições básicas de sobrevivência dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Sabe por quê? Porque no futuro a gente pode ter muito menos trabalho e muito menos gente ocupada com o trabalho, e sim com outras formas de trabalho, como, por exemplo, recuperação ambiental, como, por exemplo, cuidados com idosos. Novas áreas vão ter que ser incorporadas para essas pessoas se ocuparem e conseguirem tocar as suas vidas. E hoje a gente precisa estar mais preocupado com essas mudanças do que com essa mesquinhez de 4 horas semanais a menos. Ou seja, brigar contra a redução de 4 horas de trabalho semanais, que significa, para quem deixa de dar essas 4 horas, um dia de folga a mais. Porque imagina, tem que sair de casa para ir trabalhar, dá 4 horas e gasta 3 e 3. 3 para ir, 3 para voltar. Ou seja, perdeu o dia para ir trabalhar 4 horas. Ou seja, no final das contas, mais de 35 milhões de brasileiros têm um único dia de folga, porque o outro ele perde no deslocamento, dando 4 horas de trabalho. Senador, apesar do setor empresarial ser o que se coloca mais contra essa proposta, né, comércio, serviços, há várias empresas que já adotaram, antes mesmo da lei chegar, a escala de 5x2. O que esse cenário revela para o senhor? Revela que esses empresários têm uma visão mais moderna e mais clara do tempo que a gente vive e do tempo que nós vamos viver. Eles conseguem entender que pessoas exaustas, pessoas com burnout, né, não conseguem produzir. E tem mais. Hoje as pessoas trabalham o tempo todo.
Você sai daqui e leva o celular, que é o escritório, que é o seu trabalho para casa. Eu saio daqui e fico até 10 horas da noite respondendo mensagem. As pessoas saem do trabalho e levam o escritório consigo. Há 30 anos atrás, as pessoas saíam do trabalho, chegavam em casa, eles não traziam o trabalho para casa, deixavam o trabalho no trabalho e tinha uma jornada. Era maior a jornada, sim, mas ninguém levava trabalho para casa. Quando estava em casa, estava em casa. Então, o mundo mudou tanto e vai mudar tanto mais ainda que a gente precisa se modernizar. E não é com mesquinhez que a gente olha para o futuro. E tem uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém está preocupado com o trabalhador, nem com as condições do trabalhador. Ninguém coloca na conta que a gente ama, que a gente tem filho, que a gente tem mãe, tem pai, que a gente precisa de um tempo para se cuidar da saúde, cuidar dos nossos filhos, cuidar da vida além do trabalho. Isso não tem importância? Ou só tem importância o ganho de um empresário ou de um setor empresarial? É muita mesquinhez. Não vai quebrar ninguém, muito pelo contrário. O negócio das pessoas que têm grandes empresas vai aumentar, porque vai aumentar a demanda. Quando aumenta a demanda, aumenta e cresce a empresa. Não precisa dessa mesquinhez e dessa perversidade contra os trabalhadores e as trabalhadoras mais pobres do Brasil. Senador, o governo tem urgência com essa pauta. É um ano eleitoral. Isso favorece porque é um apelo, de certa forma, um apelo popular ou dificulta exatamente pela dificuldade de quórum, né, de votação? Olha, se for projeto de lei, o quórum vai ter. Para votar contra ou a favor. Mas o quórum vai ter. Quem não vier votar, vai passar o recibo de que é contra a redução da jornada de trabalho e vai ter que se ver com 120 milhões de brasileiros e brasileiras que não serão beneficiados. Eu diria que essa é a medida mais importante para os trabalhadores brasileiros depois da Constituição de 88 e da introdução do 13º salário e da fixação de uma jornada de trabalho com a CLT na década de 40. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital?
A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Nós viemos a tomar algumas medidas totalmente contrárias aos interesses dos nossos operários. Tivemos que postergar alguns direitos, tal qual o pagamento de férias, que nós pagávamos uma quando se ia vencer a segunda. Havia uma assistência médica hospitalar que nós tivemos que cortar. Congelamos os salários, apenas aumentando em função de dissídio coletivo. E era essa realmente a situação que nós nos defrontávamos naquela oportunidade. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos: crianças, jovens, adultos e idosos. Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província
tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. O sistema capitalista dejó de ser un sistema productivo, un capitalismo productivo, para ser un capitalismo especulativo. Es esto que se ha denominado el capitalismo de casino, ¿no? Del casino, de la apuesta, de la especulación, de hacer dinero fácil, de hacer dinero partiendo solo del dinero. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Há um ano atrás foi instaurado um inquérito policial e um IPM para apurar a causa da morte do seu marido. Em que situação estão esses processos? Olha, esse processo está encaminhado pela Justiça Militar, mas a gente está percebendo que não está muito bem encaminhado. Os operários, eu como esposa e meus filhos e toda a família está assim, ansioso para que isso tenha uma justiça, apesar que ele não possa voltar mais, porque depois que eles assassinaram meu marido, a situação mudou muito, sabe? Até agora, o que aconteceu em termos legais? Olha, foi ouvido os PMs e os assassinos, né, o assassino, e foi ouvido também os trabalhadores, os operários que estavam nesse dia. Mas conclusão não se chegou nenhuma? Ainda não tive nenhuma conclusão, mas a gente espera que tenha justiça e esse assassino tem que ter uma punição. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o
seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor, a comer como corresponde, para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade, eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero.
eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? Tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque se muito tempo a gente fica nessa coisa de cura, nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica, a gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira, é ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso,
ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem. Que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão de negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer, então eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo ela funciona assim. Particularmente para mim, eu consegui levar a TV Senado a Pari Cachoeira, quase 5.000 quilômetros distância de Brasília, para uma audiência da CPI das ondas, ou seja, isso ao vivo. Isso é extremamente importante. O Brasil tomava conhecimento do que nós estávamos fazendo na CPI das ondas a distante de 5.000 quilômetros. E o que a gente espera é que cada vez mais a TV Senado faça o que está fazendo, se modernize, isso ela está fazendo, e acompanhe o trabalho de cada um senador, de cada uma senadora, indistintamente. Aqui os senadores são tratados iguais pela TV Senado. Isso é muito importante. Claro, a divulgação do nosso trabalho, para que você, brasileiro, tome conhecimento do que a gente anda fazendo por aqui. Extremamente importante. Portanto, 30 anos é motivo de parabenização. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS.
A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O retorno do ponto de vista econômico, ele é real? A redução da jornada de trabalho é um dos principais temas do debate da política econômica este ano. Da participação das mulheres na economia brasileira. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Bom, aqui como se pode ver tinha um S, né? Um S em memória do santo e tinha uma plaqueta de mármore. Era um pessoal que não é da... acho que não é da comunidade, né? Porque, ou senão não deve gostar daqui. Foram quebrando aos poucos, assim,
um meio de umas 2 semanas, cada vez quebrava um pouquinho. Como o pessoal não tivesse tempo, assim, pra quebrar de uma vez, né? Vinha quebrar um pouquinho e ia-se embora. Como ele era um trabalhador, como qualquer um daqui, né? Ele tá simbolizando a classe operária geral daqui. E o pessoal que não gostava dele, por exemplo, assim... Mas assim, essas pessoas que a gente não pode dizer o nome, certo? Acabaram com os monumentos da praça. Que nem tiraram a vida dele, né? Só que não gostam dele, em geral. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e, acima de tudo, fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A proposta de emenda à Constituição que prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde de combate a endemias será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, está trabalhando no texto que veio da Câmara dos Deputados e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Carla, o convite. Senador, como é que está aí a construção desse relatório? A gente tem visto aqui regularmente a presença dos agentes aqui nos corredores do Senado. Como é que está essa negociação? Bom, eu tenho uma posição clara e muito conhecida por todos no país, e em especial lá no Tocantins, de uma defesa incessante do trabalhador. Tanto que em matérias relevantes que já tivemos votado aqui no Senado e na Câmara, eu sempre me posicionei favorável ao direito dos nossos trabalhadores, quem quer que seja a categoria. Assim foi na reforma trabalhista, que eu me posicionei e votei contra a reforma trabalhista, como aconteceu também na reforma da Previdência, que eu me posicionei do lado dos nossos trabalhadores. E claro que, por coerência, agora na PEC 14 não seria diferente, né? Eu tenho uma posição também de defesa da valorização da categoria dos nossos agentes de saúde, que fazem um trabalho notável e reconhecido por todos nós no Brasil inteiro e em especial no meu estado, no Tocantins. E por isso eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por essa categoria e por essas e outras razões nós estamos, na verdade, com a PEC 14 corrigindo uma injustiça histórica, né, de valorizar uma categoria, reconhecer um trabalho da categoria dos agentes de saúde, que são mais de 370 mil mulheres, homens, pais e mães de família. Só no Tocantins nós temos 7 mil profissionais e que prestam um grande serviço ao país. E, portanto, nós estamos, através da PEC 14, fazendo o reconhecimento desse trabalho, através de uma aposentadoria especial, uma luta histórica, né, de um setor que durante quase 3 meses trabalhou e aprovou na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do deputado Antônio Brito, que fez um grande trabalho na relatoria, e que esperava também por 3 meses a distribuição dessa PEC da mesa diretora pelo presidente Davi, agora a CCJ. Nós assumimos essa relatoria tem algo em torno de 2 semanas e estamos fazendo todo um trabalho, um diálogo, né, com o governo federal
defendendo sempre, né, a pauta e a agenda dos nossos agentes de saúde, dialogando também com os prefeitos, né, que tinham uma posição na Câmara contrária, né, a essa matéria. E, portanto, nós estamos dentro de um diálogo, dentro do entendimento, estabelecendo um cronograma de trabalho para aprovarmos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois essa matéria seguir ao plenário para ser apreciada e votada. O governo argumenta um grande impacto fiscal, né, se essa PEC for aprovada. Governo, estados, municípios, eles têm receio do impacto fiscal. É possível, senador, garantir direitos e manter as contas em dia? Olha, a gente tem que ter responsabilidade, né? Os estudos apontam que esse impacto seria algo em torno de 29 bilhões num prazo de 10 anos, né? Algo em torno de 2 bilhões e 900 bilhões ao ano. E isso é algo defensável, né? É algo responsável, né? Que cabe dentro do orçamento do governo federal e, portanto, nós precisamos, evidentemente, compatibilizar esse número dentro da LDO e depois da LOA para que isso seja absorvido dentro do orçamento da União. É exatamente esse o trabalho que nós estamos fazendo junto com os técnicos do governo, junto com o Ministério da Economia, para que a gente possa aprovar essa matéria, mas com toda a responsabilidade que requer e exige um tema como esse. Como é que está o texto que veio da Câmara e o que o senhor pode aí mexer, o que o senhor pretende mexer ou se vai mexer? Olha, tem uma série de sugestões, né? A própria categoria dos nossos agentes de saúde, que a gente tem um diálogo permanente, apresentou algumas ideias que são boas, né, que a gente pode aperfeiçoar no texto aprovado na Câmara, como também tem um posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, que tem uma preocupação sobre o custo disso aos municípios, embora no texto da Câmara aprovado está expresso no texto que é responsabilidade da União arcar com esses custos adicionais, como também há por parte do próprio governo federal também algumas ideias, algumas sugestões. Então, nós na posição de relator, nós precisamos fazer um filtro de tudo isso, como há também boas ideias vindo de senadoras e senadores, para que a gente possa aprovar um texto possível, né, no Senado e que atenda a contento a categoria dos nossos agentes, porque o maior beneficiado e com todo o merecimento são os nossos 370 mil agentes de todo o Brasil. Tem algum ponto mais sensível? Olha, há alguns questionamentos em relação à regra de transição, sobre esse direito ele ser assegurado aos que estão hoje no exercício da profissão, os 370 mil, ou se isso deveria ser estendido também para os futuros agentes de saúde que venham a ser absorvidos. Então, há alguns detalhes que nós estamos dialogando e conversando com o governo, com a categoria e com os prefeitos, para que a gente consiga minimamente chegar num consenso. Senador, como é que está a conversa com o governo? Existe, assim, uma intenção, porque o governo não fala em veto, mas já se posicionou contra a proposta. Há um risco desse veto acontecer caso ela seja aprovada? Não é possível porque é uma emenda constitucional. Sim, né? A emenda constitucional ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Mas mesmo que isso fosse possível, eu confesso que, reconhecendo a sensibilidade do presidente Lula, eu não vejo nenhuma possibilidade do presidente ficar contrário, né, a uma matéria tão importante para os nossos agentes. Pelo contrário, eu tenho a convicção que o presidente Lula apoia essa iniciativa. Mas a gente precisa, dentro do próprio governo, conciliar isso com o Ministério da Economia, que cuida do orçamento. Então, nós não podemos fazer nada de forma assodada, né, que possa representar um risco fiscal ou até um questionamento, né, futuro na Suprema Corte quanto à sua inconstitucionalidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado para fazer realmente algo que seja defensável, seja justo com os nossos agentes de saúde e que o governo assuma essa responsabilidade também de arcar com esse custo adicional que haverá ao longo desses anos. O senhor falou no início que essa é uma reivindicação histórica da categoria, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho desses agentes, tanto de saúde também como de combate a endemias, que eles são a linha de frente do SUS, de certa forma. Exato. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho dos nossos agentes, são aquelas pessoas que estão no contato direto com o cidadão, né? Com a mãe de família, o pai de família, com a dona de casa, né? Com o trabalhador, porque alguns cuidam das endemias, é uma grande parte desse número. No meu estado, por exemplo, são 4 mil agentes de endemias e tem 3 mil dos 7 mil que cuidam da saúde da família. Então, são pessoas que têm um convívio diário, né? Um profissional valoroso que tem esse contato direto com a sociedade e que cuida, em especial, da saúde das pessoas. Então, é algo extremamente difícil, né? Requer uma responsabilidade imensa
E nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o período da pandemia, eles foram bravos soldados que trabalharam na defesa da vida, né? Os cuidados que naquele momento eram exigidos em relação à distância das pessoas, né? Ao trato com o coronavírus e que, portanto, fizeram um trabalho extraordinário ao nosso país e aos brasileiros. Então, por essas e outras razões, não seria só em função da pandemia do coronavírus, é claro, eu citei aqui um exemplo, mas pelo convívio diário, né, o cuidado diário que esses profissionais têm, eles merecem sim o nosso respeito, o nosso reconhecimento e que tenham na sua categoria uma condição de aposentadoria que seja compatível e à altura dessa responsabilidade que eles exercem no país. Senador, a gente sabe que o senhor está construindo um texto que seja, né, tem uma questão técnica, mas também tem uma questão política, né, que tem que ser resolvida aí dentro dessa negociação, mas é possível se falar em data de votação na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, a gente pode prever que nós iremos avançar e aprovar com essa matéria nesse semestre, eu não tenho dúvida disso. No que depender de mim como relator, logo. Mas isso requer uma aprovação na CCJ, isso depende evidentemente de uma votação no colegiado e também depois depende da aprovação no plenário. Então existe um rito, né? Existe uma pauta a seguir, né? O presidente da CCJ está alinhado com essa pauta, o presidente Davi Alcolumbre também está. Portanto, há toda a boa vontade, né, do relator, do presidente da CCJ, do presidente da Casa, para que esse processo possa fluir de uma maneira natural. Todos nós estamos empenhados nisso, agora a gente precisa realmente dialogar, né? Nós precisamos ouvir todas as partes, precisamos ouvir o governo, ouvir os prefeitos, ouvir sempre, permanentemente a categoria e aí sim construir um texto de convergência. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na negociação desse texto. Obrigado mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Agora é lei. O contribuinte que ganha até R$ 5.000 mensais está isento do pagamento do imposto de renda. Já quem ganha salários acima de R$ 5.000 até R$ 7.350 tem redução de alíquotas. Para compensar os cofres públicos pela perda de arrecadação, a lei aumenta a taxação de altas rendas a partir do ganho anual de R$ 600 mil. O Senado votou, agora é lei. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade. Olá, bom dia em Brasília, 9h47. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Senado e passamos a transmitir agora a Comissão de Educação, que vai debater o projeto que cria a Universidade Federal do Xingu. Acompanhe. Como se encontram, as atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário Oficial. Por solicitação da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, informamos que estão abertas as inscrições para a indicação de candidatos ao Prêmio Darcy Ribeiro da Educação 2026.
A premiação é concedida anualmente pela Comissão de Educação e pela mesa diretora da Câmara dos Deputados a 3 pessoas e ou entidades cujas iniciativas se destacam de forma relevante na defesa e promoção da educação no Brasil. O prazo para envio das indicações se estende até o dia 27 de maio. Cada senador ou senadora poderá indicar um candidato ou candidata, pessoa ou entidade, por meio do formulário eletrônico. A seleção dos agraciados será realizada em reunião deliberativa, na qual os membros da comissão escolherão por votação os 3 homenageados. A cerimônia de premiação ocorrerá em sessão solene da Câmara dos Deputados, prevista para o dia 18 de novembro. Na ocasião, serão entregues diploma de menção honrosa e medalha aos contemplados. A presente reunião é destinada, primeiro, à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Se não houver discordância do plenário, votaremos em bloco os itens terminativos que exigem votação nominal. E, em seguida, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, faremos a audiência pública. Vamos começar pelo item 3, que o relator já se encontra aqui na sala, o senador Flávio Arnes. Projeto de lei número 1164 de 2025, é terminativo nesta comissão. Reconhece como manifestação da cultura nacional a Expo Cordeiro, realizada no município de Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro. A autoria, Câmara dos Deputados, em um projeto da deputada Laura Carneiro, relatoria, senador Flávio Arnes. O relatório é pela aprovação do projeto. Eu concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do seu relatório. Agradeço, senhora presidente. Quero cumprimentá-la em primeiro lugar, bem como a Andréia e toda a equipe aí da secretaria e todas as pessoas aqui presentes que também vieram, além da deliberativa, para a audiência pública na sequência. Se Vossa Excelência permitir, passo diretamente à análise. Nos termos do disposto pelos incisos 1 e 2 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre proposições que versem, entre outros temas, acerca de normas gerais sobre cultura, diversão e espetáculos públicos e homenagens cívicas, temas presentes no projeto em análise. Ainda segundo essa mesma norma, conforme estabelecido nos artigos 49, inciso 1º, e 91, parágrafo 1º, inciso 4º, foi confiada à Comissão de Educação a competência para decidir terminativamente sobre o projeto, razão pela qual lhe cumpre apreciar seu mérito. Ademais, em virtude do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a esse colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e regimentais da proposição. Quanto à constitucionalidade formal do projeto, consideram-se atendidos os aspectos relacionados à competência legislativa da União, as atribuições do Congresso Nacional e a legitimidade da iniciativa parlamentar, nesse caso, ampla e não reservada, bem como o meio adequado para a veiculação da matéria. Verificado o atendimento aos requisitos constitucionais formais, apresentam-se igualmente atendidos os requisitos constitucionais materiais, de forma que não se observam na proposição vícios relacionados à constitucionalidade da matéria. Tampouco foram observadas falhas de natureza regimental. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico, inclusive no que concerne à técnica legislativa, tendo em vista que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. No que concerne ao mérito da proposição, parece-nos plenamente justificado o reconhecimento da Expo
cordeiro como manifestação da cultura nacional. A Constituição Federal assegura a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Também atribui ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, além de proteger aquelas fruto das culturas populares. A Exposição Agropecuária Comercial e Industrial de Cordeiro, cuja primeira edição foi em 1921, portanto há mais de 100 anos, consolida-se como a mais antiga de seu gênero no Brasil. Ao longo de mais de um século, o evento ultrapassou seu objetivo agropecuário original, evoluindo para uma grande celebração em diferentes dimensões, como econômica, social, turística e cultural. Sua programação contempla a divulgação de expressões artísticas locais em espaços dedicados à literatura e ao artesanato, além de atrair um massivo fluxo turístico, impulsionando a economia da região serrana. Quero até cumprimentar o senador Carlos Portinho também, do Estado e da região toda. Uma alegria estar aí ao seu lado. Também a representatividade para a identidade do Estado culminou no seu reconhecimento como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2021. Por se tratar de uma celebração histórica que articula o desenvolvimento econômico de forma exitosa com a preservação da memória rural e artística, consideramos pertinente e meritória a iniciativa ora proposta e somos, no mérito, favoráveis ao reconhecimento da Expo Cordeiro, realizada no município de Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro, como manifestação da cultura nacional. Portanto, voto conforme a argumentação exposta, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1164/2025. Quero só aproveitar para enaltecer a iniciativa da deputada Laura Cordeiro e enaltecer também sempre o trabalho do senador Carlos Portinho, né, representante assim bem ilustre do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigada, senador. O parecer pela aprovação em discussão. Parecer, senador Carlos Portinho. Uma grande iniciativa de uma parlamentar do meu estado e não teria pessoa melhor para relatar, senador Flávio Arnes, querido a todos, e é um tema muito importante realmente para o estado do Rio, mas para o Brasil, porque é histórico. Eu tenho feito presença em todas as exposições em Cordeiro. Cordeiro é um município pequeno, mas ele atrai, ele é central para outros no centro-norte, né, do nosso estado do Rio de Janeiro. Ele faz divisa com diversos outros municípios, né, tá ali próximo a Friburgo, a Trajano de Moraes, a Santa Maria Madalena, lugares históricos, fazendas históricas e de muita produção agropecuária. Então, a exposição de Cordeiro, ela concentra historicamente e representa também o agronegócio do Brasil e a indústria da economia criativa, porque ela gira, né, tanto com os artesãos que expõem, o SEBRAE está sempre presente também, através de seus representantes do pequeno negócio que a região desenvolve. Então, é uma iniciativa realmente meritória, merecida mesmo, porque representa uma manifestação cultural centenária, né? E no estado do Rio é a exposição de Cordeiro que serviu para expandir para outros municípios as exposições agropecuárias, né? Principalmente na região norte, noroeste e no centro-sul fluminense também do estado do Rio de Janeiro, mas a partir da exposição de Cordeiro, terra boa, de gente trabalhadora, gente humilde, sincera e verdadeira. Muito bom, peço a todos a aprovação do projeto conforme o relatório do querido senador Arnes. Muito obrigada, senador. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal e em bloco.
E nós vamos para o item 2, que também é terminativo, mas eu gostaria de fazer uma consideração, senador Carlos Portinho. Nós temos 2 itens da mesma natureza do que Vossa Excelência vai relatar, que diz respeito à criação de universidades. E temos mais 2 à espera também de transformação de Cefetes em universidades. A presidência foi muito procurada para pautar esses itens. E nós não queríamos ter nenhuma atitude isolada como presidência, mas quero dizer que é complicado. Então, eu quero ler aqui, né, para Vossa Excelência, para o senador Flávio Arnes, um alerta da consultoria para ver que encaminhamento nós daremos, não apenas para o item que Vossa Excelência vai relatar, que é o que autoriza o Poder Executivo a transformar o campus universitário de Sinop, da Universidade Federal de Mato Grosso, em Universidade Federal da região norte de Mato Grosso e da outras providências, né? O parecer está pela aprovação, como também o que a senadora Dorinha relata, que autoriza a criação da Universidade Federal do Xingu, e outros 2 que são um do Cefet do Rio de Janeiro, salvo engano meu, e outro de Minas Gerais. O alerta da consultoria é de que há um exame de constitucionalidade, lembrando a existência de entendimento firmado pelo plenário do Senado Federal, a partir da ratificação do parecer número 903 de 2015 da CCJ, desta Casa, segundo o qual devem ser declarados inconstitucionais os projetos de lei de iniciativa parlamentar que visem a conceder autorização para que outro poder pratique atos inseridos no âmbito da sua respectiva competência, quando versem sobre matéria de iniciativa reservada a este poder. Há um conjunto de outras situações: expansão, desmembramento, transformação de instituições de educação técnica e profissional em universidade, nominação de campos, etc., que penso seria importante aprofundar uma compreensão que valoriza a iniciativa e o protagonismo dos parlamentares sem impactar na autonomia em outros poderes. Há também os aspectos de provisão de recursos orçamentários para despesa de infraestrutura e de custeio, bem como o quadro de pessoal necessário ao funcionamento da instituição. Assim, percebemos o descumprimento, em tese, da lei orçamentária e da lei de responsabilidade fiscal. Gostaria de sugerir que adiássemos a discussão e dialogássemos com a consultoria para estudar as 4 situações e modular uma saída que valorize o parlamento, a comissão e a necessidade de expansão sem sobressaltos. Eu não quis tomar essa iniciativa antes de ouvi-los, mas acho que a gente podia fazer até uma audiência pública com o parecer da consultoria, com a presença do Ministério da Educação, envolvendo esses 4 projetos, que fica muito delicado. Vossa Excelência já foi presidente da comissão, fica muito delicado a gente deixar projetos de colegas na prateleira, né? Então, vamos votar. Ele é meramente administrativo. O senador Wellington Fagundes já me procurou também, é meramente administrativo. O ex-senador Paulo Rocha, que foi nosso líder já, é o autor do projeto anterior. Enfim, é um encaminhamento que eu estou dando, evidentemente, é um apelo, não é nada impositivo, para que a gente tenha uma definição que tenha validade para esses 4 projetos e não incida em novas discussões dessa natureza, né? Consultei, fui eu que pedi esse parecer da consultoria e coloco aqui com muita transparência em debate se é possível a gente acatar isso. Se não for possível, evidentemente, a gente não vai forçar e vamos ao parecer. Senador Carlos Portinho, com a palavra. Uma questão preliminar, esse projeto ele está na Comissão de Educação, mas ele ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça? Não, ele é terminativo aqui. Tá. Eu até compreendo essa discussão bem técnica, né, que atrás do parecer, mas, como eu digo aqui no relatório, essa medida ela vai ao encontro da meta do Plano Nacional de Educação,
quer ampliar até 2024, a gente já está em 2026, as taxas brutas e líquida, a taxa bruta e líquida de matrícula no ensino em relação à população de 18 a 24 anos para 50% e 30% respectivamente. Então, com todas as vênias e até respeitando o poder de veto, eventualmente, do presidente, por alguma outra questão que a gente possa aqui ensejar uma discussão maior, mas essa medida ela vai justamente estimular o Plano Nacional. O Plano Nacional é uma medida do Executivo, né? E me parece que é uma questão meramente administrativa. Melhor seria realmente o governo federal, talvez nesses 4 casos, tomasse a frente e ele mesmo o fizesse. Mas no adiantar da hora, digamos assim, pelo tempo, quero até pedir depois para ouvir o maior interessado, o grande estimulador disso, que é o nosso senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso, né? Porque a gente não quer invadir prerrogativa do Poder Executivo, mas a gente quer fazer avançar o plano de meta, e eu acho que é importante para o Estado do Mato Grosso ter esse reconhecimento do campus de Sinop como universidade, né, que já é, de certa forma, questão apenas administrativa. Mas talvez, até aproveitando o autor do projeto presente, ele possa se manifestar. Aliás, quero agradecer, senadora Tereza, por ter pautado um pedido que fiz a Vossa Excelência, e Vossa Excelência atendeu, e por isso tem toda a minha gratidão e meu agradecimento. Senador Wellington Fagundes, que é o autor do projeto, eu fiz uma consideração baseada em análise da consultoria de que, a partir do parecer 903 de 2015, da Comissão de Constituição e Justiça, firmado no plenário do Senado, projetos dessa natureza tendem a ser considerados inconstitucionais pelos motivos que foram expostos pelo senador. E fiz um apelo para a gente não votar, mas é um apelo, não é uma posição sistemática de tirar de pauta, para que a gente possa ter uma discussão mais aprofundada. São 4 projetos dessa natureza que estão aqui na comissão, e não havendo concordância, a gente vota. Havendo concordância, a gente reserva. Técnico, se me permite, senadora Tereza, minha equipe me trouxe, e para eu reforçar, não há nenhum aumento de despesa nisso, né? Ela já tem o seu próprio orçamento, uma mera transformação. Não, eu estou compreendendo. Como compreendo também que é sim matéria do Plano Nacional de Educação, portanto estará o Poder Executivo debruçado sobre ela, mas vamos ouvir o autor para encaminhar, para a gente também já passar para a parte segunda, colher os votos e passar para a segunda parte da nossa reunião. Senador Wellington Fagundes, com a palavra. Primeiramente, eu quero agradecer de ter colocado o projeto em pauta, já que esse projeto já tramita aqui há muito tempo. Está na relatoria do senador Portinho. Há quanto tempo, senador Portinho? Desde 2020. Né? Portanto, qualquer iniciativa que tenhamos aqui, inaceitável que se demore tanto para discutir um assunto, principalmente quando o relator está disposto a colocar o seu relatório para ser aprovado ou não. Esse projeto, na verdade, é autorizativo, né? Ele não é um projeto que nós estamos impondo ao Executivo a obrigação. Projetos dessa natureza, outros tantos foram aprovados, e eu aqui requeiro ao senador Flávio Arnes, porque ele foi presidente da comissão, e tem muitos precedentes, não só neste caso da educação, mas qualquer projeto autorizativo de outra natureza. Mas aqui, esse aqui, olha, um bem claro aqui na análise, que se pode extrair, especialmente da alentadora decisão do Senado Federal, adotada em face do projeto de lei 5.272 de 2016. O propósito exclusivo do PL em tela era a criação da Universidade Federal do Delta da Parnaíba, por desmembramento da Universidade Federal do Piauí. E eu quero dizer também que nós votamos também, primeiro, por iniciativa do Executivo também, criamos as 6 supernovas universidades no Brasil. 2 em Goiás, ao mesmo tempo, concomitantemente. Uma no Mato Grosso, na minha cidade natal, 2 no Tocantins,
essa do Delta do Parnaíba e mais uma outra, Piauí e Pernambuco. Inclusive, essa última foi até do próprio relator que incluiu. Eu quero dizer aqui também da importância o que é a nova fronteira agrícola do país. Eu tenho que defender algo que vai ter sustentabilidade. A criação da Universidade Federal, entre essas supernovas de Rondonópolis, era um campus de 50 anos de existência. O que é que nós levamos? Apenas autonomia administrativa, né? E principalmente para que a universidade cumpra o seu papel constitucional, que é a interiorização e o desenvolvimento regional. Isso está muito claro que é papel das nossas universidades. O Mato Grosso é um estado de 900 mil quilômetros quadrados, com a população ainda de menos de 4 milhões de pessoas, mas um estado de superprodução. Né? Se hoje o problema, a palavra de ordem no mundo é segurança alimentar, é o que nós estamos fazendo no Mato Grosso. E nós temos condições de quintuplicar a nossa produção. Agora, precisamos de ciência, de tecnologia, precisamos de fazer com que o Estado seja dotado, principalmente, de condições para que a população possa desenvolver essa ciência e a tecnologia. As universidades são fundamentais. Nós temos lá o Instituto Federal de Educação Tecnológica em Mato Grosso, que ele sozinho é maior do que a Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade Federal de Rondonópolis e a Universidade Federal do Estado. Ou seja, tem expandido para cumprir o seu papel de um instituto tecnólogo, para formar tecnólogo, que é a necessidade do Estado. O Mato Grosso, há 30 anos, 40 anos, o senador Jaime chega aqui agora, com certeza, para me ajudar. Quando a gente ia em São Paulo, senador Flávio, era chamado o Estado das Onças. Hoje é um estado de produção agrícola com tecnologia de ponta, graças principalmente aos brasileiros que foram para lá, principalmente os sulistas e a Embrapa, para fazer de Mato Grosso aquela terra inóspita que é o Cerrado, hoje é o grande Eldorado de produção. Já passamos a Argentina em produção de soja, respondemos por 82% da produção nacional de algodão. Tudo, e algodão foi dizimado, não se produzia nada. Não fosse a tecnologia chegar lá, junto com as pesquisas e desenvolvido, inclusive pelas universidades, dificilmente isso aconteceria. Então, eu creio que permitir com que o governo possa estudar a possibilidade de criar mais uma universidade é o mínimo que nós podemos fazer, porque nós não estamos impondo com esse projeto. Senador, se puder ir encaminhando para o fim, eu agradeço. Concluir sim, mas eu não posso deixar de dizer o que representa o meu Mato Grosso, né? Esse estado em expansão, e que quero dizer para vocês, nos próximos 20, 30 anos, será obrigatoriamente o estado que mais vai desenvolver do Brasil, inclusive no agronegócio. Então, eu gostaria de pedir, inclusive aqui, o senador Flávio Arnes, o seu depoimento, porque Vossa Excelência é uma referência nesta casa e referência também nesta comissão. E principalmente como sulista, que o senhor sabe a importância que é a interiorização das nossas universidades, e também o senador Jaime, que agora... Muito obrigada, senador. Eu tenho só uma... Não, Vossa Excelência vai ter a palavra para concluir o seu relatório, apresentar o voto. Obrigado. Eu estou só pedindo um pouco mais de objetividade, porque nós teremos uma audiência pública depois, não é? Já se encontram aqui vários convidados, registro a presença do deputado Pedro Campos, do deputado Mineiro, do representante do consórcio, doutor Gabas, não é? Eu fiz um alerta para quem chegou depois, não há consenso do meu alerta, né? Nós vamos colocar o projeto em discussão, não há nenhum problema, acho que merece sim, merece a gente levar em consideração que é um projeto autorizativo, senão não teria votado na pauta, né? Mas com esses alertas de que a gente precisa aprofundar o debate. O projeto continua em discussão. Então, vou voltar a palavra para o relator concluir o seu voto. Eu peço ao relator que já possa ir direto, porque acho que a análise foi iniciada por Vossa Excelência e brilhantemente complementada pelo senador autor, não é? Tramita desde 2020. Realmente, aqui na casa, como o anterior, tramita desde 2017. Então, são projetos que a gente tem que dar um destino,
né? Não dá para a gente ficar na expectativa sem votação. Então, passo a palavra para a emissão do voto ao senador Carlos Portinho. Eu vou passar o voto, mas antes também queria trazer um outro precedente. Esse é mais recente, é de 2023, o anterior é de 2016, o projeto de lei, no caso 3455 de 2023, de autoria do senador Rodolfo Rodrigues, e dispõe sobre a transformação do campus de Oiapoque da Universidade Federal do Amapá em Universidade Federal da Fronteira Norte. Absolutamente idêntico. Então, eu acho que com esses precedentes, talvez a consultoria não tenha tido o acesso a eles. Eu passo ao voto e, diante do exposto, no PL 5156 de 2020, de autoria do senador Wellington Fagundes, meu colega, o voto é pela aprovação do projeto. Obrigada, senador Carlos Portinho. Como o voto é terminativo, só esses dois projetos que estavam na pauta. Enquanto a gente vota os requerimentos, eu vou passar a votação dos dois projetos, solicitando a assessoria que abra o painel. Passaremos agora a votação nominal em bloco dos itens 2 e 3. Em votação as seguintes matérias, nos termos dos relatórios apresentados. PL 5156 de 2020, relatado pelo senador Carlos Portinho, e PL 1164 de 2025, relatado pelo senador Flávio Arnes. Ambos os relatórios foram pela aprovação. Os senadores que votam com os relatores votam sim. Enquanto se vota, eu vou fazer a leitura dos requerimentos, para a gente ir ganhando tempo. Presidente. Flávio pediu para subscrever, ele quer... Presidenta Terezinha. Senador Flávio Arnes pediu para subscrever um relatório, que é o item 4, senador, e o 5. Então, passo a palavra para Vossa Excelência assumir os dois requerimentos para a gente colocar em discussão. Na verdade, são dois requerimentos e o senador Isalci Lucas, que não pôde estar presente a esta reunião, pediu para que eu encaminhasse e subscrevesse também, o que eu faço com prazer, sem problemas. O primeiro da senadora Jussara Lima, né, que requer a audiência por meio da discussão e da análise com especialista de temas pertinentes à área econômico-financeira, com o fito de democratizar o conhecimento sobre investimentos de toda a ordem, de promover a educação financeira, especialmente em razão da complexidade crescente do mercado de capitais nacional e internacional e da existência de muitas fraudes que lesam mais gravemente os investidores de pequeno porte. Então, toda audiência pública, né, é interessante, necessária para se debater esse e outros assuntos, né? E o item número 5, que tem como aqui também o senador astronauta Pontes como requerente, né? Instruir e avaliar o PL 5383/2025, que institui o Dia Nacional do Gestor de Frotas. Então, esses são os dois requerimentos, senhora presidente. Muito obrigada, senador. Em discussão os requerimentos, ambos aprovados. São duas audiências públicas a serem realizadas conforme a nossa pauta, e daremos toda a prioridade. Enquanto continuamos com o painel aberto, o senador Jaime Campos pede a palavra. Eu solicito às assessorias que alertem os que não estão aqui, que podem votar remotamente. Senhora presidente, querida amiga senadora Tereza, senhores e senhoras senadores, eu serei rápido, só quero fazer uma manifestação, mesmo não sendo membro titular desta comissão, mas ressaltar da importância do projeto 5156, proposto pelo eminente senador Wellington Fagundes, com a relatoria do valoroso companheiro e amigo senador Carlos Portinho. Só para exemplificar aqui, bem rápido, é de extrema importância nós emanciparmos. Já está criado lá o campus da cidade de Sinop. Todavia, até pela distância entre Sinop e a capital em que é vinculada a nossa universidade, teríamos, com a maior rapidez possível, com certeza, fazer a sua emancipação de forma administrativa, financeira. Toda a estrutura já tem lá. Diante dessa possibilidade, tenho certeza que é um grande intento
que o governo federal, através do presidente Lula, estará fazendo para o nosso Estado. Vou dar só um exemplo aqui, que aqui nós temos também que ter gratidão. Tem muita gente que, lamentavelmente, não tem gratidão. Eu, particularmente, tenho. Consegui com o governo federal, através do ministro Camilo Santana, 2 faculdades de medicina para o Mato Grosso. Uma lá no Araguaia, na cidade de Barra do Garça, que era um sonho daquela região, de ter uma faculdade de medicina. Graças a Deus, já está em pleno funcionamento, já fizeram 3 ou 4 ou 5 vestibular. De lá para cá também tinha outra, essa já estava há mais de 9 anos, né? Uma luta incessante de toda a classe política, das lideranças, etc., e não conseguia. E para você ter a noção, ministra, ou ministra poderá ser com certeza a Tereza, nossa senadora, conseguimos a de Barra do Garças e avançamos em outra proposta que havia também para uma criação de uma faculdade de medicina lá em Sinop. E graças a Deus, quando foi em dezembro, fim de novembro, início de dezembro, também o ministro autorizou esse curso de medicina para a cidade de Sinop. Então, só agora, nesses últimos 18 meses, 2 cursos de medicina para 2 importantes regiões do nosso estado foi criado, permitindo que a nossa juventude, não só do Mato Grosso, mas sobretudo nos estados que nós fazemos divisa, que é o caso de Goiás, Tocantins, também possa frequentar aquela faculdade. De maneira, quando ela faz essa observação aqui, sobretudo, um pequeno fotografia do que representa o Mato Grosso, de fato é real. Mas é bom que se diga também aqui, presidenta, que está sendo construído também mais 3 institutos federais. Inauguramos há poucos dias um instituto, lá na minha querida cidade de Várzea Grande, eu nasci, criei, foi uma luta muito grande, e ficou uma maravilha de obra, e funcionando às 1000 por hora, e com uma coisa tão esplendorosa, que não só atende a Várzea Grande, mas também algumas cidades circunvizinhas, dentre Livramento, Poconé, Jangada, Nobres, Acorizal, todos estão sendo atendidos pelo Instituto Federal lá da cidade de Várzea Grande. Como está sendo construída lá, bem sabe o senador Roberto Fagundes, um Instituto Federal também lá na cidade de Água Boa, está sendo construído um outro Instituto Federal lá na cidade de Colniza, na região extremo noroeste do Mato Grosso, e estamos avançando. E precisamos melhorar mais? Precisamos. Entretanto, Mato Grosso é um estado de dimensão continental. Nós temos 900.000 quilômetros quadrados. Tem cidadão que desloca 1.500 quilômetros lá do interior do estado para vir a Cuiabá. Então nós precisamos o quê? Permitir essa região que estão crescendo, sobretudo são áreas de produção, e nós precisamos ter o quê? O Instituto Federal presente até para preparar uma mão de obra mais qualificada. É um estado que tem dado alegria, né, nos últimos anos, como o maior plantador de algodão deste país, o maior produtor de soja, o maior rebanho bovino. Estamos hoje, nesses próximos anos, campeão na produção de etanol, para você ter uma noção, né? Somos campeão na plantação de milho, e agora também transformando, buscando com certeza uma energia renovável, e assim por diante. De maneira que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Roberto, pela louvável e meritória iniciativa de propor, com certeza, essa emancipação do nosso campus avançado da Universidade Federal, lá da cidade de Sinop. A você, com certeza, que é um lutador incessante, não só para a questão da infraestrutura, mas, sobretudo, também na questão da educação, tenha na figura do senador Jean Campos um grande parceiro, sobretudo para lutar pelas boas causas do povo mato-grossense. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senador, pela visita, muito obrigada pelas considerações. Faltam 2 votos para a gente alcançar o quórum, mas acho que a gente pode acordar já aqui que, independente dos encaminhamentos futuros, a gente tenha essa discussão com o próprio Ministério, porque há uma expectativa muito grande. Eu relatava, senador Wellington, que são 4 projetos. Ainda ontem eu recebi um recado de uma pessoa do Rio de Janeiro, me perguntando quando é que ia pautar. Lá é um Cefet, né? E a gente tem um procedimento, né? Um procedimento, como diz o próprio texto que li, que não possa frear as iniciativas e o protagonismo parlamentar, que a gente sabe que isso é importante, cada parlamentar conhece muito bem o seu território, mas também a gente não possa votar, aprovar e depois o projeto ser taxado, né, de inconstitucional. Eu acho que o relatório está muito bem apresentado, né, as justificativas estão muito bem dadas, e eu posso também me comprometer a fazer isto para este e para os outros que estão aí já pautados para chegarem. A gente tem um procedimento, como temos tantos procedimentos já aqui tomados, que evitam estarmos gastando tempo ou postergando, né, tendo essa ideia de que estamos postergando algo que pode ser definido. Então, vamos aguardar os 2 votos restantes. Quem puder
contactar com os senadores Veneziano do Rego, Plínio Valério, Laércio Oliveira, Damares Alves, Zenaide Maia. Eu não voto. Sobre ele, não, o presidente não vota. Conta para o quórum. Conta para o quórum, mas não vota. Senhora Presidente. Posso votar simbolicamente, já me dispus, toda essa minha disposição para o diálogo, toda essa minha disposição para intermediar uma solução, pode ser considerado um voto favorável, senador. Senador, com a palavra o senador Flávio Arnes. Ainda falta um voto, então bem rapidamente. Pronto, só falta um agora. Quando presidenta da Comissão de Educação e Cultura, havia essa dúvida também. Sim, se sim. pautávamos ou não. Sim. Agora a Andréia e a equipe podem até auxiliar que nós fizemos um expediente para a mesa do Senado, perguntando se pautaríamos em função da decisão da CCJ. E a resposta da mesma, pelo que eu me lembro, era no sentido de que poderia pautar. Sim. Né? Mas essa memória foi levantada, senador, da sua exitosa presidência aqui. Agora, de qualquer forma, o argumento do autorizativo do Wellington é forte também. Né? Obrigado. Muito bem lembrado, senador. Né? Então, senador quer votar? Vote que eu vou mandar abrir o painel. Já pode votar que registra a presença. Vou abrir o painel para encerrar. Ele vai votar. Esse é o voto... É o voto das galáxias. Veio lá do espaço sideral esse voto. Em qualquer computador, senador. O parecer foi pela aprovação. Pronto, solicito à secretaria que possa abrir o painel de votação. Doze votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, aprovados por unanimidade os projetos 5156 e 1164. Com esse resultado, declaramos encerrada essa parte, da reunião, agradecendo a presença e a participação de todos e de todas. E de imediato vamos dar início à outra parte da reunião, que é uma audiência pública conjunta da Comissão de Educação e Cultura e da Comissão de Meio Ambiente. Havendo o número regimental, declaro abertas a 15ª reunião da Comissão de Educação e Cultura e a primeira reunião da Comissão de Meio Ambiente, que ocorrem de forma conjunta da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 28 de abril. Trata-se de uma agenda articulada com o Departamento de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas, Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Comissão de Educação e Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal e Comissão de Meio Ambiente e de Sustentabilidade da Câmara dos Deputados. A presente reunião destina-se à audiência pública com o objetivo de discutir a situação atual de conservação e uso sustentável do bioma Caatinga, inclusive as dimensões atinentes à sustentabilidade socioambiental na educação, a educação ambiental e o enfrentamento das mudanças do clima, em todos os estabelecimentos de ensino, como parte das comemorações do Dia Nacional da Caatinga. Em atenção ao requerimento de minha autoria. Tá.
Olá, bom dia. Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Senado. Agora são 10 horas e 27 minutos e nós vamos transmitir agora a Comissão de Assuntos Econômicos, que vai debater diversos projetos, entre eles o que cria a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. Você pode continuar a acompanhar as outras audiências públicas e comissões na nossa página no YouTube. 40 da Câmara Municipal de Friburgo, ofício 079 da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, ofício 1126 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Fátima, memorando 680/2026 da Câmara Municipal de Canguçu, encaminha moção de apelo ao Senado Federal, especialmente à Comissão de Assuntos Econômicos, para a urgente apreciação do projeto de lei e também a adoção de medidas emergenciais de prorrogação de financiamentos rurais. Ofício 035/2026 da Câmara Municipal de CEPE. Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal estarão disponíveis para consulta no site desta comissão. Nós vamos dividir a reunião de hoje em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos tentar apreciar a ordem do dia. Na segunda parte, nós vamos fazer um debate sobre a renegociação das dívidas e estamos aqui com as honrosas presenças da senadora Tereza Cristina e de representantes de várias entidades Brasil afora. E o relator também, aqui inteiramente à disposição. E na terceira parte, nós vamos reunir e votar alguns requerimentos que já foram aprovados ad referendo do grupo de acompanhamento da fraude do Master. Passamos, portanto, à primeira parte. Item 1. Projeto de Lei 4621 institui a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores e dá outras providências. Esse projeto é de autoria do senador Esperidião Amin e tem como relator o senador Laércio Oliveira. Eu peço autorização da comissão para designar o senador Hamilton Mourão como relator ad hoc. O relatório é favorável ao projeto e às emendas número 1 a 4. A matéria foi apreciada na CCT com parecer favorável ao projeto com as emendas número 1 a 4 da CCT. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra, portanto, ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório ad hoc. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, bom dia. Peço permissão para ir direto à análise. Em se tratando da constitucionalidade e juridicidade dos aspectos regimentais, não foram identificados vícios capazes de prejudicar a proposição. Quanto ao mérito, o presente PL demonstra justa preocupação ao estruturar a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. A iniciativa foca no fortalecimento da indústria nacional e na redução da dependência externa, ao incentivar a substituição de importações dentro da cadeia automotiva. No âmbito socioeconômico, a proposta favorece a descentralização industrial e a capacitação profissional, promovendo a geração de empregos e o equilíbrio regional. Por fim, entendemos que as emendas aprovadas na Comissão de Ciência e Tecnologia, comentadas no relatório,
aperfeiçoaram bastante o conteúdo da proposição, mantendo sua ideia original, de maneira que sugerimos sua aprovação. Assim, presidente, o voto é, em face do exposto, o nosso voto é pela aprovação do PL número 4621 de 2024, com as emendas aprovadas na Comissão de Ciência e Tecnologia. É o relatório, presidente. Está aberta a discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Hamilton Mourão. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas de 1 a 4 da CCT e da CAI. A matéria vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura. O item 2 do relatório já foi lido. O item 2 da pauta, o relatório já foi lido na reunião anterior pelo senador Eduardo Braga. Item 2 da pauta, projeto de lei 4080 de 2020. Altera a lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências para dispor sobre fontes de financiamento para as despesas com a implementação do zoneamento ecológico econômico. Esse projeto é de autoria do senador Jader Barbalho e teve como relator o senador Eduardo Braga pela aprovação do projeto. Não, acabei de indicar o senador Mourão, que fez um oportuno relatório ad hoc. A matéria está em discussão. Continua a discussão da matéria iniciada na reunião anterior. Não havendo quem queira discutir mais a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam... Terminativa, votação nominal. Lembro que esse projeto é terminativo e por isso que nós não fizemos a apreciação dele na última reunião, porque o quórum estava baixo, mas devemos fazer agora. Em votação, o projeto de lei 4080 de 2020, nos termos do relatório apresentado. Senador Jacques Wagner. O painel já está aberto. O painel já está aberto. Os senadores que já registraram presença podem votar pelo aplicativo. Todos os senadores que registraram presenças podem votar pelo aplicativo.
Senhoras senadoras, que está confirmado para o dia 5 a audiência com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Dia 5, portanto. O artigo 11 da Lei 179 de 2020. Na forma do artigo 11 da Lei 179 de 2021. Senadora Damares. Os senadores que estão em outras dependências da Casa, mas que registraram presenças, podem votar pelos respectivos aplicativos. Cadê o Helder? Manda. Foram 14 senadores. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. 15 senadores. Tem um atrasozinho aqui, já está vendo. Sim, 14, nenhum não, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovado o projeto do senador Jader Barbalho. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Pode ser que o senador Vieira está presente aqui. Item 3 da pauta. Altera as leis 14.133, de 1º de abril de 2021, e número 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para prever a possibilidade de concessão de créditos tributários e quitação de multas administrativas como contrapartida para a execução de obras ou serviços de engenharia de interesse público. Este projeto é do nosso querido senador Cleitinho e que tem como relator o nosso querido senador Alessandro Vieira. O relatório do senador Alessandro Vieira é pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo apresentado. A matéria foi apreciada pela CCJ com parecer favorável ao projeto, com as emendas números 1 a 3 da Comissão de Constituição e Justiça. Em 6/2 de 2026, foi apresentada a emenda número 4, de autoria do senador Irajá. Leitura e discussão. Eu
tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Alessandro Vieira para leitura do seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Peço licença para ir diretamente à análise desse excelente projeto apresentado pelo colega senador Cleitinho. Segundo o artigo 99 do Regimento Interno, cabe à CAI opinar sobre aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida. Inicialmente, destacamos que o projeto atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, conforme a análise já realizada pela CCJ. Quanto ao mérito econômico-financeiro do projeto, destacamos que a infraestrutura é essencial ao crescimento econômico, com impacto direto sobre a produtividade, ao reduzir custos de transporte, energia e comunicação, ampliar a integração de mercados e elevar a confiabilidade dos serviços. Investimentos nessa área geram efeitos multiplicadores relevantes, estimulando a formação de capital privado. Além disso, beneficiam diretamente diversos setores, como saneamento básico, energia, transportes, telecomunicações e habitação. Entretanto, esse papel estratégico da infraestrutura contrasta com a trajetória recente de investimentos no país. O nível de investimento em infraestrutura no Brasil passou por um declínio severo nos anos de crise econômica. Após atingir um pico de 260 bilhões de reais em 2014, os investimentos em infraestrutura caíram para apenas 157 bilhões em 20, equivalente a 1,6% do Produto Interno Bruto, inferior ao observado em muitas economias emergentes ou desenvolvidas. O início da recuperação ocorre em 21 e para esse ano de 26 espera-se um valor recorde de 300 bilhões de reais. Apesar desse aumento, não há como se desconsiderar quase uma década de subinvestimentos no setor. Segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, o Brasil precisa investir pelo menos 4% do PIB em infraestrutura, o que representa cerca de 500 bilhões por ano ao longo dos próximos 10 anos, só para se recuperar do período de crise que passamos. Nesse contexto, o projeto em análise busca oferecer um mecanismo de incentivo ao investimento em infraestrutura por meio de parcerias público-privadas e mecanismos alternativos, como contrapartida via créditos tributários ou quitação de multas administrativas. Tais parcerias são economicamente relevantes para viabilizar investimentos em infraestrutura, porque permitem melhor alocação e compartilhamento de riscos e reduzem a pressão imediata sobre o orçamento público. A natureza intensiva em capital, de longo prazo e sujeita à incerteza dos projetos de infraestrutura torna pouco eficiente que sejam financiados exclusivamente pelo Estado ou apenas pelo setor privado. Assim, mecanismos que ampliem as formas de contraprestação, como a utilização de créditos tributários ou quitação de multas administrativas, podem aumentar a atratividade econômica dos projetos, destravar investimentos e mobilizar capacidades técnicas e gerenciais do setor privado, desde que preservadas as salvaguardas fiscais, concorrenciais e de governança. Por essa razão, é igualmente necessário reconhecer os riscos associados a tais instrumentos. A adoção de mecanismos de contrapartida não convencionais, como os créditos tributários e a quitação de multas administrativas, exige cautela. Em especial, é necessário prevenir distorções competitivas e assegurar que a seleção dos projetos e dos interessados seja baseada em critérios técnicos, transparentes e objetivos. Ademais, a complexidade desses arranjos demanda especial atenção no seu monitoramento e fiscalização, de modo a mitigar riscos, em particular, de inexecução de projetos ou de sobrepreço. Diante dessas questões, oferecemos substitutivo, que incorpora as emendas da CCJ e promove outras modificações no texto original do PL, com o objetivo de solucionar alguns problemas que identificamos a seguir analisados. Em primeiro lugar, entendemos que a previsão do parágrafo 2º do novo artigo 46A, ao permitir que o programa se limite à compensação de créditos com dívidas tributárias ou administrativas classificadas como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, finda por abrir espaço para disputas com excessiva restrição no universo de licitantes, algo que, além de prejudicial à administração pública, dificilmente se revelará consentâneo com o artigo 37 e 21 da Constituição Federal, que institui o dever estatal de licitar. Com efeito, em um cenário como este, haveria certames dos quais participariam apenas empresas inadimplentes com a fazenda contratante.
Viabilizar que os pagamentos pela administração sejam feitos na forma de créditos tributários compensáveis com a dívida tributária da empresa inadimplente é algo positivo. Por isso, o substitutivo afasta a lógica da restrição do programa a créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação e substitui a dispensa ampla por regra mais estrita, pela qual a existência de débitos perante o ente não impede por si só a participação, desde que a utilização dos créditos se dê na forma prevista no programa e observados os limites constitucionais aplicáveis. A restrição indevida ao universo licitantes também pode ocorrer se o programa for concebido de forma que as obras contratadas pela administração somente possam ser pagas por meio de concessão de créditos tributários. Reconhecemos que o objetivo principal do PL é mesmo o de substituir, no âmbito do programa, os pagamentos feitos com recursos orçamentários pela concessão de tais créditos. Acontece que, se o programa for inflexível nesse âmbito, toda e qualquer empresa que não for contribuinte habitual daquele ente federado promotor da licitação, mesmo aquela que possa executar a obra a um custo menor para o poder público, perderá o interesse em participar do certame, já que os créditos tributários não serão úteis. Por isso, para preservar a competição e evitar a exclusão de potenciais ofertantes, o substitutivo admite de forma excepcional e motivada o pagamento com recursos orçamentários quando o contratado não for contribuinte habitual do ente federado, desde que demonstrada a necessidade da medida para assegurar a ampla concorrência e a vantajosidade da contratação. Um terceiro ponto que merece reflexão é o uso do regime de contratação integrada. Tal regime de execução foi introduzido no ordenamento brasileiro pela Lei 12.462, de 2011. Tal lei, no entanto, restringiu o seu uso a situações específicas, justificáveis técnica e economicamente, quando o objeto envolvesse inovação tecnológica ou técnica, possibilidade de execução com diferentes metodologias ou com tecnologias de domínio restrito no mercado. Assim o fazendo, a lei seguiu o exemplo da legislação de outros países, evitando a banalização do uso desse regime. E isso é importante porque a contratação integrada, caracterizada pela responsabilidade de elaboração do projeto básico pelo próprio contratado, envolve maiores riscos para a administração pública, por razões de assimetria de informações, além de possibilitar uma maior subjetividade na seleção da empresa a ser contratada. A nova Lei de Licitações e Contratos revogou parte da Lei 12.462, que tratava do RDC, e ao dispor sobre contratação integrada, deixou de repetir as condicionantes estabelecidas por essa lei. O artigo 46A, que o PL introduz na Lei 14.133, determina que as contratações no âmbito desse programa, no programa deles previsto, seja feita por meio do referido regime. A nosso ver, seja no âmbito da concessão de créditos tributários, seja em qualquer outra hipótese, a contratação integrada deve observar as condicionantes citadas. Para tanto, o substitutivo promove a alteração no artigo 46 da Lei de Licitações. O PL prevê a existência de um comitê constituído por 3 servidores públicos estáveis, incumbido de acompanhar todo o processo de seleção das obras que integrarão o programa, bem como o processo licitatório e a execução do contrato. Há previsão de uma fase inicial, à guisa de procedimento de manifestação de interesse, no qual qualquer interessado sugere a inclusão de obras no programa, e havendo concordância da administração, abre-se prazo para que outras empresas manifestem intenção de executá-las. Como dito, essa é uma etapa prévia, na qual é definido se será aberta a licitação ou, no caso de haver apenas um interessado, dar-se-á a contratação direta. O substitutivo amplia para 30 dias o prazo de verificação de potenciais interessados, reforça a ampla publicidade da inserção das obras no programa e especifica como ela se dará, inclusive por meio de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Além disso, o substitutivo condiciona eventual contratação direta, na hipótese de um único interessado, à demonstração de inviabilidade de competição e da vantajosidade, com a devida instrução técnica e orçamento estimativo referencial, de modo a mitigar riscos de assimetria informacional e sobrepreço. Obviamente, havendo mais de um interessado e instaurado o processo licitatório, novo prazo será aberto com a publicação do edital respectivo para que as empresas interessadas apresentem suas propostas de documentação. Ademais, a Lei número 14.133, de 21, já é bem minuciosa na definição dos órgãos e instâncias competentes para conduzir a licitação e fiscalizar a execução do contrato. Ela regula o papel das comissões de licitação e contratação, dos órgãos jurídicos da administração, dos agentes da contratação, dos fiscais e gestores de contratos. Cada um deles desenvolve tarefas distintas e especializadas. Não há motivo para concentrar, no caso do programa previsto neste PL, todas ou a maior parte dessas funções em um comitê de avaliação.
Em razão disso, o substitutivo limita as funções de tal comitê à fase inicial de inserção das obras no programa e manda aplicar aos procedimentos posteriores relativos à licitação, à contratação direta e à fiscalização da execução do contrato a disciplina já existente na lei. Não há motivo para que uma obra, apenas por ser inserida no programa de que trata este PL, não se submeta às mesmas regras já aplicáveis às demais. Basicamente, a única diferença de relevo ocorrerá na forma de pagamento adotada pela administração, que passará a ser a emissão de créditos tributários e ou a quitação de dívidas administrativas. O substitutivo assegura ainda tratamento justo ao contratado na hipótese de inexecução por causas alheias à sua vontade. O texto original do PL disciplinava apenas as consequências de falhas, fraude ou simulação, sem distinguir a inexecução culposa da decorrente de caso fortuito, força maior ou fato imputável à própria administração. Tal lacuna poderia sujeitar o contratado às mesmas sanções cabíveis a quem age de má-fé, o que seria desproporcional e contrário aos princípios gerais que regem a responsabilidade contratual. Por isso, o substitutivo acrescenta dispositivo pelo qual, nessas hipóteses, o contratado faz jus ao recebimento de créditos tributários ou à quitação de multas proporcionais ao que efetivamente executou, sem aplicação das sanções previstas para o caso de inadimplemento culposo. Ademais, considerando que a adoção de créditos tributários e de quitação de multas como forma de contraprestação pode produzir efeitos relevantes sobre o planejamento e execução fiscal do ente federativo, o substitutivo reforma mecanismos de transparência e controle, prevendo a divulgação anual em meio oficial e formato aberto de demonstrativo contendo a carteira de obras e serviços inseridos no programa, os créditos concedidos e as estimativas de utilização no exercício. Busca-se, assim, assegurar a rastreabilidade das operações e facilitar a fiscalização pelos órgãos de controle pela sociedade, sem impor rigidez desnecessária ao processo orçamentário. Por fim, o substitutivo introduz um teto anual para a concessão de créditos tributários no âmbito do programa, ausente no texto original. O limite é calculado pelo maior, entre R$ 2 milhões e 2% da RCL apurada nos 12 meses anteriores ao exercício de referência, nos termos do artigo 2º, inciso 4, da Lei Complementar número 101, de 2000. A adoção de fórmula híbrida, com piso absoluto combinado com percentual da RCL, visa conciliar dois objetivos. De um lado, garante que municípios de pequeno porte, que representam a imensa maioria dos entes federativos brasileiros e concentram os maiores déficits de infraestrutura, possam acessar o programa em escala mínima operacionalmente viável. Um município com RCL de 30 milhões, por exemplo, teria como limite percentual um teto de apenas 600 mil, um valor insuficiente para a execução de qualquer obra de relevância. De outro lado, o percentual sobre a RCL impõe limite proporcional à capacidade fiscal dos entes maiores, prevenindo exposição fiscal excessiva. A RCL, que é a base padronizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, oferece referencial auditável e uniforme entre todos os entes da Federação. Todas essas modificações, presidente e colegas, foram ouvidas pelo substitutivo, também permitem dar ao novo artigo 46A uma redação mais sucinta e objetiva em sintonia com as boas regras de técnica legislativa. O voto, então, é pela aprovação nos termos do substitutivo. E aí, senhor presidente e colegas, faço uma referência breve, elogiando a iniciativa do senador Cleitinho, que hoje recebeu mais uma boa notícia, lidera todas as pesquisas para o governo do Estado de Minas Gerais, tão importante. O homem está forte. E mostra uma preocupação importante, que é garantir que você possa atender a demanda que nós temos de infraestrutura de uma forma inteligente e moderna, compensando com multas ou criação de créditos tributários. O voto é pela aprovação, senhor presidente. Parabéns, Cleitinho. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A mim? Sim, presidente. Mas o senador Cleitinho me lançou um olhar tão atemorizador que eu engoli a dúvida. Muito obrigado. Isso é que é força, viu, Cleitinho? Bastou o olhar. A votação será nominal. Em votação substitutiva ao projeto de lei 1252 de 2023, nos termos do relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira.
os senadores e as senadoras já podem votar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando nossos colegas e quem nos assiste. Senador Alessandro Vieira, eu estou estupefato com uma decisão adotada pela 7ª Vara de Meio Ambiente da Justiça Federal do meu estado, atendendo o pedido de uma ONG chamada Observatório do Clima, financiada, senadora Tereza Cristina, e eu quero começar pelos financiadores dessa ONG. Open Society Foundation, George Soros. Alguém conhece? Muito bem. 31,3 milhões de dólares. Repasse direto à OC, mais $1 milhão. Oak Foundation, 2,6 milhões de dólares para a criação do Instituto do Clima e Sociedade ICS, principal financiador da organização social. Climate Works, Ford Foundation, Hewlett Foundation, CIF, cofundadores dos financiadores do ICS. Hub de distribuição. Instituto do Clima e Sociedade ICS faz doações e redes de doações já recebeu de mais de 40 instituições internacionais. Financia diretamente o Observatório do Clima. Execução. O Observatório do Clima tem uma rede de 133 entidades, mantida exclusivamente por recursos de entidades filantrópicas de autodeclaração, financiadores diretos, praticamente nenhum nacional. Rainforest Foundation Norway, da Noruega. Fast Enor Piffer, da Suíça. Parket Foundation, dos Estados Unidos. Climate and Land Use Islands. E a falta de transparência da ONG, da Observatório do Clima, não tem em seu site uma aba sequer de fácil entendimento sobre a transparência dos recursos que recebe. 10 anos de atuação, 1.293 doações, num total de 771 milhões de reais, com 510 organizações apoiadas. Ora, nós estamos diante de uma verdadeira holding do clima. Nós não estamos diante de uma organização social para o Observatório do Clima, mas sim de uma holding de financiamento de um novo mercado econômico que surgiu para esse tipo de ação. E, senadora, veja, ela ataca exatamente os pontos que foram resolvidos na lei que Vossa Excelência e o senador Confúcio Moura sancionaram, aliás, relataram, que o Congresso Nacional e a Câmara e o Senado votou, o presidente exerceu o seu direito democrático do veto
e o Congresso Nacional exerceu o seu direito democrático de analisar os vetos. Alguns foram mantidos, outros foram derrubados. Portanto, a lei está em pleno vigor. Em pleno vigor. E aí, eles entram com argumentações das mais estapafúrdias. Mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação sobre a relevância do que nós estamos tratando. A BR-319 não é uma BR qualquer. Ela é nada mais a única estrada que pode tirar uma cidade de 2,5 milhões de habitantes do isolamento e tirar toda a região metropolitana, que equivale a quase 3,5 milhões de habitantes, mais o estado de Roraima, do isolamento em relação ao resto do Brasil. Além de integrar a parte noroeste do estado de Rondônia com o estado do Amazonas. Portanto, ela tem uma importância estratégica enorme, não para o estado do Amazonas, mas para a região amazônica, tanto do ponto de vista logístico, quanto do ponto de vista social, econômico e de integração nacional. 4 grandes dimensões para explicar a relevância da 319, não para os senhores senadores que já estão mais do que dominando o tema, mas para quem nos acompanha. E talvez para a juíza que foi induzida ao equívoco por parte dessa organização social. A única rota terrestre entre Manaus e Porto Velho, conectando o Amazonas ao restante da malha rodoviária nacional. Única alternativa ao transporte fluvial e aéreo, e vulnerável às secas severas que o estado do Amazonas tem passado. Inclusive, 2 nos últimos 5 anos, e nós estamos ameaçados novamente, tomara que não aconteça esse ano, de termos uma outra seca severa. Segurança logística. As secas extremas de 2005, 2010, 2023, 2024 e, com alta probabilidade, em 2026, mostraram que a dependência exclusiva dos rios deixa o Amazonas e o Roraima numa situação de vulnerabilidade, inclusive do ponto de vista da segurança alimentar e da segurança nacional, sem a BR-319. O preço dos alimentos dispara. Nós tivemos que ganhar uma ação, senadora Tereza Cristina, no TRF3, para que não houvesse uma cobrança de uma taxa adicional por container, por risco de termos uma vazante no ano de 2026 no estado do Amazonas. A senhora imagina o aumento do custo do transporte que aconteceria nos gêneros alimentícios, nos produtos industrializados, no varejo em geral. Eu gosto sempre de lembrar, lamentavelmente, o que aconteceu na pandemia, quando 14 mil amazonenses morreram, enquanto as carretas com oxigênio estavam atoladas na BR-319. O que esses adversários nossos querem, de forma equivocada, é deixar o nosso estado entregue à lama, à poeira e ao atoleiro, e completamente isolado. Eles, sequer a sede dessa ONG é na Amazônia. Vamos dizer, essa ONG está lá no Pará. Pô, bacana, tá na Amazônia. Não, essa ONG está em Rondônia. Não, essa ONG está no Rio de Janeiro. Muito provavelmente, esses ambientalistas estão nas praias tão deliciosas do Rio de Janeiro, onde não tem carapanã, não tem pium, não tem mosquito, não tem as intempéries que os brasileiros que vivem na Amazônia são obrigados a enfrentar. A cadeia industrial e o polo industrial de Manaus sofrem riscos sérios de desabastecimento, inclusive às vésperas da Copa do Mundo. E todo
e todo o polo industrial de televisão do Brasil está na Zona Franca, 100%. E mais, boa parte dos smartphones e dos bens de informática também estão na Zona Franca. A BR-319 é um mecanismo de resiliência logística, portanto, para a sobrevivência do Estado e da região. A integração social e garantia de direitos à rodovia conecta dezenas de comunidades rurais e ribeirinhas. Facilita acesso a serviços públicos como saúde, educação, segurança, principalmente contra o narcotráfico. Reduz isolamentos históricos de populações que dependem apenas de barcos e que, quando os rios estão secos, esses barcos não têm como navegar. E a aviação regional, General Mourão, nesse momento as companhias estão cancelando os voos da aviação regional porque estão com problema em função do preço do combustível, em função dessa guerra insana que os Estados Unidos estão promovendo contra o Irã e impactando de maneira muito dramática a região. A estratégia de soberania e presença do Estado, manter a região isolada, não significa proteção. E onde não há Estado, não há como ter governança. Cresce a grilagem de terras, a extração ilegal de madeira, a ocupação desordenada, a ausência da fiscalização aumenta os crimes ambientais. Com infraestrutura, a fiscalização e a presença contínua do Estado reforçará a governança territorial na Amazônia. A questão dos garimpos serão também muito mais facilmente fiscalizados. A nossa articulação política recente teve grande relevância porque conseguimos aqui, com o apoio de todo o Congresso Nacional, fazer uma alteração na lei do licenciamento ambiental, o que possibilitou destravar inúmeras obras nesse país. No Brasil, agora, essa decisão isolada, dessa liminar, pode prejudicar milhares de obras que estão sendo destravadas, porque se não vale para a BR-319, não vale para as outras 7.000 obras que nós estávamos destravando no Brasil, graças à nova lei de licenciamento ambiental aprovada. Viabilizou recursos federais para o trecho do meio, que não vinha sendo liberado. Criou-se um ciclo de investimento realmente muito grande. E mais, do ponto de vista da estrutura do arcabouço jurídico, o procurador do Ministério do Transporte e do DENIT teve a preocupação de ouvir a AGU. E a AGU manifestou-se favoravelmente de que a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, a lei, portanto, garantia o licenciamento de forma a possibilitar a licitação. E mais, todos os estudos ambientais, seja do ponto de vista do impacto da população indígena, de fauna, de flora, tudo isso já foi feito várias vezes sobre a BR-319. Mas, lamentavelmente, o Amazonas, por ser o estado mais preservado e mais conservado do planeta, não existe no planeta nenhum estado que tenha 97% da sua camada florestal como Deus colocou na terra. Não existe. E nós somos penalizados na única rodovia que poderia nos tirar do isolamento e trazendo, portanto, grandes inovações. E mais, nós criamos, através das normas inovadoras que fizemos, um tratamento de pavimentação que chama-se tratamento
superficial duplo e tratamento superficial triplo, que sequer usa pavimento usinado, usa material betuminoso mineral, acoplando, portanto, granulometrias diferenciadas de várias camadas de pedra em brita, o que trará, portanto, muito menor impacto ambiental para a BR-319 do que hoje ela faz para manter ela operacional. Hoje ela tem mais impacto do que se ela for executada. E outra coisa que é preciso dizer, a 174 está asfaltada há 2 décadas. E o famoso efeito de espinha de peixe que os ambientalistas radicais querem dizer, não aconteceu na Amazônia. Nós temos barreiras geográficas e ambientais naturais. A várzea alta, nós temos grandes vazios na nossa floresta que não permitem a ocupação, porque as terras não têm estrutura e mesmo com correção não são agricultáveis. Por isso, nós não temos pressão sobre desmatamento em várias regiões. Por isso, nós temos 97% do nosso estado preservado. Ademais, é preciso dizer que o IME, Instituto Militar de Engenharia do Brasil, acabou de dominar a tecnologia do enxame de drone com inteligência artificial. Por uma emenda nossa, nós estamos conseguindo levar o IME com um laboratório de inteligência artificial para o Amazonas e nós estamos desenvolvendo lá no Amazonas a última fase para que nós tenhamos os primeiros produtos dessa tecnologia usados exatamente para fazer a governança, a fiscalização, inclusive usando câmaras térmicas de calor na BR-319. E na fronteira, nós vamos poder, com o mesmo enxame de drone, fazer a proteção das nossas fronteiras contra o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Mas nada disso parece sensibilizar esses que querem simplesmente manter o Amazonas no atraso e no isolamento. O Observatório do Clima e outras ONGs utilizam o meu Estado, o meu povo, para fazer um palanque ideológico global sobre a questão ambiental. Isso eles não fazem nos países de origem deles. Isso eles não fazem nos estados mais degradados do Brasil. Eles não fazem. Vão fazer lá no estado do Amazonas, onde nós temos uma cultura tradicional, dos povos tradicionais, de ter uma relação com a natureza muito mais preservacionista, muito mais de manutenção, de uso, muito mais amigável com a natureza. A cultura do nosso povo é isso. E a nossa agricultura é uma agricultura familiar. Nós não temos agricultura intensiva, como é o caso do estado do senador Wellington, no caso do estado da senadora Tereza, no caso do estado do senador General Aragão, no caso do nosso senador do Rio Grande do Sul também, não tem, Heinz, lá é agricultura intensiva, tirando algumas pequenas regiões do sul do Amazonas, que tem alguma agricultura extensiva, no resto, no 1,5 milhão de quilômetros quadrados, meu estado não tem isso. Agora, é justo a gente ser penalizado por uma única liminar e deixar mais de 5 milhões de brasileiros isolados por uma decisão dessa? Eu estou fazendo um apelo à AGU para que entre imediatamente com o recurso para o Tribunal Regional Federal, né, porque é a AGU que tem que se manifestar e que tem que recorrer, porque decisão a gente pode criticar, pode contraditar, mas decisão judicial se cumpre. E, lamentavelmente,
o verão amazônico, ele é uma janela muito curta. Se a gente perder esta licitação agora, nós vamos perder o ano todo de 2026. E nós estamos há 3 décadas lutando por isso. Por fim, o próprio governo federal já avançou com editais para o tratamento superficial duplo e para o tratamento superficial triplo no trecho do meio. Isso prova que a viabilidade técnica e a necessidade da obra são reconhecidas pela administração pública, o que torna as ações judiciais e o discurso de catástrofe eminente ainda mais desconectado da realidade local. Creiam, senadores, eu vi uma nota publicada num determinado meio de comunicação dizendo que a pavimentação da 319 vai aumentar em dezenas de pandemias. Veja, de pandemias. Essa estrada existe há 50 anos. Hoje passam 1000 carretas por dia nessa estrada. Só que passa na poeira, na lama e no atoleiro. E nem por isso tem pandemia. E aí eles não colocam o autor. Eles sempre dizem assim, cientistas, né? É tudo no genérico, né? É quando querem acusar o Congresso, diz assim, congressistas, né? É tudo no plural. Não diz, é a senadora fulano de tal, o senador fulano de tal. Não diz que é o cientista fulano de tal. É tudo no genérico. Quando se fala de TSD e TST, que são as duas tecnologias mais amigáveis do ponto de vista ambiental, estamos falando de uma solução de pavimentação que se adapta ao leito já aberto. Portanto, nós não estamos sequer querendo ampliar o leito, que é um direito que nós poderíamos ter, mas para não criar mais polêmica, nós estamos querendo simplesmente sair da poeira, da lama e do atoleiro. É só isso que nós estamos pedindo. Pois bem, o argumento que a obra traria um efeito surpresa de desmatamento cai por terra. O argumento baseado na falta de governança ignora que estamos em 2026 e não em 1970, quando a estrada foi construída e asfaltada. O argumento do Observatório do Clima e de seus financiadores internacionais está ancorado em uma fotografia do passado, ignorando o salto tecnológico que permite uma governança em tempo real. O posicionamento atual da AGU, do DENIT e do Ministério do Transporte reflete essa mudança de paradigma. Eles entenderam que a rodovia, em vez de ser uma ameaça, pode ser o próprio instrumento de proteção para o meio ambiente. A nova fronteira de governança tecnológica, no modelo inteligente e monitorada, superando o conceito, inclusive, de estrada que destrói. Enxames de drones com câmaras térmicas, diferente de patrulhas humanas lentas, drones podem varrer quilômetros de floresta em minutos. A detectação térmica identifica o calor humano ou de motores maquinários de garimpo ou de motosserras sob a copa das árvores, antes mesmo do primeiro hectare ser derrubado. Ou seja, nós vamos poder agir em tempo real, o que é diferente do monitoramento satelital, que só tem uma resposta, general, depois que o crime já está realizado. Conectividade. A Starlink e a inteligência artificial mudou toda essa realidade. A instalação de constelações de satélites permite que os dados de sensores e drones sejam processados por inteligência artificial instantaneamente. Se a IA detecta um desvio de padrão ou abertura de um acesso não autorizado, o início de um ramal, o alerta é enviado em segundos a autoridades. A muralha digital, como nós estamos chamando, com Starlink, não há mais pontos cegos na rodovia. A governança que era impossível na década de 80, agora é uma questão de implementação de software e hardware. A força de mobilização regional. A união entre os órgãos técnicos, DENIT, AGU, Ministério do Transporte e a sociedade civil organizada do Amazonas
é o que está quebrando a espinha dorsal desse argumento ideológico externo e manipulador que quer nos aprisionar à lama, à poeira e aos atoleiros. O Amazonas está liderando uma forma de pensar a infraestrutura tropical, desenvolvimento com base em dados e não em desmatamento. A pobreza é o maior inimigo da floresta. Ao tentar imobilizar o Amazonas através do isolamento, a pressão internacional e o Observatório do Clima acabam alimentando justamente o ciclo que dizem combater. Quando você priva o guardião da floresta, o cidadão amazonense, de infraestrutura, logística e um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, digno, você o empurra para a economia de subsistência predatória que, esta sim, destrói o meio ambiente. Meu presidente, me perdoe pelo alongamento, existem muitos outros dados técnicos aqui, mas quero poupar os senhores senadores, mas creio que esta síntese, nem tanto apertada, feita sobre a questão da BR-319, mostra o quanto é injusto para com um Estado que tem 97% da sua camada florestal preservada, tomar uma decisão como esta que foi tomada monocraticamente por uma juíza e que nós esperamos que o TRF possa rever e que a própria juíza possa rever os seus conceitos, porque ela vai julgar o mérito dessa ação. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo a essa juíza para que ela possa conhecer, pelo menos vai visitar a BR-319, pelo menos vai ver o que você está julgando. Pega o seu carro lá da Justiça Federal, pega lá, chama a Polícia Federal, que se você não tiver coragem de ir sozinha, tá certo? E vai visitar a 319, vai ver o povo que vive na 319, vai ver a agricultura familiar, vai ver como é que as pessoas estão vivendo, vai ver o que você está decidindo, pelo amor de Deus, porque as pessoas não aguentam mais tanto abandono e tanta discussão palanqueira de ambientalistas que querem transformar o Amazonas em um santuário. Agradeço ao senador Eduardo Braga, conte com o apoio desta comissão e conceda a palavra ao senador Omar Aziz para, igualmente, fazer uma comunicação inadiável. Com a palavra... Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a gente ouviu tecnicamente bem o que o Eduardo colocou, mas vamos aqui a pontuar algumas coisas. Primeiro, de uma forma transversal, se coloca contra a soberania nacional. Recursos internacionais entram num debate que tem que ser dos brasileiros, dos amazonenses. E, de uma forma transversal, General Mourão, se financia para ingerir. E é o pior ainda, a juíza não é a pessoa da vara dela para julgar essa ação. Até porque nós aprovamos uma lei aqui, essa lei foi vetada pela presidência e nós derrubamos o veto. Então não é a vara dela. E aí eu vou fazer um apelo ao Conselho Nacional de Justiça que faça uma correição dentro dessa vara ambiental. Porque isso é uma brincadeira de mau gosto. Nós sabemos o quanto a gente tem lutado para asfaltar a 319. Virou até chacota. É mais um movimento político, é mais um não sei o quê. Então, a juíza está equivocada, tanto na decisão liminar, e ela tinha que se julgar impedida, incompetente para essa matéria, porque não é vara ambiental. Poderia questionar o valor da obra, poderia questionar uma série de coisas. Menos questão ambiental. A questão ambiental está resolvida através de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, ela é incompetente para a matéria, ela se intromete onde não deveria se intrometer, ela teria de redistribuir essa liminar, esse pedido de liminar, não o fez, e aí basta o CNJ fazer uma correção sobre uma decisão, do ponto de vista técnico, equivocada, e do ponto de vista humano, de uma desumanidade muito grande com os amazonenses. Me perdoe, mas a juíza não teve a sensibilidade para pensar na população do meu estado.
ela está a serviço, ela não. O Observatório do Clima está a serviço de interesses internacionais que sempre tiveram, e volto a repetir, de uma forma transversal, eles mexem com a soberania nacional. Então, quando o cara falar para mim sobre soberania aqui, primeiro, a Justiça Brasileira, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União tem que saber da origem desse dinheiro e com quem está sendo gasto esse dinheiro. 700 e poucos milhões não é pouco dinheiro, não. É o valor da obra, para você ter uma ideia. O que essa entidade, Observatório do Clima, recebeu de doação é o valor da obra da BR-319. Não é pouca coisa, não. E ninguém está ali porque é bonzinho, não. E se você procurar a sede do Observatório do Clima, não existe sede. Não existe sede, não tem um endereço fixo. E o que nos assusta é ver que a 7ª Vara Ambiental do meu estado, da Justiça Federal, equivocadamente julga um processo desse quando não é da competência daquela vara judicial. Aí sim, nós iremos ao STJ, ao Conselho Nacional de Justiça, para que faça uma correção nas decisões tomadas por essa vara ambiental. Eu queria lamentar a liminar concedida, porque esta liminar afronta a legislação. Como disse o senador Eduardo Braga, a BR-319 é a única rodovia que retiraria Manaus do isolamento efetivo, que integraria estados e regiões e que, portanto, é uma legislação, é uma rodovia fundamental que merece o mais rapidamente possível ser iniciada, né? E, para tanto, o Congresso Nacional votou uma legislação quase que específica, não é isso, senador Eduardo? Então, nós nos... Pode. A palavra o senador Jacques Wagner. Não, só para me associar à fala do senador Eduardo, do senador Omar, que realmente nós nos debruçamos aqui longamente sobre essa matéria. Foram idas e vindas, inclusive do Executivo, Ministério do Meio Ambiente. Portanto, conseguimos superar esse obstáculo e finalmente liberar a obra. Evidentemente, o Poder Judiciário tem o direito de decidir, mas eu quero me somar ao apelo do senador Eduardo Braga, do senador Omar, para que a decisão seja revista com a brevidade necessária para que, depois de tanto sofrimento, a gente consiga começar a fazer essa obra. Nós vamos abrir a votação e proclamar o resultado, encerrando a votação. Senadora Tereza Cristina, com a palavra, Vossa Excelência. Eu fiquei muito feliz com a fala do senador Eduardo e do senador Omar Aziz, e muito triste pelo fato, né? Mas isso não acontece só no Amazonas. Eu acho que no Amazonas é uma maldade, realmente. Mas isso acontece no Brasil todo. Infelizmente, hoje, nós temos um problema muito sério. Nós aprovamos as leis aqui. As leis são promulgadas, vetam-se as leis, derrubamos vetos e alguém entra, e aí no caso das ONGs eu nem vou dizer. Isso é um absurdo. Nós fizemos aqui uma CPI para apurar essas ONGs. Cadê os resultados? E eles mandam em certas instituições e organismos do Brasil. E isso todo mundo sabe. Então, hoje eu estou aqui de alma lavada, vendo vocês falando sobre esse assunto que a gente, há muito tempo, a gente debate. A senhora me permite uma parte? Sim. Eu tenho quase 16 anos aqui no Senado. Participei de CPIs e muitos dos senhores acompanharam o meu comportamento. Eu jamais cito questão familiar em debates políticos. Eu nunca adentro. Mas uma coisa está me chamando muita atenção. É que o escritório de advocacia contratado pelo Observatório do Clima tem como uma das sócias a filha da ex-ministra Marina Silva.
Não acredito. Eu não queria também se fazer nenhuma citação Moara aqui nominal. Silva de Vaz de Lima, OAB 41835 do Distrito Federal. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação a ela. Está defendendo o senador Plínio Valério. Eu simplesmente estou dizendo que a proposta que nós estamos elaborando no MDB de uma PEC que estabeleça um novo código de conduta moral e ética no serviço público precisa ser deliberada, porque é inacreditável como é que os escritórios... Desculpa, eu não... A proposta de emenda constitucional está inclusive aqui na minha mão, nós já estamos escrevendo, estamos debatendo para poder entregar essa proposta, porque, veja, não é estranho, pelo menos estranho, eu não estou fazendo nenhuma acusação, sabe, senadora, mas é estranho a Marina ser a maior adversária do asfaltamento, da pavimentação da 319, do desenvolvimento do Amazonas, e, de repente, quem é a sócia do escritório de advocacia contratada por uma ONG que é financiada com recursos internacionais. Eu até, presidente, gostaria de perguntar da Secretaria-Geral da Mesa a quem é que a gente tem que encaminhar um requerimento para pedir a informação desses patrocinadores dessa ONG, porque é preciso prestar conta. Nós queremos saber. Nós fizemos aqui uma CPI sobre ONG que, lamentavelmente, não deu em nada. Deu, sim. O relatório consta isso. O relatório consta, mas a Justiça não deu em nada. Vai para o Ministério Público. Então vamos chamar na Comissão de Constituição e Justiça, como você é membro e eu sou membro, vamos chamar o Paulo Gonet, para o Paulo Gonet explicar para nós as respostas sobre essas questões, sabe, Omar? Tomara que ele venha. Tem uma coisa. Ele tem que vir. Vem se quiser. Não é bem assim, não. Eduardo Braga. Não é bem assim, o mesmo caso que o Alessandro Vieira falou do Tayayá, do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Mesma coisa que nós estamos acompanhando aí. Cristina, eu fiz a parte a Vossa Excelência. Mas espera aí. O dinheiro pode vir da Lua. Agora, a origem desse dinheiro é obrigação do governo brasileiro saber qual é a origem desse dinheiro que é depositado. Eu não sei se é do narcotráfico. Eu não sei se é de prostituição. Porque os caras botam para cá um dinheiro dentro de uma instituição e ninguém presta conta? Como é que é isso? Alguém tem que responder essa pergunta para nós. Como é? Pode depositar dinheiro em qualquer organização sem saber a origem desse dinheiro? Eu não sei se é de dono de mineradora que não quer que a gente explore sustentavelmente a mineração na Amazônia, porque o preço fica mais alto, quanto maior a oferta, menor o preço. Então nós temos que saber, sim. Alguém tem que explicar para a gente de onde vem esse dinheiro e que é a origem desse dinheiro. No momento, isto está sob responsabilidade do Ministério Público, porque a CPI não julga. A CPI encaminha para o Ministério Público. Eu sou solidário com o que disse a senadora Tereza Cristina. Que bom, infelizmente, que bom que este escândalo, senador Eduardo Braga, está acontecendo, batendo no lombo de gente que precisa trabalhar. Então, que, infelizmente, este é o momento para se cobrar que se dê consequência ao que faz uma CPI. Muito obrigado. Senhor presidente. Senador Alessandro Vieira, com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro de tudo, prestar solidariedade ao povo da Amazônia. Essa é uma discussão velha, essa discussão ultrapassada. A preservação do meio ambiente, ela é importantíssima, mas ela está subordinada à preservação da população amazonense. Não tem como você isolar a população a pretexto de uma suposta preservação. Todas as medidas possíveis, compensatórias, de equilíbrio, já foram apresentadas. Então, primeiro tudo, a solidariedade. Mas aproveitar a oportunidade para tocar no tema que o senador Eduardo Braga colocou. A apresentação de uma PEC para que nós tenhamos um código de ética para o funcionalismo público em geral, para os poderes em geral. Importantíssima a iniciativa do senhor, senador Eduardo Braga, mas ela não pode servir de biombo para uma necessidade mais urgente.
Neste momento, nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal tentando manejar a aprovação de um mero código de ética, que a maior parte das cortes constitucionais pelo mundo afora já tem. É um código de ética que não seria necessário se tivéssemos a ética já presente, dizendo coisas óbvias. Você não pode receber patrocínio milionário, você não pode ter parente tendo contrato milionário de pessoas que têm interesse em tramitação na sua vara ou no seu tribunal. Você não pode se manifestar politicamente, você tem que se portar de forma civilizada. Repito, num país que respeitasse a própria Constituição, não seria nem necessário. Mas hoje é. E é bom que venha daqui para lá, porque de lá não virá. As recentes manifestações, até aproveito para comunicar aos colegas que recebi agora pela manhã a intimação de uma ação de dano moral promovido pela família do ministro Alexandre de Moraes. É uma ação de dano moral, eu alertei antes em plenário, algumas semanas atrás. É uma ação por dano moral baseada numa informação falsa. Alegam o quê? Os peticionantes do Barsi de Moraes. O próprio Barsi de Moraes, que é o escritório dos 129 milhões do Master, é o mesmo que subscreve essa petição. Eles alegam que eu teria dito, em algum lugar, numa entrevista na Band News, talvez, que eles receberam dinheiro do PCC. Eu não disse que eles receberam dinheiro do PCC. Está filmado. Não exige nem uma cognição muito refinada. Está filmado, é textual. Eu disse o quê? O escritório Barsi de Moraes recebeu 80 milhões de reais de um contrato que totalizava 129 milhões de reais de um grupo criminoso que é o Banco Master. Hoje, ninguém nesse país tem dúvida de que o Banco Master é um grupo criminoso. Era uma instituição financeira que foi criada, montada e estruturada para dar golpes. Fraudes em sequência, corrupção em alguns pontos. Convivemos aqui há 7 anos, vamos para 8 anos de convivência. Eu sou muito duro nas minhas falas, mas sou sempre respeitoso, sou sempre correto. Não tenho problema nenhum de responder pelos meus atos e falas. Mas há de se observar o que nós estamos vivenciando. Semanas atrás, sentado numa posição similar à de Vossa Excelência aí, senador Eduardo Braga, na condição de relator da CPI, em um voto, eu emiti a minha opinião técnica e política com relação a fatos. Nenhum dos fatos foi desmentido. Nenhum dos fatos foi contestado. Mas eu recebi ameaças de processo, ameaça de cassação, ameaça de atuação jurídico-política no TSE para que eu não possa ser candidato. O ministro decano Gilmar Mendes representou a Procuradoria-Geral da República para que eu responda por abuso de autoridade por um voto. Ou a gente se atenta para essa realidade, ou podemos fechar a porta. Eu não fiz uma manifestação em rede social, eu não estava numa festa, eu estou referindo a 2 casos concretos. Nós temos 2 colegas senadores que são candidatos e que estão respondendo a processos, um por uma piada em festa junina, Sérgio Moro, outro por uma postagem em rede social, Flávio Bolsonaro. E as pessoas não se atentam que uma eventual punição penal, desde que haja coincidência de datas, vai levá-los a não participar da eleição. Por uma piada numa festa, por uma postagem na rede social. Mas o meu caso é a cereja do bolo. É por um voto. Por um voto, senador Eduardo Braga. Por um voto, senador Renan. Com o qual as pessoas podem discordar. Inclusive, o colegiado discordou do meu voto. Mas os fatos, senador Reis, ninguém negou. E eu não conheço nenhum brasileiro, nem uma brasileira que ache normal ministro ter vida de milionário, ministro andar de carona de jatinho, desde dono de bet a empresário picareta. Então, sim, precisamos de um código de ética, mas mais ainda precisamos que essa casa assuma suas responsabilidades. Porque no arranjo constitucional, este é o único lugar que pode exercer esse papel. Único. A Câmara dos Deputados não pode, o PGR é omisso, assim sabemos, mas mesmo assim a responsabilidade do PGR se limita à seara penal, porque na avaliação das atuações que resvalem em crime de responsabilidade, e essas todas que eu citei configuram crime de responsabilidade, porque atenta à responsabilidade de você andar de carona de jatinho com picareta, com bandido. Isso é notório, isso é óbvio, não exige uma sutileza, um grande refinamento intelectual. É óbvio. E esse é nosso papel. Então, desejo sorte na tramitação da PEC de Vossa Excelência, subscrevo a PEC, apoio a PEC, mas faço o alerta. Até porque esta é uma estratégia claramente desenhada. O tapete está pequeno para esconder tanto escândalo. A solução intelectual
que está sendo costurada a várias mãos, é aumentar o tamanho do tapete. Iniciarmos aqui uma larga discussão sobre uma série de projetos de lei que possam, de alguma forma, remendar essa sociedade destruída. Enquanto isso, continua passando a cavalaria como sempre, processando políticos por manifestações de opiniões. Então, deixar o registro que acho que é importante e oportuno no atual ambiente. Eu queria, presidente... Com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria, presidente, fazer umas colocações porque eu acho que o que o senador Alessandro Vieira colocou é muito importante, e o senador é meu colega, inclusive, correligionário, e eu sou líder da bancada. O que eu quero dizer é que a ideia de fazer uma PEC é que ela seja auto-aplicável, tá certo? E que ela não dependa de sanção. Ela é proclamada, promulgada pelo Congresso Nacional com absoluta independência num dos poderes mais transparentes que o país tem. Nós não somos perfeitos, nós temos nossos defeitos, mas nós temos o poder, na democracia brasileira, mais transparente é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. Com relação ao relatório que Vossa Excelência citou, o que me chamou um pouco a estranheza, e eu conversei isso com Vossa Excelência, é que, por exemplo, eu não vi nada no relatório, e pode ser que não tenha visto porque não participei diretamente da CPI, com relação ao PCC. Eu não vi nada de indiciamento em relação ao Comando Vermelho. Eu não vi nada de, por exemplo, busca e apreensão do dinheiro roubado pelo Vorcaro, porque o Vorcaro roubou o próprio banco. Ele roubou o próprio banco. E o que é mais grave, até agora, ninguém foi atrás desse dinheiro. Ninguém foi atrás desse dinheiro. É muita pirotecnia, é muito mimimi, é muito blá blá blá, mas sumiram com 54 bilhões de reais. O cara está preso e ninguém mostrou onde é que está o dinheiro. Cadê o dinheiro desse cara? Enquanto isso, nós vamos transformar o Supremo Tribunal Federal em organização criminosa? Aí não. Aí não. Aí não. Então, o que passou para a opinião pública, meu caro Alessandro Vieira, é que no relatório do crime organizado, numa CPI, inclusive, que eu ajudei a instalar, e Vossa Excelência é sabedor disso, o que eu achei, e falei isso reservadamente com Vossa Excelência algumas vezes, achei inclusive que deveria ter tido algumas condutas, enfim, não vamos aqui entrar em detalhe, mas quero dizer o seguinte: esse debate ético e moral do comportamento da função pública, seja do vereador, seja do senador, seja do prefeito, seja do presidente da República, seja do defensor público, seja do promotor, seja do juiz, seja do ministro, do desembargador, do ministro do Supremo, do STJ, precisa acontecer. E acontecer de forma autônoma. O Congresso tem que fazer uma PEC autônoma. Nós estamos nos esforçando e vamos submeter aos companheiros para que a gente possa apresentar uma PEC autônoma para que nós possamos ter um código de conduta ética, moral e de transparência, porque transparência é o melhor antídoto para toda e qualquer ação que possa levar a qualquer tipo de desvio de conduta. Quanto mais luz, melhor. Portanto, eu acho que essa PEC vai vir em boa hora e essa PEC vai estender, vamos dizer assim, a participação da sociedade brasileira num sistema de controle que nós já tentamos na Constituinte, com o CNJ e com o CNMP. E que, lamentavelmente, foram dois conselhos que foram, lamentavelmente, desvirtuados.
capturados, desvirtuados, e que nós não conseguimos retomar, o Congresso não conseguiu retomar para a direção correta. Senhor presidente, só com muita brevidade para tranquilizar meu líder Eduardo Braga, o relatório trata assim de PCC, Comando Vermelho, trata dos esteios dessas organizações, não só elas, das 88 organizações que nós temos, aponta as falhas, aponta as soluções, aponta a necessidade de financiamento, traz uma proposta de PEC que se alinha com a que o senhor está desenhando, está lá no relatório. O relatório tem mais de 200 páginas. O trecho que cuida da conduta de ministros, isso é muito importante. Não há crise institucional, não há atribuição de crime comum aos ministros, ou muito menos à Corte. Há o apontamento de condutas individuais que, na minha visão, resvalam no crime de responsabilidade. Então, tranquilizo, sim, tratamos do crime organizado, mas também, por acho que uma obrigação de coerência, mostramos que crime organizado, ao contrário do que o brasileiro foi ensinado por décadas, não é só preto pobre armado na favela. O crime organizado frequenta esses salões. Aqui em Brasília, na Faria Lima, no Leblon, tanto faz. Onde tiver dinheiro e poder, você vai ter crime, e cada vez mais. O crime chegando próximo. Então, tranquilizo Vossa Excelência, e com relação ao recurso, aos recursos subtraídos, desviados, fraudados pelo Vorcaro, tudo aquilo que está à luz do sol está bloqueado. Problema há em localizar, e nós temos que fazer mudanças legislativas, porque falhamos nisso no antifacção. Precisamos mudar a repressão à lavagem de dinheiro e precisamos mudar também a legislação que cuida dos fundos. Né? Muito importante o trabalho que o senador Renan está capitaneando aqui na CAI, fundamental de revisar toda essa legislação. Aliás, presidente Renan, nós deveríamos até comemorar, porque agora no mês de maio finalmente entra em vigor a resolução do Banco Central que acaba com aquela orgia no sistema bancário e financeiro das fintechs com capital de R$10 mil e os fundos exclusivos que não eram fiscalizados. Portanto, este mês de maio não é apenas o mês das mães, é o mês em que finalmente o Banco Central, o COAF e a Receita Federal vão começar a ter competência para fiscalizar aquilo que, lamentavelmente, foi colocado abaixo da linha do radar. Eu queria só lembrar que no dia 5 nós receberemos aqui a visita do presidente do Banco Central. A sua presença será muito importante porque muitas perguntas continuam a ser feitas sobre o papel do Banco Central na crise do Master. O Banco Central mandou 23 avisos de irregularidades para o Master e não tomou, ao longo desses anos, nenhuma providência, salvo a intervenção em dezembro de 2025. Além do mais, o presidente Galípolo fez uma leniência com o ex-presidente do Banco Central, ficou de mandar esse processo aqui para a Comissão de Assuntos Econômicos e nunca mandou. O Banco Central, portanto, queria só repetir, fez um acordo de leniência com Roberto Campos Neto, acusado de praticar irregularidades quando presidente do Banco Santander. Aliás, presidente não, diretor do Banco Santander. Nós o trouxemos aqui, fizemos as perguntas pertinentes ao caso, ele ficou de mandar a cópia do processo, um processo que nem pedido de defesa o beneficiado fez. Porque na medida em que fizesse um pedido de defesa, ele estaria confessando as irregularidades que praticou. Senador Isalci. Só para lembrar, Vossa Excelência, nós estivemos no Banco Central, como o senador Eduardo Braga disse aí que o Banco Central terá novas atribuições e o CVM, lembrando que ele disse que não adianta só dar as competências se não der estrutura para eles, que está com falta de pessoal, falta de estrutura, uma série de coisas. Eu acho que está na hora também de rever isso. Então, vamos sim. Vou aproveitar, presidente, a fala do senador Isalci. O relatório toca nisso também. A CVM tem uma estrutura hoje menor do que ela tinha há 10 anos.
O Banco Central tem uma carência imensa de servidores. A ABIN só ocupa 20% dos cargos. A Receita Federal tem 20 mil cargos vagos. Isso é brincar de trabalhar. E como o relatório tocou nesses pontos, naturalmente incomodou quem poderia resolvê-los e não resolve. Eu queria só lembrar que isso não justifica, por exemplo, a demora do Banco Central para fazer a liquidação do Banco Master. Isso não se explica. É importante defender tal, mas longe de mim aceitar essa escassez de servidor como uma explicação aceitável. Nós vamos encerrar a apreciação da pauta, vamos deixar os 2 últimos itens. Quer fazer agora? Porque nós íamos... Sim, nós vamos encerrar a votação, proclamar o resultado. 17 votos sim, está, portanto... Senhor presidente, você me dá a palavra só para agradecer? Com a palavra, Vossa Excelência. Quero agradecer a todos os senadores que votaram favorável. Em especial que eu quero agradecer um professor que eu tenho aqui nesses 3 anos, que é o Alessandro Vieira, que para mim, com toda humildade, é o melhor senador que a gente tem no Brasil, que hoje aqui eu aprendo. Para mim foi uma honra ser relator desse projeto. E para que o povo brasileiro entenda esse projeto, até essa questão de vir como um pré-candidato a governador, como a infraestrutura do Estado de Minas Gerais é uma das mais precárias que tem, a gente fazer essa público-privada, essa parceria, é como se fosse uma lei Rouanet. Hoje o empresário pode patrocinar eventos, patrocinar artistas e ter desconto tributário. O que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que a infraestrutura. Então, para ter desenvolvimento econômico, tem que ter infraestrutura melhor. Muito obrigado. Aprovada a emenda número 5 da Comissão de Assuntos Econômicos ao projeto de lei 1252 de 2023. Ficam prejudicados o projeto e as emendas a ele apresentadas. Apreciamos os 2 últimos itens ou começamos a segunda parte da reunião? Presidente, estou em condições de ler o relatório aqui. Né? Então, tem um requerimento de audiência pública para esse há um requerimento de audiência pública sobre a mesa. Eu vou anunciar o item da pauta. Item 4 da pauta. Altera o projeto de lei 5.899, de 5 de julho de 1973, para limitar o preço pago pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica pela parcela da potência e a energia elétrica vinculada a essa potência que cabe à República Federativa do Brasil. Esse projeto é um projeto do senador Esperdião Amin e que tem como relator o senador Hamilton Mourão. É agora que lê? Tem que ver se ele vai querer ler o relatório agora. Presidente, eu coloquei um requerimento de audiência pública sobre essa matéria e explico por quê. Essa é uma empresa binacional. Do ponto de vista, já há decisões, inclusive, que uma lei de um país ou de outro não pode ela sozinha interferir. Realmente já foi depreciado em 2022. Evidentemente que eu não estou entrando no mérito da justiça ou não dessa tentativa de colocar uma limitação. Só que eu acho que envolve uma discussão, talvez, que dependa. Eu sei que já teve uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, mas esses temas que eu estou falando não foram esclarecidos. Por isso eu queria, coloquei esse requerimento aí de uma audiência pública sobre esse tema. Eu consulto ao senador Hamilton Mourão se deseja fazer a leitura do seu parecer e em seguida nós votaremos o requerimento. Eu julgo que sim, presidente, porque o projeto trata só da parte brasileira, né, da empresa binacional, e a questão clara é que os consumidores estão pagando mais pela luz que recebem quando poderiam estar pagando menos. Com a palavra, Vossa Excelência. Indo direto à análise, presidente, o artigo 99 do Regimento Interno do Senado
diz que compete à comissão opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros das proposições que lhes sejam submetidas à deliberação, incluindo aí finanças públicas e tarifas, dentre outros assuntos. Portanto, a pertinência do objeto da proposição aos temas de competência dessa comissão. Isso posto, passamos à análise da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, adequação orçamentária e financeira, técnica legislativa e mérito do PL. Quanto à constitucionalidade, não se verificam óbices do ponto de vista material ou formal, pois a União tem competência privativa para legislar sobre energia, conforme determina o artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal. E cabe, segundo o caput do artigo 48 da mesma Constituição, ao Congresso Nacional, mediante sanção do Presidente da República, dispor sobre as matérias de competência da União. Ademais, não se trata de matéria de competência privativa do Presidente da República para iniciar o processo legislativo, conforme prevê o artigo 61, parágrafo 1º, combinado com o artigo 84, inciso 3, ambos da Constituição Federal. Quanto à juridicidade da proposição, existe inovação no ordenamento jurídico vigente, generalidade, compatibilidade em alinhamento da norma com o ordenamento legal. Além disso, a espécie normativa utilizada é adequada, pois a matéria não é reservada à lei complementar. Em relação à adequação orçamentária e financeira, a proposição não cria despesa pública. Em termos de regimentalidade, o andamento da matéria está em conformidade com o disposto no regimento interno do Senado. E quanto à técnica legislativa, conforme preceitua a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, recomendamos apenas 3 ajustes de redação para maior clareza do texto legal. Item 1, alteração do caput do artigo 8º-A para fazer referência aos artigos 7º e 8º, em vez dos artigos 8º e 9º. 2, alteração do caput do artigo 8º-A para deixar claro que o valor máximo é mensal. E 3, ajuste da emenda da lei para fazer referência a Itaipu. Com relação ao mérito, o projeto busca assegurar que a tarifa paga pelo consumidor de energia elétrica brasileira, relativo à energia da UHE Itaipu, reflita o justo valor que remunere os custos para manutenção, atualização e operação eficiente da usina. Outras categorias de despesas não devem ser cobertas pelos consumidores de energia. Conforme bem explicado pelo autor da proposição, o senador Esperidião Amin, na sua justificação, a tarifa paga pelo consumidor ao longo dos anos, desde a concepção da usina, contemplava não só os custos de operação e manutenção, mas também o pagamento do financiamento relativo à sua construção. Em fevereiro de 2023, houve a quitação dessa dívida. A partir de então, era esperado que a tarifa cobrada dos consumidores de energia elétrica fosse reduzida de forma a refletir integralmente o fim do financiamento, mas a redução foi apenas parcial. Os valores que antes eram utilizados na amortização da dívida foram redirecionados para programas de responsabilidade socioambiental, não diretamente relacionados à operação da usina. Conforme expõe o autor, foram gastos nesses programas, tanto no Brasil quanto no Paraguai, 302,418 milhões de dólares em 2021, 505,233 milhões de dólares em 2022 e 921,760 milhões de dólares em 2023. Compulsando as demonstrações financeiras de Itaipu, verifica-se gastos de 871,946 milhões de dólares em 2024 e 794,453 milhões de dólares somente nos 3 primeiros trimestres de 2025, frente a 580,033 milhões de dólares no período do ano anterior. Assim, o PL propõe fixar um valor máximo de $12 por quilowatt-hora por mês para a parcela da potência da energia elétrica vinculada a essa potência de Itaipu, que cabe ao Brasil. Neste ponto, é importante destacar a origem deste valor proposto pelo autor do projeto. Em 2024, o Poder Executivo anunciou um acordo estrutural com o Paraguai sobre as tarifas de Itaipu. O valor pago pelo Brasil seria de $16,71 por quilowatt-hora até 2026, enquanto a tarifa binacional seria de 19,28 centavos de dólar por quilowatt-hora.
Após esse período, a tarifa passaria a considerar apenas os custos operacionais da usina, variando entre 10 e 12 dólares o quilowatt-hora por mês. O autor do PL, portanto, valeu-se de estimativa do próprio Poder Executivo para fixar o valor máximo a ser pago pelos consumidores brasileiros pela parcela brasileira da usina. Observa-se, portanto, um notável alinhamento entre o PL, aprimorado pela emenda número 1 da Comissão de Infraestrutura, e o próprio acordo estrutural estabelecido pelo Poder Executivo, uma vez que ambos visam reduzir o valor máximo de 2027 em diante para valores inferiores a 12 dólares por quilowatt-hora por mês. Ressalte-se por oportuno que essa limitação prevista no PL não alcança a cota da UHE Itaipu pertencente ao Paraguai e cedida ao nosso país. Destaca-se também que o PL não altera o Tratado de Itaipu, o qual estabelece que ambos os países devem adquirir a totalidade da energia gerada pela usina e atribui à empresa Itaipu Binacional a competência para estabelecer o preço da energia a ser adquirida pela ENB-Par, empresa estatal brasileira sucessora da Eletrobras e que comercializa a energia da UHE Itaipu, e pela ANDE, empresa paraguaia com função análoga. A proposição restringe, ressalto mais uma vez, a disciplinar o valor de revenda dessa energia no mercado brasileiro pela ENB-Par. Ressalta-se que, atualmente, já vigora um arranjo semelhante conforme acordo estrutural já citado. O preço estabelecido atualmente pela Itaipu Binacional é de 19,28 centavos de dólar por quilowatt-hora por mês, mas o valor pago pelas distribuidoras ANB-Par é de 16,71 kWh por mês. A diferença é objeto de acerto financeiro entre a Itaipu Binacional e a ANB-Par. Assim, em vista da obrigação de aquisição da energia, criam-se incentivos para que o governo brasileiro estimule a Itaipu Binacional a adotar maior eficiência em sua gestão e operação, evitando gastos não relacionados diretamente com a usina. Eventuais preocupações quanto à suficiência do valor máximo estabelecido pelo PL foram superadas pela emenda aprovada na Comissão de Infraestrutura. Ela prevê o reajuste do valor máximo estabelecido pelo índice de inflação no varejo dos Estados Unidos da América, ou por outro índice internacional equivalente que venha substituí-lo, e prevê a possibilidade de revisão extraordinária do valor em caso de alteração substancial dos custos operacionais da usina, necessidade de investimentos voltados a melhorias ou à garantia da segurança operacional ou de ocorrência de eventos de força maior. Por outro lado, a revisão do valor máximo não deve ser utilizada para cobrir despesas alheias aos custos de geração, transmissão e comercialização da energia elétrica. Essas previsões permitirão preservar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a efetividade da política tarifária ao longo do tempo. Por fim, é importante deixar claro que o PL 1830 de 2025 não impede que o governo brasileiro invista em programas de responsabilidade socioambiental. O que a proposição busca é evitar que essas despesas sejam arcadas pelos consumidores de energia. Não restará vedado, portanto, que tais investimentos sejam previstos, realizados e custeados regularmente pelo Orçamento Geral da União. Voto. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação orçamentária e financeira do PL 1830 de 2025 e da emenda número 1 da Comissão de Infraestrutura. E no mérito, pela aprovação do PL número 1830 de 2025 e da emenda número 1 da Comissão de Infraestrutura, com as emendas de redação já mencionadas. É o relatório, presidente. Agradeço ao senador Hamilton Mourão. Sobre a mesa, requerimento para realização de audiência pública para instrução do PL 1830/2025. De autoria do senador Jacques Wagner. A votação será simbólica. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado. Será realizada a audiência pública contida no requerimento. Nós vamos submeter 2 requerimentos de informação à apreciação desta comissão, o requerimento 56 e o requerimento 57. O 56 requer que sejam prestadas pelo senhor ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, todas as informações e documentos, inclusive os classificados como sigilosos, referentes ao processo de aquisição pela Caixa Econômica Federal de carteiras financeiras do Banco Regional de Brasília, BRB, direto ou indiretamente vinculadas ao processo de aquisição do Banco Master. E o 57, que requer que sejam prestadas pelo senhor presidente do Banco Regional de Brasília todas as informações e documentos relacionados à operação e contratos desse banco nos últimos 8 anos. 1. Com fundos de previdência de servidores estaduais e municipais. 2. Relacionados à aquisição de folhas de pagamento de servidores. 3. Envolvendo recursos de depósitos judiciais. 4. Associados, direto ou indiretamente, a entidades públicas estaduais ou municipais. As senadoras e senadores que aprovam os 2 requerimentos de informação permaneçam como se encontram aprovados. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Não tenho nenhuma restrição ao que foi deliberado aqui, que é a comissão, a audiência pública. Eu só pediria que isso fosse agendado com brevidade, porque nós já realizamos 2 audiências públicas sobre esse assunto. Com todo respeito ao senador Jacques Wagner, e é evidente que uma audiência pública sempre esclarece, quero dizer o seguinte, que este projeto de lei não afeta em nada a relação internacional. O que nós estamos é criando um breque, um freio, no impacto tarifário no Brasil por despesas não operacionais que entram na conta do consumidor. 2,5 bilhões para a COP, tudo bem. Mas isso é despesa que eu, como pago a energia elétrica num dos 10 estados financiadores de Itaipu, 10 estados, incluindo o Distrito Federal, financiaram Itaipu. Ou seja, ajudaram o financiamento garantindo que seriam clientes. Você colocar convênio com 399 municípios do Paraná, 43 do Mato Grosso do Sul. Sim. E despesas absolutamente estranhas à geração da energia na conta do cliente compulsório, tem que ter um freio. E o freio é nacional. É colocar um limite para o quanto se pagará por esta energia que nos chega, usando parâmetros internacionais. Então, eu sou a favor do requerimento, só peço uma coisa. Como já houve 2 audiências públicas em outras comissões, eu concordo que esta também, mas pediria que fosse diligenciada uma data o mais rapidamente possível. E concluo para dizer o seguinte, o próprio governo já estabeleceu, senador Jacques Wagner, que a partir de 2027 não pode mais lançar isso. Ou seja, o nosso calendário vai coincidir com o compromisso do governo de, a partir de 2027, extirpar essas despesas que são lançadas contra o cliente compulsório, eu repito, dos 10 estados do Brasil que ajudaram lá em 1973 com a sua adesão à condição de cliente cativo, nesse caso cativo mesmo, quase escravo.
Muito obrigado. Último item da pauta. Item 5, projeto de lei terminativo nesta comissão, autoriza o Conselho Federal de Medicina Veterinária a criar uma caixa de assistência dos profissionais de medicina veterinária e de zootecnia. A autoria desse projeto é do senador Wellington Fagundes. A relatoria é do senador Laércio Oliveira. Eu tenho a honra de designar a senadora Tereza Cristina como relatora ad hoc da matéria. Obrigada, senador Renan. Quero pedir para ir direto à análise. Nos termos do inciso 1º do artigo 99 do RIS, compete à Comissão de Assuntos Econômicos opinar sobre o aspecto econômico-financeiro do PL número 2349 de 24. Em função do rito terminativo, faz-se necessário apreciar os requisitos de admissibilidade da proposição referentes à sua constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira. Quanto à constitucionalidade, o PL observa a competência da União para dispor acerca do direito do trabalho, seguridade social e organização administrativa. Cumpre a competência legislativa do Congresso Nacional e não viola a iniciativa privativa do Presidente da República nos termos respectivos dos incisos 1 e 23 do artigo 22, do artigo 48 e do parágrafo 1º do artigo 61, todos da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra um conteúdo da proposição qualquer violação material ao texto constitucional. Quanto à regimentalidade e juridicidade, não há qualquer afronta ao regimento interno do Senado Federal. E a proposição inova o ordenamento jurídico, sendo dotada de abstração, generalidade e coercitividade. Em relação à técnica legislativa, a proposição cumpre as disposições da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. No que tange à adequação orçamentária e financeira, em atenção ao disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e nas normas infraconstitucionais orçamentárias, registra-se que a matéria não possui qualquer repercussão sobre as despesas da União, pois os benefícios e prestações da Caixa de Assistência serão custeados por rendas próprias e pelo respectivo patrimônio constituído. Avança-se, então, ao mérito da proposição. O PL autoriza o Conselho Federal de Medicina Veterinária a instituir uma caixa de assistência para os profissionais de medicina veterinária e de zootecnia inscritos nos respectivos conselhos regionais. Conforme descrito na justificação da proposição, esse modelo assistencial já é adotado pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, através da Mútua de Assistência Profissional, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 77. Inclusive, a redação e a estrutura do PL replicam quase integralmente os dispositivos da Lei 6.496, de 1977. Trata-se, ao nosso ver, de uma iniciativa capaz de prover serviços de grande valia para os profissionais beneficiados. Por exemplo, o inciso 4º do artigo 7º afirma que a Caixa de Assistência assegurará assistência médica, hospitalar e dentária, sendo notório o fato de que as negociações por grupo são capazes, no mercado de seguros de saúde, de reduzir os prêmios pagos pelos segurados. Ademais, os incisos 1 e 5 do mesmo dispositivo tratam de auxílios pecuniários por invalidez ocasional e de custeio de equipamentos necessários à atividade profissional. Desse modo, a Caixa de Assistência será capaz de mitigar os riscos inerentes à atuação dos profissionais de medicina veterinária e zootecnia. São apenas 2 exemplos que ilustram os ganhos que a Caixa de Assistência trará para os profissionais a ela associados. Em razão à organização administrativa da Caixa de Assistência, a adoção do modelo da Mútua, em vigor há quase 50 anos, revela-se uma escolha prudente e adequada.
Destaca-se, por fim, a necessidade de um ajuste no caput do artigo 4º da proposição. Isso porque a redação que está no PL reproduz o artigo 10º da Lei número 6.496 de 77. E ocorre que esse dispositivo faz referência a títulos que não mais existem no mercado, como as obrigações do Tesouro Nacional, ATN, e os títulos estaduais. Por esse motivo, estamos propondo uma nova redação para o caput do artigo 4º, a qual destina-se o patrimônio da Caixa de Assistência para os títulos públicos federais, títulos de renda fixa que estejam albergados pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, imóveis e outras aplicações facultadas por lei para órgãos da mesma natureza. Registra-se que, apesar do FGC cobrir apenas valores que não superem os R$250 mil, o rol de títulos de renda fixa albergados pelo fundo, por exemplo, letras de crédito imobiliário, LCI, letras de crédito do agronegócio, LCA, serve como parâmetro para ampliar as possibilidades de aplicação da Caixa de Assistência e, assim, permitir a busca por uma maior rentabilidade sobre o nível adequado de risco. O voto. Ante o exposto, manifestamo-nos pela constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e adequação financeira orçamentária do PL número 2.349 de 2024 e no mérito pela sua aprovação com a emenda abaixo consignada. Emenda cai. Desse ao caput do artigo 4º do projeto de lei do PL 2.349 de 2024, a seguinte redação. Artigo 4º, o patrimônio da Caixa de Assistência dos Profissionais de Medicina Veterinária e de Zootecnia será aplicado em títulos públicos federais, em títulos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, em imóveis e outras aplicações facultadas por lei para órgãos da mesma natureza. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e vamos deixar, no entanto, a apreciação da matéria, porque exige quórum qualificado para a próxima reunião deliberativa. Muito obrigado, senadora Tereza Cristina. Passamos à terceira parte da reunião. E por sugestão da senadora Tereza Cristina, nós vamos fazer uma espécie de audiência pública nessa terceira fase para ouvirmos representações que verdadeiramente querem participar desse debate. A Câmara dos Deputados votou em julho de 2025 autorização para uma linha de crédito renegociar as dívidas agrícolas e pecuárias no Brasil. Essa matéria estava aqui no Senado e não havia sido ainda despachada para essa comissão. Houve uma mobilização liderada pela senadora Tereza Cristina e nós realizamos uma reunião na presidência do Senado Federal com a participação de vários líderes partidários e com a participação do ministro da Fazenda, Dario Duriga. Na oportunidade, o ministro se comprometeu em apresentar uma contraproposta, proposta que está tramitando aqui no Senado Federal, com um procedimento acertado para nós votarmos aqui no mesmo dia, votarmos. Foi esse o compromisso feito pelo presidente Davi Alcolumbre no plenário do Senado Federal, ou mesmo votarmos apenas no plenário do Senado Federal. Isso não importa. Eu lerei rapidamente uma pequena nota técnica feita pela consultoria do Senado que estabelece horizontes com relação a essas circunstâncias. O PL 5122 de 2023 propõe o uso de 30 bilhões de reais do Fundo Social e recursos adicionais de outras fontes
para apoiar produtores rurais em até 10 milhões e associações cooperativas e associações e condomínios em até 50 milhões, que estejam localizados em municípios com histórico de calamidade, emergência climática ou perdas recorrentes, com empréstimo de crédito rural contratados até 30/6/2025 para a realização de novos financiamentos com prazo de 10 a 15 anos, com 3 anos de carência, com taxas de juros de 3,5% ao ano a 7,5% ao ano, conforme o porte do produtor, sem a necessidade de entrada para adesão à renegociação. A proposta do Ministério da Fazenda, por sua parte, estabelece o uso de até cerca de 80 bilhões de reais de recursos controlados e livres para apoiar somente produtores rurais, não atende a associações cooperativas ou associações e condomínios, sem limite individualizado, não há critério territorial. Ou seja, o foco é na situação financeira da operação, contratada até 31/12/2025 ou prorrogadas até 30/4/2026, com financiamentos de até 6 anos sem carência, com taxa de juros de 6% ao ano a 12% ao ano, recursos controlados e livres, e com entrada para adesão à renegociação de 10% para adimplentes prorrogados e 20% para inadimplentes. Por fim, com a sugestão de edição pelo Ministério, se for o caso, se for esse o entendimento, até mesmo de uma medida provisória, autorizou o uso de até 12 bilhões, linha com superávit financeiro, e estimativa de até 20 bilhões, linha livre, sem teto global, com limites por mutuários, definidos pelo Conselho Monetário Nacional para produtores rurais e cooperativas, com perdas em 2 ou mais safras, de 2020 a 2025, por eventos climáticos em operações contratadas até 30/6/2024, com recortes de adimplência, com prazo de pagamento, carência e taxas de juros definidos pelo Conselho Monetário Nacional, sem equalização do Tesouro Nacional e sem exigência de entrada. Para fins gerenciais, entende-se que o PL 5122 de 2023 propõe uma política ampla, estruturante e com fortes subsídios públicos, ancorada em recursos do Fundo Social e com a admissão de outras fontes públicas, voltada a regiões afetadas por eventos climáticos recorrentes. A proposta do governo federal, por sua vez, tem caráter mais restritivo, financeiro e emergencial, reverenciado em fontes originais do crédito rural concedido, exigindo entrada e impondo prazos mais curtos e juros mais elevados, consequentemente, com menor impacto fiscal direto. A sugestão da a medida provisória 1314 de 2025 ocuparia posição intermediária entre os dois modelos anteriores, embora compartilhe com a nova proposta governamental o enfoque regulatório, a dependência de normas do Conselho Monetário Nacional e a preocupação com a neutralidade fiscal. A medida provisória
incorpora de forma explícita o critério climático, perdas recorrentes de safra, e amplia o escopo operacional ao permitir tanto a amortização quanto a liquidação de dívidas rurais, combinando recursos públicos limitados com incentivos indiretos às instituições financeiras por meio de crédito presumido. Portanto, o PL 5122 parece apresentar maior grau de participação estatal, prazos mais longos e juros significativamente menores, com foco territorial e climático. A proposta do governo federal, por seu tempo, adota abordagem financeira e operacional com prazos mais curtos, exigência de pagamento mínimo para renegociação dos débitos e custos financeiros mais elevados para o produtor, com o fim de preservar o equilíbrio fiscal e o funcionamento do sistema de crédito rural. Por fim, a medida provisória 1314 de 2025 busca um equilíbrio fiscal pragmático, oferecendo resposta emergencial ao endividamento do setor rural decorrente de eventos climáticos adversos, sem romper com as restrições fiscais e regulatórias vigentes, utilizando recursos públicos e incentivos tributários ao uso de recursos privados, créditos presumidos. Eu vou conceder, em primeiro lugar, a palavra à senadora Tereza Cristina, que, na medida do possível, ela vai distribuir a palavra e nós vamos recolher aí posicionamentos de todos que quiserem falar. O fundamental é que essa fala fosse bastante resumida, né, para que nós pudéssemos terminar aqui essa audiência pública, uma vez que às 15 horas nós vamos ter uma reunião com o ministro da Fazenda para dar continuidade a essa discussão. Senadora Tereza Cristina. Muito obrigada, senador Renan. Eu quero agradecer a sua disposição por nos dar esse espaço para fazer essa semi-audiência pública, uma reunião de trabalho para um assunto que tem tirado o sono da maioria dos produtores rurais brasileiros. E muito obrigado também pelo senhor ter aceito essa relatoria e estar conduzindo com a abertura para que todos possam dar as suas contribuições e que possamos chegar, enfim, àquilo que a gente quer, ajudar o produtor rural a se manter na terra, a continuar produzindo, a deixar esse Brasil continuar a ser o celeiro do mundo. Mas hoje com muitas dificuldades. Nós temos aqui hoje, presidente, eu não vou me alongar, mas eu queria lhe apresentar, além dos nossos senadores Mourão e Reins, nosso deputado Alceu, do Rio Grande do Sul, nosso deputado Afonso Ram, vários presidentes de entidades de classe, está aqui o Gideão, que é o vice-presidente da CNA, o Domingos, que é o presidente da Farsul, e eu pedi a eles, numa reunião que tivemos hoje pela manhã, que apresentassem alguns gráficos para o senhor entender, o senhor já sabe, mas assim, está mais convicto da gravidade da situação que o produtor rural vive hoje. Não só o do Rio Grande do Sul. Aqui hoje nós estamos falando do Rio Grande do Sul, mas o produtor rural brasileiro, General Mourão, que hoje vive uma contradição. Todo mundo exalta as safras brasileiras, os recordes que o Brasil vem tendo, mas a gente sabe que o bolso do produtor rural está cada vez mais vazio, né? E também aqui o Eugênio Zanetti, da FETAG. Muito obrigado pela sua presença. A Graziele Camargo, do Movimento SOS Rio Grande do Sul. Acho que eu não esqueci de ninguém. E eu queria pedir, então, rapidamente, a palavra para o economista-chefe da Farsul, Antônio Luz, para ele poder passar 6 lâminas aí, para a gente entender onde nós estamos aí nessa página hoje com a agricultura brasileira. Muito obrigada.
Com licença. Aqui uma gafe, porque nós temos aqui o Arley, também da APER, o Chico, da Capital Lagoas, o Luciano Guimarães, do Sindicato Rural de Rio Verde, né, para mostrar que isso é um problema que atinge o Brasil todo, não é só o Rio Grande do Sul ou o meu Mato Grosso do Sul. Isso atinge hoje o Brasil como um todo. Muito obrigada pelos presentes. Muito bom dia, senador Renan, senadora Tereza Cristina, cumprimentando os senhores, para poupar o tempo, cumprimento todos os demais parlamentares e autoridades aqui presentes. Senador, primeiro ponto importante que nós temos que observar é que hoje a carteira de crédito rural do Brasil ela é de 881 bilhões de reais, aonde nós temos uma parcela dela em atraso, uma parcela inadimplente, outra parcela prorrogada e outra parcela renegociada. Quando nós somamos o que é renegociado, prorrogado, inadimplente e atrasado, nós chamamos de carteira estressada. É a carteira que dentro do sistema bancário, dentro do sistema de crédito rural oficial, nós temos problemas. E, lamentavelmente, senador, é isto que nós temos visto acontecer nos últimos meses. A partir de maio do ano passado, nós começamos uma escalada nesse aumento e ele é, de acordo com os dados do Banco Central. Nós tivemos um aumento no montante da dívida inteira em 65% em apenas alguns meses. E nós estamos olhando para janeiro, que é o último dado disponibilizado pelo Banco Central. Nós acreditamos que esse número ele deverá dobrar em pouco mais de 12 meses. Toda a dívida do Brasil. Ou seja, o que nós estamos vendo é uma exponencialidade dessa dívida que nos preocupa demais, porque nós poderemos chegar num ponto de não retorno. E, ao mesmo tempo, isso demonstra que as medidas que foram apresentadas pelo governo até este momento, elas não foram capazes de superar este problema. E, via de regra, uma das principais falhas do governo federal nas suas propostas é não dar um tratamento adequado para os recursos livres, vício esse que se mantém nessa nova proposta do governo. Porque veja, senador Renan, essa daqui é a MP 1314. Nós tivemos 7,5 bilhões de reais em recursos controlados, mas nós tivemos 39 bi de recursos livres. Renegociações essas que estão a 22%, 24%, 25% ao ano, fazendo com que essa dívida, ela efetivamente ela venha a ter uma situação exponencial. Enquanto nós não dermos um endereço correto para os recursos livres, que é justamente o problema que o governo evita, ele tenta resolver recursos livres com recursos livres. Recursos livres, senador, nós podemos nós mesmos resolver com o banco, não precisa do Estado. Nós precisamos do Estado justamente para intervir nessa parte que é mais difícil. E nós, quando olhamos a inadimplência do produtor rural nos recursos livres, observe que a nossa taxa de inadimplência, quando ela chegava no passado a 2%, nós ficávamos escandalizados. Nós já estamos com 13,84% e subindo. Nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de produtores que estão ficando inviabilizados. Pequenos e médios na sua grande maioria. Por isso que o PL 5122, ele bota uma trava de 10 milhões justamente para pegar pequenos e médios produtores. Este daqui é um ponto que começa a nos trazer muita preocupação, porque o consumidor, quando ele está endividado, nós estamos falando de endividamento em consumo, que é um problema também. Não estou dizendo que é mais grave ou menos grave. Eu quero trazer a sua atenção para o fato de ser diferente. Aqui nós estamos falando de endividamento em processo de produção, que gera PIB, que gera superávit na balança comercial, que gera uma série de dividendos para o país. Nós estamos indo para um ponto de não retorno que poderá fazer com que o custo do Estado lá na frente seja ainda maior.
cada dia, sem solucionar o problema de verdade, nós vamos aumentando o custo do Estado para resolver o problema lá na frente. E, além do mais, nós tivemos algumas pioras recentes, como mostra o gabinete da senadora Tereza Cristina. Vou falar aqui rapidamente. Nós tivemos uma explosão no aumento do petróleo, que traz aumento do custo do diesel, que aumenta o preço do frete. Nós, por conta da guerra, também temos um aumento forte nos nossos insumos, principalmente na ureia, que disparou. Estamos vendo outros insumos dispararem junto. Então, nós já tínhamos problemas bastante graves que não estavam sendo coordenados adequadamente pelo governo, e agora, com a guerra, lamentavelmente, eles pioram. Tereza? Bom, eu queria também aqui fazer referência à presença dos deputados estaduais do Rio Grande do Sul, representantes da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Vinícius de Almeida, deputado Luciano Silveira, e do secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Márcio Madalena, que eu tive o prazer de trabalhar com ele quando estive à frente do Ministério da Agricultura. Quero passar, então, a palavra para Alceu Moreira, deputado Alceu Moreira. Presidente Renan, primeiro queria ressaltar o agradecimento para uma pessoa com sua vivência política, com sensibilidade política e autoridade e trânsito nesta casa, poder comandar um projeto como esse, que é a redenção e reabilitação de produtores que não deram causa para chegar nessa situação. Agradecer muito a Tereza Cristina, os técnicos que estão aqui, todas essas pessoas, não vou citá-los, os senadores, mas dizer o seguinte: o produtor não é um inadimplente. Ele não é um cidadão que ficou devendo porque ele quis, porque ele administrou mal. Não. Tem, no caso do Rio Grande do Sul, ele tem 4 secas impermeadas por uma enchente. Ele não tem como pagar. Então, a questão é de reabilitação da célula produtiva. Cada vez que tu colocar para refinanciar ele garantias reais, tu está dizendo que vai financiar quem não precisa do dinheiro. Porque ele não tem mais garantias reais. O último CPF da sogra ele já botou. Tudo que ele podia ele já fez. Todos os tipos de operação de crédito que o banco ofereceu para ele como alternativa, ele pegou, inclusive muitas absolutamente inadequadas à produção. Fora, completo dos trâmites normais do Manual do Crédito Rural, ele pegou para se salvar. Ele não tem mais como. Quando foi feita a relatoria lá com Afonso Ram, nós trabalhamos a ideia de ampliar o espectro desse processo e trabalhar com o Brasil inteiro. Percebam que naquele momento nós estávamos trabalhando com uma expectativa de 30 bilhões. Hoje 100 bilhões não são suficientes. 100. Temos que votar o seguro, com certeza, e temos que ter um fundo garantidor. Sem fundo garantidor não tem como trabalhar esse processo, porque a maioria sem garantia real não tem como tomar o dinheiro. Então, tu vai oferecer alternativa e ele não pode pegar. Tem que colocar o prazo necessário para que durante 10 safras, 12 safras, ele tenha alternativas possíveis para, no meio das frustrações, ele cobrir o processo. Se o prazo for exíguo, como 6 anos, ele não consegue, porque não cabe no custo de produção dele, absolutamente não cabe a dívida dele nos 6 anos que ele tem que pagar. Segundo, e é isso que eu queria pedir, já que nós vamos considerar a ideia de que o governo federal vai participar do processo, e que bom que venha, nós tivemos uma reunião com o ex-ministro Haddad, ele disse: olha, nós não temos recurso orçamentário para fazer isto. E foi por isso que nós fomos buscar as questões dos fundos regionais constitucionais, e no caso do Sul, que não tem fundo constitucional, pegar o fundo do pré-sal, e baseado inclusive na liberação por catástrofe. Só por isso nós estamos lá. Então, claro que a proposta é estruturante, porque ela muda o modelo de financiamento. Todo mundo sabe que o dinheiro que vem do fundo vem de um papel colocado no mercado, e a remuneração devida é a remuneração do papel com o prazo pelo que o papel foi comprado. Se o papel foi comprado por 10 anos, é 10 anos. Não é a mesma coisa que um plano safra financiado pelo banco, que cobra o spread e tem que pagar no ano seguinte. Esse é um modelo diferente. Então, se o governo quer participar desse processo, pelo que percebo que não faça uma alternativa, faça uma complementação.
Queria pedir para o senhor e para a Tereza Cristina, para a excelência Tereza Cristina, que levasse para o Dário do Duriga o seguinte: nós queremos e precisamos da participação do governo, mas queremos como forma complementar ao teu 5122. Traga dinheiro do governo e não precisa volumes gigantescos do orçamento, basta que ele traga para fazer o complemento necessário, porque aí atende todos os produtores em qualquer condição, em todos os lugares do Brasil. Quero lembrar, cada dia que passa, o produtor, com os custos de produção que nós temos hoje, tá? E o preço que ele está vendendo, independente do tamanho, ele está adquirindo uma dívida gigantesca nesse processo. Ou redefinimos esse processo nesse momento e reabilitamos as células produtoras dos produtores em todo o território nacional, ou perdemos o maior ativo que nós temos do Brasil, que é a produção de alimentos. Vamos perder um produtor rural que fica definitivamente comprometido, não poderá mais voltar. Então lhe peço sua compreensão e todo o seu poder político que estiver disponível, junto com os senadores, para buscar com o governo a composição complementar deste projeto e não fazer com que se tenha uma escolha entre um e o outro. Nós queremos os dois na complementação do processo. Obrigado, senador Alceu. Eu quero passar a palavra para o Chico. Muito obrigado. É mais tarde. O senador Alceu, tá bom. A palavra tem força. Quero passar a palavra para o Chico, da Capial, Alagoas, que pediu a palavra. Depois o Afonso Ram, relator. Alô. Boa tarde, senhores senadores, senadoras, senhores deputados, representantes dos movimentos sociais a nível de Brasil. Eu quero dizer que sou Chico da Capial, sou de Alagoas e represento o movimento dos agricultores endividados do Nordeste. Há mais de 20 anos que a gente luta por esse endividamento e até hoje a gente não conseguiu resolver o problema do endividamento rural do Nordeste. Nós temos hoje em Alagoas mais de 100 mil endividados. Nós temos no Nordeste mais de 1 milhão de pessoas endividadas. Esse povo, esses agricultores que estão endividados, não estão mais no radar do banco. Porque todo agricultor, depois de 6 meses, quando a conta dele é vencida, o banco coloca ele em prejuízo, bota, se é 100 mil, ele bota 1 milhão e vende e passa para o Tesouro Nacional e joga o agricultor na inadimplência. Então, esse agricultor sai do banco, do radar do banco. Então, nós precisamos, senador Renan Calheiros, juntamente com a senadora Tereza Cristina e os demais, que seja dada uma posição diferenciada para o Nordeste. Nordeste, a grande maioria do nosso trabalho é feito manual. Enquanto na região Sul e Sudeste está com as dificuldades de pagar as contas, quanto mais o Nordeste que trabalha de enxada. Então nós precisamos de uma solução urgente para o Nordeste, porque os nossos agricultores do Nordeste não têm recurso, não têm financiamento há mais de 15 anos. O governo diz que financia, o banco diz que financia, sai o dinheiro do FNE para o Nordeste. O que é que esse agricultor, o que é que o banco faz? Coloca o crédito amigo, 5 mil reais, bota 2 mil agricultores e pega o restante do dinheiro, joga para grandes empresários, para o comércio, o dinheiro do FNE e o dinheiro do agricultor, que era para ir para o agricultor, não está indo. Então a gente precisa de uma solução urgente, porque nós temos assentado quebrado, nós temos mais de 16 mil assentados que tomaram o dinheiro emprestado, 10, 12 mil reais, e não pode pagar. Veio para pagar o original, o que tirou, ele não pode pagar, porque há mais de 10 anos que ele não tira financiamento. O Nordeste que teve, nos últimos anos, a maior seca dos últimos 100 anos. Então, o agricultor perdeu tudo. A medida 13.340, que o senador
era presidente do Senado naquela época, a gente beneficiou mais de 1 milhão de produtores a nível de Brasil, com até 95%. Esses agricultores entraram no banco, tomaram novos empréstimos, a seca veio e acabou. De 2011 a 2012, perderam tudo. Então nós precisamos de uma solução urgente, e a medida 13.340 de 2016 era de grande importância nesse momento para que pudesse resolver o problema do endividamento rural do Nordeste e da região Sul e Sudeste, porque todos merecem um tratamento nesse momento de grande crise. Um abraço. Muito obrigado, Chico. Eu vou passar a palavra para o deputado Afonso Ram, depois para o senador Bagatoli e para o Domingos da Farsul. Eu vou pedir só para ser breve, porque nós temos uma reunião às 15 horas com o ministro. Então, para todos poderem fazer uso da palavra. Aqui, agora sim. Alô? Agora sim. Então, eu falava que nós avançamos muito, e o PL 5122, que eu tive a atribuição de responsabilidade de trabalhar 9 projetos de lei, mais o projeto do senador Reis, mais um projeto do Rio Grande do Sul, cabeçado pelo deputado Pedro Westphal e outros 8 autores. E utilizamos a âncora do 5122, mas, na verdade, consolidamos um projeto novo, totalmente novo. E foi fruto exatamente de uma negociação com as entidades. Farsul, Antônio da Luz participou muito, né? Está aqui o nosso presidente, Domingos Velho, Gedeão, CNA, está aqui também o Zanetti, nosso presidente da FETAG, da FETAG, Federação da Agricultura. Veja que nós começamos ali, trabalhamos com os consultores da Câmara, com o nosso presidente, trabalhamos com o conjunto dos nossos parlamentares, lógico, um grupo grande do Rio Grande, mas no Brasil inteiro, com a FPA, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a Comissão de Competência na Agricultura, e nós trabalhamos, né, para buscar uma fonte. E não podemos desperdiçar. Sabe por quê? Porque isso é muito importante, senador Renan Calheiros, e mais importante foi o senhor assumir essa relatoria aqui na CAI. E esse respaldo da Tereza Cristina, que como ministra, como senadora, deputado, o senador Jaime Bagatoli, também aqui, senador Mourão, né, o senador também Reis, todos os senadores, mas os que estão muito engajados. O que é importante? O ano passado entrou 105 bilhões por conta dos royalties de petróleo. E nós buscamos, né, esse recurso de 30 bilhões. E foi 100% utilizado, inclusive, para a área da construção civil, pé de meia. Esse recurso é para também mitigar o clima. Essa foi a fonte que nos foi alcançada e o argumento. Esse ano deve ter entre 109, 2026, entre 109 a 114 bilhões. 50% é para a educação. E 5% é para a saúde pelo novo regulamento. Sobram 45%. Sobram mais de 50 bilhões. E os outros segmentos vêm sendo atendidos. É a hora do agro. Então, e outra, o que é mais importante, não impacta as contas públicas do governo. Esse é um dinheiro do fundo. E outra, os produtores no Brasil que perderam por conta do clima, eles vão pagar esse fundo, inclusive com juro. 13,5%, 5,5%, 7,5%, para inclusive os agentes financeiros fazerem a gestão. Então esse projeto foi construído, a ProSoja, federações, e aí o Nordeste nós acatamos uma emenda que contempla o período de 2012 até agora. Claro, temos que corrigir um ano, porque nós deveríamos ter aprovado esse projeto ano passado. Então, Chico, é muito importante, porque nós contemplamos o Nordeste. Outra, 2 fontes, a fonte do Fundo Social, que pode ser até mais do que 30 bilhões e até necessário para adequação do projeto, e tem a questão dos fundos constitucionais, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, dos saldos
do que sobra na virada de ano, né? E é importante, ele é autorizativo. Então, de maneira que também nós apontamos outras fontes, mas as efetivas são essas. Então, a briga, presidente Renan Calheiros, né, relator, nossa Tereza Cristina, todos os senadores, é para que o governo seja sensível a utilizar um recurso que não impacta e que é importante. Então, esse avanço que a gente conseguiu, e por isso essa unanimidade, nós vamos ouvir todas as entidades que estão aqui, a APER, SOS Agro, Securitização Já, associações, não só do Rio Grande, porque há uma alternativa, ele é estruturante, porque ele quita a dívida e o produtor vai pagar o fundo, o dinheiro volta para o fundo. Então, ninguém tem anistia aqui, ninguém tem rebate e o produtor vai ter esse prazo, que o Alceu Moreira colocou muito bem, de 10 e até 15 anos, se fosse necessário, que diz lá no projeto. O projeto foi trabalhado a muitas mãos, né? Tem o aval de todos, só não tem a autorização do governo. E por que que a gente venceu lá na Câmara? 346 votos. A Câmara dos Deputados, ela ficou sensibilizada e os senadores hoje a gente tem certeza que também estão sensibilizados. Então tem que espichar a corda nesse acordo, nessa conversa, para que nós não venhamos a perder a essência do que construímos e que não afeta as contas do governo. Isso tem que ser explicado, dito, né, por conta, não porque somos o relator, mas por conta do que é a verdade. Então, é a hora de ajudar o agro brasileiro, é a hora de juntar esses mais de 100 bilhões e o senhor está realmente diante de um ponto estrutural, estruturante para o Brasil, que é dar, não é essa ajuda, é dar a sobrevivência. 29 agricultores tiraram a vida no Rio Grande do Sul. Né? E aí encerro a minha fala, né, dizendo que só isso dá a dimensão. Obrigado, senadores. Deputado. Vou passar a palavra para o senador Bagatoli, depois para o Pedro Westphalen, para o Heinz. Damares, muito bom você estar aqui ouvindo essa fala, você que é uma defensora das agricultoras familiares do Distrito Federal e do Brasil. Obrigado. Obrigado. Senadora Tereza, obrigado, presidente, por ter trazido, presidente Renan Calheiro, essa discussão tão importante que nós temos hoje no Brasil. Dizer para vocês, primeiramente, que a região centro-oeste e a região norte, aonde que menos sofre com estiagem, quase não tem problema climático, vai ter problema seríssimo. Esse ano e ano que vem, mais de 20% a 25% dos produtores não vão dar conta de assumir os seus compromissos. Essa situação do Rio Grande do Sul, como essa situação do Nordeste que eu ouvi aqui, são situações que realmente precisam ser resolvidas e não adianta, senadora Tereza Cristina, não adianta dar um prazo curto, sem carência, porque não tem condições de esses produtores pagarem, até porque, além dos custos altos que nós temos hoje, eles não têm condição de fazer a recuperação de solo, não tem um seguro rural que cobre se tiver algum prejuízo nas próximas safras. Então, nós temos uma série de problemas e só uma dívida alongada, a longo prazo, para eles poderem sair dessa situação e com uma carência aí, no mínimo de 3 a 4 anos, para eles poderem se alavancar e eles terem uma oportunidade. E dizer para vocês, eu sou solidário realmente ao Rio Grande do Sul pela grande contribuição que esse estado fez para o nosso Brasil de sul a norte. Então, nós precisamos fazer algo, ou através dos fundos constitucional, arrumar um recurso para que essas pessoas possam continuar produzindo e possam não perder as suas propriedades. Eu tenho certeza que nós todos juntos vamos conseguir uma solução para esses produtores. Obrigado, presidente. Muito bem, obrigado, senador Bagatoli. Agora eu passo a palavra. Eu vou deixar, Domingos, você para depois. Vamos ouvir o Heinz e o Pedro Westphalen. Obrigado, senadora Tereza Cristina, senador Renan Calheiros, senador Bagatoli, que sempre está conosco na Frente Parlamentar da Agricultura. Uma manhã que pode se tornar história aqui, senador, com a sua experiência, a sua vivência dos problemas que afligem o nosso país, que há 4 anos afetaram o Rio Grande do Sul, com 4 secas terríveis, mais a enchente, que todos acompanharam, e agradecemos a todo o país que estendeu a mão ao estado do Rio Grande do Sul.
mas que nos levou a uma total condição de insolvência. A representação aqui expressiva de todo o segmento produtor do Rio Grande do Sul dá a dimensão da superação que nós fizemos, inclusive ideológica lá. Hoje é todo mundo envolvido em resolver essa questão, que passa, sem dúvida nenhuma, por essa comissão e pelo governo aceitar que haja a aprovação desse PL, que, aliás, foi brilhantemente trabalhado pelo Afonso Ram, com todos os segmentos, que foi construído pelos produtores rurais, pelos movimentos sociais que estão lá, a SOS, a PAR, nossa Farsul fantástica nesse trabalho também, a ProSoja. Não houve quem não se envolvesse, senador Reis com o seu gabinete, senador Mourão, quero cumprimentá-los aqui também. Houve envolvimento de todo. Eu apresentei o projeto 431, que foi apensado no 51-22, por estar em regime de urgência, e houve um trabalho, inclusive, da Frente Parlamentar da Agricultura e também da Comissão de Agricultura, entendendo e compreendendo que esse era o momento de que esse projeto poderia beneficiar o Brasil inteiro. Que aqueles que não tiveram os problemas que nós tivemos terão. O senador muito bem disse que terão ano que vem. Nós não queremos que tenha, mas terão. E estão próximos de acontecer. Então esse é o momento dessa casa avocar para si a responsabilidade de dar uma solução definitiva para esse setor, que hoje fundamenta a economia do Brasil e já vem também, além dos problemas que temos com as commodities. Hoje não se come um prato de comida com um saco de arroz, senador. R$50 um saco de arroz, o prato de comida é R$670. O preço da soja lá embaixo. Além disso, temos a guerra no Irã, que nos afeta diretamente, financeiramente, com os insumos que vem 30% de lá. Não é culpa do governo, não é culpa de ninguém, mas afeta. Ainda bem que nós temos aqui alternativas importantes, mas essa é a oportunidade desta casa dar a palavra final sobre a votação desse projeto que foi construído com muitas mãos, brilhantemente trabalhado pelo Afonso Ram, como disse aqui, e citou a todos que se envolveram nesse projeto. Portanto, eu, como autor do projeto 431, eu venho aqui pedir não clemência, justiça com o segmento que mantém esse país de pé, que é o setor agrícola. Obrigado, senador. Obrigado, senadora. Obrigado, deputado. Quero passar a palavra agora para o senador Reis. Presidente Renan, obrigado por ter assumido essa bronca importante. Seu estado e também o Nordeste, já foi comentado aqui, também tem problemas, como nós temos no Rio Grande do Sul. Obrigado, senador Tereza, por ter absorvido. Em nome do Mourão, a gente agradece, porque buscamos uma solução. Renan, o ano passado, na Expo Inter, em agosto, o governo anunciou solução, Bagatli, sobre esse assunto. Agosto. No início de setembro, eu recebi o Guilherme Melo, secretário de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, para ajustar. E aí, Tereza, se o governo não concordar com esse projeto do Afonso, teria mais celeridade. Início de setembro, Tereza, com o governo concordando, só iniciou o processo a andar final de outubro. Então, 2 meses, com o governo concordando. Renan, não era 12 bilhões mais 12, aplicaram 7 bilhões em dezembro. Depois de um outro arranjo que nós fizemos ali. Imagina, não tinha condições do produtor assumir a quantidade de problemas, como o senhor falou aqui. Não tem garantia, não tem condições de fazer isso. Então, por isso, aplicou 39 bilhões de recurso livre e 7 de recurso controlado. Então, agora, eu acho que aqui, Renan, com esse relatório que você está fazendo, é extremamente importante e vai solucionar. Aqui foi falado em 4 secas. Tereza e Renan Bagatli, temos uma 5ª seca esse ano, onde a média Brasília é 60, 70 sacos por hectare e o Rio Grande do Sul é 40. 40, Bagatli, e tu sabe, 60, 70 num lugar e 20 no outro lugar. Onde é que está o projeto que tem 20 sacos de soja por hectare? Está morto. Entrou o arroz, que o Afonso falou, o Pedro falou, o Mourão conhece. R$50 o saco, não tem jeito, custa 70, 80 reais. Nos últimos 2 anos, arroz também está junto com a soja. Então, agradeço ali, Renan, agradeço a intervenção da Tereza, que foi muito importante, a Farsul e a FETAG estão juntos aqui nesse processo e os movimentos que nós temos aqui, todo mundo unido, e os deputados estaduais também estão junto conosco aqui para poder mostrar que é um problema do Estado do Rio Grande do Sul e também de outros estados da Federação. Muito obrigado, Renan. Obrigado, Reis.
você que fala comigo dessa seca, desse ciclo há quantos anos? E agora nós temos um problema, está entrando o El Ninho. Agora em junho já está anunciado e que será um El Ninho fortíssimo, né? Que aí muda tudo de novo. Bom, eu quero passar a palavra então para o Domingos, presidente da Farsul. Obrigado. Alô? Obrigado pela palavra, pela possibilidade de manifestar em nome da federação. Obrigado, senador Renan Calheiros, por disponibilizar o espaço. E eu vou ser bem breve, pontuando os itens que não foram falados para ficar no seu radar, senador. Primeiro, as medidas que foram propostas na 1314 e agora pelo governo federal atendem única e exclusivamente às dívidas ao sistema financeiro, enquanto o 5122 atende a todas as dívidas dos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul e do nosso país. Segundo, senador Renan, nós tínhamos um fator climático até o meio do ano passado, quando trabalhávamos só na Câmara Federal, o 5122. De lá para cá, a sua Alagoas, o seu Nordeste e todo o país estão com problemas gravíssimos, como foram apresentados pelos gráficos, dados, materiais, fonte Banco Central. E, por último, eu gostaria de forçar um pouquinho a sua memória, que eu tenho certeza que o senhor se recorda da antológica frase à época presidente Fernando Henrique Cardoso, quando da securitização 1, que ele disse: os produtores rurais do Brasil, da agricultura familiar e empresarial, não podem ser duplamente penalizados pelo clima e por Brasília. Eu quero ouvir do senhor, pedimos nós, produtores rurais, que o senhor diga da mesma forma e resolva a questão da securitização para os produtores rurais do Brasil e que o senhor entre para a história, assim como Fernando Henrique Cardoso entrou na securitização. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Domingos. Agora eu passo a palavra para o senador Mourão. Presidente Renan, senadoras, senadores, deputados aqui presentes, todos os integrantes do agro que estão nos acompanhando. Presidente Renan, eu queria agradecer, né, o senhor aí por ter abraçado a causa. O senhor tem uma interlocução com o governo. O governo é o ponto focal, é o peão desse jogo para a gente conseguir solucionar essa questão. Mas eu, dentro de uma visão de história mundial e do que está acontecendo, né, hoje se trava no mundo uma guerra econômica. Essa é a guerra que está sendo travada. Os Estados Unidos não está peleando lá com o Irã por causa de... Não, ele está peleando porque ele quer impedir que o Irã forneça insumos para a China, porque é a guerra econômica que ele trava com a outra potência, que é o desafiador dele. E nessa guerra econômica, os ativos estratégicos que cada país tem precisam ser protegidos. E qual é o ativo estratégico que o Brasil tem? É o agronegócio. Esse é o nosso grande ativo. Se nós olharmos entre 1996 e 2025, a produtividade no Brasil aumentou só 0,8%. Mas 0,5% disso é do agro. O agro é o setor que mais aumentou a produtividade e ele só tem 10% das horas trabalhadas. As horas trabalhadas são indústria e serviço, que são muito mais intensivos em mão de obra. Então, é para mostrar o que o agro significa para o nosso país. E aí, presidente, o senhor que tem uma interlocução muito clara com o governo tem que abrir o olho para isso. Nós temos que defender esse setor, independente da forma como nós vamos construir essa defesa. Mas o setor tem que ser defendido. Por quê? Porque é por meio do agro que nós podemos fazer valer, vamos dizer assim, o nosso poder com as outras nações. Caso contrário, nós vamos ser eternamente subjugados. Era só isso que eu queria colocar, presidente. Muito obrigado, senador Mourão. Eu vou passar a palavra para o Arley, da APER, depois para o deputado, meu querido amigo do Espírito Santo, Evair de Mello. Arley.
Eu vou pedir para ser breve, tá? Porque senão a gente não dá conta. Você quer falar, Grazi? Porque senão a gente não dá conta, nós vamos ter que terminar, porque nós temos daqui a pouco uma audiência lá no Ministério. Muito obrigado a oportunidade. Cumprimento o senador Renan Calheiros, presidente, todos os senadores presentes, demais parlamentares, autoridades, representantes de entidade. O Rio Grande do Sul, como o senador Bagato lhe falou ali, nesse momento precisa ter estendido a mão do resto do país, e hoje a gente vê que não é só mais o Rio Grande do Sul, todos os estados também precisam. E é importante a gente falar aqui que a gente trata especificamente, basicamente, que todo esse problema de endividamento causado por questão climática. Eu vou repetir e venho repetindo aqui há 2 anos nessas casas aqui no Senado e na Câmara Federal. O clima, sim, ele é importante, mas a gente tem que observar um dado muito significativo em todo esse endividamento. E eu ouvi e fiquei muito contente com uma manifestação do senador Renan Calheiros, que é o relator do projeto, quando ele disse que a dívida teria que ser observada na sua origem, porque grande parte dessa dívida que está na conta do produtor rural é causado por desvirtuamento de crédito. E se por acaso um artigo, o inciso 2º do artigo 2º, que está lá no 5122, se ele for retirado, esse desvirtuamento de crédito, quem vai pagar é o produtor rural. E mais uma vez as instituições financeiras estarão sendo beneficiadas. Isso não pode ocorrer. E não só o produtor rural, que na verdade essa dívida vai ser socializada com toda a sociedade brasileira. E eu repito mais uma vez, o Rio Grande do Sul, eu gostaria que todos olhassem aqui, esse estado que colaborou e exportou produtores rurais para todo o Brasil, desbravou o Brasil todo, precisa, merece da mão do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Nós temos quase 30 famílias destruídas por suicídio. Estou corrigindo a fala do deputado Afonso Ran, que disse 29. Quase 40 famílias. A gente não aguenta mais isso, estamos velando os nossos mortos em silêncio. Há 2 anos, nós precisamos de uma solução. E ela existe. Recurso tem. O deputado falou, 50 bilhões do pré-sal. O governo acena com 81 bilhões. E nesse final de semana, o nosso vice-presidente da República anunciou 35 bilhões de investimento para o agro, para o setor que está inviabilizado financeiramente. É como querer construir a casa pelo telhado. 35 bilhões para investimento. Qual é o produtor que tem condições de investir? Qual é o produtor que vai conseguir pagar 10% de entrada se ele não colheu? Isso para os adimplentes. E, pasmem, 20% para os inadimplentes. O cara que está negativado, onde é que ele vai buscar esses 20%? Vai vender a terra, vai vender a máquina, vai endividar um outro parente. E crédito rural tem que ser pago com produção rural. Muito obrigado. Agora para a Grazi, depois o Zanetti e depois o secretário Márcio Madalena, para a gente finalizar. Desculpa, Evair de Mello. Primeiro, Grazi, vamos ser gentis aqui com as mulheres. Muito obrigada, senadora. Presidente Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, a nossa vida está nas mãos de vocês, senadores, mas principalmente na sua mão, senador. E aqui eu falo não como uma produtora do Rio Grande do Sul, mas por milhares de produtores no país. Nós temos contatos com produtores rurais do Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Tocantins, Maranhão. O Rio Grande do Sul, assim como os estados do Nordeste, vem sofrendo muito por causa dos eventos climáticos. Nós não podemos ser penalizados por algo que nós não controlamos. A senadora Tereza Cristina sabe que nós já estamos aqui nessa casa, agora dia 12 de maio vai fazer 2 anos que nós estamos pedindo socorro. Nós já temos, sim, 39 suicídios somente no estado do Rio Grande do Sul, por causa da demora da solução. Nós precisamos muito que esse projeto seja aprovado, pois nós precisamos de carência, prazo e juro menor. O êxodo rural está acontecendo. Nós não conseguimos ter sucessão familiar no campo. A agricultura familiar está quebrada. Temos produtores de 9, 10 hectares perdendo suas terras.
Então, senador Renan Calheiros, nós lhe suplicamos. Nós sabemos que vocês têm toda a sensibilidade e o conhecimento da crise gravíssima que se está acontecendo no Brasil. Mas, por favor, nos dê essa salvação. Aprove esse projeto. É só isso que a gente pede. Obrigada. Obrigado, Grazi. Passo a palavra agora para o Evair de Mello, depois para o Madalena e o Zanetti, e nós terminamos. Senhor presidente Renan Calheiros, Tereza Cristina, caros colegas, deputados e senadores. Presidente Renan Calheiros, o senhor que vem lá das Alagoas, dizer que o Brasil é um só. A agricultura é negócio a céu aberto e o agricultor não tem contra-cheque. O resultado do seu trabalho depende de calor, de umidade, temperatura, irradiação, fenômeno da natureza. E, é claro, de um ambiente de negócio favorável, o que não tem acontecido no nosso país. Um governo que não cuida das contas, não cuida das pessoas. E os nossos agricultores, como eu disse, o Brasil é um só. Eu tive a oportunidade de estar no Rio Grande do Sul, no momento talvez mais difícil da sua história, daquela calamidade climática. Na sequência, também a tragédia da seca. Mas isso é um fenômeno que se repete por todo o país. E a incapacidade desse governo, primeiro, de estar de prontidão, segundo, de criar um ambiente favorável para que possamos construir prosperidade pelo trabalho, se sustenta numa retórica. Ontem tive a oportunidade, Tereza Cristina, de participar da abertura da AgriShow em Ribeirão Preto, que é uma marca internacional do agronegócio brasileiro. Senador Renan Calheiros, foi de dar dó. Completamente vazia a feira. Quem estava lá, na verdade, estava à procura de lenço. Ninguém lá estava à procura de crédito, ninguém lá estava à procura de máquinas novas. Estava, na verdade, querendo encontrar um ombro amigo para poder chorar. Acabei de confirmar agora com representantes que estão lá e a feira continua vazia. Esse é um fenômeno não para agora, mas para avisar o Brasil que pela taxa de juros, fruto da responsabilidade fiscal desse governo, da insegurança jurídica no campo e diversas outras instabilidades, mais a falácia, o governo tem coragem de anunciar e não entrega. A agricultura também vive um pouco de esperança, mas também tem que ter palavra. Portanto, o governo que anuncia bilhões é o mesmo governo que pegou o dinheiro que estava no Ministério da Agricultura para o seguro e gastou com obras de emenda parlamentar num único estado, de uma única indicação. Portanto, é um apelo já quase que às forças divinas e, naturalmente, confiança plena aqui nessa comissão para que possamos, que o pouco que nós tenhamos na mão, o pouco que resta da economia e da segurança, possa ser um pouco de conforto e consolo a esses nossos agricultores, a partir do nosso Rio Grande do Sul. Mas o seu estado das Alagoas também tem uns pequenos agricultores, já não tem mais tamanho de agricultura. Nós somos um só negócio. E, naturalmente, o desestímulo para essa atividade repercute na indústria, a indústria de máquina. Grande parte do retorno do agro não está no rural. O investimento no comércio das pequenas cidades, de máquinas, equipamento, indústrias. Mas com essa energia, com esse juro, com esse custo de petróleo, o Brasil precisa saber que daqui a pouco não adianta pagar programa social, porque quem recebeu o programa social não vai ter alimento para comprar. Obrigado, Evair. Eu vou passar a palavra para o deputado Marcos Vinícius, que vai falar em nome da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Depois para o Márcio Madalena, para o Zanetti e o Márcio Madalena, que é o secretário de Agricultura, termina a nossa fala, tá bom? Aí não temos mais inscritos, então. Vamos lá, Marcos Vinícius. Muito obrigado, senadora, senador Renan, senadores, deputados aqui presentes. Meu colega Luciano Silveira, que aqui está, junto com essa comitiva que vem do Rio Grande do Sul, de produtores, de entidades, reforçar a importância deste momento que nós estamos vivendo aqui em Brasília, senadora. O Rio Grande do Sul, ele hoje precisa voltar a trazer esperança para a sua comunidade. O Brasil precisa voltar a trazer a esperança para a comunidade. Plantar é um gesto de esperança. Ninguém coloca uma semente na terra sem ter fé no futuro. E os nossos produtores, a cada safra, fazem essa reflexão. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
já promoveu diversos debates, diversos encontros, foi sede de muitas dessas ações aqui. Inclusive foi a sede do ato que marcou o protocolo deste projeto de lei, junto com o senador Reis, junto com o deputado federal Pedro Westphalen, e que agora, de modo competente, tramitou nesta casa com o senador Mourão e com o deputado Afonso Ram. Eu acredito, senadora, que um país como o nosso, que tem como seu principal ativo econômico e estratégia de comunicação, de relação com o mundo através da agricultura, não pode deixar de considerar essas reservas que nós temos dos royalties do pré-sal como uma forma também de garantir essa sustentabilidade de futuro. Esse é um ponto que eu gostaria muito que pudesse ser levado e abordado hoje nesse encontro posterior que os senhores aqui terão. Nós precisamos voltar a acreditar no futuro do nosso Estado, voltar a acreditar no futuro do Brasil. Um país que destina tantos recursos para tantas áreas, que tem feito políticas públicas muitas vezes pouco assertivas, que inclusive para o nosso Estado, que viveu um momento de dificuldade climática muito grande, como o recente vivemos em 2024 e 2025, sinalizou inclusive aporte de 7 bilhões de reais para importar arroz. Tem que fazer essa reflexão. Nós precisamos encontrar o caminho e este projeto hoje é a porta de esperança para muitas pessoas. Então, em nome da Assembleia Legislativa, endosso aqui a palavra de todos os gaúchos que já falaram e peço também essa sensibilidade no diálogo que será mantido posteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Eugênio Zanetti, da FETAG. Cumprimentar o presidente, relator Renan Calheiros, senadora Tereza Cristina, enfim, os demais, todos os deputados e presentes aqui. Não quero ser repetitivo, mas eu falo aqui em nome da FETAG do Rio Grande do Sul. Estamos aqui numa comitiva, né, de presidentes de sindicatos, enfim, representamos aqui mais de 200 mil famílias, especialmente os agricultores familiares lá do Rio Grande do Sul, que passam por um momento de grande dificuldade. E quero aqui fazer menção, senadora Tereza Cristina, ao seu projeto. A agricultura no Brasil só está do jeito que está porque nós não temos uma política pública de mitigação de risco. O Proagro foi sucateado, abandonado, e o seguro agrícola abandonado. Então não temos mais orçamento, a gente precisa sim de tratar de uma política pública para enfrentar as mudanças climáticas. Não tem como o produtor, além de ter a responsabilidade de produzir alimentos, ficar com toda a responsabilidade também dos riscos climáticos nas costas do agricultor. Precisamos que esse PL 5122 aqui, muito bem relatado na Câmara dos Deputados, e aprovar por ampla maioria, 346 deputados, precisa ser melhorado. Antônio da Luz aqui trouxe os números preocupantes da situação financeira dos nossos agricultores, que cresce de forma exponencial. Então precisamos atacar urgentemente na raiz esse problema. E eu faço aqui um apelo, que vocês tenham, senadora Tereza Cristina, presidente Renan Calheiros, boa sorte hoje à tarde na conversa com o Dário Durigan, que o governo tenha sensibilidade com a agricultura do nosso país e que seja apresentada uma contraproposta condizente, porque essa que foi apresentada nessa semana para nós não serve. Então, em não havendo uma proposta condizente, eu faço um apelo aqui: votem. Eu tenho certeza que essa casa não vai abandonar os agricultores. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai salvar a agricultura do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, finalizando, o secretário Márcio Madalena. Senador Renan Calheiros, presidente dessa comissão e relator do projeto, senadora e ministra Tereza Cristina, a todos que me antecederam aqui, senadores e deputados. Senador Renan Calheiros, como foi bem dito aqui pelo nosso presidente da Farsul, uma demanda dessa envergadura necessitava também uma relatoria de muita experiência e de muita capacidade de articulação. E nós, do estado do Rio Grande do Sul, senador, acreditamos que estamos entregando, construído a muitas mãos, talvez o melhor caminho, que é o projeto PL 5122, para sanar esse problema que é nacional. Nós, do Rio Grande do Sul, que ajudamos a construir o agro brasileiro, também estamos aqui dando a nossa parcela de contribuição na construção desse instrumento para todo o país. Então, confiamos na sua capacidade de articulação e certamente esse momento da Câmara Alta do nosso Congresso ficará marcada pela questão da aprovação de um projeto de reorganização do agro brasileiro.
Muito obrigada, secretário. E agora, indo para o finalmente aqui, agradecer a presença de todos vocês, as falas tão importantes. E o que agora nos resta é pedir que o Espírito Santo ilumine o nosso relator para que ele sensibilize o Ministério da Fazenda e que a gente ache caminhos para resolver esse problema tão grave. E eu não tenho dúvida, senador Renan Calheiros, que esse problema ele vai desaguar em inflação, em falta de alimentos, e nós vamos acabar com esse círculo virtuoso que nós tivemos até agora, de super safras. Isso vai terminar, né? Então, eu espero sinceramente que a gente ache um caminho possível, mas para a gente ir resolvendo os problemas. Contem com a senadora Tereza Cristina, e eu tenho certeza que com todos os parlamentares aqui presentes, senador Reins, senador Mourão, deputado Pedro, deputado Afonso Ran, que fez um projeto, enfim, brilhante, que está aqui na nossa mão para que a gente possa encaminhá-lo. Meu querido amigo Alceu Moreira, Evair de Mello, acho que eu não esqueci de ninguém, todas as associações, dizer para vocês que nós estamos juntos nesse projeto e a gente espera sinceramente que a gente consiga achar um caminho para resolver esses problemas. Senador Renan, a palavra é sua para as suas palavras. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer as presenças de todos. Esse debate aqui é fundamental. Eu acho que nós já avançamos um pouco. É fundamental avançar mais. Essa conversa de logo mais será decisiva para qualquer encaminhamento. Se não for o caso de nós termos uma proposta que seja aceita por todos e realmente apresente uma solução ampla, nós vamos ter que votar o nosso relatório. Viu? Mas os senhores sabem, na prática, o que é que isso significa, né? Significa votar no Senado, fazer as alterações necessárias, aí alterado volta para tramitar na Câmara dos Deputados, e aí nós podemos ter uma votação definitiva e a sanção ou não do Poder Executivo. Mas seja qual for o encaminhamento, nós vamos conversar aqui com a mesma tranquilidade com que estamos conversando hoje para encaminharmos uma solução da melhor forma. Tá bom? Senador, se o senhor me permite uma parte rapidamente. Por favor. Rapidamente. Tendo em vista essa tramitação toda, os vencimentos estão ocorrendo agora, final do mês e início do mês de maio. Não há possibilidade de encaminhar um pedido de suspensão dos vencimentos enquanto esse projeto é tratado aqui no Senado e junto ao governo? Seria muito importante e necessário essa suspensão imediata dos vencimentos que ocorre agora nos próximos dias. Muito obrigado. Tereza, obrigado a você. Como é que fazemos? Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos mais uma vez. Senhor presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores presentes, é muito bom a gente estar discutindo aqui. E eu queria só, para quem está nos acompanhando de todo o Brasil, senador Magno, senador Girão, Júlia Zanata e demais autoridades e pessoas que estão nos acompanhando aqui. Sobre o que é esse debate? Nós estamos debatendo vacina? Não, não estamos debatendo vacina. Nós estamos debatendo um projeto de lei que quer calar as pessoas que querem discutir vacina. E que fique muito claro, ninguém aqui é contra a vacina coisa nenhuma, que foi um dos embates que eu tive na minha primeira discussão aqui com a relatora, que deveria estar aqui, correu, né? Correu porque não tem defesa. Não tem defesa.
E eu faço outra pergunta para vocês. Como o debate aqui, o que é uma audiência pública? É um debate de alto nível. Vocês viram aqui a doutora Isabel Braga. Quem é que se atreve a discutir com uma mulher dessa? Quero ver macho. Sabe muito. E eu queria chamar a atenção de vocês, por que nós defendemos a liberdade? O doutor Roberto Zeballos, não sei se ainda está aí, eu tenho conversado com ele, eu sigo ele nas redes sociais. É um cara que, acima de tudo, além de ser médico, formado lá fora, conhecer vários cientistas do mundo inteiro, a maior qualidade de um ser humano, senador Magno, senador Girão, Júlia, é a coragem. Olha o que essa mulher fez aqui. Já está sendo perseguido pela justiça e já meteu o dedo na cara aqui de um monte de gente que publica coisa mentirosa. Coragem é o que falta no Brasil. Aí eu pergunto, cadê a coragem? Com todo respeito, mas nós precisamos cobrá-los. Vocês foram convidados para vir aqui debater uma lei sem vergonha, sem noção, para calar nossa classe médica, para calar Zeballos, para calar Isabel Braga e para calar tantos cientistas que vêm a público alertar para que vocês mantenham-se vivos, não sejam contaminados ou não sejam enganados pela ganância. Então, eu queria perguntar, cadê o representante do Conselho Federal de Medicina? Eu sou administrador. Cadê vocês? Por que não vieram? Que vocês foram convidados. Cadê o Francisco Cardoso, médico infectologista? Doutor Francisco, o senhor faz falta, quero te ouvir. Quero que o senhor defenda a mordaça para médico. Eu quero que apoie Soraya Tronic. Cadê o senhor? Para dizer assim, médico tem que ser calado mesmo. Esse projeto tem que passar amanhã. Cadê o senhor? Obrigado, Zeballos, por comparecer. Obrigado, doutor Lauro Ferreira, por comparecer. Obrigado, doutor Eli Vieira, presidente da Free Speech. Obrigado, Jamil Assis, pela sua participação. Obrigado, André Marcília, jornalista que eu respeito, que eu acompanho. Obrigado pela tua presença, um grande defensor da liberdade. Cadê a Fundação Oswaldo Cruz? Cadê a Fundação Oswaldo Cruz? Cadê o Instituto Butantan? Para defender mordaça da classe médica e dos pesquisadores, eu queria ouvir vocês aqui, falando, não, tem que aprovar a mordaça, não pode falar nada. Vocês vão defender isso? Porque o silêncio de vocês me mostra que vocês são a favor da mordaça. Obrigado, Isabel Braga. Que mulher, hein, rapaz? Meu Deus do céu, me inspira essas mulheres corajosas. É Júlia Zanatti, é Isabel Braga, é Cássia Kiss. Eu fico impressionado com a coragem de mulher que mete a cara e pau. Admiro. Cadê o Instituto Evandro Chagas para discutir esse projeto ridículo que quer calar vocês? E cadê o doutor Paulo Porto, neurologista? Cadê o Ministério da Saúde, Júlia? Cadê? Hein? Está obrigando vacina da Covid em bebê e criança. Único país do mundo. Com contraindicação da bula, doutor Isabel. Na verdade, o Ministério da Saúde está ocupado num contrato de 300 milhões de insulina que está faltando no país, que vai dar problema porque está relacionado àquela empresa do Vorcaro. Ah, obrigado pela informação. Agora está justificada a ausência. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui, todos somos a favor de vacina, desde que devidamente estudada, etc, etc. Segunda questão, o projeto não é sobre vacina ou não, é sobre a criminalização de opiniões diversas, especialmente na classe médica. Várias vacinas, Isabel, que o doutor Zeballos lá atrás falava, olha, eu tenho um grupo, nós estamos estudando os malefícios, os efeitos colaterais são mais positivos do que os efeitos benéficos. Várias dessas vacinas foram simplesmente extirpadas da medicina mundial, foram expulsas, foram canceladas, sei lá como é que se diz, descontinuadas. Mas se esse projeto, Isabel, tivesse em vigor lá atrás,
Você não estava aqui, estava atrás das grades, e Zeballos também, e quantos mais são corajosos de denunciar e de mostrar. Não é só coragem, a senhora é uma cientista. A senhora pode chegar, botar aqui um negócio e falar, ó, o meu ensaio aqui está dizendo que essa vacina é complicada. Aí eu faço meu exame lá, eu sou cientista também. Não, a minha deu positivo. Vamos discutir? Não, se a senhora falar que seu teste não, que dê, não, prisão. Cala a tua boca. É o projeto de Soraya Tronic. 2 anos de prisão. Cajuru, ela é relatora. Não, Cajuru, peraí. Eu preciso defender Cajuru. Cajuru falou que o relatório dela ficou uma porcaria. Falou no plenário do Senado para mim. Mas o projeto dele já era uma porcaria. Tudo bem, aí ela conseguiu agravar. Mas... Não, eu só estou te falando que o autor... O projeto do Cajuru também é uma porcaria. Então ficou uma porcaria completa. Então é contra isso que nós estamos lutando. Eu não vou, as outras pessoas querem falar, mas eu só quero deixar claro que é uma audiência sobre liberdade de opinião, liberdade se quer vacinar ou não. Ninguém está falando contra a vacina. Nós somos todos a favor da vida, da medicina, da ciência e queremos que médicas como a doutora Isabel, como Zeballos e como tantos outros que se atrevem contra o sistema, que não se vendem para a Big Pharma, que não se vendem por interesses pessoais, mas estão preocupados com a saúde pública, tenha coragem de meter a cara aqui. Rapaz, isso aqui dá 10 horas de audiência? Pegar tudo que essa mulher falou? Pelo amor de Deus, já vai render. Só essas coisinhas que ela falou aí. E o quanto ela mostrou aqui no telão. Então, eu quero parabenizar a todos que estão participando e falar que é sobre liberdade médica, especialmente liberdade médica, liberdade dos pesquisadores, médicos e pesquisadores, contra e a favor das vacinas. Estou aqui pela sua liberdade, para ouvir a sua opinião, para ninguém criminalizar a sua opinião, seja ela qual for. Obrigado. Muito obrigado, senador Jorge Seife. Quero pedir um pouquinho mais de paciência ao doutor Livieira, que vai daqui a pouco fazer a sua exposição, assim como o doutor Felipe Rafaeli, né, que também daqui a pouco fará a sua exposição para a gente encerrar aqui a sessão. Tem as perguntas do público, né, que eu vou fazer para a rodada final de todos que aqui estão, que vieram debater esse assunto, para que, se quiser responder as dúvidas da população aqui, para isso é a audiência pública. Com a palavra, deputada Júlia Zanata, de Santa Catarina. Obrigada, senador Girão, né, senador Magno Malta, doutora Isabel, todos que estão participando aqui, o doutor Felipe, que vai falar depois, muito interessante o que ele tem a falar. Quero primeiro cumprimentar os vereadores de Iomerê, que estão aqui, o Itamar, nosso amigo vereador, mas tem presidente da Câmara de Iomerê, e a vereadora Rutineia ainda está aqui, vereadora Rutineia Rossi, de Concórdia. Né? Então, obrigada pela participação aqui nessa audiência, inclusive eles que também nas cidades dele enfrentam esses problemas relativos à obrigatoriedade da vacina da Covid em bebês e crianças, sendo que o Brasil é o único país do mundo que obriga. Alguns sequer recomendam, como é os casos dos Estados Unidos agora, que não recomenda mais, mas nunca foi obrigatório. E Santa Catarina tem enfrentado dias difíceis, conselheiros tutelares, Ministério Público, dando apoio a essa obrigatoriedade em bebês e crianças, sendo que ela foi colocada de uma maneira juridicamente incorreta e ilegítima no PNI, por meio de uma nota técnica, para depois ninguém ser responsabilizado. Mas se Deus quiser, essa agonia vai acabar o ano que vem. E eu, inclusive, apresentei um projeto de lei para anistiar, foi semana passada, para anistiar os pais das multas e para que os pais possam cobrar do Estado depois tudo que pagaram, 20 mil, 30 mil. Gente com ameaça de perder o poder familiar sobre os seus filhos. Agora eu quero dizer para quem está em casa, você tem, não é o direito, é o dever de questionar absolutamente tudo que venha do Estado. Porque hoje existem pessoas que querem dizer para questionar o que vem de Deus,
os nossos direitos naturais. Mas se for para questionar o Deus Estado, aí não pode. É prisão, é esse projeto estapafúrdio aqui do senador Cajuru, que o projeto dele já era muito ruim. E aí a senadora Soraya Tronic fez um relatório ainda mais estapafúrdio, ainda mais censurador, ainda mais perseguidor. Porque essa senadora, inclusive, se elegeu nas costas do Bolsonaro e depois virou a casaca. Né? Outro dia acusou aqui o presidente da CPI, da CPMI, de ter, enfim, ter tido relações com uma menor. Ele teve que se submeter. Estupro. Ela acusou de estupro mesmo, né? Então, assim, é um absurdo completo o que essa senhora tem feito aqui no Senado. É só censura, perseguição. Mas vamos aqui ao fato. Eu quero dizer aqui uma coisa, porque aqui no relatório está escrito que é para melhorar a cobertura vacinal no Brasil. Sabe o que piorou a cobertura vacinal no Brasil? Sabe qual foi o marco que prejudicou a cobertura vacinal no Brasil? A pandemia, a Covid-19. E sabe o que fez as pessoas questionarem não só a vacina da Covid, mas todas as outras? A postura das autoridades públicas durante a pandemia, de perseguição, de passaporte vacinal, de enfiar a vacina goela abaixo. Todo mundo antes ia se vacinar e não questionava absolutamente nada. Desde criança, quem que não lembra disso? As pessoas passaram a questionar depois da Covid-19. Porque, claro, tudo que é enfiado goela abaixo, e que fique muito claro aqui, eu acho que o Estado tem que fornecer as vacinas, tem que informar, mas jamais perseguir, humilhar, ameaçar, como está fazendo, porque daí dá o efeito exatamente contrário. E sabe o que esse projeto aqui vai fazer se ele passar? Vai dar ainda mais problema, porque as pessoas sabem que existe uma agenda global em curso. OMS, a soberania nacional não pode ser afetada pela OMS. Alguns países, inclusive, já saíram da OMS. Argentina, Estados Unidos. Como é que é? Então, se tiver uma nova pandemia, os nossos poderes de representantes eleitos serão totalmente anulados para impor uma ditadura de burocratas não eleitos a serviço de uma elite mundial global? Que, inclusive, tem em seu plano diminuir a população, porque querem os recursos disponíveis no mundo para privilegiados, para essa elite. É isso que é verdade. E tudo que se fala sobre isso, eles vão lá e colocam como teoria da conspiração, como fake news. Vou repetir, você, cidadão, pagador de imposto, você, brasileiro, tem, não é o direito, é o dever de questionar tudo que vem do Estado. E de questionar contratos bilionários de vacinas, que tem sigilo, inclusive. Sabia que tem uma sala aí que não pode entrar, que tem um contrato da Pfizer? Por que o povo não pode questionar? É direito do povo. Além de obrigarem a vacinação, ainda não pode questionar. Desde quando a ciência se tornou esse absurdo de que você não pode questionar? A ciência nada mais é do que o próprio questionamento. Estudos tem para todos os lados, mas o que querem aqui é impor aquele que vai ser escolhido por esse órgão aí, OMS. Já tem aquele novo questão do pacto pandêmico ali, que votaram com a anuência do Brasil para a próxima pandemia que já estão anunciando aí, né? Já se fala aí sobre isso. Então, a gente tem o direito de questionar. E eu, inclusive, fui além. Depois de todo esse absurdo que a gente viu na pandemia, porque eu sempre fui contra o fique em casa. Bolsonaro foi criticado, mas ele foi o nosso maior orgulho. Foi o único líder mundial que teve coragem de não deixar a população em casa. Imagina a situação da econômica brasileira. E outra, vou dizer mais. Quem que garante que o fique em casa foi bom para a saúde do brasileiro? Idosos que deixaram de pegar sol, policial pegando gente na praia. Quando que ir à praia passou a ser prejudicial para a saúde?
Então, são várias questões que a gente deve sim questionar. E digo mais, o dono da Meta, Facebook, Instagram, senhor Zuckerberg, confessou no Congresso americano que foi pressionado pelo governo americano, que na época era o Biden, para censurar, fazer retirada de materiais sobre a pandemia, sobre o Covid-19, sobre a origem do vírus. Lembra quando a gente postava lá que o vírus veio da China e o Instagram, o Facebook removia? Te dava punição? Tudo isso ficou provado. E o Zuckerberg, só que daí a mídia aqui no Brasil não dá tanto eco. E o Zuckerberg confessou no Congresso americano que foi pressionado pelo governo. Isso é muito grave, minha gente, é muito grave. Eles impuseram uma visão científica, entre aspas, durante a pandemia, de lockdown, de uso de máscaras, de vacinação. E após tudo isso, eu sempre tive, né? Meu pai, graças a Deus, sempre desde criança me ensinou a questionar tudo que vem do Estado. Então, o que acontece? Depois de tudo isso, passaporte vacinal, quem se lembra, eu nunca vou me esquecer, e você que está escutando em casa, nunca perdoe um político que apoiou toda essa palhaçada na pandemia, que foi lacrar comércio na pandemia. Eu tenho nojo. Gente assim tem que ser eliminada da vida pública. Nunca perdoe um político que te fez ser escrava do Estado durante essa situação, usando a saúde como meio para amedrontar. Não perdoe. Até perdoa outras coisas. Agora, isso aí, realmente, não. Agora, o que acontece? Depois disso, eu apresentei, inclusive, e pode me chamar, dizer que isso... Eu apresentei um projeto que veda a vacinação compulsória de todas as vacinas. E eu tenho coragem de dizer. Eu não sou contra as vacinas, eu sou contra a obrigatoriedade. Compulsório no território nacional. Assegura o direito a consentimento livre e informado e tipifica o crime de coação vacinal. Porque eu vi... Sabe quando que eu decidi fazer isso aqui? Um pai de Cunha Porã me ligando com polícia militar na porta dele, oficial de justiça na porta dele, porque e o pessoal da prefeitura, porque queriam levar a criança à força, que nem o Supremo Tribunal Federal, na liminar dada pelo senhor Lewandowski, permitiu vacinação à força. Disse que poderia restrição de direitos, ou seja, perder... carteira, passaporte, etc. Restrição de direitos, que já é um absurdo. Mas ele disse que não. Você pegar à força alguém e levar para vacinar seria um absurdo. Então, depois disso, eu criei esse projeto de lei, eu apresentei esse projeto de lei 2641 para criar o crime de coação vacinal. Porque a gente não sabe o que está por vir, senadores. A gente não sabe o que está por vir. O nosso poder de representantes do povo vai estar abaixo desses burocratas não eleitos que estão a serviço de uma elite global. A gente não sabe o que está por vir. Então, nós temos que nos proteger. E o que criou isso? Essa mania de perseguição durante a pandemia. E também apresentei outro projeto de lei 2643 para desobrigar os pais ou responsáveis de vacinar menor mediante a apresentação de atestado médico que contraindiquem a aplicação do imunizante. Porque, veja bem, promotores e juízes agora querem dizer o atestado médico se vale ou se não vale. E isso é ferir isso aqui, esse projeto aqui não é contra a vacina. É defesa da autonomia médica. Porque o promotor fez faculdade de Direito. O juiz fez faculdade de Direito. E eu fiz faculdade de Direito e não me lembro de ter aprendido medicina na faculdade. Então é um absurdo. E se os médicos não se levantarem, como foi falado aqui, serão calados. Então, eu espero que esse Senado da República, que já é muito desacreditado, na rua, em que pese tenhamos pessoas aqui bem intencionadas, como é o caso dos senadores que estão aqui agora dando cara a tapa, mas a maioria realmente tem sido uma vergonha. É censura atrás de censura. E nós vamos deixar aprovar mais isso aqui, mais uma perseguição ao povo brasileiro. Deixa o povo em paz. Vão trabalhar. Tem senadora que está preocupada em perseguir até o que não pode, porque nunca mais vai se eleger para absolutamente nada. Porque a política, ela adora a traição, mas odeia o traidor. Odeia o traidor.
e traidor do povo tem que ser exposto. Isso aqui é um absurdo e eu estou muito preocupada com o rumo que a gente está tomando aqui no Brasil. É censura atrás de censura. Um dia a gente falava que o Brasil ia virar uma Venezuela. Ontem parece que teve uma notícia que ministros do Supremo lá da Venezuela foram destituídos. Hoje a gente está muito pior que a Venezuela. Só para fazer uma complementação aqui, senador Girão. Júlia, quando o Dória fez um evento, aliás, ele adora eventos, né, e alguns patrocinados pelo Master agora, que a gente sabe, em São Paulo, e levou governadores de todos os estados, dos estados principalmente de esquerda, que queria vacinar, eu quero lembrar dos respiradores do consórcio do Nordeste, do senhor Rui Costa, juntamente com o senhor Flávio Dino e o Wellington Fagundes do Piauí, 45 milhões numa empresa de maconha, especialista em cannabis, e que nunca apareceu, e o povo do Nordeste perdeu o seu dinheiro. Para esse consórcio tem um no Supremo que virou um deus, ele julga, ele prende, ele solta, e ele agora está pegando os seus desafetos na política e os investigando, assim, e onde também há indicação de amigos investigando as emendas para onde mandaram, pousando de o homem mais honesto do Brasil nesse momento. Mas esses respiradores desapareceram. A CPI feita no Rio Grande do Norte mostrou toda a molecagem, o roubo, o desvio, o dinheiro. Mas quando a gente termina uma CPI séria, o relatório final é entregue ao PGR, para que o PGR dê continuidade. Mas agora é assim, você entrega o PGR para ele colocar um fim. Ele coloca um fim. O que aconteceu naquele evento lá em São Paulo? Estava sobrando vacina da China, fabricada pelo Butantan, estava sobrando. Então tinha que desovar. Ele fez um evento e um dos que discursaram lá estavam foi o governador do meu estado, Renato Casagrande, foi o primeiro a oferecer às crianças do estado do Espírito Santo, 2 vereadores aqui do Espírito Santo, para serem vacinadas com a vacina da China. E eu dizia naquela época, ei, cobaia é rato, pô. As crianças do meu estado não são rato. Elas não vão servir de cobaia. E houve um levante daqueles que tinham coragem de botar a cara, outros não tinham coragem de botar a cara, e outros não colocavam a cara porque estavam tão comprometidos com o poder público. E é uma coisa que no meu estado urgentemente tem que mudar, separar o público do privado, porque lá o público e o privado se embolaram. Agora, se esse troço é aprovado aqui, para quem lá atrás, destemidamente, porque esse pessoal da esquerda é assim, entregou as nossas crianças de 0 a 5 anos para serem vacinadas com a porcaria da vacina da China, todas elas são uma porcaria. Na verdade, o cara tomei 3 doses, você tomou 3 doses de uma coisa só. Não, eu só tomei uma, é a mesma porcaria de ter tomado 3, porque era uma coisa só. Normalmente vacina em criança, eu não sou especialista em nada, mas é pré-requisito. Aqui o bebê toma aquele que faz aquele furinho aqui, fica dodó, chora e tal, depois tem que voltar com a carteirinha de vacina, porque aquele ali é pré-requisito para o segundo. O segundo é pré-requisito para o terceiro. Da Covid não era pré-requisito de nada, não. Você tinha que tomar 3 ou 4, não é? Como muitos fizeram e trouxeram para dentro de si essa carga horrorosa de enfermidades e enfermidades que virão e abastecendo assim a indústria farmacêutica. As nossas crianças lá no Espírito Santo, pastor Dinho. Essa Casa Grande também? Senador, deixa eu só fazer uma... O doutor Francisco Cardoso, ele avisou, né, que ele estaria em voo durante a audiência, ele me mandou uma mensagem aqui, por isso que foi inviabilizada a participação dele, mas ele gostaria muito de estar aqui presente. Doutor Francisco Cardoso. Muito bem, Francisco, só para colocar, essa deputada Júlia Zanata, o doutor Francisco Cardoso é um amigo de praticamente todas as pautas, a gente não tem dúvida. Né? Agora, eu não entendo o Conselho Federal de Medicina, a qual ele faz parte, que é um parceiro nosso também, de muitas causas, não está aqui hoje. Mas é estranho. É um guerreiro. Não. O doutor Francisco Cardoso, não tenho dúvida, e ele está
realmente impossibilitado. Agora, ninguém do Conselho Federal de Medicina, que o Conselho Federal de Medicina foi convidado. Eu não entendi realmente a presença, a ausência do Conselho Federal de Medicina. Tá tendo um evento não sei aonde, parece que é lá em Aracaju, não sei. Tá tendo um evento e tal, tá todo mundo lá. Foi essa informação que eu tive. Mas, poxa, sai ali numa salinha, participa como tá aqui. Já tivemos vários convidados. Senador Magno Malta, terminou ou não? Não, eu estava concluindo, só dizendo que foram as crianças capixabas que foram oferecidas no evento do Dória para que elas tomassem a vacina. E me lembro que meu discurso tinha esse tom. As nossas crianças não são rato. Elas não são rato de laboratório. Quer testar? Testar nas nossas crianças? Por que o Dória não fez essa proposta para São Paulo? Que também está errado. Por que outros governadores não se ofereceram? O nosso se ofereceu. Lá do Espírito Santo. E, quem sabe, o ano que vem, ele está pleiteando, está por aqui, para poder defender essas pautas. Certamente, se aqui estivesse, estaria fazendo um coro com esse projeto miserável, infame, não é? Que, com a graça de Deus, a gente vai impedir. Mas eu queria fazer esse recorte aqui, porque muita coisa aconteceu. A Luísa, a doutora, essa garota que está ali filmando, Késia, é filha do Clezão, que morreu lá na Papuda. Ela veio no meu ouvido dizer assim, até as visitas online à Papuda, online, você tinha que ser vacinado, ou então não podia visitar. Online. Eu lembro. Como se o vírus transmitisse pela internet. Chegamos ao cúmulo. O cúmulo é tão grande que nós estamos aqui discutindo isso aqui. Depois disso tudo. Então, eu me lembrei desse fato, das crianças do nosso estado, e realmente muita ameaça de tirar os filhos dos pais, de levar para o Conselho Tutelar. Se os municípios não cuidam direito nem do Conselho Tutelar, como é que o Conselho Tutelar vai cuidar de criança, gente? Pelo amor de Deus. Nós não estaríamos aqui. É isso. Muito bem, senador Magno Malta. Imediatamente eu já passo a palavra para o senhor Eli Vieira, que vai falar agora. Ele que também é um grande defensor do movimento Free Speech, grande defensor aí da liberdade de expressão. Parece-me que está fora do Brasil, não é isso, Eli? Se eu não me engano, o senhor tem a palavra por 10 minutos com a tolerância aqui da presidência. Correto, senador Girão, obrigado pelo convite. Sim, correto, eu estou fora do Brasil, estou no Reino Unido. E foi aqui que foi fundada essa rede de associações pela liberdade de expressão, são as Free Speech Unions, a gente tem nome em português também, União pela Liberdade de Expressão. Quem quiser nos conhecer, estamos lá em fsu.org.br. Já obtivemos uma vitória para o Monark, o podcaster, né, o apresentador de podcast que foi perseguido por muito tempo, inclusive pelo Moraes. Só que numa manobra muito estranha, o Ministério Público, depois de recuar da perseguição ao Monark... Eu só não sei se... Só um minutinho, doutor Eli. Eu não sei se nós tivemos um problema técnico aqui. Só fazendo aqui... a população está ouvindo ele, mas está vendo não, né? Porque no telão não está passando a imagem dele como os demais palestrantes. Tá vendo? Okay. Então pronto, eu recebi a informação que tá vendo. Então, dessa vez não foi o Moraes, não. Perfeito, obrigado, senador. Então, e numa manobra muito estranha, o Ministério Público, primeiro ele perseguiu o monarca alegando mentira de que o monarca defendeu o nazismo. Ele defendeu a liberdade de expressão para todos, ele é um anarquista, e a pessoa tem o direito de ser anarquista no Brasil, até onde eu sei. Aí o Ministério Público desistiu de perseguir o monarca depois da ajuda que nós prestamos a ele, a FSU, e desistiu da desistência, recuou do recuo e voltou a acusar o monarca de uma falsidade, que seria um monarca a favor do nazismo. Mas sim, vamos voltar para o nosso tema hoje, que também é muito caro para nós, e nós ajudamos os censurados. Então, quem quiser já se precaver, ter a nossa ajuda, por favor, se filie lá em fsu.org.br. Girão, demais senadores, deputados presentes e mais uma vez, doutor Eli, só desculpa lhe interromper de novo. Eu confirmei aqui no YouTube da TV Senado, sua imagem não está aparecendo. Eu vou pedir só para o senhor segurar um pouquinho para iniciar de novo, que é importante
Foi um problema técnico aqui, mas rapidamente a nossa equipe, sempre muito competente da TV Senado, do Prodazem, vai retificar isso, que foi só agora no finalzinho aqui da sessão que a gente está tendo esse problema técnico. Quando o senhor estiver ali no telão, deixa eu ver, o pessoal está vendo aqui exatamente o que foi que aconteceu, o doutor Felipe também, Rafael, que está conosco. Eu vou aproveitar esse momento, enquanto a gente volta com o doutor Eli já, para ler as perguntas. Chegaram muitas perguntas aqui para todos os senhores, né? Nós vamos ter a rodada final, né? Eu vi que o doutor Lauro está conectado ainda e a gente vai ter perguntas daqui a pouco para quem quiser responder, né, as perguntas na rodada final. Mas o Eduardo, de Rondônia, faz a seguinte colocação: como esse projeto de lei define objetivamente, abro aspas, informação falsa, fecho aspas, sem abrir margem para interpretação excessiva? A Leandra, de Santa Catarina, pergunta: com base em quais critérios científicos ou institucionais serão definidas as informações como falsas? O senhor Arthur, do Rio de Janeiro: a simples informação desacompanhada da comprovação científica de que determinada vacina faz mal à saúde caracterizará crime? Pergunta do Arthur. O Vinícius, do Rio de Janeiro: o PL 105, na verdade o número dele, o número do PL é exatamente o 2645 de 2021. Não é 105. É 2645 de 2021. Sugere pena de 2 a 8 anos de prisão se a desinformação for por agentes públicos. Qual a pena para o agente de saúde? Está perguntando aqui o Vinícius. Henrique, do Distrito Federal: esse projeto de lei é de suma importância, haja vista que o ex-presidente fez de tudo para destruir a sociedade civil com negacionismo. A opinião aqui do Henrique, do Distrito Federal. Gilberto, de Minas Gerais: o Estado tem como dever intervir e proteger a população de doenças graves. A desinformação é uma ferramenta que causa mortes reais. Gilberto, fazendo aqui dando a sua opinião. O Vitor, de São Paulo: o PL 2745 de 2021 é desnecessário. Leis como calúnia e difamação já punem fake news maliciosas. Risco à liberdade de expressão e à vacinação. Opinião aqui do Vitor. A Cláudia, de Sergipe: olha aí, Sergipe. Vacinas previnem doenças, mas vacina em fase de teste não aprovada pela Anvisa é risco à saúde pública. Precisam de controle de qualidade. Lá do Maranhão, aí, ó, temos a vereadora Flávia Bertier, que está aqui. Daqui a pouco eu vou conceder a palavra. Lá do Maranhão, a Lisleide, do Maranhão: a criminalização de fake news sobre vacinas é eficaz para proteger a saúde pública? A Valéria, do Paraná: quais foram as informações falsas divulgadas? Quem as divulgou tinha conflito de interesses? E quais pesquisas comprovam que eram falsas? O Eduardo, de Rondônia: há previsão de sanções proporcionais ou o modelo pode gerar punições excessivas? A Gonesa, da Bahia: o projeto de lei é uma iniciativa que, dando certo, pode servir como base para combater outros tipos de informações falsas? Olha aí, já está indo aqui para uma outra etapa que realmente é preocupante. O Pedro, de São Paulo: a ciência não tem verdades imutáveis. Como o projeto de lei 2745/2021 vai separar o dolo da desinformação do nosso legítimo direito à dúvida?
O Ronan, do Paraná. Quem não toma vacina, só não toma até precisar e mudar de ideia. A Isabel, do Rio de Janeiro. Precisamos de leis mais severas para punir aqueles que propagam informações falsas, porque a vida das pessoas é colocada em risco. A Ana, de São Paulo. Tem que identificar essas pessoas e responsabilizá-las. Como tem gente ignorante em relação ainda às vacinas. A Lucimar de Minas Gerais. Lucimar de Minas Gerais. Não adianta alterar o Código Penal se houver letargia na divulgação, desmentindo as fake news. O Arthur, do Rio de Janeiro, coloca o seguinte: o projeto de lei vem em boa hora, haja visto o caos que ocorreu à época da Covid-19, com tantas mentiras acerca das vacinas. Então, a gente tem aqui opiniões favoráveis e contrárias ao PL. Essa é a democracia, né? Isso é importante a gente ler, a gente colocar. Não sei se já está restabelecido aí, já? Então já está, ó. Essa equipe, eu não falei que a equipe aqui é muito atenciosa e competente. Parabéns à secretaria aqui da CAS e também o Prodazem e o pessoal da nossa técnica. Então, com a palavra, Livieira, a gente lhe ouviu, mas se você puder iniciar de novo, fica completinho aí a sua exposição. Muito obrigado. 10 minutos com a tolerância aqui da presidência. Obrigado, senador Girão. Espero que vocês me vejam agora, até porque eu quero mostrar algumas informações para vocês. Ótimo. Obrigado. Eu acompanhei as falas de todos, estou aqui desde o começo. Gostei da fala do Dr. Lauro Ferreira, né, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu acho que foi uma das falas mais cientificamente embasadas até agora. Porém, como ele falou, ele não leu o PL que estamos debatendo, né? E eu vou ler agora porque ele é super curtinho. Então, alteraria o decreto-lei, o Código Penal, para colocar o seguinte crime novo: divulgar informações falsas sobre as vacinas, divulgar ou propalar por qualquer meio ou forma informações falsas ou sem comprovação científica sobre as vacinas. Pena, detenção de 6 meses, 2 anos e multa. Eu tenho desconfiança de que agora que o Dr. Lauro ouviu, ele vai concordar com todo mundo presente na audiência. Isso é muito perigoso. Isso é uma criminalização de opiniões, né? Eu, como presidente da Free Speech Union Brasil, né, a gente se opõe firmemente contra e a gente já classificou, a gente tem um projeto de monitoramento legislativo, já classificamos como uma ameaça à liberdade de expressão esse projeto. Está lá no nosso semáforo da censura. Mas, senador Girão e colegas, além de eu ser presidente da Associação pela Liberdade de Expressão, eu sou também um biólogo geneticista com mestrado em genética pela Universidade de Cambridge, aqui no Reino Unido, onde eu estou no momento. E eu quero comentar bem rapidamente umas coisas que foram faladas sobre autismo. Então, está ali já a informação para a gente. O gráfico na direita é um artigo da Nature Genetics, uma super respeitada revista de genética do mundo. Basicamente, metade da variação do autismo, que é como a gente começa a desconfiar de quais são as causas, são variações genéticas, né? E seria assim, para uma metáfora que torna as coisas fáceis de entender. As variações genéticas podem ser comuns, mas a combinação dela no indivíduo autista é rara. É como pensa numa mão de baralho, né? A mão de baralho que vai te dar ali o Royal Flush, vai fazer você vencer o truco, ela é mais rara do que as outras combinações que vão perder, né? Que as mãos mais fracas no jogo. Então, já é sabido, então eu tive essa preocupação de que pode ter sido sugerido que a genética não é importante. É sim, está ali, é o gráfico na direita. E tem uma parte inexplicada, sim, que o ambiente pode ser responsável por isso, porém, depois que se procurou muito causas ambientais como as vacinas, por exemplo, está aí duas revisões. Na ciência é muito importante a gente ir para as revisões, que elas pegam os estudos, são estudos dos estudos, elas pegam vários estudos e tentam compilar todas as informações. Então aí, a Cochrane, que é uma super respeitada entidade médica de revisões científicas, ela agregou 1.194.000 crianças, né, no estudo dela, e não achou ligação entre autismo e vacinas. Mesma coisa esse estudo aqui, Taylor, 2014, com mais de 1 milhão de crianças, mais uma vez, não achou conexão com as vacinas. Então, entre as causas ambientais que o autismo pode ter, a vacina não é uma
causa plausível. E até o que foi mostrado, né, que o Robert Kennedy, o chefe da saúde lá do governo americano, mostrou, falou, o jeito que ele colocou as coisas foi muito cuidadoso lá no CDC. Ele falou assim, não é baseado em evidências afirmar que não é causado pela vacina o autismo. Mas a ciência não trabalha em mostrar que as coisas não são, né? Não é assim que a gente trabalha, então a gente tem que mostrar que as coisas são. Quem alega ainda, depois de todos esses estudos com milhões de crianças, que a vacina causa autismo, essas pessoas que têm o ônus de provar que é verdade. Então, né, a opinião mais atualizada que a gente tem é que não tem uma conexão. Inclusive, aquela coisa do paracetamol também, Girão, não passou no teste por enquanto. E esse gráfico aqui à esquerda, bem rapidamente, mostrando também que essa epidemia do autismo é uma epidemia, na verdade, de diagnósticos de autismo. Algumas semanas atrás, o neuropediatra Sebastião Schwartzman foi lá no Roda Viva e falou uma coisa muito correta, que o que aumentou foram os diagnósticos. Então, aquelas pessoas que eram casos leves, que antes a gente chamava de síndrome de Asperger, foi tudo enfiado na mesma coisa, chamado de espectro autista, né? Então, são decisões que são conceituais, como tratar os conceitos, as ideias, não são decisões da medicina que tem a ver com as evidências. Essa linha vermelha que está mais estável, né, lá no começo e lá no final, está mais ou menos lá no mesmo nível, é o score do autismo. É quando testa o autismo nas pessoas. Isso aqui é uma amostra da Suécia, de jovens de 18 anos, de 1993 a 2001. O score ficou a mesma coisa, na verdade. O que aumentou, a linha azul ali, são os diagnósticos, né? Então, há uma diferença. A ideia de que há uma epidemia de autistas no mundo não é muito bem corroborada, pode ser uma ilusão. Tá? Então, eu achei que minha responsabilidade como biólogo também falar essa parte. Voltemos agora a falar do projeto de lei. Tem uma coisa que eu chamei, um padrão de autoritarismo que a gente vê no Brasil, né? E esse projeto de lei faz parte disso. Ali, quando eu trabalhava para a Gazeta do Povo, como jornalista de ciência também, eu escrevi essas duas reportagens. Projetos de prisão por até 8 anos para quem duvidar de vacinas tramitam no Congresso. Então, eu escrevi isso em 2023 e eram 5 projetos de lei que estavam me preocupando naquele momento, nem concluía o que a gente está discutindo agora. Então, é mais de 5. Né? E, assim, é uma coisa que me preocupa, eu até falo para os queridos parlamentares pensarem nisso, parece que tem uma tempestade midiática sobre um certo assunto, aí um monte de solução autoritária sobre aquele assunto. Então, se uma coisa é boa, ela tem que ser obrigatória. Se uma coisa é ruim, ela tem que ser proibida. Parece que é assim que... eu acho que obrigatório ou proibido é o que devia estar na bandeira, em vez de ordem e progresso, porque é assim que as coisas parecem funcionar no Brasil. O algoritmo brasileiro parece que é esse. É autoritarismo ou autoritarismo. Se eu sou a favor, eu obrigo. Se eu sou contra, eu proíbo. Precisa parar essa mania de autoritarismo no país. E já foi mencionado, acho que a deputada Zanata mencionou, o Brasil está sozinho no mundo a obrigar crianças a tomar vacina do Covid-19. E se você for lá na IA do Google e perguntar se isso é verdade, ele vai dizer que é mentira, vai ignorar essa minha reportagem que é baseada num estudo da Nature, tá? Então, foi um furo meu como jornalista em 2024, fevereiro de 2024. Aí, o que a IA do Google faz? Ela pega uma nota do Ministério da Saúde do mês anterior, e a nota é desonesta, porque ela fala, não, é mentira que o Brasil é o único país que recomenda a vacina. Então, muda o que está sendo falado no meio, não é recomendação que a gente está falando. Outros países, sim, recomendam vacinas para crianças pequenas, da Covid. Mas o Brasil é o único que obriga, e é uma obrigação porque impõe um monte de sanções aos pais, se eles não toparem, né? Então, assim, está tudo errado, e eu fico feliz de ver que a deputada Júlia Zanata já tem projeto de lei para tentar conter o autoritarismo nisso aí. Aqui à direita a gente tem, o Martin Kulldorff, um cientista muito bom, um epidemiologista que estava na época em Harvard. E por dizer aqui, ele disse que as vacinas da Covid não são necessárias para as crianças. Está aqui no finalzinho dessa declaração dele. Isso é uma manifestação no Twitter. E está aí. Aí o que acontecia na época, né? 21, 22, 2020. Recebeu uma tarja de que o que ele está dizendo é enganoso, quando está tudo correto. Ele foi vingado pelas evidências depois, né? E ele foi censurado também. E ele foi, inclusive, demitido de Harvard, pela opinião dele, né? Então, se fosse brasileiro e se passasse esse PL que a gente está discutindo hoje, ele ia, inclusive, para a cadeia por 2 anos.
Então, a gente tem que parar com a mania de autoritarismo. É urgente que o brasileiro aprenda a conviver com a diferença de opinião. E a gente viu outros exemplos, né? Um cara lá colocou um adjetivo, um mero adjetivo, nem falou quem, ladrão, e recebeu visita da Polícia Federal. E assim, ele é um de mais de 10 casos de pessoas que sofreram tentativa de intimidação por opinião política, né? Inclusive eu mostrei na Vaza Toga 2, junto com David Aga, que pessoas foram presas, mantidas presas no Brasil por opinião política. Isso é muito grave, né? Então, eu faço um apelo aos senadores que têm uma oportunidade nas mãos. Rejeitem esse projeto de lei para mostrar que o Brasil não está se transformando numa ditadura. Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a sessão do plenário no Senado. Acompanhe. Boa tarde. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à deliberação de autoridades, bem como a apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas com avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei número 6.423 de 2025, de iniciativa da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Projeto de Lei número 10.099 de 2024, da deputada Silvia Alves. E projeto de lei número 6.249 de 2019, do deputado José Guimarães. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para uso da palavra. Com a palavra, nosso querido senador e líder, Paulo Paim. Agora em Brasília, 2h11, você acompanha ao vivo, pela rádio e pela TV Senado, a sessão plenária desta terça-feira, 28 de abril. Agora com a palavra o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senhor presidente dessa sessão e primeiro vice dessa casa, senador Eduardo Gomes, com satisfação, porque aqui da tribuna sou o primeiro a não fazer discurso, porque eu faço todo dia, mas sou o primeiro a desejar para Vossa Excelência, nessa data tão querida, que é de todos nós, né? Que é o seu aniversário, vida longa. Vossa Excelência é uma referência aqui no debate permanente a todos nós. Mesmo em governos anteriores, quando Vossa Excelência, me lembro, era líder, eu dialogava com Vossa Excelência, diz, olha, pai, dentro do possível eu vou te dar uma mão nesses projetos. E me deu sempre. Então, aqui é um reconhecimento em público da sua história, o seu mandato, que é um orgulho, não só para o seu Estado, mas para todo o povo brasileiro. Parabéns, feliz aniversário. Senhor presidente Eduardo Gomes, vou falar de um tema que será abordado, entendo eu, pela maioria dos senadores, no dia de amanhã, mas eu faço já a partir de hoje, deixando claro a minha posição. O advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado amanhã na CCJ do Senado. Ele foi indicado pelo presidente da República para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Também serão sabatinadas Margarete Rodrigues Costa, indicada para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, e Tarcijane Linhares Aguiar Machado, indicada para a chefia da Defensoria Pública da União. Jorge Messias foi indicado para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. A indicação, como consta no relatório favorável apresentado pelo senador Everton, diz que
Jorge Messias é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Messias é mestre e doutor pela Universidade de Brasília, além de professor universitário e autor de inúmeros livros e artigos jurídicos. Ao longo de sua trajetória, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional, tendo também exercido funções relevantes na Casa Civil e no Ministério da Educação. No Senado Federal, foi assessor especial. Desde 2023, está à frente da Advocacia Geral da União, onde tem se destacado, conforme ressalta o próprio relator, pela condução de acordos judiciais e extrajudiciais, com ênfase na redução de litígios e na gestão de riscos fiscais. Tem se destacado como um homem de diálogo. Sua atuação contribuiu para a diminuição de precatórios e para o fortalecimento da segurança jurídica no país. Alguns casos, entre os casos de destaque estão o novo acordo do Rio Doce, voltado à resolução de disputas relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, e o Acordo de Alcântara, que buscou resolver um conflito territorial de mais de 40 anos entre comunidades quilombolas e o centro de lançamento de foguetes no Maranhão. Tenho certeza que ele será aprovado na CCJ. O nome, então, virá, tudo indica, para votação aqui no plenário do Senado Federal nesta quarta-feira, onde será necessário o voto favorável da maioria absoluta, pelo menos 41 dos 81 senadores. Manifestamos aqui a expectativa de que o Senado Federal, no exercício de sua responsabilidade constitucional, delibere com senso de justiça e compromisso com o fortalecimento das instituições. Aprovando, espero eu, meu voto será sim, a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Eu estava no hospital, no Sírio-Libanês, São Paulo, a semana passada, e recebi um telefonema do Dr. Jorge Messias e disse a ele: eu estarei lá, nem que for de cadeira de roda. Senhor presidente, ainda tenho 4 minutos e meio, né? Eu faço esse registro que entendo importante, senador Eduardo Gomes. Ontem à noite, dia 27, o Congresso Nacional foi iluminado na cor verde e hoje, dia 28, voltará a receber a mesma iluminação. A cor verde simboliza o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças no trabalho. A iniciativa foi solicitada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Vieira de Mello Filho, e por mim, a pedido também do Ministério Público do Trabalho, por meio dos procuradores Cláudio Araújo de Oliveira e Raimundo Lima Ribeira Júnior. Senhor presidente, foi de minha autoria o projeto de lei 1063 de 2022, que instituiu a campanha Abril Verde, em âmbito nacional, a ser realizada no mês de abril de cada ano, como objetivo de promover a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Eu comecei lá, 50 anos atrás, quando eu era metalúrgico, como militante e depois presidente da CIPA, as Comissões Internas de Prevenção de Acidente. Não fui escolhido pelo empregador, como dizia a legislação, mas fui votado. O mais votado se tornou presidente, foi o meu caso,
E o segundo mais votado foi vice-presidente. Enfim, senhores e senhoras, a proposta foi aprovada no Senado Federal e encontra-se na Câmara dos Deputados a designação da relatoria. O Brasil registrou em 2025 um recorde de acidente no trabalho, com mais de 800 mil ocorrências e 3.644 mortes, representando o maior número dos últimos 5 anos, uma alta de 8,98% no primeiro semestre em comparação a 2024. Senhor presidente, em 2025 foram registrados 547 mil afastamentos por transtornos mentais, comportamento de trabalho, um aumento de 15,66%. Em relação ao ano anterior, transtorno de ansiedade, episódio depressivo lideram as causas da incapacidade temporária para o trabalho no Brasil e no mundo. O perfil dos benefícios concedidos pela Previdência mostra que as mulheres são as mais afetadas. Elas representam mais de 63% das licenças por saúde mental, totalizando cerca de 345 mil concessões em 2025. Especialistas apontam que esse desequilíbrio está relacionado, entre outros fatores, à dupla jornada e à pressão social enfrentada pelas mulheres. A crise da saúde mental atinge de forma mais intensa os grandes centros industriais. São Paulo lidera os registros nacionais, com cerca de 150 mil benefícios concedidos, seguido por Minas Gerais, 83 mil, e pelo Rio Grande do Sul, com 46 mil. Esses dados reforçam a urgência de avançarmos no fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Trata-se de um compromisso inadiável com a saúde física, mental e emocional dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, do campo e da cidade. A PEC 148 de 2015, proposta de emenda constitucional, eu apresentei na Constituinte, porque eu queria 40 horas, mas conseguimos aprovar 44, naquela época 48, e reapresentei, fui reapresentando, foi aprovado pela CCJ, eu espero que o plenário do Senado vote, como a Câmara está querendo também fazer, que é positivo, né? As duas casas trabalhando no mesmo sentido, ainda nesse semestre, nas duas casas. Presidente, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência pelo seu aniversário. O aniversário é de Vossa Excelência, mas a festa é de todos nós, pela alegria de sermos seus amigos. Era isso, presidente. Parabéns. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Quero passar a palavra pela liderança do PSDB ao deputado Plínio Valério, em seguida ao senador Sérgio Moro. Quero, antes de iniciar a fala do nosso senador Plínio, cumprimentar o deputado Felipe Martins, que está aqui, alguns vereadores que já vejo aqui, vereador Bonfim, vereador Tiago Costa, vereador Tales, vereador Robert de Araguaína, Núbio de Miracema, enfim, vamos passar a todos os vereadores daqui a pouco, nossa prefeita de Lajeado, André Gomes, secretário da região metropolitana, secretário de Estado. Passa a palavra a Vossa Excelência e, em seguida, vamos fazer o registro aqui da visita dos nossos queridos vereadores à cidade de Brasília. Por favor. Presidente Eduardo Gomes, parabéns mais uma vez pelo seu aniversário. Essa idade que o senhor completa hoje eu já tive também, viu? Senador Amin, obrigado, senador Amin, hoje pela intervenção lá na CAI, viu? Repondo a verdade sobre o valor da CPI das ONGs. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, são 7 anos e meio. O Moro está aqui há quase 4, Sérgio Moro, já me ouviu falar quase que todos os dias, não é, Moro? Sobre a Amazônia, sobre a necessidade que nós, amazonenses, temos de ter uma rodovia que nos ligue ao resto do Brasil. Manaus é a única capital no planeta, com mais de 2 milhões de habitantes, que não tem uma rodovia ligando a outras capitais do Brasil. E essa estrada tem 49 anos. E eu vivo
brigando, lutando aqui por ela. E vocês, vereadores de outros estados, de outros municípios, eu peço atenção de 5 minutos só para vocês entenderem por que esse senador briga tanto por essa BR-319. Todas as vezes em que nós avançamos, que a lei permite que a gente encerre cadeados ambientais criados pelas ONGs, vem sempre uma entidade chamada Observatório do Clima, que vive intercedendo na Amazônia, mas que tem escritório em São Paulo. Já ia para leilão para asfaltar o trecho do meio. A rodovia tem 815 quilômetros, 400 no meio, tem problema. Mas tem gente trafegando lá agora. Se for verão é poeira, se for inverno é lama, mas tem gente assistindo. Medicamento, produtos alimentícios, vindo e produção da Franca indo. Pois bem, já estava prestes o leilão do DENIT, o Observatório do Clima novamente entrou e sempre encontra alguém militante na Justiça Federal, Estadual, que é lá que seja, porque isso é uma organizações internacionais que o que move elas é o dólar, então vocês têm ideia. E eu tenho que falar desse Observatório do Clima, porque eles são financiados por entidades estrangeiras, como sempre, não entendem nada e absolutamente da Amazônia. E as pessoas que não estão informadas, que não são da Amazônia, podem até pensar que essa gente, porque essa gente parece saber o que diz, mas eles não sabem o que pensam saber. Não conhece nada de Amazônia, posto que não leva em consideração os seus habitantes. São milhões na Amazônia, são milhões no Amazonas, condenados à pobreza eterna por essa gente que não larga o seu laptop, que não larga o seu celular, viagem de avião, mas quer que nós, amazonenses, e principalmente o homem do interior, viva dos frutos que caem das árvores. Presidente, esse Observatório do Clima é um câncer que corrói o nosso direito de desenvolver, o nosso direito de evoluir, o nosso direito de ser brasileiro. E esse observatório alega reunir mais de 130 organizações que se dedicam à construção de um Brasil, olha só, eles querem um Brasil descarbonizado, igualitário, próprio e sustentável. Coisa que não encontram nos países deles. Querem que nós sejamos responsáveis por salvar o planeta. Para eles, a Amazônia é intocável. São embusteiros, são hipócritas, são cretinos, porque a Amazônia é apenas 1% da área terrestre do planeta. 1% a Amazônia. O mar é 78%. Se alguém influencia no clima, é o mar. A floresta nunca. Aí eles alegam que querem um país, que quer a Amazônia, vou repetir, descarbonizada, igualitária, próxima e sustentável. Balela, mentira, hipocrisia, arrecadam milhões de reais. Lá na CPI das ONGs, eu já cedo, é uma honra, amigo, daqui a pouquinho. Lá na CPI das ONGs, nós investigamos apenas 6 ONGs ambientalistas. 6. Eles tinham arrecadado há 2 anos atrás 2 bilhões e 100 milhões de reais, que não chegam na ponta. Essa gente desconsidera e ignora o ser humano. Por isso que eu vivo aqui, sempre a lutar por essa BR-319. A mim, ao agradecer, eu te cedo boa parte, te agradeço a sua intervenção hoje na CAI, falando como sempre, não é nem repondo, é falando a verdade que você sempre fala, quando defendeu que a CPI das ONG realmente fez o seu papel. Eu lhe ouço, como sempre lhe ouço, como mestre. Eu gostaria de trazer para o plenário, mas antes, se o senhor me permitir, quero saudar, muito bem acompanhado pela senadora professora Dorinha, o nosso aniversariante, nosso senador Eduardo Gomes, que preside a sessão. Desejo-lhe muita saúde, muita paz e sucesso sempre ao querido amigo. Mas eu gostaria de trazer para o plenário essa informação muito importante do ocorrido hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Tenho a certeza de que os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, que são também do Amazonas, complementarão essa informação que eu trago. O tema levantado foi o seguinte: uma ONG, com uma decisão monocrática, evidentemente, e liminar de uma juíza,
de uma juíza de direito, resolveu e conseguiu a sustação de obras na BR-319. Tantas vezes sonhada, solicitada, demandada, em todos os pronunciamentos de Vossa Excelência e de outros parlamentares da região amazônica. E aí, uma série de denúncias, ou de acusações, pelo menos, foram propaladas. Eu, ato contínuo, disse o seguinte: bom, trata-se do maior libelo contra a má atuação de ONGs, não estou dizendo que são todas, e o maior elogio à dedicação do senador Plínio Valério, que foi o grande lutador para que nós tivéssemos este legado da CPI das ONGs. E como Vossa Excelência mesmo resumiu, identificou poucas ONGs. E cobrando resultado. O Congresso não pode julgar. O Congresso pode, através de uma CPI, denunciar o Ministério Público, reportar ao Ministério Público fidedignamente o escândalo que vem sendo patrocinado por ONGs. O senador Omar Aziz foi muito enfático, cuja origem de recursos não se sabe qual é, mas compete ao Ministério Público aprofundar essas investigações, que contratam pessoas influentes, como foi mencionado pelo senador Eduardo Braga. Não vou dizer quem é a pessoa, nem qual é o parentesco com a autoridade do governo, mas isso lhe interessa até pessoalmente, pelos desaforos que Vossa Excelência sofreu quando investiu contra a autoridade de uma ministra de Estado. Mas isso tudo aconteceu numa erupção. Por quê? Porque mais uma maldade, na prática é isso, mais uma maldade contra o povo que margeia ou que está domiciliado ou arraigado ou há muitos anos convive com as dificuldades de transporte e de locomoção que uma 319 executada em padrões naturais e contemporâneos evitaria. E achei que deveria trazer naquele momento a sua persistente atuação, denunciando sempre com muita responsabilidade a atuação de ONGs que querem se adonar do país. Repetindo o que foi dito por colegas nossos, sabe Deus para satisfazer que objetivos, de que interesses e de que interessados. Então, acho que hoje o senhor, todos nós somos solidários ao que está acontecendo com os prejudicados por essa decisão, tomara que ela seja revogada, ou melhor, tomara que ela seja humanizada, e acho que isso é um testemunho que reforça o trabalho que Vossa Excelência, querido amigo senador Plínio, desenvolve em favor do Estado do Amazonas e, por extensão, do nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador Amin. Sempre repondo a verdade. Quando o senhor hoje falou defendendo a CPI das ONGs, quer dizer, clareando, é muito bom, porque é má fé de político que tem mandato, que sabe como termina uma CPI. CPI termina em relatório. E esse relatório, como disse o Amin, vai para o Ministério Público, vai para a Procuradoria-Geral que nós enviamos. Se ele não toma decisões, são outros 500. Mas, Amin, o maior financiador do Observatório do Clima, desse lá da BR-319, é o Instituto Clima e Sociedade, que, por sua vez, ele foi investigado por nós, que, por sua vez, ele recebe dinheiro do Jorge Soros, que é o maior financiador. Ano passado foi 8 milhões e 15, só para eles. Então, nós estamos diante disso. Por que eu falo para você, brasileiro? Por que eu sempre me dirijo ao brasileiro e à brasileira? Porque fica todo dia vendo um senador falando disso, é porque é extremamente importante para nós. E para finalizar, 815 quilômetros, esses 200 aqui, beleza,
tem asfalto, esse aqui é o meio que não tem asfalto. E é em torno desse meião que dá-se a luta. O que eles querem da Amazônia é isolar. Já nos levaram o que tinham que levar. Minério, antigamente, conhecimento já levaram. Agora é isolar a Amazônia para que sirva de celeiro para essa gente, para esses países que estão pagando essas ONGs, dizendo o seguinte: estou te pagando para você não deixar que o Amazônia ainda faça o que nós fizemos lá atrás. E eu te pago mais para não deixar que eles façam o que nós estamos fazendo. E te dou uma gratificação para que você não faça o que nós vamos fazer. Continuo destruindo os recursos naturais e nos condenando a uma miséria eterna. Essa é a realidade. Por isso, nós estamos entrando com uma ação para contestar. Se você perguntar, tem esperança de derrubar? Não, porque é um judiciário aparelhado, esse judiciário ambientalista. Mas eu tenho que fazer a minha obrigação. Senador pelo Amazonas, a defender o Amazonas. Quando a mim cita os eu jamais me defenderei, e encerro, presidente, eu jamais me defenderei de ataques pessoais ao senador, porque eu não vim aqui me defender, eu vim aqui para defender a Amazônia. E defender o direito de ter uma estrada, ele é sagrado, ele é constitucional. Eu não abro mão de direito, eu abro mão de favor e de pedidos, mas de direito não. Por isso, nós vamos continuar na nossa luta pelo direito de ir e vir, de ter a BR-319. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Plínio Valério. Passa a palavra nesse momento ao senador Sérgio Moro. E em seguida, a senadora Dorinha Seabra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar especialmente o aniversariante do dia, também presente em exercício. Olha só, senador Eduardo Gomes, que faz um grande trabalho para o país e para o estado lá do Tocantins. Cumprimentar todos aqui presentes, também nossa querida senadora Dorinha. Você é sua colega. O governo Lula atuou ontem de maneira... faz parte do jogo político, mas eu diria de maneira um tanto quanto sorrateira, para me tirar da CCJ e da sabatina que teremos amanhã do ministro da AGU, Jorge Messias. Foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou membro titular da CCJ, no entanto, recentemente mudei de partido, fui ao PL, e o bloco ao qual eu estava ali presente, certamente ali por movimentação do governo Lula, me retirou da CCJ. Assim, para que eu não participasse, que não pudesse fazer as perguntas pertinentes e necessárias ao indicado ao Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, também reflete uma insegurança do governo Lula em relação à existência ou não de votos suficientes para a aprovação desse nome. Faz parte aqui do jogo político e também do jogo necessário para que nós possamos decidir o futuro do país, que o presidente da República faça a sua indicação e cabe sim ao Senado exercer normalmente a sua competência para aprovar ou rejeitar o nome. Isso não tem nenhuma questão pessoal em relação ao indicado ministro Jorge Messias. E aqui eu quero deixar minha posição clara, que acabei externando, adiantando. Eu normalmente não faço isso. Eu normalmente aguardo a sabatina para me posicionar, até porque as perguntas que farei irão formar minha convicção sobre dar o voto sim ou voto não ao indicado. Mas como fui retirado ontem da CCJ, então eu acabei adiantando meu posicionamento, votarei contrário aqui no plenário do Senado Federal a essa indicação. Mas tive a oportunidade agora de retornar à CCJ como membro suplente por uma ação também do meu partido, do PL. Agradeço, inclusive, ao senador Eduardo Gomes por essa possibilidade, por essa posição dele que viabilizou a minha volta, e farei as perguntas que estava planejando. Claro, perguntas respeitosas, como tem que ser em relação a qualquer indicado, mas as perguntas necessárias para que possamos formar nossas convicções. E aqui quero fazer um juízo mais geral do porquê que eu acho que essa indicação e a deliberação no momento é inoportuna. Nós temos uma eleição geral em andamento. Nós temos aqui, em outubro, uma decisão sobre a continuidade ou não do governo Lula. Temos a pré-candidatura de oposição muito bem estabelecida do senador Flávio Bolsonaro.
E hoje, o Supremo Tribunal Federal se encontra na berlinda, se encontra sendo debatido pela população. Existe, sim, uma interferência excessiva do Supremo Tribunal Federal na pauta política, inclusive na pauta legislativa. Veja que, algumas semanas atrás, um desses ministros declarou que o Supremo Tribunal Federal caminhava pela descriminalização das drogas no Brasil. Creio que se referia à questão do consumo, mas uma decisão dessa espécie seria desastrosa, porque fomentaria o tráfico. De todo modo, ainda que assim não fosse, essa é a típica decisão que cabe ao parlamento, não a um corpo de agentes públicos que chegou àquela posição importante para o nosso país, mas que são pessoas não eleitas e não submetidos ao escrutínio popular. Do outro lado, nós vimos recentemente também suspeitas envolvendo parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação ao Banco Master, e nós estamos assistindo um certo bloqueio institucional para realizar as apurações necessárias. Tentamos fazer aqui pela CPI do crime organizado, mas fomos obstados, não só por ação política do governo Lula, mas igualmente por decisão liminar lá do ministro Gilmar Mendes. Não é o momento, e eu repito, não é o momento de nós completarmos essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Precisaríamos primeiro discutir uma ampla reforma da instituição. Como estava aqui antes de mim o senador Plínio Valério, vamos voltar a discutir a questão do mandato. Por que esse debate não vai adiante? Que sejam 12 anos de permanência do ministro do Supremo Tribunal Federal, que não sejam aí vitalícios, que pensemos em estabelecer um requisito de idade mínima. Hoje os ministros estão com perspectiva de ficar 20 ou 30 anos ali no seu cargo, isso não é nada salutar, especialmente porque hoje o tribunal é praticamente incontrolável, porque não existe nenhuma instituição que está exercendo esse controle. E nós temos essa eleição ali adiante, então deixemos ao próximo presidente eleito realizar essa escolha. A população vai saber decidir, se entender que vale a continuidade dessa relação tão próxima entre o Supremo Tribunal Federal e Poder Executivo, que se diz aí o STF do Lula, ou se vale a pena uma mudança, para que um novo presidente possa fazer outras escolhas. Quiçá, um novo presidente possa fazer escolhas de magistrados ou procuradores de carreira, juristas consagrados, que sejam destacados por sua independência em relação ao presidente da República. Porque o atual presidente Lula, e eu lembro muito bem, porque eu estava no debate presidencial junto com Jair Bolsonaro, ele declarou expressamente que o Supremo não é lugar de indicação de amigos. Ele disse que iria indicar pessoas independentes em relação ao Poder Executivo. Ele fez exatamente o contrário. Primeiro nomeou seu advogado pessoal, depois indicou um ministro do Poder Executivo que era extremamente próximo politicamente dele. E agora faz a indicação do advogado-geral da União. Onde estão as indicações de agentes públicos ou juristas, advogados, juízes ou procuradores que se destacaram por uma carreira independente do Poder Executivo? Então não é o momento agora de nós preenchermos essa vaga. A aprovação deste nome representará a continuidade desse STF do Lula e que a população, em sua maioria, já rejeita, porque nós queremos, sim, um STF que seja independente do Poder Executivo, um STF que tenha um papel importante na história do Brasil, mas também que entenda que cabe às instituições eleitas do Poder Executivo e do próprio Poder Legislativo a decisão e a formulação das políticas públicas essenciais de um país, que muitas vezes são controvertidas e não podem ser colocadas e submetidas à resolução pela caneta de um juiz que não foi eleito, que não conta aí com o escrutínio popular, seja para chegar ao seu cargo ou seja para permanecer no seu cargo. Pois bem, amanhã estarei na CCJ, amanhã estarei nesse plenário e pelo episódio de ontem, no qual houve essa tentativa que não deu certo de me afastar da CCJ,
vi-me forçado, mesmo antes da sabatina, a externar meu posicionamento contrário a essa indicação. Nada contra pessoalmente o ministro, mas votarei contra o ministro Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Não é o momento de preenchimento dessa vaga. Deixemos ao povo fazer essa deliberação e essa escolha nas eleições gerais desse ano, o que farão escolhendo o presidente da República, que tem a prerrogativa de indicar o ministro Supremo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Passa a palavra à senadora Dorinha Seabra para seu pronunciamento pela liderança. Quero cumprimentar o prefeito de Colinas, Zé Nagru, e os vereadores de Colinas. Seja muito bem-vindo. Prefeita de Lajeado, Márcia, e vereadores de Araguaína, de Miracema, de Aragominas, de Guaraí, nossos queridos vereadores de Guaraí, deputado Domingos Sávio, nosso querido amigo, Minas Gerais. Tem a palavra a senadora Dorinha. Obrigado, hein? Boa tarde, senhor presidente. Quero começar cumprimentando pelo seu aniversário, Eduardo Gomes, que faz um grande trabalho aqui no Senado Federal, mas para o Tocantins também, levando recursos para diferentes áreas. Olhando nos municípios, nós vemos a presença de alguém que entrega o seu mandato para o trabalho do Tocantins. Então, é um dia de comemoração e de pedida de proteção, de saúde, e por que não dizer de voto, né? A gente não pode pedir voto, mas é desejo de aniversário, pode. Quero cumprimentar o senador Cleitinho, o presidente da IBSER, Quioro, que está aqui conosco, reforçar o nosso pedido, Quioro, do nosso sonhado Hospital Universitário de Palmas, né, da Universidade Federal. A equipe tem nos ajudado muito nesse processo de construção de um projeto de um hospital importante para o Tocantins, mas para toda a região norte. E eu tenho certeza, como a bancada já colocou, parte do recurso, mas é um compromisso nosso para que esse hospital seja concretizado. Vai ajudar muito os nossos prefeitos e prefeitas, o Estado, na tarefa de uma saúde pública de qualidade. Cumprimentar o deputado Felipe Martins, deputada Rosângela Moro, deputado Domingos Sávio. Cumprimentar aqui todo o time do Tocantins que está aqui, são vários vereadores, vereadoras de Tocantinópolis, de Dianópolis, de Lajeado, de Araguaína, de Miracema, de Aragominas, de Guaraí, de Colinas, que estão aqui, André Gomes, secretário metropolitano do estado do Tocantins. E eu quero cumprimentar a prefeita Márcia, o prefeito Zé Nagru, que estão aqui, que vieram também nesse momento de discussão, de prestígio e acompanhando a marcha. Nós estamos num momento importante de debate e de qualificação dos vereadores e vereadoras do Brasil inteiro. E a presença dos nossos vereadores e vereadoras mostram o compromisso que vocês têm com a melhoria de vida no nosso estado. Eu mesma, vereadora Edna, lá de Dianópolis, por várias vezes eu tenho colocado maquinários, equipamentos, asfalto. Hoje recebi os vereadores de Miracema, que fizeram um importante pedido para o meu mandato e para o seu mandato, Eduardo, de drenagem para vários setores em Miracema. Lá tem a nossa presença com a construção de casa, de creche, de asfalto. E o pedido dos vereadores hoje, eles mostram o trabalho que vocês realizam. Vocês estão lá nos seus municípios, retribuindo os votos com trabalho, com cuidado com as pessoas, buscando a ajuda dos seus prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, mas, acima de tudo, vêm a Brasília ou vão ao nosso gabinete no Tocantins buscar recursos, buscar a forma de concretizar o mandato de vocês. Esse é o perfil que nós temos de vereadores do nosso estado, que, na verdade, os vereadores se dedicam e doam de si próprio. Às vezes eu falo que o vereador, ele paga para trabalhar, porque a remuneração ela é irrisória, isso os números mostram, mas o vereador está ali responsável para cuidar da realidade da criança, desde a banheira até o caixão, simbolizando todo o cuidado com a vida, na busca do atendimento da saúde, a busca de uma vaga, de uma construção de uma escola, de uma creche, do pequeno produtor, a oportunidade nas nossas festas de cultura, de vaquejada, de todo o envolvimento que os vereadores e vereadoras têm.
Então, eu, como líder do União Brasil, líder da bancada feminina, líder do Bloco Democracia, eu quero dizer que eu tenho certeza que eu falo em nome de todos os colegas senadores e senadoras. O reconhecimento ao trabalho que todos os vereadores realizam. Vereadores dos diferentes municípios, desde a nossa querida Araguaína, que tem vereadores aqui presentes, até a nossa querida Arraias, de um extremo a outro, do Bico do Papagaio, do Sudeste, da região Sul. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação e, de igual forma, aos nossos prefeitos e prefeitas. A política é construída assim, há muitas mãos, há uma dedicação que vai do governador, passa pela bancada federal, bancada estadual e pelos vereadores, junto com os prefeitos e prefeitas do nosso estado. Nós temos a obrigação de transformar, através da política, a vida do nosso estado do Tocantins. Mais uma vez, parabéns aos vereadores e vereadoras e ao nosso presidente Eduardo Gomes. Muito obrigado, senadora Dorinha. Queria, em seu nome também, cumprimentar os vereadores de Gianópolis que chegaram aqui. Estou vendo ali o Maninha, nossa querida vereadora, de Tocantinópolis, o Alzirinho, a todos os vereadores, Jairo, os amigos todos que estão aqui, o prefeito Rony de Augustinópolis, que está presente a essa sessão de hoje. E, nesse instante, eu passo a palavra ao nosso querido senador Esperidião Amin. Depois, indago ao senador Cleitinho, se quer fazer uso da palavra. Então, passa a palavra ao nosso querido senador Cleitinho. Agora em Brasília, 2h51, você acompanha ao vivo pela Rádio e TV Senado a sessão plenária desta terça-feira, 28 de abril, que tem na presidência o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ouviremos em seguida o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Boa tarde aos senadores, às senadoras que acompanham a gente aqui no plenário. Mandar um abraço ao nosso conterrâneo aqui que está aqui, Domingos Sávio. Seja bem-vindo, Domingos Sávio. Mandar um abraço aqui para quem está presente aqui no plenário aqui hoje aqui. Sejam bem-vindos também, a população que acompanha a gente pela TV Senado. Eu começo a minha fala aqui chamando a atenção de toda a população brasileira, porque a gente vai debater, vai chegar aqui no Senado também, a questão do fim da escala 6x1. Isso aqui é bem dividido, né, polêmico, tem pessoas que concordam de acabar com a escala e tem outras pessoas que não. E uma do que mais que vem a crítica é dizer que vai quebrar o país, mas está na hora da gente mostrar o que realmente pode quebrar o país e que quebra o país. E eu até falo mais, tá? Nosso país aqui, gente, não é falta de dinheiro, é falta só de vergonha na cara, porque o que mais tem aqui é dinheiro. Tudo que o povo brasileiro consome, 50% é de imposto. Então não é falta de dinheiro, é porque o país sempre foi, não foi nem, está quebrado porque ele é roubado. Isso aqui é todo o povo brasileiro, sabe disso. Então, antes de ficar com essa ladainha, de ficar falando, não, vai quebrar a empresa, vai quebrar o país, não vai quebrar nada. O país aqui nunca foi quebrado, o país foi roubado. Então, está na hora de mostrar o que quebra o país. Vamos lá? Um presidente, um vice-presidente, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice, vão lembrar que vice não serve para nada, 1.059 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 58 mil vereadores, que dá para encher o Mineirão. Vamos lá que tem mais. Aí dá um total, gente, 70 mil políticos, dá para encher o Maracanã no final de Copa do Mundo. 70 mil políticos. Olha pra você ver o que vira esse país. Aí, com os carros comissionados, sabe como que chega, gente? 641 mil carros comissionados. Vocês estão vendo o que quebra o país? Vou mostrar agora aqui como é que fica. 248 mil por minuto. Quase 15 milhões por hora. 357 milhões por dia. 10 bilhões por mês. 130 bilhões por ano. E ainda tem um fundo partidário agora para o político poder bater na porta de sua casa e pedir voto. Falar que é a festa da democracia, que é mais de 5 bilhões. E um detalhe, aqui no Senado, gente, a gente tem um plano de saúde vitalício, viu? Já gastou em 12 anos mais de 300 milhões. Mas eu falo aqui que eu abri mão. Então não é falta de dinheiro e não vai quebrar o país. Eu estou mostrando para vocês que o que quebra o país aqui todo dia. O que quebra o país é isso.
E a maioria das vezes, além de dar esse gasto para a população brasileira ter que pagar, muitos, não estou aqui generalizando para não ir para a comissão de ética, ainda rouba de vocês, a classe política. Então não é falta de dinheiro, nunca vai ser, é falta de vergonha na cara. A gente precisa aqui, já passou tantas reformas, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, está na hora de uma reforma moral, uma reforma de consciência e uma reforma política. E eu estou aqui ó, falando para vocês, estou pronto para cortar da própria carne, porque é um monte de partido que às vezes não serve para nada, inclusive o meu, pode pegar todos, jogar dentro da pia, bater no liquidificador e jogar na pia. Que fique claro isso aqui. Então o problema do país, gente, nunca vai ser o empresário, o trabalhador. Coloque isso na cabeça de vocês. O trabalhador, o empresário, ele é fonte de riqueza. A fonte de despesa está aqui. Então não venham com essa ladainha que o país vai estar quebrado. O país nunca vai estar quebrado. O país sempre foi roubado. E se eu estiver mentindo aqui, gente, pode pegar uma parte e falar, tá? Eu queria tocar em outro assunto aqui agora. E pelo amor de Deus, gente, vocês que têm muitos imóveis, não fica chateado com o Cleitinho. É polêmico, mas é verdadeiro. Olha isso aqui, ó. Eu acabei de fazer um projeto de lei. IPTU é do proprietário e não do inquilino. O IPTU é do proprietário, não do inquilino. Você, se quiser ter 100 mil imóveis, 100 imóveis, 500 imóveis, é um direito seu, mas não obrigue dentro do contrato o inquilino ter que pagar, porque vai falar assim, não, Cleitinho, a lei já obriga o proprietário ter que pagar IPTU. Não, a lei está lá, mas a hora que chega o contrato, sabe o que faz na negociação? O proprietário pega e obriga o inquilino no contrato a ter que pagar o IPTU. É justo. Eu acabei de entrar com um projeto de lei aqui para proibir na hora da negociação, ter que fazer o inquilino ter que pagar IPTU. Você pode ter até 100 imóveis, 500 imóveis, mas você tem a obrigação de pagar IPTU. Aí vai falar assim, Cleitinho, mas aí não, ele vai embutir, ele vai colocar, mas aí tem um livre mercado, meu amigo. O inquilino, na hora que for procurar imóvel para alugar, ele procura, tem vários imóveis para alugar, ele procura o mais barato. Agora tem que obrigar o inquilino a ter que pagar IPTU e, novamente, eu quero que você tenha 500 imóveis, eu quero que você tenha 1.000, 1.500, mas que seja justo. Quem tem que pagar o IPTU nunca é o inquilino, é o proprietário. Acabei de entrar com esse projeto de lei aqui e espero que o Senado tramite o mais rápido possível para a gente fazer justiça nesse país aqui. Quem tem que pagar IPTU não é o inquilino, é o proprietário. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje foi mais rápido, viu? Amanhã nós fala mais. Muito obrigado, senador Cleitinho. Passa a palavra ao senador Espiridião Amin. Vamos ouvir na sequência o pronunciamento do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Estamos no chamado período do expediente, etapa da sessão deliberativa, quando são feitos os pronunciamentos e as comunicações inadiáveis. Mais uma vez, render minhas homenagens aos vereadores e vereadoras que estão na cidade de Brasília, no encontro da UVB. Passamos por um momento que é preciso resgatar o papel do vereador no município brasileiro, na cidade brasileira. Há dias atrás nós tivemos, felizmente, até propostas no Congresso Nacional de formação de conselho em municípios com menos de 30 mil habitantes, como se fosse simples tirar a representatividade popular e criar várias categorias de vereadores. O vereador, ele é importante na pequena cidade, na grande cidade, na média cidade, e o político brasileiro que tem vocação não precisa nascer nos grandes centros. Um exemplo disso é Juscelino Kubitschek, que veio de uma cidade pequena e fez uma revolução na política brasileira. E no nosso caso, o caso do estado do Tocantins, o governador Siqueira Campos, que da cidade do Zé Nagru foi vereador quando Colinas tinha menos de 5 mil eleitores e criou o estado. Então, o que é importante é a representatividade de vocês, a forma como trabalham. Temos aqui no Congresso vários vereadores que viraram governadores, políticos de expressão e vieram das cidades pequenas, que sabem exatamente o que o povo pensa e o que o povo precisa. Então, como ex-vereador, tive 2 vezes na Câmara Municipal de Palmas, tive a honra de ser presidente e agora presidindo essa sessão do Senado, um momento adequado para falar para vocês da força do trabalho do vereador. Em ano de eleição, fica muito em moda valorizar o trabalho do vereador e falar da sua importância, mesmo que isso não seja uma prática nos outros anos e principalmente quando os vereadores estão disputando a eleição. Tenho a honra de dizer que
dos partidos todos do nosso Estado, o partido que eu presido é o partido que investiu no maior número de candidatos a vereador, e isso vai prosseguir nas próximas eleições também. Então fica a minha gratidão a todos vocês por essa visita. Estaremos juntos amanhã, nos que estiverem aqui em Brasília, para uma conversa, uma confraternização. Contem sempre com o meu respeito e com a minha admiração. Nesse momento, nós vamos, eu não sei se o senador Marcos Duval vai usar a palavra agora, não. Então, encerrando essa fase da sessão, voltaremos daqui a pouco para a ordem do dia. Eu também saliento que hoje no estado do Tocantins nós temos um ex-vereador, vereador de Porto Nacional, vereador de Palmas, que é o governador Wanderlei Barbosa. O vice-governador também foi vereador em Dueré, que é Laurez Moreira. Ou seja, cuidado quando você for maltratar um vereador, porque ele pode vir parar na presidência do Senado, como é o nosso presidente Davi. O nosso presidente Davi Alcolumbre, que foi vereador também na cidade de Macapá. Então está suspensa a sessão, daqui a pouco voltaremos para a ordem do dia. Convido aos vereadores para conhecerem aqui a nossa primeira vice-presidência em frente ao plenário aqui. Muito obrigado, está suspensa a sessão. Boa tarde, são 3 horas em Brasília. Você estava acompanhando a sessão de debates aqui do plenário do Senado Federal, que foi suspensa e volta mais tarde para a sessão de votações. A partir de agora, você acompanha a reunião da Comissão de Educação. Acompanhe. Não o elo final da nossa política pública, mas são o meio que garante que a política cultural chegue a toda a população brasileira. Acho que nós temos, nesse momento, um clima favorável, senador, e é importante que a gente encampe, então, neste momento que nós tivemos, nessa volta do Ministério da Cultura, nós tivemos várias movimentações que são fundamentais. Acho que, assim, e aí, infelizmente, é um recorte que, para a gente, é muito caro fazer, que é, da pandemia para cá, as pessoas entenderam que quem trabalha em cultura é importante no dia a dia delas, né? Ninguém pensa passar aquele período sem ler um livro, sem ver um filme, sem ouvir uma música. Agora, é fundamental que essas pessoas que entenderam que isso é importante no dia a dia delas, entendam que esse trabalhador é um sujeito de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários e que merece, assim como todos os outros elos das cadeias produtivas, ser reconhecido nesse ponto também, nesse aspecto. E aí, a partir disso, nós fizemos várias... Essa não é a nossa primeira audiência pública, inclusive trago aqui uma audiência pública que nós fizemos com o senador Paim sobre quando ele fala sobre a necessidade de um Estatuto do Trabalho. E o Paim falou assim, olha, era fundamental que a gente tivesse um capítulo da cultura no Estatuto do Trabalho também. E aí, isso para a gente é fundamental, a gente entender a cultura também em todos os seus âmbitos, não apenas nesse estatuto, mas em todas as legislações que falam do trabalho, que agregam também nesse nosso debate. Nós tivemos também audiência pública na Câmara, fizemos seminários, tivemos a Conferência Temática dos Trabalhadores da Cultura lá em São Paulo, tivemos a Conferência Nacional e eu sempre gosto de destacar que, dentre as propostas mais votadas, senador, em todas elas estiveram propostas que tangem a regulamentação do trabalho em cultura, a atualização das leis, direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Antes, quando a gente fazia conferência, tinha muito disso, das pessoas falarem assim, eu sou do audiovisual, eu quero mais dinheiro para o audiovisual, eu sou do circo, nós precisamos de mais dinheiro para o circo. Não, as pessoas entenderam, houve um amadurecimento da sociedade civil que não é só dinheiro, mas é dinheiro para edital que vai garantir o futuro dessas pessoas. Elas têm que pensar que, como uma mãe engravida, como que ela vai fazer? Que auxílio ela vai conseguir se afastar do trabalho? Quando um trabalhador se acidenta, ele vai conseguir receber auxílio-desemprego, com auxílio-doença. Então, isso para a gente começou a ficar cada vez mais tangível nesse momento em que as pessoas não puderam trabalhar, e isso vem evoluindo e que nos traz até hoje aqui, nesse momento tão fundamental de debater aqui no Senado, com a sociedade, a importância desse estatuto, a importância da gente ter legislações que levem em conta, e aí o Fred é a pessoa que mais vai trazer isso com os dados e com as apresentações dos nossos problemas e respostas, que é tratar a questão da intermitência, da sazonalidade, que é o nosso pessoal que trabalha, as nossas orquestras de carnaval, quando tem bloco para botar na rua, todo mundo toca 8, 10 vezes por dia. E no resto do período do ano? Como é que faz? Quando tem produção no período de São João, a galera dança, o pessoal produz. E quando não tem, então a sazonalidade é algo muito
é intrínseco às nossas profissões. A questão do vínculo também, tá? A pessoa que toca no boteco uma vez por mês, ela não tem necessariamente um vínculo empregatício com o bar. E como é que a gente faz isso? Isso nos leva, inclusive, a debater uma outra legislação que está aqui nessa casa, que é o PL do cover artístico, que para a gente é fundamental avançar numa coisa que é muito simplória, que dizer que se você está recolhendo um dinheiro para pagar o cover, esse dinheiro tem que ir para o artista que está tocando. Não pode ficar retido um pedaço na casa, que é uma coisa muito comum, que acontece em todos os lugares. Oi? E assim, porque se você está recolhendo para um assunto, tem que ser para aquele assunto. E aí, gente, avançando para concluir e não demandar muito do nosso tempo, acho que a gente tem desafios muito grandes quando a gente fala não só da formalização, e que nós temos perguntas muito interessantes da nossa plateia, do que vem, do online que vem. Como que isso melhora na prática a vida dos trabalhadores? Quando a gente fala de regulamentação, quando a gente fala de fiscalização, quando a gente fala de formalização, a gente está colocando que, olha, uma pessoa não pode trabalhar por mais de X horas, não pode trabalhar por menos de X reais, e as pessoas que têm contratado têm que se ater a isso. Outro problema nosso para a gente que é intrínseco e é muito preocupante, que a gente tem que estar atento, é a pejotização, é a terceirização exacerbada, é o CNPJ, e aí nós tivemos em 2023 um grande boom dos eventos, dos mega eventos, né, sendo notificado por trabalho análogo à escravidão. E aí não é aqueles eventos gratuitos na rua, não, senador. É evento que cobra mais de um salário mínimo no ingresso por dia. Então, como é que a gente consegue que... E aí, a grande questão disso nunca está no CNPJ principal da empresa que promove o evento, né? É sempre ela contratou um outro CNPJ que contratou um outro CNPJ, que esse sim contratou um MEI que está lá precarizado na ponta, ou sem qualquer vínculo empregatício, sem qualquer forma de contrato. Então, pra gente é fundamental que esse estatuto dê conta dessa questão da pejotização e dessa regulamentação da carga horária. Carga horária pra gente é uma coisa fundamental. A Sônia vai falar aqui também, né? A Sônia, quando ela vem falar comigo, fala assim, Dério, nós brigamos que nosso pessoal faça 12 horas. Sabe? Porque o nosso pessoal às vezes faz 14. É coisa assim, 16. É coisa absurda que a gente vê dentro dos sets de filmagem. Então a gente precisa que essas pessoas tenham condições de trabalho. Porque é isso, quanto mais tempo você trabalha, mais próximo do erro você está. Porque mais fadigado você está. Então maior é a chance de que você incorra em erros e acidentes de trabalho. Então a regulamentação do horário pra gente é fundamental. A regulamentação do tempo de pagamento também é importante. Porque vamos ser sinceros, essa é uma parte que inclusive nos cabe ao serviço público. Entender que boa parte das vezes a gente faz editais e aí as pessoas perdem o pagamento de vista. Muitas vezes a gente faz licitação, as pessoas perdem o pagamento de vista. A gente faz eventos e o poder público perde esse pagamento de vista. De pessoas que dependem daquilo para comprar gás, para pagar o alimento do dia. Não é daqui 6 meses, não é a empresa só que está sendo prejudicada, é o trabalhador que depende daquilo. Então, para a gente é fundamental que esse pagamento seja feito no prazo definido, a priori. E aí a Júlia do Rio Grande do Sul pergunta como tratar a aposentadoria desses artistas. Eu acho que a gente tem que entender que essa aposentadoria ela não pode ser custeada apenas pelo trabalhador. Nós temos vários outros mecanismos que a gente pode pensar de financiamento a esse INSS, a essa aposentadoria desses trabalhadores, e aqui eu posso citar algum deles. Entre eles eu posso trazer o PL das chiqueteiras, que nós conversamos aqui com o João Daniel, que é o proponente dela, que é das empresas que vendem ticket. E elas não pagam qualquer contribuição, isso para a gente é fundamental. Por que não recolher um pouco disso que contribua para toda a aposentadoria dos servidores públicos do nosso... perdão, eu falei servidor público, não. Dos trabalhadores da cultura do nosso país. A regulamentação da inteligência artificial é outro lugar que a gente pode pensar. Se as plataformas são vazias e dentro dela é conteúdo artístico e cultural, por que não remunerar essas pessoas? Por que não garantir a aposentadoria dessas pessoas a partir desse recolhimento? Outras coisas é a plataforma de streaming, os direitos autorais não reivindicados. Nós temos fontes, sim, de custeio que podem vir, que não seja apenas do lombo do trabalhador. E esse governo do presidente Lula tem demonstrado que é possível, sim, encontrar outras fontes de custeio, que não é apenas o trabalhador que tem que pagar a conta de toda e qualquer dívida que esse país arruma, porque nós temos uma dívida histórica com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura desse país, porque eles são agentes da garantia dos direitos de todas as pessoas do nosso país ao acesso à cultura, à arte, então eles têm que ser valorizados enquanto esse lugar especial, que é agente de garantia de direitos fundamentais previsto na nossa Constituição. Então, por isso é importante a gente pensar que esses trabalhadores têm que ter outros mecanismos, sim, para custear a sua aposentadoria e seus direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos e todas. Estamos à disposição para esse debate, sempre que nos chamarem. Muito obrigado, doutor Déric Vieira Santana, diretor de Políticas para Trabalhadores da Cultura e da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Obrigado também por ter sido bem rígido no tempo.
Com a palavra, a senhora Sônia Tereza Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual. Só um minutinho para que eu leia aqui as perguntas que chegaram, para que as pessoas possam saber que chegaram. Renan, de Pernambuco. Como garantir direitos no Estatuto da Cultura sem inviabilizar a atuação de artistas e trabalhadores independentes? Milena, do Mato Grosso do Sul. Como o MINC pretende atuar frente à recente lei do profissional de multimídia, Lei 15.325 de 2026, que afetou diversas categorias? Patrick, de Rondônia. Como compatibilizar o Estatuto com a CLT e outras normas vigentes? Luanda, de Pernambuco. Um dos eixos mais invisibilizados no setor cultural é o de patrimônio cultural, que por vezes sequer é contemplado em concursos e editais. Ana, do Distrito Federal. Como esse estatuto vai ajudar na prática a garantir mais segurança e melhores condições de trabalho para quem vive da cultura? Beatriz, do Rio de Janeiro. Quais são as principais lacunas atuais na proteção desses trabalhadores que o estatuto busca efetivamente superar? Júlia, já teve a sua pergunta respondida. Como tratar a aposentadoria dos artistas intermitentes e assegurar sua estabilidade? Existe alguma proposta em relação a esta questão? Juliano, de Minas Gerais. Quais mecanismos fiscalizarão empresas que usam contratos PJ para mascarar vínculos empregatícios de profissionais da cultura? Carmen, de São Paulo. Muito boa proposta e necessária. O trabalhador da cultura precisa de seguridade social. Caroline, do Mato Grosso do Sul. Trabalhadores da cultura precisam de linhas de crédito, microcrédito, capital de giro e políticas de contratação e aquisição de arte. E, por último, Jonas, de São Paulo. Precisamos de regras claras que combatam a precarização e garantam contratos justos para técnicos, artistas e produtores de eventos. Todos os debatedores receberam cópia dessas questões e comentários, enfim, e poderão, na medida que desejem, responder a esses questionamentos. Com a palavra, então, Sônia Tereza Santana. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa aqui na figura do senador, muito obrigada. E, bom, não tem mais o que falar sobre a importância desse estatuto, o que ele significa para os trabalhadores da cultura. No meu entendimento, ele vem para suprir algumas lacunas da 6.533, que para a gente é uma lei muito cara. O Ministério da Cultura sabe o quanto a gente preza essa lei, o quanto a gente luta para que ela seja preservada, porque realmente o único direito que nós temos no audiovisual é essa lei, né? Então, nós entendemos que esse estatuto vem suprir lacunas em relação nos quesitos de segurança do trabalho, na jornada, previdência social, entre outros pontos. A segurança no trabalho é um ponto fundamental que os sindicatos, a gente principalmente vem atuando nesse quesito e buscando preservação dentro de orçamentos para que a segurança seja realmente efetiva e não a critério de qualquer pessoa. Não, nesse evento vai ter ambulância, nesse aqui não vai ter. Como é que a gente pode realmente proteger o trabalhador dentro de um set? E nós temos claramente o entendimento de que a jornada é um fator muito sério e o indutor dos acidentes. A gente tem casos no audiovisual muito constantes de que o trabalhador dorme na direção ao chegar em casa. Ou quando ele está no bairro, ele está na rua dele, ele dorme e aí ele tem um acidente. Porque ele se sentiu seguro, ele viu a casa dele ali. Então, a gente realmente precisa combater esse absurdo de jornada que a gente vem vivendo, que passam de 14 horas, 16 horas, 12 horas são dentro de um set. Isso é realmente um absurdo. A gente não tem vida, casos de burnout na atividade são muito, muito sérias. Então, esse estatuto vem preservar isso, botar dentro dos processos de contratação limites de jornada. Então, isso tem que existir para que haja vida, após o trabalho, né? E a gente possa, inclusive, usufruir do nosso trabalho, poder assistir o que nós produzimos, né? E aqui, nesse estatuto tem muitos agradecimentos, né? Agradecimentos à ANTE,
por ter articulado nesse tempo todo, a gente vem acompanhando esse esforço, né? Muito na vigília de preservação dos sindicatos, né? Porque existia toda uma cultura de que os sindicatos eram prejudiciais e tal. Provamos para a ANTE que os sindicatos são importantes, que têm uma atuação séria, podem ter uma atuação séria e serem responsáveis, né? Eu venho agradecendo também aqui ao IPEA, né, pelo trabalho intenso que tem feito. Atuamos junto com o IPEA também na atualização de funções. Aí precisamos da ajuda do Ministério da Cultura junto ao Ministério do Trabalho para ampliar o número de CBOs para que todos os profissionais que venham a ser reconhecidos dentro desse estatuto, eles possam existir de fato, né? E na medida que nós vamos ter um registro profissional desses técnicos, então, assim, essa condição de trabalho realmente é fundamental para a gente poder acompanhar a vida desses profissionais, né? Bom, agradeço aqui ao Ângelo Domingue, ao Derek também aqui, por ter nos ouvido esse tempo inteiro, ter ouvido os nossos lamentos, os nossos sofrimentos, né? O quanto que a gente vem... Porque a gente vem desde há muito tempo correndo atrás do Ministério da Cultura, entendemos que o Ministério, é muito difícil você ter você renovar, ressuscitar o Ministério do que sair do zero, né? Então tem um grande trabalho desses profissionais, então a gente agradece muito ao olhar do presidente Lula nessa questão, mas precisamos principalmente agora do Ministério do Trabalho também, para correr junto com o Ministério da Cultura e junto com os trabalhadores. E eu vejo nessa relação aqui a relação correta, né? Trabalhadores, né, governo e os contratantes, eventualmente, a gente vai ter aqui, né? Então, nós precisamos realmente ampliar as possibilidades aqui do CBO, né? E ter realmente a visão de que a segurança é fundamental. A gente não pode desprezar a segurança no trabalho para não acontecer o que aconteceu agora no festival lá no Rio de Janeiro, onde morreu um trabalhador de uma forma que não se sabe ainda, mas certamente precarizado e terceirizado. Né? Nem CREA, né? Não tinha técnico de trabalho, a gente vem procurando também a formalização de um profissional que vem sendo pedido, inclusive, pelas plataformas de streaming, que é o técnico em segurança do trabalho. Esse profissional, ele tem que ser... ter empoderamento para ele responder não aquele contratante ou aquela produção, que a gente sabe que o set não pode parar, o evento não pode parar. Então, para você pegar um técnico de segurança e dizer, olha, não posso, você vai ter que liberar essa situação, é complicado. Então, a gente tem que ter muita segurança nessa formação para que não haja burlas nessa segurança. E ter realmente nos orçamentos a ideia de que o dinheiro da segurança é imexível, como nós tivemos no Covid. Todos os orçamentos do Covid tinha a taxa do Covid, aonde previa ter ambulância, ter os testes todos, ou seja, ter a estrutura de segurança apoiando o trabalhador aí, né? Vamos precisar dos diálogos realmente entre o MINC e o Ministério do Trabalho, né, gente, para poder... o Ministério do Trabalho precisa criar corpo, né, para poder ter fiscalização, porque isso é um grande gargalo que nós temos, fiscalizar é uma coisa impossível no setor. O Ministério do Trabalho se move de uma maneira muito lenta diante da velocidade que são os eventos, que são as produções de audiovisual e teatro por aí. Bom, a redução de jornada para a gente é muito, muito importante e eu acho que deve constar desde o início desse estatuto para que a gente já não nasça torto, já nasça já garantindo esses direitos e garantindo essa proteção para o trabalhador, de ter uma jornada decente, com um rendimento decente, tendo as suas horas extras preservadas e recebidas, né, pagas, para que ele possa usufruir e ter uma vida digna, né? E, ao mesmo tempo, entendemos aqui um grande gargalo que nós temos e um grande medo que nós temos diante de novas tecnologias é o desemprego, né? Então, essa busca por uma renda no trabalhador, ela é muito importante. E todos os contratos, até para a gente ter um parâmetro de tudo que está sendo feito, os contratos devem, de acordo com a lei, inclusive, 6.533, passar para visto dos sindicatos e os sindicatos poder informar de que estão sendo cumpridos todos os termos desse estatuto aqui. Então é isso, é muito bem-vindo esse estatuto, agradeço muito a presença do senador. Nós representamos também o seu estado, nós já nos instalamos lá.
Estamos correndo. É muita coisa, hein? Já é bastante, sim. Agora estamos correndo atrás do patronal para fazer uma convenção coletiva, né? Que isso é uma outra dificuldade, né? Você pega um estado onde não teve nunca nenhuma regulação, o patronal é que nem gato, vê água, se arrepia, né? Acontece o mesmo aqui em Brasília, mesma situação aqui, tentando fazer uma convenção coletiva que vai ordenar realmente a lei, a cumprimento da lei e o estatuto. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sônia. Representando aqui o Sindicine, com a palavra, o doutor Frederico Barbosa da Silva, técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para a sua manifestação. Obrigado, senador. Cumprimento a todos, público, mesa, quem está aí no YouTube, né? Tem uma transmissão. Bom, eu vou entediar vocês por 10 minutos. Sorte de vocês, 10 minutos. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha, eu vou tentar ser bem rápido, tá? Bom, eu vou apresentar em linhas gerais a minuta, né? Um pouquinho da história, né? Já adianto para vocês que a nossa inspiração ao refletir sobre de um ordenamento jurídico, né? De uma referência legislativa, ela não fica só nessa referência. A gente tem uma consciência muito clara que os arranjos institucionais são absolutamente importantes, não é? A presença do Ministério da Cultura, não é, numa política de proteção aos trabalhadores é fundamental, não é? E o desafio do Ministério é enorme para fazer isso, né? Em várias frentes. Algumas delas a gente vai tocar aqui na apresentação. A participação do Ministério do Trabalho é fundamental, não é? Alguém, inclusive, aqui já perguntou como é que a gente garante. O papel do Ministério do Trabalho é fundamental em todo o processo de fiscalização, garantia de segurança, não é? Enfim, mediação de conversas, estratégias sobre procedimentos de segurança, né? Da própria fiscalização, etc, etc. A Previdência também é outro órgão que é absolutamente fundamental para a gente. Então, a gente tem muito claro que, além da estrutura normativa, a gente tem que pensar muito claramente fortalecimento de capacidades estatais, tá? Que é ponto fundamental. Tá? A gente vai ter uma discussão enorme sobre elementos normativos, mas, acoplados a essa discussão, a gente tem que discutir ampliação e fortalecimento de capacidades institucionais. Já citei alguns, né? Alguns órgãos, alguns ministérios que têm, de alguma forma, se relacionar com ampliação de financiamento, ampliação de capacidades administrativas, de recursos humanos, e etc, etc, etc. Tá? Sem isso, é impossível implementar qualquer ideia, não é, de proteção do trabalhador de um estatuto. Tá? Então, é a minuta de regulação, proteção dos trabalhadores da cultura. Está dando para me escutar ou eu estou muito longe? Aqui. Onde que passa aqui? Estou apertando, mas não está indo. Aqui à direita, esse aqui. Agora foi? Agora tá no 2. Tem que fazer. Sim. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Cai e aponta para lá, igual o Ronaldinho. Essas metáforas do futebol tomaram, né? O nosso imaginário. Vamos lá. Por que um estatuto? Vamos lá, gente. Vocês vão ver que a gente vai fazer um vai e vem nessa ideia da intermitência, né? Mas o ponto central de um estatuto, as características do trabalho cultural são ponto fundamental para a gente, né? Quais são as características? Intermitência de atividades, múltiplos vínculos, trabalhos por projetos, obra ou eventos. Tá? O Idérico chama aqui de sazonalidade, mas a gente está falando de descontinuidades muito sérias no processo de trabalho. Tá? Entrada e saída da área de cultura, do emprego cultural e também das atividades propriamente da área que estão sendo desempenhadas. Consequência para os trabalhadores: insegurança contratual, descontinuidade de renda, que é um ponto fundamental num dispositivo que a gente vai criar, vai falar dele lá na frente, dificuldade de acesso a direitos de proteção, lacunas na legislação, a legislação trabalhista previdenciária não contempla adequadamente
as especificidades do setor, a intermitência fundamentalmente. E a resposta proposta vai ser um estatuto com um marco jurídico geral e atualizado de reconhecimento de especificidades e instrumentos compatíveis com essas características do setor, né? Essa historinha que a gente tem, né? A gente começa a conversar desde em 21, né? Já é pandemia, né? E a gente vai seguindo esses ciclos, né? O segundo ciclo, 22, 23, a gente vai aprofundar as discussões, depois em 23, 24, a gente vai fazer o mapa da graxa, que é uma pesquisa para levantar evidências sobre a questão da precariedade, não é? Da proteção trabalhista, não é? A gente vai discutir CBOs, então a gente vai fazer uma série de debates e gera um relatório sobre isso. O ciclo 4, 24 e 25, consolidação da proposta e incidência legislativa. No final do ano passado, a gente fez uma conversa muito boa na Câmara, não é? Onde a ideia era fazer uma proposta de proteção, não é? E foi interessante aquele momento, e depois a gente avançou para o ciclo 5, que é 26, com a proposta do Estatuto. O mapa da graxa discute CBO, proteção de direitos trabalhistas, demandas identificadas, reconhecimento profissional, revisão e atualização de CBO, que é ponto fundamental no Estatuto, tá, gente? Tem lá um anexo que a gente vai ter que, ou uma proposição de aprofundamento, redescrição, não é? Ampliação das áreas, das CBOs que fazem parte da cultura. Política de eventos e festivais. É importante para a área a questão do fomento, assim como é importante também o microcrédito, não é? Então, a gente tem duas peças aí. Isso tem que, de alguma forma, dialogar com a estrutura de proteção. Fortalecimento da representação sindical, que é ponto fundamental, que a gente tem que pensar de forma sistêmica. A gente sabe da fragilidade dos sindicatos, não pela falta de esforço, mas por conta da heterogeneidade da área, da falta de adesão, na falta de visibilidade em algumas situações. A gente viu isso muito claramente na pesquisa do mapa da graxa. Então, a gente tem que pensar muito seriamente nisso. O ciclo 4, fizemos comparações internacionais, o Estatuto, em grande parte, responde a esse estudo comparativo, tá? Com vários países da América Latina, França, Portugal. Fizemos um seminário no ano passado e tal, para ter um desenho. Fizemos uma mobilização enorme com vários GTs, não é? Discutindo ponto a ponto, tá, do Estatuto. E vamos lá. O que é o Estatuto? Marco jurídico do trabalho, reconhece formas diversas e intermitentes de trabalho, integra cultura, trabalho e proteção social, prevê instrumentos de segurança e renda. Problemas que enfrenta: precarização, intermitência, múltiplos vínculos, fragilidade contratual. Não é que a gente vai mudar isso, mas a gente está prevendo no Estatuto alguns dispositivos de garantia de renda, seguro e complementação de renda. São dois elementos que não vai ter tempo da gente falar, mas são os dois elementos de proteção que são previstos, e a gente depende de uma discussão muito séria com Previdência, não é, com o próprio Ministério do Trabalho e com o Ministério da Previdência, para ajustar, não é, os elementos, as características de contribuições, enfim, de medida, não é, de tempo de trabalho, tempo de horas e tempo de trabalho, etc, etc. O que muda na prática? Reconhecimento de formas de trabalho, projeto, obra, evento intermitente. Todas essas formas são formas organizacionais da área, não é? Elas não criam a intermitência, mas elas são da própria natureza da organização da área, não é? Elas são as formas jurídicas nas quais a gente encontra, não é, a maneira de fazer vínculo com o fomento, com atividades e tal. Então, a gente reconhece e enfrenta como elementos que são necessários para a proteção. Regras claras de contrato, pagamento de jornada ampliada, proteção contra fraude contratual e pejotização indevida. A gente tem vários dispositivos lá no Estatuto tentando evitar essas fraudes, né? Valorização do tempo de trabalho, também tem previsões lá, ensaio, montagem, deslocamento, inovações centrais. Prevemos uma proteção social compatível com renda variável, RGPS, mais seguro cultural. Negociação coletiva como eixo regulador do setor. Isso aqui é um mundo para ser discutido, tá? Regulação do uso de inteligência artificial no trabalho cultural.
registro profissional e governança interministerial. 60 segundos. Bom, como eu sou muito rigoroso com o meu tempo... Olha, deixa eu passar para o final, que eu acho que... O que o Derek deixou. Vamos lá. O objetivo, a iniciativa integra um processo iniciado em 21, como eu já falei. O objetivo central é qualificar tecnicamente a minuta, identificar desafios estruturais e formular recomendações. As contribuições convergem para a necessidade de organização estrutural do marco regulatório do trabalho cultural com 3 prioridades. Definição mais precisa dos sujeitos e do escopo do estatuto. Aqui a gente já viu o debate classificatório, já volta, a cada rodada ele volta. A economia criativa, entra fulano, ciclano, isso é cultura, isso não é? Esse é um ponto que é fundamental. Porque a gente está pensando também no custo, né, gente? Porque a gente está pensando em proteção, né? E proteção custa, não é? Então, a gente não pode ter um conceito muito ampliado, não é? Porque a gente não acredite que muitos, né, que a gente reputa como da cultura, não sejam da cultura, mas é porque custa, não é? Então, a gente tem que fazer escolhas de proteção, não é? E o debate, não é? Continuar processual de inclusão gradual até que a gente tenha uma proteção mais ampla. Definição, reconhecimento da intermitência, criação de mecanismos de proteção e implementação institucional. Há consenso sobre ampliar e precisar definição do trabalhador da cultura, incluir funções invisibilizadas, técnica, produção, mediação e gestão, incorporar novos temas como cultura digital, inteligência artificial e novas ocupações. Novas ocupações para a gente é clara, é aberta. Mas ali, cultura digital, inteligência artificial, temos alguns dispositivos, mas eles são ainda dispositivos defensivos, não é? Eles ainda não são uma regulação plena que a gente precisa para ter um estatuto com interdependência do que há de mais interessante em termos de proteção e regulação para essa área. Clareza conceitual visa como condição para a segurança jurídica e aplicabilidade do estatuto, o escopo e todas as definições têm que ser muito claras, não é? Porque como custa, não é? Tem que ser claro exatamente para a gente demandar recursos, não é? Para a gente estabelecer recursos, não é? Para a proteção. O debate consolidou a intermitência como característica estrutural, múltiplos vínculos, contratação, curta duração, uso disseminado de MEI, vários daqui falaram disso, e pejotização, não é? Carregamos para o Estatuto um dispositivo que proíbe relações de subordinação serem traduzidas em formas contratuais de pejotização, seja qual for. Não é que a gente evite esse elemento, mas o que prevalece é o princípio da realidade, não é? O princípio da relação estrutural de trabalho, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Nesse caso, a gente vai ter que discutir, não é, uma compatibilização com a legislação, não é? Por enquanto a gente tem uma formulação, mas provavelmente vai gerar ali uma tensão, uma controvérsia jurídica, né, com o que a gente já tem estabelecido, né, em termos de possibilidade de uso de MEI e CNPJ. Ausência de tipificação adequada para diversas modalidades de trabalho, depois a gente volta a isso. Diretriz compartilhada, reconhecer a realidade do setor sem legitimar a precarização. Forte convergência sobre a necessidade de proteção social, adaptada à renda, principais demandas, mecanismos de proteção de renda, parâmetros mínimos de negociação coletiva, já falei antes, regulação de jornadas irregulares e risco à saúde, Sônia falou muito disso, pontos fundamentais, que já estão também com formulações bastante sólidas no Estatuto. Reconhecimento do trabalho preparatório não remunerado, aquele tempo que a gente, isso aqui não é trabalho não, mas está preparando, mas já está ali na atividade, né? E, em geral, a gente também não computa como tempo de trabalho, né? Saúde mental é uma dimensão transversal, prevenção do assédio moral e sexual, recorte de gênero e raça, mas não só, também de idade. A gente tem vários recortes ali relacionados a situação de vida, né? Alguns relacionados à identidade, outros relacionados a ciclo de vida, não é? E outros relacionados às dificuldades de relacionamento, né? Nas relações de trabalho propriamente dito, que a gente está chamando de assédio moral e sexual. Trabalho decente como diretriz estruturante. Isso
no início do Estatuto, a gente já traz isso. O princípio do trabalho decente é estruturante para a gente conversar sobre qualquer ponto no Estatuto. Temos a ideia de um cadastro, que eu não vou explorar, mas temos a ideia de fortalecer o registro profissional, que é ponto fundamental, que está no Ministério do Trabalho e é o ingrediente para a garantia dos direitos. Não é um cadastro de pessoas que, de forma difusa, participam da cultura, e, apesar de ser uma informação absolutamente importante, inclusive para discutir ampliação conceitual, etc., para saber quem trabalha, quem não trabalha, etc., etc. Mas a gente está falando fundamentalmente do fortalecimento do registro profissional, como um mecanismo de acesso às proteções. Tá? A gente tem que ter, e a fiscalização, ponto que a gente já levantou, clareza de funções institucionais, integração de bases existentes, fortalecimento de fiscalização, apoio e organização coletiva e sindical. Essa interface entre as instituições, organizadas a partir de evidências produzidas pelos registros, não é? E por outros mecanismos de controle, de contrato, de tempo de trabalho, etc., etc., são fundamentais para a gente pensar a política pública. Tá? Então, a gente tem que fortalecer essa capacidade com definições muito claras de quem faz o quê. A gente propõe ali um comitê gestor capaz de fazer um gerenciamento ou agenciamento entre vários setoriais, não é? Com participação de sindicatos, sociedade civil, não é? E a gente imagina que esse seja um desenho que pode ser aproveitado ou aperfeiçoado, mas já é um desenho interessante, um ponto de partida para discutir uma estrutura de governança, né? Que aí é fundamental para validar processos efetivamente participativos, né? na produção de políticas públicas. O Ministério da Cultura, inclusive, está previsto lá para participar desse comitê gestor. Tipificação de múltiplas modalidades contratuais, não vai dar tempo de falar, mas a gente propõe um contrato cultural qualificado, SICIC, e aí a gente vai precisar também de uma discussão séria sobre isso, porque a gente sabe que está inovando com relação à reforma 17 e 18, a gente está propondo uma modalidade especial, a gente tem que compatibilizar para não ter nenhum tipo de efeito ou de leitura sobre inconstitucionalidade, não é? A gente tem que fazer uma compatibilização com a CLT, para evitar ambiguidades interpretativas e o possível uso estratégico para flexibilização de direito. A gente está propondo algumas coisas ali e a gente sabe que, gerando uma regra sem muito controle, isso pode aumentar a precarização e a flexibilização, não é? Mascarando relações que são relações de subordinação. Então, a gente tem que ter os dispositivos, pensar bem isso, para que uma boa proposta não tenha exatamente o efeito contrário. Está repetido. Vamos lá, agora pontos para o legislativo, viu, senador? A gente precisa discutir muito, né? Que era, na verdade, o que eu queria falar era só disso. A ausência de definição de fontes de financiamento. Isso ficou como uma pulga atrás da orelha o tempo todo que a gente discutiu o Estatuto. E isso impactou, inclusive, a definição que a gente deu do escopo de quem é o trabalhador da cultura. Mas a gente tem que fazer algum tipo de cálculo. Não é o momento de fazer, né? Que é a hora de discutir norma, aperfeiçoar a escrita, né? Enfim, a técnica legística. Mas a gente vai ter que discutir fontes de financiamento. Nós fizemos um exercício bastante aberto, não é? de estabelecer múltiplas fontes do orçamento da União. Mas a gente sabe que não é assim exatamente que funciona um orçamento e a avaliação de custeio. Então, a gente precisa, de uma maneira urgente, fazer uma reflexão, né? Fazer algum tipo de estimativa sobre o quanto custa estabelecer um estatuto, pelo menos naqueles elementos principais, no momento, que são todos são principais, né? Mas no momento, aqueles dispositivos de proteção do trabalho, de subsídio à renda, quanto que custaria isso? Tá? Independente de discutir depois o fortalecimento institucional dos vários órgãos. A gente vai ter forte dependência de coordenação interministerial e federativa, que não está claro ainda para mim como é que isso pode ser feito.
Tá? Que tipo de participação federativa para fazer uma cogestão de uma política que está centralizada no governo federal. Tá? Não sei, ainda não avançamos nisso. Definição de fontes, estudo de impacto fiscal, que está associado, avaliação de viabilidade orçamentária e constitucional. O constitucional volta, o orçamentário está em vários, porque é super importante estar relacionado com o custeio. E o constitucional é fundamental. O pessoal aqui da consultoria sabe disso, fundamental porque alguns dispositivos vão ser questionados. Bom, mas isso aqui é um estatuto, é uma CLT, não é? É compatível com o que está previsto na CLT, como é que a gente faz para compatibilizar as coisas, etc, etc, etc. Aí os... Não, acabou. Eu vou acabar porque está na hora de acabar. Pronto. Obrigado. Bom, bem, pessoal, a gente já extrapolou assim o tempo que estava planejado, mas eu queria, de toda forma, que não há nenhum senador inscrito, nem remotamente, nem presencialmente. Eu queria propor que aqueles que desejassem pudessem se manifestar por 3 minutos aqui da mesa e a gente concluir isso sendo considerado considerações finais, tá? Eu acho que eu não vou conseguir abrir para vocês falarem, porque senão não vai ter condição. Não, tudo bem, vocês falam 3 minutos e pronto. Eu vou ser rigoroso, tá? Aí vocês dão o nome, a entidade, o estado, enfim. Mais curto, por favor. Pode falar. Ué. Quantos estão inscritos? Quantos pediram? Não vai dar para todo mundo, não. Não vai dar, não. Façam aí a escolha para 3 pessoas para falarem. Palavra. Mas não vai dar, não. Ou vocês têm que resolver entre vocês 3 para falarem. Vamos lá. Eu vou falar rapidinho. A minha fala é para o senhor Carlos Balduino. Queria agradecer sua presença aqui, entender o tamanho da nossa missão e como é importante a presença da Secretaria-Geral da Presidência para ajudar a gente a articular com essas pastas. O nosso diálogo com o Ministério do Trabalho não tem sido fácil nos últimos anos, nem com o Ministério da Previdência, e a gente precisa de uma plataforma, de um aplicativo que corrija essas injustiças todas do setor. Então, a gente acredita que gestão, que o Ministério da Ministra Esther Dweck, que gestão e inovação em gestão é importante, que ciência e tecnologia é importante. Enfim, sabe, a nossa pasta ela é transversal a todas as outras. E, apesar do trabalho hercúleo que o Ministério da Cultura tem feito, está na hora dessa transversalização para que realmente a cultura encontre o seu lugar nos seus direitos. Passo a palavra, meu nome é Ale Capone, eu sou do Comitê de Cultura do Distrito Federal e da Articulação Nacional dos Trabalhadores em Eventos e do LabFaz. Oi. Boa tarde. Meu nome é Pedro Ferreira, eu sou do Instituto Toró, Clima, Tecnologia e Cultura lá de Pernambuco. Então, senador conterrâneo, a gente quer pedir aqui ao senhor uma atuação mais firme para que a gente consiga montar esse conselho gestor entre o Ministério do Trabalho, a Previdência Social e o Ministério da Cultura. A semana passada, nós da ANTES fomos pegos de surpresa porque foi lançado o CBO dos mestres e das mestras da cultura popular. Não que isso não seja necessário, é de extrema necessidade para os mestres e mestras da cultura popular. Mas muito nos pegou de surpresa porque que nessa discussão também não estavam as outras CBOs que a gente vem discutindo desde 2023. Tivemos uma reunião com a ministra Margarete Menezes, com o ministro Luiz Marinho, eu e a Lei, mais algumas pessoas, não sei se a Dandara estava também, não estava, em 2023, em maio de 2023, solicitando esse grupo de trabalho. Estamos terminando a gestão, senador, e não conseguimos articular esses ministérios para discutir uma pauta tão importante. Então, o meu apelo fica aqui ao senhor
para que nos ajude a montar esse grupo de trabalho, essa força de tarefa pelos trabalhadores da cultura. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Quem é o próximo? Pois não. Eu posso ir falando, porque a minha fala é bem rápida. Eu sou a Dandara, eu sou presidenta da Associação de Trabalhadoras e Trabalhadores e Técnicos do Distrito Federal. Eu atuo também no audiovisual, estou junto da CONE, que é a Conexão Norte-Nordeste Centro-Oeste, que vem defendendo aí a regulamentação do VOD e da inteligência artificial. Acho que um caminho que a gente tem falando especificamente sobre dinheiro, né, para manter essa previdência e essa sazonalidade, é ficar de olho nas nossas novas regulamentações. A gente atualmente, todos os países praticamente do mundo onde o VOD é regulamentado, está em 12%. O Brasil está prestes a fechar um acordo a 3%. Isso inviabiliza, mais uma vez, a gente ter uma previdência para os trabalhadores. E a gente, colocando uma regulamentação justa, né, para os trabalhadores trabalharem menos horas, a gente também tem que lembrar que existe uma dívida também do passado, né? As plataformas de streaming vêm para o Brasil, fazem o que querem, recolhem o que querem, não pagam nada de imposto e nós, trabalhadores, continuamos sendo prejudicados. Então, por favor, peço que a Casa olhe com atenção para a regulamentação do VOD, a taxação dessa regulamentação e também da inteligência artificial. Ok. Boa tarde, senhores, senhoras. Meu nome é Wanda Cléia Rodrigues do Lago. Eu sou funcionária terceirizada da Casa. Sou professora de dança, charme e flashback. Represento uma classe, né, da periferia. E digo a vocês que eu fico entristecida com todo esse trabalho. A gente vê que a coisa não funciona. Por quê? Porque ONGs chegam e pegam o dinheiro, não divide, a gente nunca vê nada, não aparece um FAQ. Nenhum dos projetos que a gente tem funciona. Eu tenho quase 60 anos. Sou trabalhadora da cultura em Brasília, não só em Planaltina. Eu tenho projeto de dança e eu sou professora de dança. Já fiz alguns eventos aqui e não chega na ponta. Infelizmente, todos os grupos que nós temos de cultura reclamam da mesma coisa. Então, eu acho que as ONGs atrapalham, né? Chegar e até a gente. E não tem nada regularizado, a gente vê que nesses grupos que a gente tem, não contém nem 30% dos trabalhadores de cultura em Brasília. Nós temos convites, vários convites para ir apresentar fora. A gente sai para o Rio, né, para dançar, para aprender e para trazer para cá. E tem que ser com o nosso dinheiro, que a gente não tem. Então, queria que vocês dessem um pouquinho de atenção para isso, porque, a verdade, a gente faz a cultura e nós é que não temos o dinheiro. Né? Lei Rouanet não funciona para pobre. Ok. Quem é o próximo? Quantos tem ainda? Só os dois, né? Pronto, então vamos parar por aqui. Vai lá. Eu saúdo todos da casa com a boa tarde. Eu sou o Wesley Holanda Rocha, também conhecido como Falcão das Artes, sou mestre de cerimônia, sou fundador da Batalha de Rima da Cidade Estrutural, também é uma comunidade periférica aqui como a nossa colega, e faço parte do Núcleo de Educação Cultural do Movimento Social Humanitário Pastor Ana Cléia. E a minha pergunta para os da bancada é a seguinte: como é que o Estatuto do Trabalhador poderá, na prática, atingir e integrar a vida daquelas pessoas que vivem das artes e dos eventos de forma autônoma? E como é que esse dispositivo proposto aqui por essa bancada irá proteger as relações contratuais das pessoas que são menos favorecidas, assim como a professora de dança falou? Porque o que é cultura? Cultura não é aquilo que faz parte e muda e revoluciona a vida das pessoas? Como é que essa cultura organizacional que está sendo tratada aqui pelos senhores pode alcançar, de fato, aquela pontinha do iceberg que muitas vezes nem vê essa verba que chega, não é distribuída, não é disseminada, porque não há uma regulamentação plena para que a gente possa se unir em conjunção, poder fazer, de fato, que a cultura alcance a vida daquelas pessoas, não é verdade? Porque senão a gente vai continuar sendo aquela terra dos tupiniquins e até hoje a gente
não vai ter, de fato, cultura para a gente poder falar que somos seres civilizados e fazer parte dessa casa. Eu agradeço a minha fala. Boa tarde a todos, meu nome é Luciana Ribeiro, eu sou jornalista, artista plástica, visual, faço parte de coletivo feminista também aqui em Brasília. E, assim, louvável esse seminário hoje aqui, tudo que está sendo apontado. É importantíssimo que a gente tenha esse olhar com mais cuidado para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Mas eu queria ressaltar a questão das mulheres. Porque nós, mulheres, a gente sofre dobrado. A gente sofre com a escala grande, sem dignidade, pelo assédio, pelas dificuldades nas condições. Aí a gente, às vezes, tem filho, não pode trabalhar de noite, de hold, tocando. Enfim, a minha sugestão, gostei muito da sua apresentação, doutor Frederico, é que tenha um olhar um pouquinho mais apurado para essa questão, né? Para a questão da mulher, né? Porque acho que dentro das escalas de trabalho, e a gente pode falar de muita coisa que eu não vou me alongar nisso, que não tem tempo, mas a gente sofre mais, as mulheres, né? Aí era só isso, no mais, parabéns pela agenda, pela reunião, obrigada pelo convite, Ale, eu espero que dê certo. Obrigada, gente. Alguma pessoa da mesa gostaria de responder em 3 minutos a pergunta feita pelo Falcão, né? Pelo Falcão. Oi, Falcão, eu acho que até já respondi meio implicitamente na fala. A ideia do Estatuto é exatamente responder a sua questão. O Estatuto vem para responder a sua questão. A gente está prevendo vários mecanismos de garantia, fundamentalmente, de complementação de renda e seguro-desemprego. Se você trabalha numa área que se encaixa no rol de atividades do Estatuto, o sistema vai ter que funcionar para fazer a proteção sobre esses elementos, né? A falta de renda, ou a necessidade de complementação de renda e a perda de trabalho. Tá? Então, o Estatuto prevê. Agora, tem um outro ponto que é importante. Para isso funcionar, as instituições têm que estar bem azeitadas. Não é? Porque não é assim, vem a norma e automaticamente os direitos são garantidos. As instituições têm que estar funcionando. Sindicatos, o Ministério do Trabalho, não é? O Ministério da Cultura, não é? Com fomento, que tem uma mistura na sua fala que é diferente, fomento e proteção do trabalhador. Não é? São coisas que estão conectadas, mas são um pouquinho diferentes, mas o Ministério está ali para fomentar, não é? Atividades, assim como secretarias de cultura de estados e municípios. Tá? Então, a gente está prevendo uma série de mecanismos, mas é aquele negócio que eu falei no início. A norma ela vincula a atuação dos diferentes órgãos, mas esses órgãos têm que ter capacidade de implementação das políticas de proteção. Tá? Então, esse é ponto fundamental. O Estatuto vencido não significa que a política seja completamente realizada, porque aí são os passos de institucionalização da proteção. Me dá esse minuto, senador? Senhor, já vai passar, não vai dar não. Vou passar para ele e a gente termina. Nós vamos ter uma próxima audiência pública e vamos tentar fazer uma construção coletiva dessa proposta do Estatuto. Então, vou lhe dar 3 minutos e a gente termina aqui, tá? Alô? Okay. Não, você é bem breve. A companheira Sônia ainda aqui pediu para a gente conversar um pouco depois. Eu acho que assim, eu vou receber a partir da Sônia uma comissão lá na Secretaria-Geral da Presidência para a gente tratar desse tema de forma também interministerial, enfim, então alguns encaminhamentos que forem necessários para isso, tá? Então, a partir da Sônia, vocês contatem ela e a gente vai ver como recebê-los o mais breve possível. E um último recado, assim, se não saiu no dia de hoje, estava por esses dias um edital sobre batalhas musicais, acho que são R$800 mil em prêmios que vão ser distribuídos para inscrições que vão ser recebidas do Brasil todo para favorecer aí os trabalhos do pessoal de periferia que trabalha com batalha musical.
tá bom? Batalha de Rima. Batalha de Rima, exatamente, Ok. o nome correto. Batalha de Rima. Então fique atento aí que está para ser publicado aí o edital sobre isso. Eu tenho uma cerimônia lá no Palácio do Planalto. Vai lá, 1 minuto para você. É mais rápido ainda. Falcão, você não falou o nome da tua batalha. Falei. Batalha da Estrutural, que dia que rola? Toda quarta-feira, 7 horas da noite. Lá onde? Na Cidade Estrutural, fechou. Outra coisa que é importante pra gente falar, que é da precarização dos trabalhos que tem mais mulheres. Nós recebemos uma pesquisa esses dias do IBGE e no nosso recorte quanto mais tem mulheres na profissão, maior a precarização, maior a informalidade e menor a faixa salarial. Então, pra gente, isso também na cultura, no geral, mas também no nosso setor. Então, é fundamental que nesse estatuto a gente consiga pensar em proteção para as mães, para os filhos e para que essas mulheres consigam trabalhar e exercer suas funções. É isso. Bem, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Nós vamos marcar a outra audiência pública e, paralelamente, vai sendo feito esse trabalho de construção da proposta, de modo que agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador. Valeu. Olá, boa tarde. Você estava acompanhando a audiência pública da Comissão de Educação. Fique agora com a nossa programação e, em instantes, vamos transmitir a sessão plenária deliberativa do Senado Federal, que deve começar um pouco depois das 4 da tarde. A parte deliberativa, chamada Ordem do Dia, tem na pauta de hoje a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Esse cadastro será um banco de dados com informações de pessoas sentenciadas por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. Esse cadastro será gerenciado pela União e poderá ser compartilhado pelos órgãos de segurança pública federal, estaduais e também pelo Distrito Federal. Entre as informações que poderão constar nesse cadastro estão nomes, dados de documentos pessoais, filiação, fotografias, impressões digitais, endereço e, claro, o crime cometido. Lembrando que os nomes das vítimas serão sempre mantidos em sigilo. Então, esta pauta está na previsão de votações do plenário do Senado, que nós vamos transmitir daqui a pouco. A sessão está suspensa por enquanto. Fique com a nossa programação. Nós voltamos em instantes. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né? Seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que de alguma forma se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro, e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O fim da jornada 6x1 voltou ao centro dos debates aqui no Congresso Nacional. Além das PECs em tramitação na Câmara e no Senado, o governo enviou também um projeto de lei e espera aprovar essa proposta até o fim deste ano. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de uma dessas PECs, de autoria do senador Paulo Paim, e que está em tramitação aqui no Senado. Senador, obrigada pela sua presença. Senador, na Câmara já houve um avanço, né? O presidente da Câmara já colocou lá, já foi aprovada a admissibilidade das PECs, o governo enviou a proposta, está lá na Câmara também. Queria saber na sua avaliação, qual dessas propostas tem um apoio político maior e que deve reunir e que deve conseguir avançar? Olha, são duas PECs. Tem uma PEC aqui no Senado que eu fui relator e que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Já poderia ter ido para o plenário do Senado. Tem uma outra que está na Câmara, que foi aprovado a admissibilidade e que agora vai para o plenário da Câmara. As duas têm o tempo de vir para cá e voltar para lá. E todas elas precisam de 2/3 da votação de todos os parlamentares. Isso pode gerar uma dificuldade, por exemplo, não ser aprovado com o texto que vem da Câmara, porque eles estão querendo obstruir e colocando que o setor empresarial deve ser compensado. Não é uma questão de ser compensado. O trabalhador é que está ganhando pouco e que precisa de mais tempo para se cuidar e cuidar de si e cuidar do seu futuro, porque nos tempos atuais as pessoas não vão exercer uma única profissão ao longo da existência e as profissões elas estão entrando em extinção muito rapidamente. Então,
é até uma forma da gente ajudar ao setor empresarial na requalificação dessa força de trabalho que vai migrar de uma profissão para outra em função da incorporação de novas tecnologias, inteligência artificial no processo produtivo como um todo. Portanto, eu acredito que isso vai obstruir e vai dificultar a aprovação lá na Câmara, e quando chegar aqui a gente pode derrubar e voltar para lá, ter que voltar para lá, e ela vai ficar parada no meio. Nenhuma nem outra vai conseguir os votos e a aprovação. Então, o que é que nós vamos apostar? Nós vamos apostar no projeto de lei em regime de urgência, porque esse requer somente metade mais um dos membros da Casa. Na verdade, é uma votação, é um projeto de lei, eu acho que é de lei ordinária, não é lei complementar, e, portanto, maioria simples dos membros presentes na votação que já tem a quórum. Então, e tem 45 dias de tramitação na Câmara, 45 dias de tramitação aqui no Senado. O que for aprovado na Câmara, se for modificado aqui no Senado, volta para a Câmara. Se não, já é aprovado aqui. Se aqui a gente fizer só ajuste redacional, já vai direto para a sanção, e a gente consegue dar aos brasileiros e às brasileiras, principalmente as mulheres trabalhadoras, esta conquista de redução da jornada de trabalho. Acredito que vai ficar em 40 horas, com 2 dias de folga. Aí as pessoas questionam, não vai trabalhar mais sábado, domingo. Não, não é isso. A empresa se organiza para liberar 2 dias os seus trabalhadores e monta uma escala que libere todos os seus trabalhadores pelo menos 2 vezes por semana. Isso vai gerar mais emprego e, de alguma forma, mais recursos circulando na economia, porque mais pessoas terão recursos para consumir e gerar novas demandas e mais emprego. É um ciclo virtuoso. É errado dizer hoje em dia que redução de jornada de trabalho é redução também de produtividade? Isso é um mito que está sendo derrubado? Poderia ser derrubado? Produtividade não tem a ver com jornada de trabalho. Quando se fala em aumento de produtividade, se fala em incorporação de tecnologias, de automação do processo produtivo, e tudo isso reduz a demanda por força de trabalho. Então, reduzir a jornada de trabalho é uma necessidade inicial para a gente, olhando para o futuro, ter solução para todos os brasileiros e brasileiras e para toda a humanidade. Nós precisamos, na sequência do próximo governo, começar a plantar sementes de como vai se dar o financiamento da renda básica do povo brasileiro. A gente tem uma semente, que é o Bolsa Família, e os vários programas sociais, mas no futuro isso precisa virar uma política de garantia das condições básicas de sobrevivência dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Sabe por quê? Porque no futuro a gente pode ter muito menos trabalho e muito menos gente ocupada com o trabalho, e sim com outras formas de trabalho, como, por exemplo, recuperação ambiental, como, por exemplo, cuidados com idosos. Novas áreas vão ter que ser incorporadas para essas pessoas se ocuparem e conseguirem tocar as suas vidas. E hoje a gente precisa estar mais preocupado com essas mudanças do que com essa mesquinhez de 4 horas semanais a menos. Ou seja, brigar contra a redução de 4 horas de trabalho semanais, que significa, para quem deixa de dar essas 4 horas, 1 dia de folga a mais. Porque imagina, tem que sair de casa para ir trabalhar, dá 4 horas e gasta 3 e 3. 3 para ir, 3 para voltar. Ou seja, perdeu o dia para ir trabalhar 4 horas. Ou seja, no final das contas, mais de 35 milhões de brasileiros têm um único dia de folga, porque o outro ele perde no deslocamento, dando 4 horas de trabalho. Senador, apesar do setor empresarial ser o que se coloca mais contra essa proposta, né, comércio, serviços, há várias empresas que já adotaram, antes mesmo da lei chegar, a escala 5x2. O que esse cenário revela para o senhor? Revela que esses empresários têm uma visão mais moderna e mais clara do tempo que a gente vive e do tempo que nós vamos viver. Eles conseguem entender que pessoas exaustas, pessoas com burnout,
né, não conseguem produzir. E tem mais. Hoje as pessoas trabalham o tempo todo. Você sai daqui e leva o celular, que é o escritório, que é o seu trabalho para casa. Eu saio daqui e fico até 10 horas da noite respondendo mensagem. As pessoas saem do trabalho e levam o escritório consigo. Há 30 anos atrás, as pessoas saíam do trabalho, chegavam em casa, eles não traziam o trabalho para casa, deixavam o trabalho no trabalho. E tinha uma jornada. Era maior a jornada, sim, mas ninguém levava trabalho para casa. Quando estava em casa, estava em casa. Então, o mundo mudou tanto e vai mudar tanto mais ainda que a gente precisa se modernizar. E não é com mesquinhez que a gente olha para o futuro. E tem uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém está preocupado com o trabalhador, nem com as condições do trabalhador. Ninguém coloca na conta que a gente ama, que a gente tem filho, que a gente tem mãe, tem pai, que a gente precisa de um tempo para se cuidar da saúde, cuidar dos nossos filhos, cuidar da vida além do trabalho. Isso não tem importância? Ou só tem importância o ganho de um empresário? Você estava acompanhando a nossa programação. Voltamos a transmitir agora a sessão plenária do Senado Federal, que estava suspensa. Foi a parte não deliberativa mais cedo e agora volta a sessão plenária para a parte deliberativa chamada a ordem do dia. Na pauta de hoje está a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Será um banco de dados com informações de pessoas sentenciadas por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. Esse cadastro será gerenciado pela União e poderá ser compartilhado por órgãos de segurança pública federais, estaduais e do Distrito Federal. Entre as informações que poderão constar nessa lista estão nome, dados de documentos pessoais, filiação, fotografia e impressões digitais. Acompanhe, então, a sessão plenária a partir deste momento. Declaro reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente. Declaro aberta a ordem do dia. Antes, porém, de anunciar a ordem do dia, cumprimento aqui as ilustres visitas de vereadores de vários municípios, os que já foram citados aqui no começo dessa sessão, e agora, em especial, a Câmara de Vereadores de Araguaína, com o presidente Marcos Baroli, e também do nosso presidente da UVET, Enoque Neto, com os vereadores dos 139 municípios do estado de Tocantins que participam do evento da União dos Vereadores do Brasil. Então, nosso respeito, nossa admiração, os nossos cumprimentos desta casa, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que foi vereador em Macapá, e tem como vice-presidente também um ex-vereador da cidade de Palmas, que é o nosso caso. Tivemos a oportunidade de ser vereador por 2 mandatos. Então, estejam todos vereadores e vereadoras bem-vindos ao plenário do Senado da República. Item 1, projeto de lei número 6.423 de 2025, de iniciativa da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, que dispõe sobre os aspectos gerais da inteligência no Estado brasileiro e altera a legislação pertinente. O projeto tramita no termo dos artigos 142 e 143 do Regimento Comum. Passamos à primeira sessão de discussão do projeto em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a primeira sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da sua discussão. Item 2. Projeto de lei número 1099 de 2024, da deputada Silvia Alves, que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Pareceres favoráveis, número 32 de 2026, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, relatora a senadora Augusta Brito, e número 22 de 2026, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, relatora senadora professora Dorinha Seabra. Não foram apresentadas emendas. Passamos à discussão da matéria.
Você acompanha a transmissão da sessão plenária do Senado Federal. No plenário, seja muito bem-vinda na discussão da matéria de relatoria de Vossa Excelência. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos dos pareceres. As senadoras e senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Parabenizo a deputada Silvier, parabenizo a senadora Dorinha Seabra, do nosso querido estado do Tocantins, que foi relatora, e todos os relatores das fases anteriores. Meus parabéns. Item 3. Projeto de Lei número 6.249, de 2019, do deputado José Guimarães, que dispõe sobre o Dia Nacional da Artesã e do Artesão, e sobre a profissão de artesã e de artesão, e dá outras providências. A matéria teve a solicitação de seu adiamento feita pelo senhor relator. Então, passa à próxima sessão. Autoridades. Gostaria de comunicar aos gabinetes dos parlamentares que iremos iniciar a nossa votação das autoridades que não exigem quórum qualificado, porém precisam atingir quórum mínimo para sua apreciação, para que em seguida possamos apreciar as autoridades dos conselhos que precisam de quórum qualificado. Item extra-pauta, mensagem número 68 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Helênica. Parecer favorável número 87 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador Nelsinho Trade. Relator ad hoc, senador Hamilton Mourão. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Nesse momento, os senadores analisam a indicação de Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para ocupar o cargo de embaixador do Brasil na Grécia. A Grécia é denominada oficialmente República Helênica. Tem como capital Atenas. Senhoras e senadores já podem votar. Peço à assessoria da Casa e Secretaria-Geral que comunique aos gabinetes a abertura da votação nominal para escolha de autoridades. A Grécia é um país europeu com 132 mil quilômetros quadrados de área e população de quase 10 milhões e meio de habitantes. O contingente de brasileiros no país, conforme dados de 2023, é estimado em 4 mil. No Brasil, calcula-se haver entre 30 mil e 40 mil gregos e descendentes. A Grécia é atualmente um Estado democrático desenvolvido com economia avançada, de alta renda, alto padrão de vida e IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, considerado muito alto pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O turismo é componente fundamental do Produto Interno Bruto grego, abarcando cerca de 20% do total. O país é membro da União Europeia desde 1981 e da Zona do Euro desde 2001, além de integrar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, desde 1952. Enquanto os colegas estão votando, está aqui a nossa querida deputada federal de Goiás, Silvier, veio para acompanhar a votação do projeto de lei do cadastro de condenados por crime de violência contra a mulher. E eu precisava fazer esse registro do trabalho que essa deputada tem feito. Essa deputada que chegou, senador, no Congresso Nacional recentemente, e nesse período que está lá,
fez a diferença e hoje ela está entregando para o Brasil mais uma legislação. Eu precisava fazer esse registro e agradecer, deputada, todo o seu empenho, todo o seu trabalho para proteger mulheres no Brasil. Obrigada, presidente. Muito obrigado, senadora Damares. Ouvimos a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Segue em análise ainda pelos senadores no plenário do Senado, nesta sessão deliberativa do Senado Federal, a análise da indicação pela Presidência da República do nome de Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para ocupar o cargo de embaixador do Brasil na Grécia. Continuando ainda um pouco de dados, de informações sobre o país, Brasil e Grécia estabeleceram relações diplomáticas em 1912. Elas se baseiam em interesses comuns, traduzidas no apoio recíproco em fóruns multilaterais e na cooperação em diversos assuntos. No plano multilateral, a convergência entre Brasil e Grécia depende, em grande medida, das decisões da União Europeia, visto que Atenas acompanha, em geral, os posicionamentos do bloco. Preside a sessão plenária o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Seguimos aí no aguardo da votação pelos senadores desta indicação e posterior proclamação do resultado. Bem, ainda falando sobre as relações Brasil e Grécia, no ano passado o Brasil exportou para a Grécia produtos que geraram um montante de 382 milhões de dólares, enquanto as importações brasileiras somaram 114 milhões de dólares. Em 2024, destacaram-se em nossas exportações café não torrado, soja, tabaco, óleos, combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos e minérios de alumínio. Dos principais produtos gregos importados pelo Brasil no mesmo período, destacam-se óleos, combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, frutas e nozes não oleaginosas, medicamentos, talheres e produtos residuais de petróleo e materiais relacionados. Rádio Senado, comunicação para a cidadania. Você segue acompanhando a transmissão conjunta da Rádio Senado e da TV Senado. Já foram analisados os projetos constantes na pauta, mais precisamente o projeto de número 1099 de 2024, que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O projeto foi aprovado pelos senadores e segue para a sanção presidencial. Neste momento, o plenário analisa a indicação de embaixadores para missões diplomáticas em outros países. Mais precisamente, esta primeira indicação em análise pelos senadores é de Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para embaixador na Grécia. O indicado concluiu o curso de preparação para a carreira diplomática no Instituto Rio Branco em 1982. Em 1991, o curso de aperfeiçoamento de diplomatas. Pela ordem, senador Zequiel Marinho. Muito obrigado. Eu requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de aplausos à TV Liberal, filiada à Rede Globo no estado do Pará, pelos 50 anos de fundação e de sua atuação ininterrupta no jornalismo de excelência. Requeiro que esta mensagem seja enviada cópia do presente voto. Vou reler. Requeiro ainda que seja enviada cópia do presente voto, conforme dados em anexo. A TV Liberal, presidente, referência absoluta na comunidade do norte do Brasil, celebrou, no dia 27 de abril agora, de 2026, um marco histórico de grande relevância, 50 anos de atuação ininterrupta no jornalismo de excelência lá em nosso estado. Eu quero, nesse momento, cumprimentar a família Maiorana, que é a família que comanda esse grupo de comunicação lá no estado do Pará, pela dedicação, pelo trabalho, pela luta para manter todo um sistema no ar, televisão, jornal, sites e tudo mais. Não é? Parabéns, 50 anos não são 50 dias, é muito tempo,
desde o patriarca da família, Rômulo Maiorana, né, seguido pelos filhos. Dr. Ronaldo hoje é o titular do grupo, fazendo com que as empresas possam correr, indo muito bem. Então, parabéns, TV Liberal, parabéns à família Maiorana, parabéns a todos que contribuem naquele grupo para que continue fazendo a comunicação em nosso Estado. E eu aproveito, presidente, com a sua permissão, para cumprimentar toda aquela galera de vereadores da cidade de Tailândia, próspera cidade do agronegócio paraense, na região do Baixo Tocantins, turma toda que ali está, são vereadores, amigos, parceiros naquela cidade, meus cumprimentos. Aproveito também para inserir aqui uma reclamação do vereador Queimado. Cadê o Queimado? Levanta a mão. A cidade de Tailândia é partida ao meio pela PA 150. PA 150 que foi privatizada, não é? Para o senhor ter uma noção, acidentes toda hora, mortes, percas de vida importantes naquela região, em função do péssimo estado de conservação da rodovia. Nós temos um trânsito muito grande que vem aqui pelo leste do Pará, Mato Grosso, sul do Pará, para chegar nos portos de Barcarena, Vila do Conde, essa região, ou acessar a capital. A PA 150 é vergonhosa, não só para quem mora nas cidades como Tailândia, ali a turma, não, mas para todo mundo que passa perto. Que dificuldade! E você ainda tem que pagar pedágio caríssimo de 70 em 70 quilômetros mais ou menos, para você ter uma noção, não é? Não tem segurança, não tem sinalização, não tem um asfalto de qualidade, não tem absolutamente a menor condição de se cobrar por qualquer coisa, porque só o andar ali já é pagar promessa, preço e pecados, porque lamentavelmente a situação é crítica. Meus pêsames ao governo do estado do Pará, porque não dá conta de manter essa importante rodovia, que é a espinha dorsal do lado leste do estado do Pará. Acolho as manifestações de Vossa Excelência, pedindo à Secretaria que tome providência com relação à publicação e acolhimento do voto ao Grupo Liberal, e acolho também as reclamações para registros anais da Casa do vereador Queimado e de toda a Câmara de Tailândia, no estado do Pará. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Ouvimos ainda há pouco o pronunciamento do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Em transmissão conjunta da Rádio Senado com a TV Senado, você acompanha ao vivo a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, 28 de abril de 2026. Nesse momento, os senadores seguem analisando e votando na indicação de Claudemar Gonçalves de Aguiar Neto para ocupar o cargo de embaixador do Brasil na Grécia. O indicado, ele possui ainda curso de altos estudos da instituição, ou seja, do Instituto Rio Branco, em 2005. Os senadores compareçam ao plenário para votação e que permaneçam. Teremos 3 votações para autoridades diplomáticas e, em seguida, as indicações dos conselhos do Ministério Público e da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que fez uso da palavra, ele preside neste momento a sessão deliberativa do Senado Federal. Os senadores, durante esta ordem do dia, já apreciaram o projeto de lei número 1099 de 2024, que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O projeto foi aprovado e segue para a sanção presidencial. Também foi encerrada a discussão em primeiro turno do projeto que estabelece diretrizes para as atividades de inteligência no Brasil. E o projeto será incluído em pauta para a continuidade da discussão. Você segue acompanhando, então, sessão deliberativa do Senado Federal. Em análise, a indicação do nome de Claudemar Gonçalves de Aguiar Neto para o cargo de embaixador do Brasil na Grécia. Em 2015, Claudemar Gonçalves de Aguiar Neto foi promovido a ministro de primeira classe. Ao longo da carreira, trabalhou em diversas embaixadas do Brasil no exterior, em Moscou,
na extinta União Soviética, de 1986 a 1989, em Madrid, na Espanha, de 1989 a 1991, em Paris, França, de 1995 a 1998 e de 2008 a 2011, em Montevidéu, no Uruguai, de 1998 a 2001, e em Londres, no Reino Unido, de 2003 a 2008. Laudemar Gonçalves foi embaixador do Brasil em Paramaribo, no Suriname, de 2017 a 2021, e em Teherã, no Irã, de 2021 a 2023. Desde 2023, é secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Ministério das Relações Exteriores. E a qualquer momento, o senador Eduardo Gomes deve proclamar o resultado. Estamos, portanto, aguardando aí o resultado dessa votação nominal. Enquanto aguardamos o resultado da análise dos senadores, da votação dos senadores, dessa indicação para o cargo de embaixador do Brasil na Grécia, seguimos com notícias do Senado Federal. O Ministério da Saúde faz alerta sobre sarampo aos torcedores que viajarão para acompanhar a Copa do Mundo. O Ministério da Saúde alertou para o risco de reintrodução do sarampo no Brasil após a Copa do Mundo de futebol. A estimativa é de que cerca de 70 mil brasileiros viajem para acompanhar os jogos nos países sede, onde há registros de surtos da doença. Segundo o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o Brasil mantém o status de território livre do sarampo desde 2024, mas o aumento de casos em outras regiões do mundo exige atenção e reforço na vigilância e na cobertura vacinal. A recomendação é que os viajantes atualizem a caderneta de vacinação antes do embarque. A dose da tríplice viral deve ser aplicada pelo menos 15 dias antes da viagem para garantir a proteção adequada contra a doença. Portanto, aí uma recomendação importante do Ministério da Saúde, um alerta para os torcedores que pretendem viajar para acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Ainda uma outra notícia, Nelsinho Trade propõe tornar representante dos Estados Unidos persona non grata no Brasil. O enviado especial dos Estados Unidos para assuntos globais pode ser declarado persona non grata no Brasil. A proposta é do presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. A medida ocorre após declarações ofensivas feitas por Paolo Zampolli sobre mulheres brasileiras. O senador também pretende solicitar retratação pública e pedido formal de desculpas do diplomata. Nelsinho Trade classificou as falas como inaceitáveis e defendeu uma resposta firme do país. Segundo ele, é preciso resguardar a dignidade das mulheres brasileiras diante das declarações. Seguimos, então, aguardando o resultado da votação da indicação do nome de Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para ocupar o cargo de embaixador do Brasil na Grécia. A qualquer momento, o senador Eduardo Gomes deve proclamar o resultado. Enquanto isso, seguimos com mais notícias, mais informações sobre o Senado Federal. Comissão de Infraestrutura analisa projeto que autoriza o governo a intervir no preço de combustíveis. Senadores que procedam voto, venham ao plenário. Temos 3 ministros. Mais uma vez, o senador Eduardo Gomes conclama a presença dos senadores para esta votação nominal. Manifestar meus parabéns aqui, que o senhor tenha muitos anos de vida, muita paz, harmonia, realizações. O senhor é o homem das boas causas, a defesa realmente de uma vida saudável, né? E nós temos muito alinhamento com causas em defesa da vida. Mas, presidente, o que me traz à tribuna hoje, senhoras senadoras, senhores senadores, nessa semana decisiva para o Brasil, né? Nós temos aí amanhã a votação da indicação do Lula, do presidente Lula, para o Supremo Tribunal Federal. Temos também, no dia seguinte, depois da manhã,
uma votação importante, uma expectativa enorme também, que é a questão da dosimetria, ou seja, para que a gente reparar não vai conseguir, só com anistia ampla, geral e restrita, mas a gente vai pelo menos dar um alívio, senador astronauta Marcos Pontes, um alento para essas pessoas que têm efetivamente sofrido tanto com a perseguição implacável. E, coincidência ou não, tudo vai desaguar nessa semana, a partir de amanhã. Mas o que me traz à tribuna bicentenária do Senado Federal é que no início de 2024, olha o tempo passando, senador Marcos Duval, senador Jorge Seife, olha o tempo passando. No início de 2024, o Conselho Federal de Medicina aprovou a importantíssima Resolução 2378, que proibia a prática da assistolia fetal em bebês com mais de 22 semanas de gestação. Mas em maio do mesmo ano, ou seja, poucos meses depois, nós tivemos aí o PSOL, o partido satélite do PT, que ingressou no STF, olha só o jogo casado, com a DPF 1141, objetivando derrubar essa resolução que foi debatida à exaustão por dezenas de milhares de médicos, sob o prisma científico, com estatísticas, com ciência envolvido. Imediatamente o ministro Alexandre de Moraes concedeu de forma democrática uma liminar suspendendo a validade da resolução do CFM até o final do julgamento da DPF 1141, que foi interrompida logo após o parecer favorável do relator, seguido do registro de voto contrário imediato, o ministro André Mendonça. Olha só aqui os nomes aparecendo. Alexandre de Moraes ampliou os efeitos da liminar, impedindo ao Conselho Federal de Medicina e todos os conselhos regionais pelos estados a procederem qualquer tipo de fiscalização da prática da famigerada assistolia. Por que eu chamo de famigerada assistolia, senador Jader Barbalho? Para a gente entender. A assistolia fetal consiste num dos métodos mais dolorosos e cruéis para a realização de abortos. É injetado no coração do bebê uma quantidade letal de cloreto de potássio. Esse método era antigamente aplicado na eutanásia de animais, mas o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu essa crueldade em animais. Mas para o ministro Alexandre de Moraes, em bebê pode. Não pode em animal. Mas em crianças, em gestação, pode. Só aqui no Brasil mesmo. Isso está acontecendo enquanto nós estamos reunidos aqui. Está acontecendo o aborto com esse método totalmente absurdo. Em seu despacho, o ministro fez uso de um eufemismo tipicamente abortista quando afirmou estar garantindo o aborto legal. Isso não existe. O artigo 5º da nossa Constituição, cláusula pétrea, assegura como inviolável o direito à vida. O Código Penal brasileiro é explícito em reafirmar que o aborto é crime. Apenas abre 2 exceções, para não haver punibilidade. A punição.
quando houver risco de vida para a mãe e em caso de estupro. Em 2012, o ativismo do STF, o ativismo politiqueiro e ideológico, que a gente já conhece bem, acrescentou também os casos de anencefalia. É preciso sempre lembrar que o governo atual Lula, em seus primeiros dias, já cometeu estelionato eleitoral ao revogar uma importante portaria aprovada no governo anterior que obrigava a comunicação oficial do crime de estupro às autoridades policiais. Óbvio que tinha que ser assim. Vai deixar o estuprador cometendo crime e sem punição? Mas o governo Lula fez. Acredite se quiser, esse retrocesso não precisa de boletim de ocorrência. Olha só o que um governo abortista é capaz de fazer. Maneira sórdida de estimular a prática do aborto em hospitais, bastando apenas dizer que a gravidez é resultante de estupro. Com isso, não pode haver nenhuma punição ao crime do estupro. Isso num país onde se pratica um estupro a cada 6 minutos. Em função disso, muitos senadores, aqui, senadoras, deputados federais, que defendem a vida desde a concepção, ao lado de lideranças dos movimentos pró-vida, ingressaram com habeas corpus no STF para anular os efeitos da liminar de Moraes. Mas no dia 16 de abril, olha a cronologia, do mesmo ano, o ministro Zanin negou esse instrumento, alegando que está em curso o julgamento da tal ADPF 1141, que foi interrompida em 2024, após o parecer do relator Alexandre de Moraes e do registro da posição contrária manifestada pelo ministro André Mendonça a favor da resolução do CFM. Até a PGR, senhor presidente, já se manifestou num posicionamento contrário ao relator Moraes e favorável à resolução do Conselho Federal de Medicina. Mesmo assim, aí que eu peço a atenção de vocês. Mesmo assim, o advogado-geral da União, Jorge Messias, deu parecer favorável à suspensão da resolução do CFM, apoiando a crueldade da assistolia. A responsabilidade agora é toda do presidente Fachin em pautar a retomada do julgamento da DPF 1141 quanto antes e com isso derrubar essa liminar monstruosa de Moraes que apoia o assassinato cruel de crianças com até 9 meses de vida, se isso não toca o coração e a alma de que tem o mínimo compromisso com a vida, eu não sei mais o que é que vai tocar. Eu encerro, senhor presidente. Se o senhor me der mais 1 minuto, eu prometo encerrar. Eu encerro mais uma vez com essa declaração histórica de Madre Teresa de Calcutá, ao receber em 1979 o Prêmio Nobel da Paz. Perante lideranças do mundo todo, presidentes, primeiros ministros, reis, rainhas, sabe o que a Madre Teresa de Calcutá disse? Olha a coragem dessa mulher. Não haverá paz no mundo enquanto existir o aborto, que é uma guerra contra as crianças, uma matança de bebês inocentes assassinados pela própria mãe. Se nós aceitamos que uma genitora possa matar seu próprio filho, como é que nós podemos dizer às outras pessoas para não se matarem nas ruas? É coerência. E aqui quero deixar claro, muitas vezes é o homem que pressiona a mulher para fazer o aborto. Então isso é um problema, senhor presidente, grave, que está parado lá
no STF que Fachin tenha coragem de colocar para votar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Informo aos senadores e senadoras que assim que alcançarmos o quórum de 41 votantes, vamos apurar e iniciar logo a segunda votação. Ana Paula Lobato, senadora. Fabiano Contarato, senador. Nesse momento, passo a palavra ao senador Camilo Santana para o seu pronunciamento. Vamos ouvir o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, que fará uso da palavra na tribuna do plenário do Senado. Você acompanha a transmissão conjunta da Rádio Senado e da TV Senado, da sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, presidida pelo senador Eduardo Gomes. Queria, antemão, parabenizá-lo pelo aniversário. Que Deus lhe abençoe, muitas bênçãos na sua vida. Meus colegas senadores, senadoras, todos que acompanham esta sessão. Senhor presidente, hoje, 28 de abril, é o Dia Mundial da Educação. E com muita satisfação ocupo esta tribuna para homenagear cada professor, cada professora desse país. Cada mãe que acorda cedo e arruma o café dos filhos antes de irem para a escola. Homenagear cada pai que luta para que seus filhos tenham o direito de melhorar a vida com ensino de qualidade. Subo nesta tribuna para deixar meu abraço a cada diretora, merendeira, cada profissional de escola, porque quem constrói a educação de uma nação são as pessoas. E com muito orgulho do trabalho que nós temos desenvolvido no meu querido estado do Ceará, quero parabenizar cada irmã e cada irmão cearense pelos resultados que nós temos conseguido conquistar desde a alfabetização das nossas crianças. Nosso estado é exemplo de que é possível, sim, superar os desafios e progredir, sem deixar ninguém para trás, com prioridade política, qualificação dos nossos professores e investimento. E essa nossa jornada me levou à missão honrosa de ser o ministro da Educação por mais de 3 anos no governo do presidente Lula. Sob o comando do presidente Lula, nós já conseguimos saltar de 36% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2021 para 66% em 2025. É um avanço histórico e nós não vamos parar enquanto não chegarmos aos 100%, minha cara senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação desta casa. Avançamos na infraestrutura e no tempo de permanência dos estudantes na escola. Hoje, presidente, 9 em cada 10 municípios já adotam o ensino em tempo integral, contra apenas 2 em cada 10 no fim da gestão passada. Conectamos nossas escolas, saímos de 42% de escola conectada ao fim da gestão passada para mais de 71% de conectividade pedagógica, beneficiando 24 milhões de estudantes. E tomamos uma decisão corajosa, que aqui eu quero parabenizar esta casa. Celular na escola, agora com a sanção da Lei 15.100, só para aprender. Retomamos quase 2.500 obras que estavam paradas por mais há anos neste país, muitas há mais de uma década. Entregamos 1.683 novas creches, 685 escolas e quase 2.500 ônibus escolares que devolvem a dignidade aos nossos municípios e estados. Nós olhamos para a base, reajustamos o repasse da merenda escolar em 55% nesses 4 anos, 3 anos e 3 meses, depois de um período de 6 anos sem aumento do governo passado. 6 anos que não tínhamos reajuste da merenda escolar no nosso país. Fortalecemos a distribuição gratuita de livros didáticos nas escolas, aumentando de 1,7 bilhão de investimentos no fim da gestão passada para 2,7 bilhões. Com as necessidades da era digital, lançamos o aplicativo MEC Livros, que reúne 25 mil obras e com menos de um mês de lançamento já ultrapassa os 500 mil usuários,
cadastrados para empréstimo e leitura gratuita. Precisamos cada vez mais estimular a leitura nesse país. E lançamos o Mais Professores, aprovado inclusive por esta casa, investindo 1,6 bilhão para valorizar a carreira docente e atrair os melhores talentos para as licenciaturas. Criamos a Carteira Nacional Docente, aprovado por esta casa, e uma série de benefícios associados. Para combater o abandono dos jovens, criamos o Pé de Meia. Hoje, mais de 5,7 milhões de estudantes têm sido beneficiados com incentivo real para concluir o ensino médio. E o resultado disso? Reduzimos a evasão pela metade e derrubamos a distorção idade série, meus caros colegas senadores. No ensino superior e profissional e tecnológico, a rede federal respira novamente. Depois de um período de cortes e retrocessos, aumentamos o orçamento das universidades em 45% comparado com 2022 e dos institutos federais em 56%. E estamos criando 115 campi de institutos federais e 15 novos campi de universidades. Investimos nos hospitais universitários federais, com quase 2 bilhões para modernização, ampliação e aquisição de equipamentos para a rede de 45 hospitais universitários em operação, que vão chegar ainda esse ano a mais de 47 e ainda mais 4 em construção. Aqui estava o senador Cleitinho há pouco tempo, ele sabe também a parceria que nós vamos colocar em breve, mais um hospital em funcionamento universitário em Minas Gerais. Criamos a Universidade Federal Indígena e a Universidade Federal do Esporte. Também levamos o primeiro campus do ITA para fora da sede no Ceará. E criamos o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPATEC, com sede no Rio de Janeiro. E já anunciamos a criação do IMPATEC Nordeste, em Teresina, no Piauí. Democratizamos o acesso. O ProUni e o SISU bateram recorde de oferta e ocupação, com um foco firme na inclusão racial e social. As cotas não são apenas uma lei, também aprovada novamente por esta casa, mas são uma ponte para 2,2 milhões de brasileiros que antes estavam à margem do sonho universitário. Com a Rede Nacional de Cursinhos Populares, o CEPOP, que criamos desde 2025, estamos beneficiando mais de 30 mil estudantes com bolsas mensais e apoio a todos os cursinhos, inclusive aos professores, material didático e a bolsa para os alunos. Também, desde 2025, estamos incentivando estudantes negros, quilombolas, indígenas, com deficiência e baixa renda, a acessar a formação técnica de ensino médio da nossa Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por meio do Partiu IFE, que é um cursinho para os alunos de escola pública do 9º ano poderem se preparar, recebendo uma bolsa para poder se preparar para o ingresso nas escolas técnicas. Avançamos na inclusão e no enfrentamento das nossas desigualdades. Investimos na educação de jovens e adultos, com a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, que criamos no início do governo, em 2023. Hoje já temos 98% do total de matrícula da educação especial em classes comuns, com 2,5 milhões de matrículas de alunos com deficiência em 2025. Um crescimento, meu caro senador Eduardo Braga, de 82% comparado em relação a 2021. Meus caros colegas senadores e senadoras, com o apoio do Congresso Nacional, conseguimos instituir o Sistema Nacional de Educação, o nosso SUS da Educação, que há 16 anos estava nessas duas casas em debate. E agora temos o novo Plano Nacional de Educação para a próxima década. Tudo isso, entre tantas outras coisas, é parte importante de um legado construído com muita seriedade ao longo do governo do presidente Lula, mas que não se encerra a nossa responsabilidade, muito pelo contrário.
Para concluir, senhor presidente, hoje, nesta data, que foi instituída durante o Fórum Mundial da Educação em Dakar, no Senegal, em 2000, eu convido os senhores ao engajamento pela promoção da educação pública no Brasil, da creche à pós-graduação, com foco no desenvolvimento social, econômico e humano. E nós, nesta casa, podemos contribuir, Petecão, obviamente para garantir os investimentos dos próximos 10 anos para o grande salto educacional que o Brasil precisa. Hoje pela manhã, senador Petecão, que me pede uma parte, eu conversei com o presidente Hugo Mota para que a gente possa aprovar o PLP 265 de 2025, que já consta no PNE, que direciona os recursos da excedente da arrecadação do petróleo no Brasil nos próximos 10 anos e fortalece nossa busca pelas metas do novo PNE. Pois não, senador Petecão? Senador Camilo, é apenas para te agradecer. Vossa Excelência esteve no meu estado por várias vezes, lá no Acre. Eu não tenho esse número, mas com certeza sou o ministro da Educação que mais visitou o Acre. E aqui, em meu nome, eu tenho certeza que em nome dos servidores da nossa Universidade Federal do Acre, em nome dos servidores do reitor lá do nosso IFAC, o nosso sentimento é de gratidão por tudo que Vossa Excelência levou de benefício para o Estado do Acre. Hoje, eu posso lhe dizer, sem medo de errar, o ministro que mais ajudou o Acre foi Vossa Excelência. Não só o senhor, o governo federal, o presidente Lula, porque eu acompanhei algumas agendas suas, tive o prazer de participar de algumas agendas suas e vi do seu empenho, do seu carinho e da sua boa vontade. Porque o Acre é difícil, nós vivemos numa região isolada e nem por isso o senhor deixou de ajudar o Acre. Então, fica aqui a minha eterna gratidão a Vossa Excelência. Obrigado, Camilo. Obrigado, companheiro senador Petecão. Eu agradeço também, senador, a todos os senadores, todas as aprovações dos projetos importantes, inclusive para que a gente pudesse ampliar, senhor presidente, os institutos federais e universidades. Esta casa aprovou um projeto de lei criando 16 mil novos cargos para os institutos federais desse país, para exatamente poder garantir a expansão, Petecão, senador Petecão, dos nossos institutos federais em todo o Brasil. Então, senhor presidente, eu queria, encerrando, dizer que hoje o presidente Hugo Mota levou para aprovação como projeto de urgência, para aprovação de projeto de urgência, a urgência do projeto PLP 265-2025. Então, eu queria aqui convidar as senhoras e os senhores senadores para renovarmos o compromisso de atuarmos juntos, acima das diferenças ideológicas ou partidárias, para construirmos uma educação que transforma, que muda a vida das pessoas, que abre porta para a nossa juventude. Não há diferenças que superem o direito de uma criança a aprender. A educação é o único caminho para uma nação soberana e justa. Vamos em frente. Hoje, no Dia Mundial da Educação, quero agradecer a oportunidade, senhor presidente, por aqui ter a oportunidade de falar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado ao senador Camilo Santana. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que encerre a votação, encerrada a votação, determine a Secretaria-Geral da Mesa que mostre o painel o resultado. Aprovada a indicação, 42 votos sim e uma abstenção. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Passamos já de imediato à segunda mensagem, ou item 2, item extra pauta, mensagem número 70 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Cláudio Raja Gabalha Lins, ministro de primeira classe do quadro especial de carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática Federal do Nepal. Parecer favorável número 93 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relatora senadora Tereza Cristina, relatora DOC senador Hamilton Mourão,
solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Solicita aos senadores e senadoras que venham ao plenário para exercer o voto, já que temos ainda mais uma autoridade diplomática, em seguida 3 votações de quórum qualificado. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. Obrigada, presidente. É um breve pela ordem, senador. Não me demorarei, mas não quero deixar passar, porque em Pernambuco já foram muitas homenagens a essa instituição, podemos dizer assim, a esse patrimônio, que eu quero homenagear também com um voto de aplauso. Se trata do restaurante Buraco da Gia, que foi fundado em 19 de março de 1956. Está fazendo, portanto, 70 anos, pelo senhor Luiz Moraes de Oliveira, conhecido como Luiz da Gia e reconhecido como embaixador de Goiânia, cargo que desempenhou com maestria, elevando o nome da cidade. Ele faleceu aos 91 anos de idade em 2016. O local, que se iniciou com uma barraca pequena, que vendia bebida e comida simples, cresceu ao longo dos anos. O estabelecimento foi denominado Buraco da Gia porque seu Luiz possuía um poço artesanal em seu terreno, que servia de abrigo para as gias, as rãs. Ele optou por grafar Gia com G, mesmo sabendo que a forma correta era J. Fez isso por vontade própria e para se diferenciar. Seu Luiz deixou registrado em sua história e na história do seu restaurante a capacidade que tinha de adestrar gaiamuns, cujos feitos conseguiam segurar um copo de bebida dos visitantes que chegavam lá para saborear as deliciosas comidas com uma pata. Hoje não existe mais, a bem do meio ambiente, não existe mais esse criadouro, que a gente chama de caritó, onde se coloca os gaiamuns para engordar. Hoje ele não tem mais esses gaiamuns que tornaram famoso, contribuíram para tornar famoso o restaurante Buraco da Gia. É internacional. A comida é muito boa, os gaiamuns fizeram sucesso e a histórica cidade de Goiânia, uma das mais antigas do estado de Pernambuco, ganhou visibilidade e prestígio social. Seu Luiz recebeu várias personalidades em seu estabelecimento. As paredes são cheias de fotos com o gaiamun segurando o copo. Dentre elas, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, Chacrinha, Chico Anísio, Pelé, o ex-governador Miguel Arraes, todos estão lá devidamente fotografados. É um símbolo da cultura gastronômica do nosso estado. Diante de tão relevante contribuição ao município de Goiânia, ao estado de Pernambuco, ao nosso país, após anos de funcionamento, hoje a gerência do estabelecimento é feita pela filha, Marli Moraes de Oliveira, que preserva toda a tradição da família. Por isso, senhor presidente, por essa contribuição histórica, saudando os 70 anos do Buraco da Gia, eu solicito que esse voto de aplauso seja aprovado e encaminhado para a senhora Marli. Muito obrigada. Muito obrigado. Passa a palavra ao senador Jorge Seife. Senhor presidente, uma boa tarde para o senhor, senhoras e senhores senadores, servidores da casa, assessoria e todo o Brasil que nos acompanha pela Rádio Senado ou TV Senado. Senhor presidente, eu tenho algo para falar hoje do meu estado, mas eu queria só fazer uma observação de algumas notícias que acabei de ler. Vejam a nossa preocupação em politizar ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Agora, Gustavo Gayer, candidato a Senado do PL do Goiás, está sendo indiciado por uma fala na tribuna. Marcel Van Hatten, candidato a Senado pelo Rio Grande do Sul, mesma coisa. Está aqui Marcos Duval, o senador que mais foi perseguido na história desse país, por suas opiniões, votos e palavras nesse plenário. Flávio Bolsonaro, já estão inventando história para perseguir meu amigo Flávio, porque ele disparou nas pesquisas. Vocês querem mesmo mais uma pessoa ideológica, independente de ser de direita ou se é de esquerda. Nós sabemos que o indicado do presidente Lula é de esquerda. Vocês querem mesmo politizar
E não quero deixar de fora o senador Alessandro Vieira, que nem da direita nem PL ele é. Ele fez um relatório corajoso na CPI do crime organizado, já querem deixá-lo inelegível, já querem mandar prender, já querem suspender rede social. É esse país que vocês querem mesmo? Com uma Corte Suprema mandando vocês calarem a boca em tudo aquilo que lhes desagrada? Vocês mesmo querem botar mais uma pessoa ideológica lá dentro do Supremo Tribunal Federal? Então, senhoras e senhores, colegas senadores, coloquem bem a consciência amanhã antes de votarem. Mas, senhor presidente, eu quero falar aqui de um fato ocorrido nos últimos dias em Florianópolis, Santa Catarina. Eu subo essa tribuna com sentimento, senhor presidente, de tristeza e preocupação diante do que ocorreu recentemente na região de Naufragados, em Florianópolis. Na última semana, senhor presidente, estruturas de pescadores foram demolidas por determinação da Justiça Federal, em ações movidas pelo Ministério Público com apoio do IBAMA e da União. Esse mesmo governo que diz que é amigo dos pescadores, não é isso? Derrubou lá os galpões onde ficavam as redes do pessoal que captura a tainha. Só para vocês entenderem, a tainha no meu estado é o Natal do pescador. Na véspera da tainha, foi lá IBAMA, União, Ministério Público Federal e destruiu todas as estruturas, praticamente centenárias, lá em Naufragados. Cadê os amigos dos pescadores? E no que vimos ali não foi apenas o cumprimento de uma decisão judicial, foi a materialização de um conflito mal resolvido entre proteção ambiental e a realidade de uma comunidade tradicional. Senador Amin, as estruturas demolidas pertenciam a famílias que vivem há décadas da pesca artesanal. Homens simples, trabalhadores, a grande maioria de idosos e alguns até doentes, que tiveram sua base de subsistência destruída com a ajuda do governo federal, sem que houvesse a sensibilidade de avaliar os impactos humanos dessa medida. Senhor presidente, estamos falando de uma comunidade ligada à pesca de tainha por arrasto de praia. A mesma forma que Pedro pescava lá no Mar da Galileia, que é um lago, pesca de subsistência, pesca onde cada um pega numa ponta da rede, pesca de canoa, pesca artesanal. E o governo federal, o Ministério Público Federal e IBAMA foram lá e destruíram tudo. Isso foi uma tradição, uma prática histórica herdada dos açorianos, que fazem parte da cultura do litoral do meu estado. Não é apenas economia, identidade, tradição, é modo de vida. Senador Amin, é importante deixar claro que não eram construções irregulares, genéricas, eram ranchos de pesca, não eram invasões, eram décadas de uso daqueles espaços para pesca de subsistência. Estruturas essenciais para guardar redes, abrigar canoas, organizar atividade e garantir a sobrevivência dessas famílias. Além disso, ali também existia um modelo legítimo de turismo de base comunitária, com estrutura simples, energia solar e apoio aos visitantes. Isso gerava renda e mantinha a comunidade viva. A demolição dessas estruturas, senhor presidente, não destruiu apenas construções, desorganizou uma cadeia produtiva inteira, fragilizou a economia local e criou riscos sociais, inclusive de segurança, para quem frequentava a região. Há ainda um ponto jurídico fundamental. A área foi tratada como terreno de marinha, mas sua demarcação não está homologada, ou seja, não há certeza jurídica plena sobre o domínio da área. Não se pode agir, senhor presidente, com absoluta rigidez sobre algo que ainda carece de definição técnica e jurídica. Essas famílias catarinenses exercem uma posse antiga, contínua, legítima, construída ao longo de gerações, de décadas, e não se trata de invasão recente, trata-se de ocupação consolidada com função social clara definida de subsistência.
Diante disso, a solução não pode ser simplesmente demolir, a solução deve ser regularizar. O próprio ordenamento jurídico brasileiro, senhor presidente, permite a presença humana em áreas como essa, classificada como área de proteção ambiental, que haja uso sustentável, que era o que ocorria ali, que é exatamente o caso dessas comunidades. E mais, a safra da tainha está prestes a começar, senhor presidente. Sem estruturas, essas famílias não conseguem trabalhar. Estamos falando de impacto direto na subsistência. O pessoal come esse peixe, gente. O governo de Santa Catarina e a Prefeitura de Floripa já se mobilizaram para soluções emergenciais, tentando minimizar os absurdos riscos e problemas causados pela União, IBAMA e Ministério Público. Mas é fundamental que o governo federal também participe dessa solução, já que foi parte da criação desse problema. O que aconteceu em Naufragados, a mim, exige mais do que a aplicação fria da lei, exige equilíbrio, diálogo, responsabilidade institucional e responsabilidade social. A Constituição não protege apenas o meio ambiente, ela protege também o trabalho, a cultura, a dignidade de pessoas e a segurança jurídica. E é exatamente isso que está em jogo aqui. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Muito obrigado, nobre senador Jorge Seif. Pela ordem, senador, futuro governador. Senhor presidente, nós temos a honra de receber no Senado Federal hoje, senhoras senadoras, senhores senadores, 2 senadores da França, 2 senadores que vieram visitar o Congresso Nacional e estão aqui no Senado Federal. É o senador Fabien e o senador Daniel, que estão aqui presentes, são colegas senadores franceses. E para nós é uma honra recebê-los aqui. O Brasil e a França têm uma relação histórica, uma relação diplomática baseado na discussão e baseado principalmente na relação de amizade que historicamente o Brasil e a França têm. E para nós é uma grande honra tê-los aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço Vossa Excelência, nobre senador Omar Aziz, e essa presidência saúda os parlamentares da França que visitam o Senado Federal no dia de hoje. Sejam muito bem-vindos à Casa da Federação Brasileira. Alguns senadores presentes no plenário que ainda não votaram. Nós temos votação em curso no painel. Senador Alessandro Vieira, presente. Camilo Santana, astronauta Marcos Pontes, se puder exercer o voto. Senador astronauta Marcos Pontes. Preside a sessão deliberativa o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Eu vou, por favor, eu vou assegurar a palavra como inscrito, como orador inscrito, ao nosso nobre senador Jaime Campos, do estado do Mato Grosso, fazendo um apelo aos senadores presentes no plenário que possam votar para que possamos ir ao próximo item da pauta. Ainda muitos senadores não votaram, e aqueles que estão nos gabinetes e que puderem se dirigir ao plenário do Senado Federal, ainda teremos outras votações no dia de hoje. Com a palavra, senador Jaime Campos. Senhor presidente, querido amigo Marco Rogério, que preside esta sessão, senhores e senhoras senadores, primeiro eu queria, antes de mais nada, também fazer um pleito, solicitação aos colegas senadores que votem, com certeza, mais essa indicação. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por meio do meu requerimento 316 de 2026, eu proponho um voto de aplauso ao jovem tenista mato-grossense Leonardo Storck França, em reconhecimento às expressivas conquistas que vem engrandecendo o esporte brasileiro. Leonardo acaba de conquistar o título de Roland Garros, resultado de enorme relevância ao tênis nacional e a demonstração inequívoca do talento, disciplina e dedicação. Trata-se de feito que projeta o nome do Brasil no cenário esportivo internacional
e confirma a força da nossa juventude quando encontra oportunidade e incentivo. Além dessa brilhante conquista, o jovem atleta também alcançou recentemente 2 medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, disputados no Panamá, reiterando sua condição de um dos maiores talentos da nova geração do tênis internacional. Natural de Tangará da Serra, Leonardo honra sua terra natal, orgulha o povo mato-grosso e leva o nome de toda a região centro-oeste a patamares de destaques no esporte nacional, mundial. Sua trajetória inspira milhares de jovens brasileiros que enxergam no esporte o caminho legítimo do desenvolvimento pessoal, disciplina, cidadania e superação. Tenho sido, ao longo da minha vida pública, um defensor permanente do incentivo ao esporte, especialmente entre os mais jovens. O Brasil precisa investir cada vez mais nessa área, ampliando oportunidades, fortalecendo as estruturas e apoiando talentos que surgem dos mais diversos rincões do nosso país. Quando um jovem brasileiro vence pelo mérito, pelo esforço e pela perseverança, vence também o Brasil. Por isso, nada mais do que justa que esta Casa Legislativa registre nos jornais do Senado Federal o seu reconhecimento, admiração a Leonardo Stock-France, celebrando este importante momento para o esporte nacional. Parabéns, Leonardo e sua família, a sua equipe técnica e a todos que contribuíram para essa trajetória vitoriosa. Entretanto, senhor presidente, apresentei esse requerimento e espero que a nossa casa vote com a maior urgência possível. Mas eu quero prosseguir aqui, como devido vênia e respeito pelo tempo que me sobra ainda, meu querido amigo Danilo, dizer aos senhores e senhores senadores também que suba a esta tribuna aqui para comunicar à Casa e à sociedade brasileira que acabo de apresentar o projeto de lei número 2024 de 2026, com o objetivo de estimular o empreendedorismo entre jovens, os idosos em nosso país. É uma iniciativa que busca reconhecer, valorizar 2 segmentos fundamentais para o desenvolvimento nacional. De um lado, os nossos jovens, com sua energia, criatividade e disposição para inovar. De outro, os nossos idosos, detentores de experiência de vida inestimável. Paradoxalmente, ambos enfrentam alguns dos maiores obstáculos para empreender no Brasil, sobretudo acesso ao crédito. Nossa proposta visa permitir condições de crédito mais favoráveis para esses 2 públicos no âmbito do Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Essa medida busca fomentar a livre iniciativa em faixas etárias que, historicamente, encontram barreiras para a obtenção de financiamentos para inserção no mercado empresarial. Os jovens enfrentam dificuldades ao acesso ao tradicional crédito na ausência de histórico financeiro, de garantias reais e, muitas vezes, de experiência. Essas limitações reduzem o imenso potencial em empreender, ou seja, o empreendedor da juventude brasileira. Com a palavra o senador Jaime Campos. Esse grupo no PRONAMP. Estimulamos a criação de novas empresas, promovemos a criação de novas empresas, volto a repetir, e promovemos a inovação e contribuímos para a redução do desemprego entre os mais jovens. Por sua vez, senhor presidente, as pessoas idosas frequentemente enfrentam restrições à sua reinserção no mercado de trabalho normal. O empreendedorismo surge, então, como alternativa para complementar a renda e assegurar a autonomia econômica. Além disso, esse público
traz consigo conhecimento, maturidade e sabedoria. São essenciais para o desenvolvimento de negócios sólidos, sustentáveis e competitivos. Vale destacar que o último censo do IBGE revelou que cerca de 16% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 33 milhões de pessoas, possuem 60 anos ou mais. Esse dado reforça a necessidade de políticas públicas que promovam inclusão e oportunidades para essa parcela crescente da nossa sociedade. Nosso projeto de lei, portanto, visa garantir um ambiente mais favorável para a geração de emprego e renda. A juventude e a população idosa poderão contratar empréstimos com prioridade, além de contar com prazo de até 72 meses para quitar as suas operações. Senhoras e senhores senadores, somente no ano passado, o Pronamp movimentou algo em torno de 18 bilhões de reais em contratações para micro e pequenas empresas em todo o país. É um programa bem sucedido e precisa de respaldo permanente, com políticas públicas de inclusão social e fortalecimento da economia nacional. Para concluir, senhor presidente, reafirmo uma convicção que me norteia nosso mandato. O emprego é o melhor programa social. É por meio do trabalho digno que o cidadão conquista a autonomia, sustenta sua família e contribui para o desenvolvimento do país. Ao incentivar o empreendedorismo entre jovens e adultos, estamos abrindo portas para a geração de renda, redução da desigualdade e a construção de um Brasil mais justo e próspero. Os brasileiros não querem privilégio, querem sim oportunidades. Precisam de menos burocracia, de um Estado eficiente e responsável, que desperdice menos, cobre menos imposto e estimula a produção e a inovação. Um ambiente econômico mais simples, previsível e favorável é essencial para que o talento e a capacidade empreendedora do nosso povo floresçam em toda a região do país. Por isso, senhor presidente, gostaria imensamente de contar com o apoio dos nossos pares para que esse projeto seja votado com a maior urgência possível. Com isso, nós estaremos contemplando e, sobretudo, fazendo justiça com esses dois segmentos, os nossos jovens e os nossos idosos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, nobre senador Jaime Campos, pelo pronunciamento que faz e conclamo aos senadores que ainda não votaram, o senador Everton Rocha votando nesse momento, muito obrigado. Também o senador Alan Rick, peço que faça a votação. Nós estamos a 2 votos de alcançar o quórum regimental. Em análise, a indicação de Cláudio Raja Gabarlia Lins para ocupar o cargo de embaixador do Brasil no Nepal. Jaime Campos. Pois não. Uma indagação a Vossa Excelência, diante de várias autoridades que estão aguardando a votação, principalmente em relação à indicação, por exemplo, é o caso do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos aqui a indicação de Márcio Barra, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que está aguardando. Por isso não é muito importante, porque está faltando lá no Conselho a indicação do membro do Ministério Público Federal. E nós estamos na expectativa de votarmos. Eu indago a Vossa Excelência, em que pese o quórum está muito baixo, se vão votar na tarde de hoje ou se vamos deixar para amanhã. Faço um apelo aqui, com certeza, a Vossa Excelência, senador Marcos, para que votamos ainda no dia de hoje, se possível. Agradeço Vossa Excelência, nobre senador Jaime Campos, e assiste razão à observação de Vossa Excelência, essa recomposição dos quadros do Conselho Nacional do Ministério Público é muito importante, tanto quanto os demais. Nós estamos hoje com um quórum bastante reduzido e no caso de votações em que se exige
o quórum qualificado não é o melhor ambiente para essas votações que exigem o quórum qualificado, o quórum regimental. Nós estamos votando indicações às embaixadas porque é a maioria simples. No caso do CNMP e CNJ, é o quórum qualificado. Seria, nesse momento, algo arriscado para quem está na expectativa da aprovação. Portanto, vamos convidar o senador Alan Rick, nesse momento, exercendo o seu voto, e ainda ficaremos por para atingirmos aqui a votação mínima. Mais uma vez, um apelo aos senadores que estão em plenário ou que estão nos gabinetes que possam comparecer ao plenário para efetuar o voto. Temos diversas autoridades para votar ainda no dia de hoje e a votação, a participação dos senadores é importante. Nesse momento, os senadores analisam a indicação de embaixador para o Nepal. Comparecer para exercer o seu direito de voto. Asseguro a palavra ao senador Carlos Portinho, senador pelo estado do Rio de Janeiro. Meus colegas. Com a palavra o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Meus colegas senadores, caro presidente, senador Marcos Rogério, eu quero aqui tratar de um assunto que diz respeito ao meu estado do Rio de Janeiro, mas pode ser um ensaio para o problema maior para todo o nosso país. Não bastassem os confrontos insurgidos através ou a partir, melhor dizendo, do Poder Judiciário contra parlamentares, a censura, ameaças. Mais recentemente, próprio senador Alessandro Vieira foi vítima do que muitos já chamam do Estado Judiciário de exceção que se implantou no país. Senador Girão, o que acontece no Rio de Janeiro hoje é a materialização do Estado Judiciário de exceção. Porque chegamos ao ponto, senador Marcos Duval, em que o desembargador assumiu a cadeira do governo do Rio e não sairá. Pelo menos é o que indica o STF até o momento. E isso é da maior gravidade, porque o governador biônico hoje em exercício, o embargador Ricardo Couto, é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, talhada para a magistratura. Como advogado conheço desde o Tribunal de Pequenas Causas. Mas, por força de uma decisão do STF, ele está lá sentado, sem poder sair da cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro, o que não faz sentido algum, porque está sendo rasgada a Constituição, não só do estado, a Constituição do Brasil, que diz que na vacância do cargo de governador e do vice, na vacância eventual do presidente da LERJ, assume em exercício temporário o presidente do Tribunal de Justiça. Só que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro elegeu recentemente, há poucas semanas, o deputado estadual Douglas Ruas. Ele é o presidente efetivo eleito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que por força da lei, da nossa Carta Magna, na vacância é ele quem assume o governo do Estado para convocar eleições indiretas. É o que diz a lei, não tem o que interpretar, não tem malabarismo, contorcionismo jurídico que caiba nisso. Já era para ele estar sentado como governador do Estado, em exercício, convocando as eleições indiretas, porque não há espaço nem previsão legal para eleição direta. Ah, mas nós gostamos do desembargador Ricardo Couto, boa pessoa, mas não é essa a lei, ele não foi eleito pelo voto.
Os deputados estaduais foram eleitos pelos votos dos eleitores do Rio de Janeiro. E eles, por mandato dos eleitores do Rio de Janeiro, elegeram o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Douglas Ruas. E é ele, por força da Carta Magna da nossa Constituição, que deve assumir o governo do Estado, convocando eleições indiretas. Não tem o que interpretar nisso. Agora, se nós vivemos realmente um Estado judiciário de exceção, aí cabe tudo, porque a vontade não é da lei, a vontade são dos 11 ministros do STF, ou melhor, muitas vezes uma decisão monocrática. E a gente está assistindo isso passivamente, porque amanhã pode ser a cadeira do presidente da República. Amanhã inventam de amarrar ou tirar da cadeira o vice-presidente, o presidente das casas legislativas e colocar lá o ministro do STF. Olha o risco. Como é que podem dar respaldo para isso? Aonde está a lei? O que a gente quer apenas no meu estado, no Rio de Janeiro, e o brasileiro quer para o Brasil, é que seja cumprida a Constituição Federal. Ela não é escrita por ministros do STF, ela é escrita pelo Parlamento. A função legislativa é nossa. O deputado Douglas Ruas, presidente da LERJ, já era para ter assumido a cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro, que convoque eleições indiretas, que se governe aquele eleito até as eleições diretas do próximo outubro. Que se cumpra a Constituição no Rio de Janeiro. O que a gente está vendo lá não existe no Estado democrático de direito, como Dora o chamar, então democracia aqui não é. Muito obrigado, senhor presidente. Ouvimos o senador Carlos Portinho. Obrigado, senador Carlos Portinho. Está encerrada a votação. Determino... O senador, pode votar na próxima? Ainda dá tempo, não? Ainda dá tempo, vamos aguardar. Dentro de instantes, deve ser proclamado o resultado da indicação de Cláudio Raja Gabaglia Lins para o cargo de embaixador do Brasil no Nepal. Que mostre no painel o resultado. Votaram sim 42, nenhum voto contrário, uma abstenção, um quórum de 43. Aprovada a indicação do senhor Cláudio Raja Gabaglia Lins para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática Federal do Nepal. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Item... Você acompanha a sessão deliberativa do Senado Federal. 85/2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Ricardo Primo Portugal, ministro de segunda classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Popular Democrática da Coreia. Parecer favorável número 5/2026 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador Espiridião Amin. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Nesse momento, os senadores analisam a indicação de Ricardo Primo Portugal para ocupar o cargo de embaixador do Brasil na Coreia do Norte. Já foram aprovadas duas indicações, de Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para o cargo de embaixador do Brasil na Grécia e, ainda há pouco, de Cláudio Raja Gabaglia Lins para ocupar o cargo no Nepal. Para o uso da palavra, a senadora Roberta Cioli, republicanos do estado de Roraima. Vossa Excelência solicitou a palavra, não? Não, ela está inscrita como oradora. Está inscrita como oradora. Ok. Agradeço, Vossa Excelência. Convido os senadores para votarem no painel. Senador Espiridião Amin, como orador inscrito. Preside a sessão o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia.
Você segue acompanhando a sessão deliberativa do Senado Federal. Estamos na ordem do dia, período da sessão deliberativa, quando são analisados os projetos constantes da pauta. Os senadores já aprovaram e seguirá para a sanção o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional com dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher. Que possa exercer o voto. Já votou? Não. Votou sim. Obrigado, Vossa Excelência. Peço aos senadores que estão em seus gabinetes que possam vir ao plenário. Estamos em processo de votação. Em análise, portanto, a indicação de Ricardo Primo Portugal para o cargo de embaixador do Brasil na Coreia do Norte. A República Popular Democrática da Coreia foi fundada ao final da Segunda Guerra Mundial, quando a Península Coreana, então ocupada pelo Japão, foi dividida em duas partes, com o norte sob apoio soviético e o sul sob influência norte-americana. As relações diplomáticas entre Brasil e Coreia do Norte foram estabelecidas em 2001. Em 2003, aconteceu a primeira missão de diplomatas brasileiros à capital, Pyongyang. A embaixada norte-coreana em Brasília foi instalada em 2005 e a brasileira em Pyongyang em 2009. O volume do comércio entre Brasil e Coreia do Norte decresceu de 375 milhões de dólares em 2008 para 45 milhões em 2012, estando hoje virtualmente paralisado. Seguimos, então, aguardando o resultado da votação nominal da indicação de Ricardo Primo Portugal para embaixador do Brasil na Coreia do Norte. Lembrando que esta é uma deliberação do plenário do Senado a ser tomada por maioria de votos, conhecida como maioria simples. Nesse caso, é exigida a presença da maioria absoluta dos senadores em plenário, ou seja, 41 parlamentares. Já foram aprovadas 2 indicações. Esta é a terceira indicação para embaixador, que exige, portanto, esta maioria simples. Como já dito, estamos transmitindo ao vivo a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira. Ainda durante a ordem do dia, os senadores aprovaram o projeto que cria esse cadastro nacional com dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher. Trata-se de um banco de dados com informações de pessoas condenadas definitivamente por crimes como o feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. Assume a presidência dos trabalhos desse momento o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Na tribuna, com a palavra, o senador Marcos Rogério. É o tema da infraestrutura. O Brasil é um gigante da porteira para dentro, capacidade de produção extraordinária. O meu estado de Rondônia é um estado que produz alimentos, que abastece parte da demanda, não só do Brasil, mas nós temos uma exportação muito forte, tanto da nossa proteína animal, da nossa pecuária, como também do nosso produto da agricultura. Soja, milho, café. Eu tenho percorrido os 52 municípios do estado de Rondônia. Rondônia tem hoje, de rodovias estaduais, cerca de 6 mil quilômetros de rodovias, senador Girão. Desses 6 mil quilômetros de rodovias, apenas 1.500 quilômetros tem pavimentação. 4.500 quilômetros, estrada de chão, barro na chuva, poeira e buraco no período de estiagem, dificultando a vida de quem trabalha, de quem produz no meu estado. Rondônia precisa de uma revolução no campo da infraestrutura. Oferecer novos corredores logísticos, novas alternativas para quem produz. Isso vai diminuir o custo logístico e vai levar, senador Alan Rick, meu caro senador, futuro governador do estado do Acre, isso vai levar desenvolvimento para as regiões. Às vezes o governante ele tem a falsa ideia de que para aumentar a arrecadação do Estado, a receita é aumentar impostos. E essa é a receita equivocada. Essa é a receita do atraso. A receita liberal, a receita de quem quer aumentar a arrecadação, preservando e aumentando a geração de emprego,
é justamente a receita de investir naquilo que vai gerar desenvolvimento econômico. E não existe um setor que impulsione mais o desenvolvimento econômico, especialmente em estados com vocação para o agronegócio, como é o caso do estado de Rondônia, como é o caso do estado do Acre e outros estados do Brasil, é a infraestrutura. Porque quem produz lá na ponta, ele quer tirar o produto dele com segurança. Nós já temos um problema de infraestrutura que compromete boa parte da nossa, do valor do nosso produto, que é o fato de não termos um sistema de armazenamento. Nós temos hoje uma cultura que é a cultura da produção e o armazém é a carroceria do caminhão. Você pega o milho, você pega o soja, você pega o café, terminou de ser produzido, ele é colocado, minha caríssima sempre ministra Tereza Cristina, ele é jogado na carroceria do caminhão para ganhar a estrada e chegar ao porto e ganhar o mundo. Nós não temos um sistema de armazenamento à altura da demanda do Brasil. Então nós perdemos financeiramente muito com isso. Mas o outro desafio, além da falta de capacidade de armazenamento, é a falta de infraestrutura. Isso aumenta o custo de quem produz, isso dificulta a vida de quem produz. Mas eu queria, ao passo que falo aqui da deficiência que o estado de Rondônia tem no campo da infraestrutura, e veja que não é apenas a ausência de novas conexões por asfalto, não é que o estado não asfaltou rotas novas, e não asfaltou mesmo. Nos últimos 8 anos de rodovias estaduais, nós tivemos cerca de menos de 100 quilômetros de rodovias, enquanto o vizinho Mato Grosso anunciou nos últimos 2 anos mais de 3 mil quilômetros, Rondônia não teve 100 quilômetros de asfalto de rodovias nos últimos 8 anos. Então nós estamos muito atrás, muito aquém, e nós queremos promover desenvolvimento econômico, e com isso vem o desenvolvimento social, com isso vem a melhoria da renda de quem está no campo. Nós precisamos fazer isso. Mas não são apenas as rodovias estaduais o nosso desafio. As rodovias federais também. A questão do pedágio sacrifica a população de Rondônia, sacrifica quem está produzindo em Rondônia, e eu já denunciava isso quando eu assumi a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Eu já dizia, esse pedágio que querem colocar em Rondônia, que vai prejudicar Rondônia e Acre, é uma vergonha, é algo agressivo, é algo desproporcional. E o resultado está lá. O custo para o cidadão que anda de carro aumentou muito, o custo para o transportador aumentou demais. E quem está pagando essa conta é quem produz. Mas, além disso, nós ainda temos uma situação que é a nossa 319. Eu não estou aqui no Senado apenas como parlamentar de Rondônia, embora tenho muito orgulho de ser parlamentar de Rondônia, mas estou aqui como um cidadão que cansou de ver o nosso estado sendo tratado como fim de linha. Boa parte do Brasil olha para Rondônia, olha para o Acre como fim de linha, e nós não somos fim de linha. A BR-319, ela é o símbolo do que fizeram com o norte do Brasil. Prometeram tudo, mas entregaram apenas lama, buraco e poeira. O abandono. Rondônia não pode mais ser apenas o ponto de partida da 319. Nós precisamos reverter esse quadro. Rondônia quer ser o ponto de partida de uma nova visão para o desenvolvimento de toda a Amazônia. Esse é o nosso ponto. Colocar o povo de Rondônia em primeiro lugar. Na visão de quem governa no Planalto Central, os nossos estados, deputada Roberta, são estados que são fim de linha. Pouco importa a infraestrutura. O estado de Vossa Excelência, até pouco tempo atrás, estava isolado do ponto de vista de conexão energética. Então, eu conheço cada quilômetro dessa estrada, cada palmo da estrada da 319, senador presidente Marcos Pontes, não de mapa,
conheço de percorrer, conheço de andar sobre aquela rodovia de chão. E na época, quando fui, era o período de chuva, barro, lama, dificuldade. Conheço das conversas que tenho com o caminhoneiro, com o produtor, com o ribeirinho. Eu sei o que a BR-319 significa para o nosso povo, para a nossa gente. Enquanto a BR-319 estiver no barro, o frete vai continuar no alto. E a dignidade do nosso povo, a dignidade do rondoniense, a dignidade do amazonense vai continuar em baixa. E isso precisa mudar. Nós precisamos virar essa página. Rondônia produz para o Brasil inteiro, mas na hora de infraestrutura, o governo esquece de Rondônia, esquece da 319. E aí é preciso encarar a demagogia, a omissão. A BR-319, senador Girão, virou o palco preferido de quem gosta de promover ou de prometer e nunca entregar. Falam grosso na campanha e somem de fininho no governo. É como se ela não existisse. Ignoram. Mas quando começa a aproximar o próximo período, não, agora sai a 319, agora vai a 319, agora vem asfalto para a 319. Mas quando muda, o asfalto não sai. A bem da verdade, no governo do presidente Bolsonaro, o senador Jaime Bagatoli, ainda na época do ministro Tarcísio, nós começamos um processo de pavimentação da 319, ali, logo na região de Humaitá. Eu fui lá visitar quando estava acontecendo a obra. O grande desafio é o chamado meião da 319. E ali, quem antes estava fora, mas interferia na agenda global do meio ambiente, interferia através de ONGs e impedia a pavimentação da 319, é a mesma que agora tem assento nesse governo para impedir. Teve assento até agora há pouco, porque se afastou para disputar a eleição por um outro estado, não pelo estado de origem. Mas o fato é, a 319 continua lá sendo um desafio. Então a 319, ela virou esse palco, né, de demagogia para muitos. Enquanto alguns usam a 319 para fazer vídeo e ganhar like, o rondoniense, a população do Amazonas, usa a BR-319 para trabalhar, para produzir, para sobreviver. Se o governo federal tivesse a metade da disposição de trabalhar, que tem de fazer discurso sobre a 319, a estrada já estaria pronta há muitos anos. Portanto, defender o desenvolvimento com responsabilidade é uma missão de todos nós. Eu não defendo estrada contra floresta. Eu defendo estrada para que o Estado chegue antes que o crime, para proteger e para preservar aquilo que legalmente tem que ser preservado. E o argumento, eu estou dizendo isso aqui, senadora Tereza Cristina, porque durante muito tempo eles diziam o seguinte: não pode pavimentar, porque se pavimentar 319, isso vai favorecer grilagem, isso vai favorecer desmatamento. Ora, o que favorece desmatamento é justamente a ausência de Estado, é justamente a ausência do poder público, e não o contrário. O desmatador ilegal, tudo o que ele quer é o ambiente da ausência, senador Marcos Duval. É o ambiente onde o Estado não tem infraestrutura para chegar. Mas usaram essa falácia ao longo do tempo. Então o Norte não quer licença para destruir, ele quer licença para existir com dignidade, com escola, com hospital, com estrada boa, com estrada decente, para escoar a nossa produção. Então, um país sério não deixa a Amazônia conectada ao resto do território por um fio de asfalto quebrado. Hoje, quando a gente fala da 319, alguém passa lá e pensa assim: não, mas isso aqui realmente tem que... Aquela estrada já foi asfaltada. Aquela via já teve um corredor de asfalto ligando de ponta a ponta. Deixaram acabar. Então,
falam tanto que a Amazônia é estratégica, mas tratam a BR-319 como se fosse uma estradinha qualquer, né, um carreador, como diria lá na minha região do estado de Rondônia. Jaime conhece bem carreador, né, Jaime? Historicamente, o carreador. Tratam a 319 como se fosse um carreador de menor importância, mas ela é um corredor logístico, econômico, estratégico para Manaus, para o Amazonas, para Rondônia e para o Brasil. Eu faço essas ponderações, senhor presidente, para dizer que com a BR-319 funcionando, o Brasil ganha rota, ganha segurança e ganha desenvolvimento. É só isso que nós estamos pedindo. Não estamos pedindo luxo, não estamos pedindo nada extravagante, é apenas o direito de termos uma conexão logística eficiente com asfalto que conecta essas regiões. Senador Marco Rogério, Senador só Jaime uma parte. Bagatoli, ouço Vossa Excelência. Senador Marco Rogério, todos que estiverem nos acompanhando pela TV Senado. Eu nunca imaginei na minha vida que depois de quase 50 anos que uma estrada já foi pavimentada, aquela estrada foi inaugurada fazem 47, 48 anos. Foi pavimentado Porto Velho, Manaus. Porto Velho, Manaus, 900 quilômetros. Eu andei nela em 1979 para 80. 100% asfaltado. Quem imaginaria, todos nós sabemos que uma rodovia federal, o domínio dela é de 100 metros. 50 na margem direita, 50 na margem esquerda. No segmento da rodovia, 100 metros. Já o domínio é da rodovia federal. Como é que nós podemos chegar quase 50 anos depois e dizer que não vamos suspender uma licença, vamos suspender uma licitação para se reconstruir, para dar o direito das pessoas de ir e vir? Senador Marco Rogério, é coisa inexplicável nesse país. E não é uma questão, pelo amor de Deus, não é uma questão de governo, não é uma questão de ser governo de direita, de centro, de esquerda. É um governo, é uma estrada que vai dar dignidade para as pessoas. E aquilo que Vossa Excelência falou, ninguém vai fazer desmatamento. Independente disso, nós sabemos do nosso Código Florestal. Presidente, é inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Uma ministra, que era a ministra do Meio Ambiente, ela devia ter se candidatado ao Senado lá pelo estado de origem dela, que ela ia ver como que ia funcionar e em quem que o povo vai votar no norte do Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Jaime Bagatoli. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu discurso. Senhor presidente, finalizo dizendo que não adianta dizer que ama a Amazônia de terno e gravata nas conferências internacionais e negar estrada, negar o básico para quem vive naquele pedaço de chão que é território nacional brasileiro. Quem teve a chance de fazer e não fez, hoje tenta explicar o inexplicável. Nós não queremos explicações retóricas, nós queremos resultado, asfalto no chão e esperança para o nosso povo de Rondônia, do Amazonas e do norte do Brasil. Isso vai significar, senhor presidente, uma logística mais eficiente. É o alimento que chega com segurança, é a medicação que chega na hora certa para socorrer quem mais precisa. Portanto, pregar a pavimentação da 319 é a mensagem da vida e da esperança. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Marcos Rogério. Pela ordem, senadora Damares. Presidente, nós temos 2 requerimentos que estão na mesa. Um é um requerimento de uma homenagem muito especial para a gente celebrar a 19ª Marcha pela Vida. São as instituições providas do Brasil
algumas que virão também da América do Sul, de toda a América do Sul. Então, gostaria que esse requerimento de sessão solene fosse colocado em votação. E eu tenho um outro também, que é o requerimento 297, que é uma redistribuição de um projeto de lei. É um projeto de lei, presidente, que institui uma pena e que não foi para a Comissão de Segurança, está na CAS. Então, a gente redistribui esse projeto para que na Comissão de Segurança a gente faça uma discussão, porque eu estou preocupada com a penalização dos povos tradicionais por causa desse projeto de lei. Então, portanto, é o requerimento 156 de uma sessão de homenagem e o 297 de redistribuição de um projeto de lei. Obrigada, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Está feito o registro. Pela ordem, senhor presidente. Será. Pela ordem, pode ser? Vossa Excelência será atendida regimentalmente, não nesse momento, em razão da pauta já publicada, mas o apelo de Vossa Excelência está registrado e será encaminhado pela mesa do Senado. Pela ordem, senador Márcio Bittar. Agora há pouco nós tivemos mais uma razão para derrotar o governo e o seu indicado amanhã. Um dia desse, transformaram o Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato a presidente da República, já em réu. O objetivo é tirá-lo da disputa eleitoral, porque, claro, se for condenado, fica inelegível. Agora, hoje, é o Gaia. O PGR aceitou a denúncia e transformando o Gaia, que todo mundo sabe que de forma livre e soberana será eleito senador no estado de Goiás. E é essa forma de agir, esse modo operante de grande parte do Supremo Tribunal Federal, e nós não podemos assinar essa condução de mais um que fará parte desse mesmo time. Alguém aqui tem dúvida que o indicado do Lula, se passar amanhã na sabatina, ele vai fazer parte do mesmo time que, se puder, tira do processo eleitoral todos os parlamentares que são de oposição. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, o que aconteceu agora, hoje, com a PGR transformando o Gustavo Gaia em réu. Isso é uma demonstração clara, porque não pode mais criticar o Lula. Se coloca uma postagem, se fala alguma coisa, como disse o Flávio, que o Maduro pode fazer delação premiada e isso respingar no Lula, transforma em réu. Se o Gaio faz uma crítica, transforma em réu. Isso é venezuelização. Por isso, mais um dia de hoje, mais uma razão para amanhã derrotarmos historicamente o governo e o seu indicado. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Márcio Bittar. Está feito o registro. O senador Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência quer exercer o voto? Não? Ah, vai votar, vai votar. Antes de encerrar, Vossa Excelência. Não. É apenas porque vai ser encerrada a votação. Agradeço, Vossa Excelência. Boa tarde, em Brasília, 5h54. Agradeço, Vossa Excelência. Pergunto se há algum senador no plenário que ainda não tenha votado. O senador Ciro acabou de votar. Agradeço, Vossa Excelência. Ok? Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 45 senhores e senhoras senadoras, uma abstenção, com quórum de 46. Portanto, aprovada a indicação do senhor Ricardo Primo Portugal para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Popular Democrática da Coreia. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Nós temos alguns itens extra-pauta, com votação em globo dos requerimentos de sessão especial. Foram apresentados os seguintes requerimentos: número 156 de 2026, da senadora Damares Alves e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear as instituições pró-vida e celebrar a realização da 19ª Marcha pela Vida. Número 253 de 2026, do senador Eduardo Gomes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma,
em razão da celebração de seus 35 anos de fundação. 321 de 2026, do senador Eduardo Gomes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a comemorar o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. 307 de 2026, do senador astronauta Marcos Pontes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear os 45 anos da Associação do Senhor Jesus, ASJ. E o 317 de 2026, também do senador astronauta Marcos Pontes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a comemorar os 40 anos da Associação Brasileira das Empresas de Software, ABS. Havendo concordância do plenário, a presidência submeterá os requerimentos à votação em globo. Votação em globo dos requerimentos. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, as sessões requeridas serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa. Pela ordem, senadora Damares Alves. Mais alguma votação de requerimento hoje? Eu queria apresentar mais um na mesa. Os nossos servidores da limpeza do Senado precisavam ser homenageados. É o requerimento 277. Eu queria que a mesa acolhesse. É uma cerimônia que eles estão esperando há anos, que nunca aconteceu aqui no plenário, o 277-96. Ok, Danilo? Agradeço, Vossa Excelência. Obrigado. Cumprimento o senador Marcos Pontes. O requerimento da senadora Damares Alves será acolhido. Já na sequência, item extra-pauta, requerimento de licença. Requerimentos números 136, 138 e 139 de 2026, dos senadores Laércio Oliveira, Cid Gomes e Jacques Wagner, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais, nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação do plenário. O item solicitado pela senadora Damares, requerimento 277/2026, da senadora Damares Alves e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia Nacional da Limpeza e os 50 anos da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes, ABIPLA, bem como homenagear os profissionais de limpeza. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Eu indago se há algum senador que queira... Senadora Eudócia está na tribuna como oradora inscrita. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, hoje eu venho a esta tribuna para tratar de um tema que não admite indiferença, que é a valorização concreta dos profissionais de saúde. Tramitam nesta casa duas iniciativas de elevada relevância, que é a PEC 2 de 2026, que subscrevi como coautora, e o PL 1365 de 2022. Ambos caminham na mesma direção, corrigir uma distorção histórica e assegurar dignidade remuneratória a médicos e a cirurgiões dentistas em todo o território nacional. A proposta de emenda à Constituição eleva esse direito ao patamar constitucional, conferindo segurança jurídica e uniformidade ao reconhecimento do piso nacional. Já o projeto de lei avança de forma objetiva ao estabelecer parâmetros concretos de remuneração com previsão de reajuste anual e adequação das condições de trabalho. É preciso dizer com todas as letras: não há sistema de saúde forte sem profissionais
valorizados. Não há política pública eficaz quando aqueles que estão na linha de frente enfrentam jornadas exaustivas, remuneração desigual e, muitas vezes, ausência de reconhecimento institucional. Ao apoiar essas matérias, também faço questão de lançar um olhar atento ao meu querido estado de Alagoas. Em Alagoas, médicos e cirurgiões dentistas que atuam no serviço público enfrentam desafios que vão além da vocação. São profissionais que, mesmo diante de limitações estruturais, mantêm o compromisso com a vida, atendendo nas unidades básicas de saúde, nos hospitais regionais, nas comunidades mais distantes, onde o cuidado chega, muitas vezes, como único sinal de esperança. E eu, como médica, como profissional da área de saúde, eu entendo o que é ser médico, da jornada de plantão tripla, quádrupla, como também acontece com os enfermeiros, como acontece também com vários outros profissionais da área de saúde, e aqui também nesse projeto de lei, entrando os nossos queridos odontólogos, os nossos queridos cirurgiões dentistas. Valorizar esses profissionais, senhores e senhoras, é fortalecer o próprio Sistema Único de Saúde, é garantir que o atendimento seja não apenas universal, mas também digno, humano e resolutivo. A instituição tem um piso salarial nacional. A instituição de um piso salarial nacional não é privilégio, é reconhecimento. É um instrumento de equidade federativa, capaz de reduzir desigualdades regionais e assegurar condições mínimas para o exercício da medicina e da odontologia, com qualidade e segurança. E aqui eu quero mandar o meu abraço a todos os médicos, a todos os odontólogos do meu querido estado de Alagoas. E, em nome do meu estado de Alagoas, cumprimentar a cada profissional de saúde, em nome dos médicos e dos cirurgiões dentistas de todo o nosso querido Brasil. E mais, ao promover essa valorização, estamos investindo diretamente na melhoria do atendimento à população. Um profissional valorizado permanece, se qualifica, se dedica, e isso se reflete no cuidado prestado ao cidadão. Por isso, senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, manifesto o meu apoio à PEC número 2 de 2026 e ao projeto de lei 1365 de 2022, por compreender que ambos representam um avanço necessário, urgente e justo para esses profissionais de saúde, que possamos nesta casa honrar aqueles que dedicam suas vidas a salvar outras vidas, que possamos legislar com sensibilidade, mas também com responsabilidade, e que nunca nos falte a consciência de que por trás de cada política pública existem rostos, histórias e esperanças que não podem esperar. Meu muito obrigado a todos aqui presentes e deixo mais uma vez o meu abraço a todos os médicos e a todos os odontólogos e a todos os cirurgiões dentistas do nosso querido Brasil e especialmente do meu querido estado de Alagoas. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Eudócia. Não havendo mais nada a tratar na sessão de hoje, agradecendo a presença dos senhores e das senhoras senadoras. Está escrito? Com a palavra, o nosso nobre senador pelo Estado do Espírito Santo, Magno Malta.
E mesmo que não tivesse inscrito, Vossa Excelência o seria neste momento. Você acompanha a transmissão conjunta da Rádio e TV Senado da sessão desta terça-feira. A audiência, as pessoas que nos veem, senador Girão, senador Marco Rogério, que fica bem aí nessa cadeira, quem sabe vai ser governador, né? O Brasil vai perder essa força, essa oratória, essa disposição, mas o seu estado vai ganhar um grande homem, que vai saber gerir a coisa pública com decência, um homem probo e que tem coragem de fazer por aqueles que teve a mesma origem que Vossa Excelência, que são os mais citados em discurso e são os menos assistidos. Essa é uma conversa fiada da esquerda, de que eles lutam pelos pobres e os pobres estão sempre sendo desassistidos cada vez mais e aqui já vivendo em estágio de miséria. Mas eu agradeço Vossa Excelência pela oportunidade e nesse momento em que o país vai precisar muito de um Senado forte, a gente perde também o Girão, que está indo também como pré-candidato a governador, que Deus é que tem o nosso destino na mão, que cuide da vida de Vossa Excelência, mas se dependesse de mim, né, Vossa Excelência não sairia desse Senado, porque só esse Senado pode, com o Supremo Tribunal Federal, que já devia ter sido impeachmentado quase todo, aliás, tirando uns 3 ali, o resto já deveria ter sido impeachmentado, e com o nosso pré-candidato com fé em Deus, virando presidente da República, Flávio Bolsonaro, certamente nós teremos um Senado, né, senador Márcio Bittar? Alain, para podermos enfrentar essa ditadura brutal, asquerosa, criminosa, imoral, covarde, em que essa Suprema Corte, esse mau exemplo, porque as pessoas têm sempre a mania de dizer, fulano é um exemplo para mim, fulano é um exemplo para mim. Minha mãe dizia assim, meu filho, os maus servem de exemplo, os bons servem para ser imitados. Ali não tem ninguém para ser imitado. É só mau exemplo. É só mau exemplo. É por isso que o Brasil precisa acordar. Porque definitivamente nós temos que sepultar quem acabou com a economia desse país. Sepultar quem gestou, quem foi buscar um embrião desgraçado dessa tal reforma tributária que é um compêndio ideológico. E eu avisei. E hoje o comércio, hoje o consumo paga pela mentira que eles contaram de investimento na indústria. Não adianta produtos industrializados se você não tem quem consome, porque o poder de compra caiu do povo. Eu vou para o meu assunto aqui, nem ia falar sobre isso, porque senão o meu tempo já está acabando. O Comando Vermelho e o PCC, que esse governo do PT, governo Lula, governo socialista, governo do PDT, do PSB, do PSOL, e aí vai, resistem em não reconhecer como organizações terroristas. Assim como eles não reconhecem o Hamas, o Hezbollah, que são parceiros. O Comando Vermelho e o PCC, estou mostrando aqui, isso aqui é meu estado. O estado do Espírito Santo que sofre uma grande crise na segurança pública. Porque o meu estado do Espírito Santo, o nosso estado, confundiu o público com o privado. E é preciso que urgentemente esse comportamento seja mudado. Quando o Estado, e é isso que o país fez, o governo federal também, desde sempre, que eles estão no poder, eles confundiram, eles juntaram o público com o privado. E sempre vai parir um Vorcaro, sempre vai parir um careca do INSS. Juntando o público com o privado, sempre vai parir um Camisote, sempre vai parir um Lulinha. E lá no meu estado, juntou-se o público com o privado, e a violência campeia no Espírito Santo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma disputa entre PCC e Comando,
A disputa entre PCC e comando expulsa moradores no bairro do Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Eu devo tudo a Cachoeiro de Itapemirim. Eu sou um imigrante nordestino. Cachoeiro do Itapemirim me fez vereador, senador Marcos. Me deu a oportunidade. Lá eu comecei. E lá eu fiz meu primeiro discurso na Câmara dizendo: esse é meu primeiro discurso. E no meu primeiro discurso eu quero afirmar aos senhores, vou passar 2 anos aqui para aprender como faz e como não faz. Porque daqui 2 anos eu saio daqui. Porque aos 13 anos de idade Deus falou com a minha mãe que eu serei senador da República. Esse bairro aqui, do Zumbi, um bairro de pessoas simples, e estar no Zumbi, naqueles dias que eu era vereador, era como estar na minha cidade, no interior da Bahia, Macarani, Itapetinga. É o único morro, hoje está diferente. É um morro todo calçado, tem supermercado, tem agências bancárias, gente de bem, muitas igrejas. Mas é um morro, acho que é o único morro. Porque, na verdade, Cachoeiro aprendeu que os morros de Cachoeiro não foram ocupadas por organizações e nem tiveram invasões. O Zumbi sempre foi um bairro diferenciado por isso, porque era um bairro de pessoas simples. E hoje, eu quero me solidarizar com as famílias de bem que são refém. O PCC, que para o governo Lula não é organização criminosa, está aqui com o Comando Vermelho disputando o controle do Zumbi. É um bairro enorme. É uma comunidade enorme de pessoas trabalhadoras, de gente decente. E a nossa segurança pública no Espírito Santo em frangalhos, exatamente nas páginas policiais. Vocês viram recentemente o envolvimento do governador com um juiz federal chamado Macário Júdice, que está preso porque estava passando informações daquela operação que houve no Rio para o Comando Vermelho. Foi a Polícia Federal, isso não é invenção. Nas páginas policiais, a Polícia Civil, com seus policiais, tomando droga de traficante e vendendo droga para traficante. A Polícia Civil, decente, honrada, eu estou falando dos maus elementos que estão lá. E o problema é que o chefe de polícia dá uma declaração, até o convoquei para vir à comissão de segurança, nossa comissão, que lá tinha um indivíduo, um policial, em que estava mirando ele, prestando atenção nele, porque tem informações já há 8 anos de que ele vem praticando esse tipo de crime, 8 anos, e ninguém tomou providência. O cara prende o traficante, toma a droga dele, vende para outro, vende droga para traficante. Então, o Espírito Santo, o povo precisa abrir o olho, porque o privado misturou-se com o público, e dá sempre nisso. Vai sempre parir os corruptos, vai sempre parir um corrupto. E isso quem paga? O povo. Quem paga é o povo. Minha solidariedade ao povo do Zumbi, e que Deus nos ajude. Se essa casa tivesse grandeza, altivez, já teria impeachmentado Alexandre e o Toffoli, e já teria feito essa casa do próprio punho, as 2 casas, mandado um documento para os países democráticos e que amam a liberdade, tornando esses 2 comandos aqui como organização criminosa. Aqui não está diferente do Hezbollah, nem diferente do Hamas, não. E eles estão fazendo isso, parece um estado pequeno. Nosso estado é pequeno, bonito, rico, um porto maravilhoso, tem tudo para dar certo. Está equilibrado nas suas contas também. Passou 4 anos na Covid, Bolsonaro só mandando dinheiro, né? Que Bolsonaro mandou demais para todo mundo. E fazer obra sem licitação é fácil, né, irmão? É fácil, né? Então, agora eu já encerro, me dê só um minuto, senhor presidente, que eu... Para dizer, senador Duval, que a 2ª turma do STF, no dia 6 de maio, dia 26, a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Durante 12 para 13 anos, ela vem segurando algo que eu sei bater, eu sei não passar pano, mas quando faz certo,
e ela segurou isso aqui por 12 anos. O que tem salvado o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e São Paulo. A divisão dos royalties do petróleo. Royalties não é imposto. Royalties é compensação por danos causados. A Petrobras extrai óleo no Espírito Santo, extrai petróleo e no Rio, os dois maiores, e São Paulo. No meu segundo mandato, criou-se uma sanha aqui dentro e entraram com um projeto para dividir os royalties do petróleo do Espírito Santo e do Rio com a federação toda. É claro que cada senador fez discurso aqui querendo para o seu estado. Mas, veja bem, acontece uma tragédia em alto mar no Espírito Santo. Uma tragédia ecológica, que vai botando fogo em tudo. Quem vai nos compensar? Ninguém. O Espírito Santo que se vire, porque ele recebe os royalties do petróleo. Os outros estados virão da federação para esse processo de compensação? Não. Mas dividir os royalties eles querem. Agora eu topo dividir os royalties. Se dividir os royalties do minério de Minas Gerais com a gente, eu topo. Se levar uma zona franca para o Espírito Santo, eu topo. Uma zona franca para qualquer estado. Leva para o meu estado, que nós seremos a maior potência do Brasil. Eu topo. Se dividir os royalties do minério de Minas, onde tiver royalties, os royalties do minério tirado no Pará, quem recebe royalties de energia, vamos dividir tudo, eu topo. Agora, tirar do Espírito Santo, o que é compensador, compensatório, esses royalties do petróleo do Rio de Janeiro e de São Paulo, lá estourou um cano, estourou uma daquelas tubulações de uma plataforma no Espírito Santo, que Vossa Excelência não estava aqui na época, estourou. E fizeram colocar aquelas mantas, foi muita morte, extinção de peixes, de aves aquáticas. Quem foi nos ajudar? Ninguém. Vocês têm royalties para compensação, então royalties. Eu queria pedir a Carmen Lúcia que continuasse com o mesmo entendimento, porque se esse entendimento não valer, nós queremos divisão dos... Eu já encerro, senhor presidente. Nós queremos também uma zona franca e queremos royalties de tudo que os outros recebem nos seus estados como royalties, que seja distribuído com todo mundo da mesma forma em que eles estão querendo fazer com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro e com São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu só quero dar continuidade e dar os parabéns ao senador Magno Malta do meu estado, que desabafou por todos os capixabas. Agradeço, Vossa Excelência, senador Magno Malta. Eu vou convidar o senador Girão para assumir a presidência. Enquanto isso, o senador Reising já está na tribuna. É o próximo orador inscrito. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço, Vossa Excelência. Você acompanha a sessão plenária desta terça-feira. Senador Marco Rogério, e agora substituído pelo senador Girão. Hoje pela manhã, senador Girão, o senador Eduardo Braga, na Comissão de Assuntos Econômicos, fez um pronunciamento. Eu quero me somar à fala que ele fez sobre a BR-319, que está para ser concluída no estado do Amazonas. E pasmem, muito tempo para que isso possa se tornar realidade, redenção daquele estado, e também, senador Marcos Rogério, ela chega também lá no estado de Rondônia. A Open Society Foundation, senador Girão, Open Society Foundation, sabe de quem? George Soros. Esse grande líder, esse grande benfeitor mundial, aportou nada mais, nada menos que 31,3 milhões de dólares nessa associação. E hoje é uma guerra, e mais outra meia dúzia do mesmo estilo, seguramente deve ter quase 40 milhões de dólares contra uma rodovia que é uma redenção de um estado pobre, que é o estado do Amazonas.
Sabe quem é o advogado dessa associação, advogada? Senador Girão. Nada mais, nada menos que Moara Silva, filha da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Está explicado. Imagine, o Brasil precisando de investimento. Aí veio essa jogadinha ensaiada, e dizia hoje de manhã, estava o senador Alessandro Vieira, que está denunciando aqui no Supremo o caso Toffoli, sua esposa, Tayaya, Alexandre de Moraes, sua esposa, Vorcaro, Banco Master, e lá nós temos o quê? Marina Silva, com seus interesses, defendendo o quê? Com a sua filha, advogada da empresa. Seguramente, senador Girão, é o caso que também nós temos a Ferrogrão lá no norte. Precisamos desse investimento e não sai do papel. E tem alguém desse mesmo estilo fazendo o quê? Que não sai. Quanto mais subdesenvolvido for o país, quanto menos investimentos tivermos, pior para o Brasil e melhor para eles. Assim eu vejo o senador Omar Aziz seguidamente falar aqui da questão do petróleo, que tem hoje nas Guianas explorado e nós não podemos explorar no Brasil. O mesmo petróleo que tem nas Guianas tem em Roraima, tem na Amazônia, tem no Brasil. Portanto, é importante que a sociedade brasileira que nos assiste através aqui da nossa TV Senado possa se dar conta do que está acontecendo. Essa é a chamada Agenda 2030, que é o bem da humanidade, que é o bem do seu próprio bolso. Que nós temos, não é? 2045. Senador Magno Malta, Vossa Excelência lembra quando nós enfrentamos na CPI do Covid as vacinas, Fundação Bill Gates, do mesmo grupo, do mesmo time, AstraZeneca, Pfizer e outras tantas mais, chamada Big Pharma, tem os seus interesses, Girão. Mataram 6, 7 milhões de pessoas no mundo. O bolso deles encheu. E o que mais? Vossa Excelência me fala hoje de um projeto que a senadora Damares falou, que nós temos que combater sobre as vacinas, um abuso. Lá atrás não tivemos isso, e agora, de novo, querem fazer com que as pessoas sejam obrigadas. E quem contestar vai preso, por amor de Deus. Nós vimos o abuso que foi feito, nós trabalhamos esse tema. Senador Girão, recentemente, eu fiz um pronunciamento aqui do Francisco Cardoso, um excelente profissional, grande médico, doutor Zé Bala de São Paulo, Paulo Porto, excelentes profissionais, querendo ser criminalizados por essa tropa que tem os seus interesses. Como dizia o conterrâneo meu, Leonel Brizola, são os interesses. E é o que eles têm, e é o que eles fazem. Não nada para o bem da humanidade, mas para o bem dos seus próprios interesses. Isso é lamentável que esteja ocorrendo. Agora, nesse caso, está visto que a advogada que está conduzindo essa ação contra essa estrada fundamental para a Amazônia é a filha da ministra Marina Silva. Então, esse é um ponto importante que eu chamo a atenção para que a sociedade brasileira se ligue nesse fato. Esse pessoal não tem nada a ver com benfeitor da humanidade, agenda do clima. Quem mais preserva, senador Girão, do que o estado do Amazonas? 95%, 96% do estado é preservado.
Qual país do mundo que esses benfeitores fazem, querem deixar que fique no atraso e eles estão deitando e rolando, ganhando dinheiro. Portanto, é importante esse assunto. Apenas fazer esse registro, me somar ao Omar Aziz na questão do petróleo, lá no norte do país, o Eduardo Braga na questão da BR-319, a Ferrogrão, que nós precisamos para o nosso país. E falando em infraestrutura, deixar um recado. Nós temos agora, depois de muito trabalho na infraestrutura, nós temos agora, no próximo mês de junho, 14 e 16 de junho, a agradecer ao presidente aqui, diretor-geral do IBAMA, e a doutora Cláudia, sua equipe, que está autorizando duas audiências públicas. Senador Girão, eu peguei esse assunto em 2018. Doutor Fernando Carrion, ex-deputado federal do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Passo Fundo, engenheiro de profissão, me trouxe um sonho, que era construirmos um segundo porto marítimo do Rio Grande do Sul. Eram dois aficionados, Carrion e eu, abraçamos a ideia. Não tinha interessado. O Adilson, que é um grande empreendedor em Xangri-Lá, no litoral do Rio Grande do Sul, assumiu essa bronca com mais outros parceiros, criaram uma empresa chamada Porto Meridional e hoje essa obra vai sair do papel. Teremos essas duas audiências públicas marcadas, uma para Arroio do Sal, no dia 16 de junho, 14 de junho, e outra em Porto Alegre, no dia 16 de junho. Importante, vereadores, prefeitos, lideranças, trabalhadores, empresários, estejam presentes lá no Arroio do Sal. Todo o pessoal do Litoral Norte. Será a redenção de Arroio do Sal e será a redenção do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e também do Rio Grande do Sul. Imagina, Girão, Santa Catarina, do nosso Peridião a mim, tem 9 portos funcionando, construindo mais 3, 12. Rio Grande do Sul, 1. Não quer que saia o segundo, pelo amor de Deus. E agora vai sair, o Carrion trouxe essa ideia, o sonho, e agora será tornado uma realidade. E eu me empenhei, dediquei milhares de horas a esse tema, junto com o Carrion, com a Dilce e o grupo que é dono do projeto, não somos donos, mas entendíamos que é uma obra importante para o meu estado do Rio Grande do Sul. Toda a parte norte do estado, a Serra Gaúcha, vai estar beneficiada com essa importante obra, que não tem R$1 de dinheiro público, é totalmente privado, é iniciativa privada para fazer investimento, que ele se paga, porque é um grande investimento de um grande ativo importante para aquela região, que depois da Freeway, construída nos governos militares, que é a nossa duplicação daquela BR-290, será o maior investimento que a região terá agora, esse porto do Arroio do Sal. Crescimento, desenvolvimento, emprego, geração de riquezas e divisas para o nosso estado do Rio Grande do Sul, em especial para a região do litoral norte do Rio Grande do Sul. Portanto, com muito prazer, fiz a minha parte, estou fazendo a minha parte. Esperamos agora, depois dessas audiências públicas, que o nosso IBAMA consiga liberar as licenças, a licença ambiental prévia, e com isso teremos aí a montagem da equação financeira de empresários privados que vão fazer esse investimento, o chamado Porto do Arroio do Sal, Porto Meridional, lá no Arroio do Sal, litoral norte do Rio Grande do Sul. Fiz a minha parte, junto do Dr. Carrion, Adilson e toda a equipe dele, a DTA Engenharia, meu amigo aqui de São Paulo, João Acácio, que é uma das melhores empresas
com expertise em hidrovias, também portos e hidrovias do Brasil. Portanto, um recado importante para o Rio Grande do Sul, especial para a região norte do nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, meu querido senador Reis. Só para entender, senador Reis, o que o senhor falou aí, eu não captei bem. A Open Society do Jorge Soros, o bilionário que promove aí a liberação de aborto, de droga, de um monte de coisa ruim, investiu quase 30 milhões de dólares, quase 40 milhões. 31,3 a Open Society e outras mais. 31 milhões de dólares, onde numa ONG que é a presidente e a filha da ministra? Não. Não entendi. Essa ONG está pressionando para que não saia a estrada e tem uma ação na Justiça Federal do Amazonas. Tá, mas essa ONG... E quem é a advogada? Quem é a advogada é a advogada da ONG. A advogada da ação, a filha da Marina Silva. Estou citando aqui, Eduardo Braga, que Vossa Excelência... Estou citando o caso que Vossa Excelência citou hoje de manhã na Comissão de Minas. Ok. Então Eduardo Braga, 31 milhões de dólares... Para a ONG. Para a Open Society do Jorge Soros, mandou para uma ONG cuja advogada é a filha da ministra Marina Silva, é isso? Sim. Meu Deus. Que sustenta a ação dessa empresa contra a rodovia. Contra a rodovia. Senador Eduardo Braga, o senhor... Quer apartear? Tá bom. E complementar as informações. Você sabe quanto essa ONG recebeu nos últimos 10 anos? 771 milhões de reais. Agora, o difícil é saber aonde foi aplicado. Nós estamos falando, portanto, de uma média de 70 milhões de reais por ano de recursos. E 90% desses recursos internacionais. Se o amigo me permite procurar só um instantinho aqui, porque eu fui entrando e fui vendo a discussão. Claro. Vamos, só para que o amigo tenha uma ideia. Em Brasília, 6 horas e 33 minutos. Não é esse, não. Você não me deu o levantamento que eu quero, não. Cadê o... Você acompanha pela Rádio TV Senado, transmissão da sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Na tribuna, o senador Luiz Carlos Reis. Eduardo Braga, eu acho que é essa folha que tu queria aí, Eduardo. É exatamente essa folha aqui. Eu sabia. Muito obrigado. Está aqui, ó. Fontes internacionais. Open Society Foundation, Jorge Soros. Todo mundo sabe quem é o Jorge Soros. 31,3 milhões de dólares. Recorde de investimento de um fundo internacional numa ONG no Brasil. Repasse direto para você, R$1 milhão, isso tudo bem. Oak Foundation, 2,6 milhões de dólares para a criação do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, principal financiador da OCE, Observador do Clima. Climate Works, Ford Foundation, Howlett Foundation, CIFF, cofundadores e financiadores do ICS, que é o Instituto do Clima e Sociedade, que é o principal financiador ou seja, isso é uma verdadeira holding. Isso é uma holding. Isso é uma holding. A estruturação dessa operação é uma estruturação de holding, tá certo? E mais, dentro desse guarda-chuva, estão 770 organizações. Então, imagine o planejamento fiscal
que deve existir, e nós não temos nenhum mecanismo, de fiscalização desses recursos. Esses recursos entram no Brasil, nós não sabemos a origem, nós não temos... E o Ministério Público, lamentavelmente, mexer aqui nos meus papéis, o Ministério Público, para que Vossa Excelência tenha noção, acho até que nós deveríamos, o meu pessoal está fazendo um estudo de nós apresentarmos uma legislação específica para que haja transparência na aplicação desses recursos que entram por doações internacionais para as ONGs, que inclusive foi uma das conclusões da CPI das ONGs, mas que ficou dormitando aqui no Congresso, tal. Depois ninguém teve a iniciativa de apresentar um projeto, etc. Então, nós estamos agora na liderança do MDB, nos debruçando para que a gente possa apresentar um projeto para ter controle, para a gente pelo menos saber. E veja, aí nós descobrimos que esse observatório contratou um escritório, né, de advocacia, nós não sabemos por quanto, onde uma das sócias é a filha da ex-ministra Marina Silva. Ou seja, eu não estou dizendo que há nenhuma ilegalidade nisso, não. Afinal de contas, ela é advogada. Agora, é uma coincidência, né? E mais do que isso, é no mínimo um problema. É isso que eu estou procurando. Obrigado, viu? Então, veja só, o Observatório do Clima tem 10 anos de atuação no Brasil. Portanto, ele começou em 2016. Recebeu 1.293 doações, que perfaz um total de 771 milhões de reais, de 510 organizações apoiadas, ou seja, entra no guarda-chuva, por isso que eu digo que isso é uma holding, entra no guarda-chuva do Observatório do Clima 771 milhões e ele drena para 510 organizações esse recurso. Agora, de que forma, em que projeto, em que aplicação, isso não tem nenhuma aba no site do Observatório do Clima prestando conta desses recursos. Não tem. Eu acho que até depois dessas denúncias que nós estamos fazendo, provavelmente eles vão fazer uma aba para mostrar para onde é que está indo, para onde está deixando de ir os recursos. E, enquanto isso, né, a gente tenta fazer captação de recursos para pagar serviços ambientais que a floresta amazônica presta e a gente não consegue. Por quê? Porque o dinheiro não é para ajudar os guardiões da floresta, é para atrapalhar os guardiões da floresta. O Estado que tem a maior área de preservação, ele é punido. Nós temos que viver na lama, na poeira, no atoleiro, porque simplesmente o Estado do Amazonas tem 97% da sua cobertura vegetal, do mesmo jeito que Deus criou o mundo. E aí, por causa disso, nós não podemos ter uma estrada para nos interligar com o resto do país? Enquanto isso, outros estados, né? O estado de São Paulo, por exemplo, esta ONG, ela está localizada no Amazonas? Não. Ela está localizada no Pará? Não. Ela está localizada no Acre? Não. Olha onde é que é a sede dessa ONG. A sede dessa ONG fica eu acho que é em Piracicaba, se eu não me engano. Quer ver? Tem aqui o endereço. Interior de São Paulo? É, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu vou já encontrar aqui. Não, a sede da ONG não é. Eu entrei na inteligência artificial, ela tem um escritório no Rio de Janeiro, mas a sede da ONG fica no interior de São Paulo, em Piracicaba, se eu não me engano, salvo o melhor juízo. Ou seja, menos na Amazônia, mas não há
nenhuma ação. Se nós vamos fazer um investimento de aeroporto, lá está o Observatório do Clima contra o aeroporto. Se nós vamos fazer um investimento numa ponte, lá está o Observatório do Clima. Ferrogrão também. Ferrogrão. Ferrogrão, lá está o Observatório do Clima contra. Lá naquele pedral lá do Lourenço, no sul do Pará, lá está o Observatório do Clima contra. Ou seja, ele só faz entrar para nos prejudicar, ele não entra para nos ajudar, para melhorar o IDH. Ele não adota, por exemplo, o município de Ipixuna, que tem um IDH baixo, para melhorar o IDH. Não, ele não quer que haja nenhum tipo de melhoria. Eles querem nos transformar num santuário. Mas Jesus de Nazaré, o Amazonas não é um santuário. E olha, quem está falando isso foi o cara que mais criou áreas de conservação ambiental na história do estado do Amazonas. Eu fui o cara que mais criei unidades de conservação, fui o cara que implementei as RDS, que são as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, e eu cortei 85% do desmatamento do meu estado sem colocar um policial perseguindo ninguém. Fazendo sabe o quê? Melhorando a vida do povo e dando a eles condições de sobrevivência sem degradar o meio ambiente. Porque o principal vetor de degradação do meio ambiente é a fome. E isso aprendi com uma ticuna. O governo brasileiro baixou um decreto proibindo a derrubada de castanheira. Tem uma região do Amazonas que tem muita castanheira endógena, da própria região. E eu fui me reunir com os ticunas e dizer, olha, agora tem um decreto presidencial, não pode e tal. A Índia virou-se para mim e disse assim, governador, se esse curumim aqui estiver chorando com fome, não tem no mundo quem me impeça de eu derrubar essa castanheira. Pode me prender, pode me levar, mas eu não vou deixar meu filho morrer de fome. Ou seja, a fome, o abandono, o atraso, é o principal alavanca de destruição do meio ambiente. E o que nós estamos querendo e propondo na BR-319 não é pavimentar com asfalto de concreto asfáltico, não, é fazer o tratamento de superfície duplo, betuminoso duplo e triplo. Isso significa dizer que nós não estamos gerando novo impacto de ampliação de base e subbase na BR-319. E eu estou muito esperançoso de que a presidente do TRF1 possa rever essa decisão e mais, até a competência da vara está equivocada, porque a ação que o observatório entrou trata basicamente de questões econômicas e sociais, e não de questões ambientais. Ou seja, não era para ser julgado pela vara de meio ambiente, e sim pelas outras varas, porque é de ação civil, é uma ação civil. Portanto, apenas para, mais uma vez, colocar aqui a nossa indignação com o comportamento desse tipo de ONG, porque não são todas as ONGs que são desse tipo, não. Nós temos que reconhecer que existem ONGs que querem ajudar efetivamente e que ajudam, né? Eu mesmo ajudei a fundar a Fundação Amazônia Sustentável, que construiu escolas, áreas de saúde, pagou Bolsa Floresta, que são serviços ambientais, ajudou a reduzir o desmatamento, etc. Mas até isso estão mudando. Ou seja, é preciso entender que, quando você trata de floresta, não tem o papel do homem. Mas quando você fala de meio ambiente, é porque o homem está inserido. Quando o homem está inserido, a floresta se transforma em meio ambiente, em ecossistema. Por quê? Porque qualquer um de nós, até ao caminharmos, nós fazemos uma pegada. E essa pegada tem impacto ambiental.
Portanto, o impacto ambiental pode ser maior ou menor, mas ele existe. E mais, dizer que no século XXI nós não temos competência de desenvolver tecnologia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu xará. Do Aldirão, o IME tem tecnologia de inteligência artificial para fazer enxame de drone, com câmeras térmicas, para medição térmica, de calor térmico, do calor humano, de máquinas. Ou seja, nós temos como fiscalizar em tempo real, de verdade, essa bendita estrada. E nós temos tecnologia para fiscalizar as nossas fronteiras e acabar com o tráfico de drogas e de armas, que, lamentavelmente, estão fazendo o Brasil um dos países mais inseguros do mundo. Agora, o que adianta desenvolver tudo isso, falarmos tudo isso, se nós somos proibidos de tudo? E mais, é a falta de infraestrutura racional que acaba estimulando o desmatamento ilegal, acaba estimulando o garimpo ilegal, acaba estimulando a ausência do Estado, cria um vazio que é ocupado por quem está fora da lei. Ou seja, por todos os aspectos que a gente analise, seja pelos aspectos ambientais, sociais ou econômicos, não se explica a ação desse Observatório do Clima. E menos ainda a decisão como foi tomada por parte dessa juíza. Essa juíza nunca andou na BR-319. Ela não sabe o que é a BR-319. Ela não sabe o que significa a BR-319. Portanto, fica aqui um apelo, até porque ela provavelmente julgará o mérito, de que ela vá conhecer a BR-319, que ela possa sentir a dor ou a alegria ou a felicidade ou a tristeza de quem está na poeira, na lama e no atoleiro, colocando muitas vezes em risco a sua própria vida, porque nós não podemos ser penalizados desse jeito. São Paulo, quantos por cento tem a Mata Atlântica preservada no estado de São Paulo? 8%, 9%? Você vai, não tem uma estrada em São Paulo que não tenha licença ambiental. Minas, que tem projetos minerários para todos os lados no estado de Minas, inclusive com as barragens de Sobradinho e a outra lá, que eu esqueci agora o nome, que desmoronaram com impacto terrível do meio ambiente. Por acaso suspenderam as licenças ambientais em Minas? Não. Agora, no meu estado, não podemos fazer nada. Portanto, eu agradeço aos amigos senadores, agradeço ao senador Reis por ter me colaborado com esse debate, porque, efetivamente, é injusto para 4,5 milhões de brasileiros que guardam e preservam a maior fortuna de biodiversidade do Brasil. Aquilo é um patrimônio incomensurável do povo brasileiro. Agora, não é possível um povo guardar esse patrimônio e viver na lama, na poeira e no atoleiro. Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Senador Reis, antes do senhor concluir, o senador Eduardo falou sobre a CPI das ONGs. Há pouco tempo, estava pegando os dados aqui, eu inclusive fui a uma dessas sessões, eu não era titular nem suplente, mas por curiosidade fui compreender como é que funciona. Eu estou sempre aqui no plenário, o senador Plínio Valério sempre fala da BR-319, né? E nesse relatório da CPI das ONGs, inclusive é citado essa questão dessa dinheirama toda que tem recebido sem nenhum escrutínio, sem nenhum tipo de controle, né? O senador, inclusive, Jaime Bagatoli, de Rondônia, era o vice-presidente, e o senador Márcio Bittar, do Acre, era o relator, né? O senador Plínio Valério era o presidente dessa CPI. Eu acho que vamos ter muitos ainda desdobramentos dessa situação delicadíssima que foi revelado pelos senhores aqui também.
Eu creio que essa questão da fiscalização do caminho do dinheiro das ONGs deve ser imediatamente... Olha, o Senado, no final do ano passado, nós nos dedicamos a enfrentar a questão daquelas contas bolsões que estavam dragando e lavando dinheiro, tanto do crime organizado como das bets ilegais. Agora, no mês de maio, acaba essa brincadeira. E isso foi um trabalho que o Senado da República, através da Comissão de Assuntos Econômicos, prestou ao país. E só para encerrar, presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que dê como lido o pronunciamento que eu iria fazer, porque eu já me manifestei. Eu peço apenas que o senhor dê como lido para constar na ata. Eu vou além. Eu vou pedir para a Secretaria-Geral da Mesa comunicar a TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado para fazer uma matéria específica. Muito obrigado. Porque uma coisa é o senhor falar daí, outra é falar da tribuna em termos de repercussão de matérias. Então, fica atendido e o pedido aqui Muito da obrigado. presidência. Eu agradeço ao meu xará. Valeu. Ok? Senador Wellington Fagundes, o senhor está pedindo pela ordem e está concedido. Já está encerrando a sessão e eu não estou inscrito. Se me permitir, eu posso ir à tribuna falar rapidamente? Claro, por Tá? favor, pode ocupar a tribuna. Boa noite em Brasília, 6 horas e 52 minutos. Senador Heinz, grande senador do Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho muito corajoso, onde ele está junto, são causas nobres. E eu quero fazer uma saudação, antes de passar a palavra para o senador Wellington, senador. A presença aqui, registramos a presença na galeria do Senado Federal, do deputado federal André Jardins, acompanhado aqui da comitiva de vereadores de Presidente Dutra, lá do Maranhão. Sejam bem-vindos aqui à galeria do Senado Federal, aqui do nosso plenário. Um abraço, tudo de bom, boa noite. Senhor presidente, eu quero agradecer a gentileza de poder estar falando, mesmo não tendo escrito anteriormente, mas eu quero aqui pedir a aprovação de um requerimento nos termos regimentais e, de acordo com as tradições da Casa, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Ellen Zanqueta, ela que era uma enfermeira, e também do senhor William Martins, que era o motorista de uma ambulância, e eles foram vítima de um trágico acidente ocorrido lá na Serra de São Vicente, na BR-364, 163, em Santo Antônio do Levegé, no estado de Mato Grosso, bem próximo a Cuiabá também. E também eu quero aqui apresentar a apresentação das nossas condolências, né, aos seus familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência do SAMU. Um trágico acidente em que eles estavam levando uma pessoa doente a ser atendido em Cuiabá, e o acompanhante também foi acidentado, ou seja, e acabou falecendo exatamente o motorista e essa enfermeira tradicional, família muito grandiosa, e que ela já tinha um trabalho prestado no SAMU há muito tempo. Fatalidade, né? Um acidente e que fica aqui então registrado o nosso profundo pesar, né, da notícia. Isso foi amplamente divulgado, Corpo de Bombeiro, enfim, a cidade realmente ficou muito comovida. Senhor presidente, eu quero também ainda, e com isso eu dou como lido o meu pronunciamento, que falo um pouco mais sobre toda a história da Ellen Zanqueta, tá? E também do motorista William Martins. Eu ainda, senhor presidente, eu quero aqui apresentar até com euforismo também, porque hoje nós conseguimos aprovar na Comissão de Educação do Senado da República um projeto de minha autoria para a criação da Universidade Federal de Sinop. Mato Grosso é um estado gigantesco, 900 mil quilômetros quadrados, temos ainda uma população relativamente pequena, menos de 4 milhões, mas nós estamos lá no coração do Brasil, sendo grande produtor das commodities agropecuárias. A palavra de ordem no mundo é segurança alimentar. E, claro, produzir alimentos
no centro do Brasil, para abastecer a cesta básica de todos os brasileiros, que seja mais farta, de mais qualidade e mais acessível, e ainda exportar para ajudar com que a balança comercial brasileira seja positiva. Por isso, eu quero registrar que Mato Grosso hoje é o maior produtor de soja, já passamos a Argentina, o maior rebanho bovino brasileiro, portanto, o maior produtor de carne bovina, mas também de aves, de suíno, o maior produtor de etanol a partir do milho. Só para a população ter uma ideia, o milho, há pouco tempo atrás, em Mato Grosso, não tinha onde armazenar, ficava a céu aberto. E o frete para levar até o mercado consumidor do Nordeste era 3 vezes maior que o valor. A partir da indústria do etanol, então, além de produzir um combustível verde, e queremos ser, inclusive, a Arábia Saudita do etanol verde para a aviação civil. A tecnologia que começamos aqui, inclusive com o ministro astronauta no Ministério da Ciência e Tecnologia, e isso está avançando bastante, mas já somos hoje esse grande produtor de etanol. Respondemos hoje por 80% da produção nacional de algodão do Brasil, o maior produtor de gergelim, enfim. Mas temos desafios. Primeiro, por estar no centro do Brasil, então a questão da logística é fundamental. Mas a população está crescendo, como meu pai que foi da Bahia para lá, nordestinos estão indo para lá, porque é um novo Eldorado, é uma região que ainda, o estado de Mato Grosso ele está em abertura, em desenvolvimento de em todas as regiões, a região do Araguaia, a região sul de Mato Grosso, onde eu sou natural, continua crescendo, e a industrialização também, a verticalização da economia, o nortão de Mato Grosso, e aí por isso o destaque da região da BR-163, a região oeste, enfim, todas as regiões. E como foi uma luta que desde que há mais de 20 anos, comecei aqui para a criação da segunda Universidade Federal, que é exatamente na minha cidade, Rondonópolis, e que hoje ela já tem 8 anos, praticamente 8 anos funcionando. E é um sucesso total, porque é papel das universidades fazer a descentralização e a interiorização. A universidade lá no interior, com a vocação, ela passa a ser também um promotor do desenvolvimento, além da formação da mão de obra. Por isso, nós apresentamos também o projeto de lei para a criação da terceira universidade, que será na cidade de Sinop, a nossa grande capital do nortão de Mato Grosso. E hoje tivemos essa aprovação, por isso eu comunico aqui a toda a população do norte de Mato Grosso com entusiasmo, porque acredito que tudo a gente tem que ter fé, trabalhar, acreditar, não é de uma hora para outra. A luta em Rondonópolis foram mais de 20 anos, hoje está consolidado. Então, hoje, penso que agora chegou a vez do nortão de Mato Grosso. Até tivemos a oportunidade de receber lá o nosso presidenciável, pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, que foi lá na Norte Show. Ele viu o encantamento que é o desenvolvimento daquela região, a pujança daquela região. Então, está na hora, com certeza, de Sinop, como capital do Nortão, ter a sua universidade. E muitos perguntam, senhor presidente, mas isso não vai tirar recursos da Universidade Central de Cuiabá, a universidade tradicional, que é a Universidade Federal de Mato Grosso? Muito pelo contrário, porque são mais recursos aqui de Brasília que irão para lá para promover o desenvolvimento de toda a região. A região do Araguaia também clama para ter, no futuro, a sua universidade. Inclusive, essa universidade no futuro do Araguaia, que é outra grandiosa região, provavelmente será a universidade, inclusive, para atender Tocantins, a grande parte do Goiás, que é o Araguaia goiano, o Araguaia mato-grossense. Então, essa é uma realidade que vai acontecer no futuro e, por isso, nós temos aqui esse entusiasmo de estar aqui anunciando essa aprovação, que agora é terminativo, vai para a Câmara dos Deputados e, claro, depois vamos buscar a sanção. Estamos conversando com o Ministério da Educação, porque isso não é questão ideológica e muito menos partidária. É um momento de desenvolvimento que a gente precisa promover. Além da Universidade Federal de Mato Grosso, também o Instituto Federal de Educação Tecnológica, que hoje é uma grande realidade, que eu quero parabenizar aqui o nosso reitor, Júlio César, que eu chamo até de O Grande, porque o nosso Instituto Federal hoje está presente em 23 campos. Estamos construindo o campus de
Canarana, de Água Boa, de Colniza, de Sinop, de Juína, ampliando, todos eles com energia fotovoltaica. E hoje o Instituto Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, ele é tido como um dos mais eficientes na aplicação do recurso público e também no atendimento às inovações que está sendo feito por esse instituto. Hoje é a maior instituição no Mato Grosso de ensino superior, somada à Universidade Federal de Rondonópolis e à Unemat. O Instituto Federal tem mais alunos, quase 30 e poucos mil alunos, presente em todas as regiões. Mas o importante, um não concorre com o outro. A Universidade Federal tem o seu papel, a Universidade Estadual também tem o seu papel. O que nós precisamos é preparar a nossa juventude. A juventude, hoje, o que ela quer? Oportunidade. E hoje, nesse mundo globalizado, com a comunicação chegando de forma muito veloz, muito forte, é importante que nós tenhamos a nossa juventude e o trabalhador preparado. Por isso eu dou como lido, agradeço muito a Vossa Excelência a oportunidade de estar aqui, delongando nessa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington Fagundes. A presidência defere o requerimento de Vossa Excelência, senador Wellington Fagundes, de voto de pesar pelo falecimento da senhora Ellen Zanqueta e do senhor Williams Martins, e o encaminha à publicação na forma regimental. Senhor presidente, eu só queria também ainda, não posso deixar de falar da luta do prefeito Roberto Dorner, dos vereadores daquela cidade e de todo o consórcio da região. Seria injusto da minha parte não estar registrando, e claro que esse trabalho também vamos fazer com... Aqui esteve como senadora a Rosana Martinelli, que é a minha segunda suplente, também lutou muito por isso, e o deputado Juarez, e todos aqueles que lutaram e que continuarão lutando para que a gente... Isso não é um trabalho de uma mão só, né? Isso é um trabalho que todos nós do Mato Grosso precisamos entender e trabalhar junto. Muito obrigado, senhor presidente. E dou como lido, então. Muitíssimo obrigado, dado como lido o requerimento e o seu pronunciamento, também desejando à família das pessoas que perderam a vida, né? Do seu estado nesse acidente, e os nossos sentimentos, com muita fé e esperança que a vida, ela continua, né? Deus está no controle de tudo. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Uma boa noite e muita paz a todos. Muito obrigado. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Esse vai ser um banco de dados com informações sobre essas pessoas condenadas que praticaram crimes como estupro, feminicídio, lesão corporal, assédio, perseguição e violência psicológica. Esse cadastro vai ser administrado pela União, mas poderá ser compartilhado por forças de segurança estaduais, federais e aqui do Distrito Federal. Ele vai ter informações, por exemplo, como nome, endereço, tipo de crime cometido e também fotografias e impressões digitais. A identidade da vítima, é importante dizer, sempre será mantida em sigilo. Esse projeto, então, foi aprovado agora à noite aqui no plenário do Senado Federal e segue, então, direto para a sanção da Presidência da República. E o plenário também aprovou hoje a indicação de embaixadores para Grécia, Nepal e Coreia do Norte. E hoje, mais cedo, pela manhã, a criminalização de notícias falsas sobre vacinas foi debatida na Comissão de Assuntos Sociais. Esse projeto que trata desse assunto, ele está na pauta da comissão de amanhã, quarta-feira. Veja. A pandemia da Covid-19 passou, mas a polêmica e a inquietação geradas pela vacinação continuam em alta. As redes sociais ainda repassam notícias falsas e alarmantes sobre vacinas. Seriam causadoras de doenças, podendo comprometer as novas gerações. Uma das consequências tem sido a baixa na procura pela imunização.
Um projeto em exame no Senado pretende criminalizar a divulgação de notícias falsas sobre as vacinas. Nesta audiência pública, o assunto foi debatido. Uma das preocupações é que o projeto venha a censurar o debate científico e impedir novos olhares sobre doenças e tratamentos. Essa lei pode ser aplicada a alguém que escreve um livro. Pode ser aplicada, por exemplo, de resultar em prisão numa pessoa que defende uma tese de mestrado, uma pessoa que defende uma tese de doutorado. A gente pode, por exemplo, a pessoa sai da sua tese de doutorado presa, porque tratou de uma forma que o Estado não gostou a respeito do tema vacina. Criminalizar esse tipo de questionamento, como todo mundo falou, mas eu vou repetir, abre um precedente perigoso para a censura, prejudicando o debate democrático para o bem coletivo e o debate científico. A história mostra que o questionamento não é um obstáculo. Ele garante proteção e o principal, que é a evolução da humanidade. As vacinas são parte essencial de uma discussão de saúde pública e a circulação de informações falsas, independente do assunto, e inclusive sobre o tema de vacinação, pode sim produzir efeitos relevantes. A pergunta real aqui é outra, que é qual a resposta legítima, eficaz e tolerável, digamos, dentro de uma democracia diante desse problema. O projeto trata de forma homogênea fenômenos que são muito diferentes. Há, de um lado, aquela informação incorreta que é compartilhada sem intenção de enganar, que foi dito aqui pelo Dr. Marcília, é a tal da misinformation. Há, de outro lado, a desinformação propriamente dita, que é a informação falsa divulgada deliberadamente para causar dano ou manipular. E há, por fim, a informação verdadeira, mas que é escolhida, usada de modo seletivo de fora de contexto ou com intenção maliciosa, a mal-information. Tudo isso são fenômenos diferentes que causam efeitos negativos no debate público, mas do ponto de vista moral, jurídico e institucional tem que ser tratado como fenômenos diferentes. O direito penal precisa distinguir o erro honesto da mentira deliberada. A dúvida legítima é diferente da fraude. A crítica científica é diferente de uma campanha coordenada de manipulação. Distinguir esses conceitos é importante e esse projeto acho que falha nesse quesito. A ciência ela não é um conjunto fechado de verdades administradas pelo Estado. Ela depende de crítica, revisão por pares, debate público, contestação e falseamento. Por isso que é especialmente problemático transformar uma noção genérica de informação falsa em um tipo penal. A Comissão de Segurança Pública aprovou uma cota de 20% para mulheres em concursos para forças policiais. Essa matéria vem agora aqui para o plenário do Senado. O projeto apresentado pela senadora Daniela Ribeiro cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública. A intenção é garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nas carreiras da área de segurança. O texto condiciona a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, destinado aos estados, municípios e ao Distrito Federal, à adoção de um plano de valorização das mulheres na segurança pública. De acordo com a proposta, em concursos para oficial ou praça das polícias militares e corpo de bombeiros, pelo menos 20% das vagas deverão ser destinadas a mulheres. O projeto, que vai ser analisado agora em plenário, ainda deixa claro que não poderá haver limitação de vagas para o sexo feminino em concursos da área de segurança. Nesse contexto, entendemos que a promoção da participação feminina das forças de segurança pública constitui objetivo legítimo e necessário, compatível com a Constituição Federal e com a evolução institucional das corporações policiais no país. A Comissão de Segurança Pública também aprovou o porte de armas para agentes de trânsito e uma política de prevenção à violência nas escolas. O projeto, que veio da Câmara, determina que as escolas deverão implementar medidas que garantam mais segurança no ambiente escolar. Entre essas medidas estão, por exemplo, a instalação de câmeras de segurança e botão de emergência para acionar autoridades, treinamento de pessoal e estabelecimento de planos de prevenção e combate à violência.
Segundo o texto que vai à Comissão de Educação, a instalação dos equipamentos poderá ser custeada com recursos de parcerias entre União, estados e municípios. Mas o texto também prevê que 2% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública deverão ser destinados à prevenção e ao combate à violência nas escolas. Os dados revelam uma concentração alarmante, de ataques nos últimos anos, com 22 e 23 registrando um maior número de incidentes. E veja só, coincidência, ontem mesmo, na nossa querida João Pessoa, é matéria já dos jornais, um aluno esfaqueado pelo outro numa escola de 2º grau e com a motivação de bullying. Outro projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública autoriza o porte de arma de fogo para os agentes de trânsito. O relator, senador Efraim Filho, acrescentou uma emenda para esclarecer que o porte de arma só será permitido para os agentes que exercem atividades ostensivas e externas. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, vai ser sabatinado amanhã, quarta-feira, pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, a indicação vem aqui para o plenário, onde ele precisa dos votos de pelo menos 41 senadores para ser aprovado. Senadores hoje comentaram o tema e revelaram expectativas para essa votação. Acompanhe. Quanto à sabatina e a aprovação do Messias, está incerto que eu voto contra. Eu estou na CCJ, o voto vai aparecer lá, podem conferir, voto contra. Mas há uma divisão sim aqui. Hoje eu te diria que a gente conseguiria derrubar, mas hoje não é amanhã, né? E as coisas mudam muito. Eu sei que a disputa está acirrada, a pressão é muito grande aqui. Estão prometendo colocar logo em votação o Messias. Se isso acontecer, aí lá pelas 8 horas a gente acabou. Mas amanhã vai ser um dia agitado aqui, como o Senado não vivia há muito tempo. O Senado tem a oportunidade histórica de derrubar uma indicação. As expectativas quanto à sabatina são as melhores possíveis. Ele é uma pessoa muito preparada, é extremamente qualificada para essa função, é também uma pessoa que tem um senso político muito aguçado e eu acho que ele vai conseguir driblar tranquilamente não só a agressividade da extrema-direita, que vai estar presente em peso e tentando criar aí cascas de banana para que ele possa cair, e ao mesmo tempo eu acho que ele vai dar uma demonstração cabal de que está muito bem preparado para o exercício dessa função. Amanhã deve ser, então, um longo dia aqui no Senado. E esse foi mais um boletim da TV Senado. Você pode rever essas reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E o resumo todinho do dia, daqui a pouquinho, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Até já! Incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina.
TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né? Seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que de alguma forma se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro, e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo para que, e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O fim da jornada 6x1 voltou ao centro dos debates aqui no Congresso Nacional. Além das PECs em tramitação na Câmara e no Senado, o governo enviou também um projeto de lei e espera aprovar essa proposta até o fim deste ano. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de uma dessas PECs, de autoria do senador Paulo Paim, e que está em tramitação aqui no Senado. Senador, obrigada pela sua presença. Senador, na Câmara já houve um avanço, né? O presidente da Câmara já colocou lá, já foi aprovada a admissibilidade das PECs, o governo enviou a proposta, está lá na Câmara também. Queria saber na sua avaliação, qual dessas propostas tem um apoio político maior e que deve reunir e que deve conseguir avançar? Olha, são duas PECs. Tem uma PEC aqui no Senado que eu fui relator e que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Já poderia ter ido para o plenário do Senado. Tem uma outra que está na Câmara, que foi aprovado a admissibilidade e que agora vai para o plenário da Câmara. As duas têm o tempo de vir para cá e voltar para lá. E todas elas precisam de 2/3 da votação de todos os parlamentares. Isso pode gerar uma dificuldade, por exemplo, não ser aprovado com o texto que vem da Câmara, porque eles estão querendo obstruir e colocando que o setor empresarial deve ser compensado. Não é uma questão de ser compensado. O trabalhador é que está ganhando pouco e que precisa de mais tempo para se cuidar e cuidar de si e cuidar do seu futuro, porque nos tempos atuais as pessoas não vão exercer uma única profissão ao longo da existência e as profissões elas estão entrando em extinção muito rapidamente. Então, é até uma forma da gente ajudar ao setor empresarial na requalificação dessa força de trabalho que vai migrar de uma profissão para outra em função da incorporação de novas tecnologias, inteligência artificial no processo produtivo como um todo. Portanto, eu acredito que isso vai obstruir e vai dificultar a aprovação lá na Câmara e quando chegar aqui a gente pode derrubar e voltar para lá, ter que voltar para lá e ela vai ficar parada no meio. Nenhuma nem outra vai conseguir os votos e a aprovação. Então, o que é que nós vamos apostar? Nós vamos apostar no projeto de lei em regime de urgência, porque esse requer somente metade mais um
dos membros da Casa. Na verdade, é uma votação, é um projeto de lei, eu acho que é de lei ordinária, não é lei complementar, e, portanto, maioria simples dos membros presentes na votação que já tem a quórum. Então, e tem 45 dias de tramitação na Câmara, 45 dias de tramitação aqui no Senado. O que for aprovado na Câmara, se for modificado aqui no Senado, volta para a Câmara. Se não, já é aprovado aqui. Se aqui a gente fizer só ajuste redacional, já vai direto para a sanção e a gente consegue dar aos brasileiros e às brasileiras, principalmente as mulheres trabalhadoras, esta conquista de redução da jornada de trabalho. Acredito que vai ficar em 40 horas, com 2 dias de folga. Aí as pessoas questionam, não vai trabalhar mais sábado, domingo. Não, não é isso. A empresa se organiza para liberar 2 dias os seus trabalhadores e monta uma escala que libere todos os seus trabalhadores pelo menos 2 vezes por semana. Isso vai gerar mais emprego e, de alguma forma, mais recursos circulando na economia, porque mais pessoas terão recursos para consumir e gerar novas demandas e mais emprego. É um ciclo virtuoso. É errado dizer hoje em dia que redução de jornada de trabalho é redução também de produtividade? Isso é um mito que está sendo derrubado? Poderia ser derrubado? Produtividade não tem a ver com jornada de trabalho. Quando se fala em aumento de produtividade, se fala em incorporação de tecnologias, de automação do processo produtivo, e tudo isso reduz a demanda por força de trabalho. Então, reduzir a jornada de trabalho é uma necessidade inicial para a gente, olhando para o futuro, ter solução para todos os brasileiros e brasileiras e para toda a humanidade. Nós precisamos, na sequência do próximo governo, começar a plantar sementes de como vai se dar o financiamento da renda básica do povo brasileiro. A gente tem uma semente, que é o Bolsa Família, e os vários programas sociais, mas no futuro isso precisa virar uma política de garantia das condições básicas de sobrevivência dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Sabe por quê? Porque no futuro a gente pode ter muito menos trabalho e muito menos gente ocupada com o trabalho, e sim com outras formas de trabalho, como, por exemplo, recuperação ambiental, como, por exemplo, cuidados com idosos. Novas áreas vão ter que ser incorporadas para essas pessoas se ocuparem e conseguirem tocar as suas vidas. E hoje a gente precisa estar mais preocupado com essas mudanças do que com essa mesquinhez de 4 horas semanais a menos. Ou seja, brigar contra a redução de 4 horas de trabalho semanais, que significa, para quem deixa de dar essas 4 horas, um dia de folga a mais. Porque imagina, tem que sair de casa para ir trabalhar, dá 4 horas e gasta 3 e 3. 3 para ir, 3 para voltar. Ou seja, perdeu o dia para ir trabalhar 4 horas. Ou seja, no final das contas, mais de 35 milhões de brasileiros têm um único dia de folga, porque o outro ele perde no deslocamento, dando 4 horas de trabalho. Senador, apesar do setor empresarial ser o que se coloca mais contra essa proposta, né, comércio, serviços, há várias empresas que já adotaram, antes mesmo da lei chegar, a escala de 5x2. O que esse cenário revela para o senhor? Revela que esses empresários têm uma visão mais moderna e mais clara do tempo que a gente vive e do tempo que nós vamos viver. Eles conseguem entender que pessoas exaustas, pessoas com burnout, né, não conseguem produzir. E tem mais. Hoje as pessoas trabalham o tempo todo. Você sai daqui e leva o celular, que é o escritório, que é o seu trabalho, para casa. Eu saio daqui e fico até 10 horas da noite respondendo mensagem. As pessoas saem do trabalho e levam o escritório consigo. Há 30 anos atrás, as pessoas saíam do trabalho, chegavam em casa, eles não traziam o trabalho para casa, deixavam o trabalho no trabalho e tinha uma jornada. Era maior a jornada, sim, mas ninguém levava trabalho para casa. Quando estava em casa, estava em casa. Então, o mundo mudou tanto e vai mudar tanto mais ainda
que a gente precisa se modernizar. E não é com mesquinhez que a gente olha para o futuro. E tem uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém está preocupado com o trabalhador, nem com as condições do trabalhador. Ninguém coloca na conta que a gente ama, que a gente tem filho, que a gente tem mãe, tem pai, que a gente precisa de um tempo para se cuidar da saúde, cuidar dos nossos filhos, cuidar da vida além do trabalho. Isso não tem importância? Ou só tem importância o ganho de um empresário ou de um setor empresarial? É muita mesquinhez. Não vai quebrar ninguém, muito pelo contrário. O negócio das pessoas que têm grandes empresas vai aumentar, porque vai aumentar a demanda. Quando aumenta a demanda, aumenta e cresce a empresa. Não precisa dessa mesquinhez e dessa perversidade contra os trabalhadores e as trabalhadoras mais pobres do Brasil. Senador, o governo tem urgência com essa pauta. É um ano eleitoral. Isso favorece porque é um apelo, de certa forma, um apelo popular ou dificulta exatamente pela dificuldade de quórum, né, de votação? Olha, se for projeto de lei, o quórum vai ter. Para votar contra ou a favor, mas o quórum vai ter. Quem não vier votar, vai passar o recibo de que é contra a redução da jornada de trabalho e vai ter que se ver com 120 milhões de brasileiros e brasileiras que não serão beneficiados. Eu diria que essa é a medida mais importante para os trabalhadores brasileiros depois da Constituição de 88 e da introdução do 13º salário e da fixação de uma jornada de trabalho com a CLT na década de 40. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8h da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Boa noite. Hoje é terça-feira, 28 de abril, e o Senado Notícias está no ar.
condenados por violência contra a mulher podem ser incluídos em um cadastro nacional. O projeto aprovado hoje no plenário do Senado mantém em sigilo as informações das vítimas. O texto segue para a sanção presidencial. O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher será um banco de dados com informações de pessoas sentenciadas por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. O cadastro será gerenciado pela União e poderá ser compartilhado pelos órgãos de segurança pública federais, estaduais e do Distrito Federal. Entre as informações que poderão constar da lista estão nome, dados de documentos pessoais, filiação, fotografia, impressões digitais, endereço e o crime cometido. A identidade das vítimas será mantida em sigilo. Os senadores aprovaram ainda a indicação de diplomatas para chefiarem as embaixadas do Brasil na Grécia, no Nepal e na Coreia do Norte. Amanhã acontece a sabatina de Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em seguida, a indicação deve ser votada no plenário do Senado, onde são necessários pelo menos 41 votos para a aprovação. Senadores comentam o tema e revelam expectativas para a votação. Há a expectativa de uma sabatina longa, né, mas vamos tentar trabalhar para encurtar o máximo possível, pedindo inclusive aos senadores da base que não utilizem todo o seu tempo regimental. Com isso, facilitará essa construção da agenda e também do dia, porque logo após a CCJ nós ainda teremos o Senado, o plenário do Senado Federal, que é onde ele fará, também será submetido o seu nome para apreciação dos 80 senadores, já que o presidente não vota. Eu acredito que nós vamos aprovar o nome do ministro Messias com 45 a 46 votos. É a previsão que fazemos. O voto é secreto, pelo princípio, pelo que está na Constituição, pelo que está no regimento interno. Facultar tornar público o voto, eu acho que é uma faculdade de cada parlamentar, visto que nós já tivemos um precedente nesse sentido. O PL já tomou uma posição, nós fizemos uma nota técnica, né, uma nota clara de que o partido votará, né, fechado pela rejeição. Agora também o Novo, o Avante, também tomaram essa mesma posição. Agora, a gente está vivendo um momento difícil com relação ao Supremo Tribunal Federal, você está acompanhando. A gente precisa mudar isso, o Senado precisa resgatar isso, e a forma de resgatar é rejeitando. O Estatuto do Trabalhador e da Trabalhadora da Cultura, das Artes e dos Eventos foi discutido hoje na Comissão de Educação e Cultura. Durante o debate, especialistas defenderam a importância do Estatuto para garantir direitos dos profissionais da área. O Estatuto do Trabalhador e da Trabalhadora da Cultura, das Artes e dos Eventos é um projeto de lei em construção que tem como foco a regulamentação e a proteção dos trabalhadores do setor. Discutir o Estatuto das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Cultura, das Artes e dos Eventos é tratar de um dos pilares mais sensíveis e estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. Um instrumento capaz de estabelecer princípios claros, organizar as formas de contratação, assegurar mecanismos de proteção social e, sobretudo, reconhecer esses trabalhadores como sujeitos de direitos, com dignidade e previsibilidade em suas trajetórias profissionais. O Estatuto propõe um marco legal que reconhece a intermitência, os múltiplos vínculos e a informalidade do setor, além de trazer um seguro cultural complementar para períodos sem projetos e contratos intermitentes qualificados. Da pandemia para cá, as pessoas entenderam que quem trabalha em cultura é importante no dia a dia delas, né? Ninguém pensa passar aquele período sem ler um livro, sem ver um filme, sem ouvir uma música. Agora é fundamental que essas pessoas que entenderam que isso é importante no dia a dia delas, entendam que esse trabalhador é um sujeito de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Esse estatuto vem suprir lacunas em relação nos quesitos de segurança do trabalho, na jornada, previdência social, entre outros pontos. A Comissão de Educação teve também uma outra reunião para votação de projetos e aprovou a criação da Universidade Federal da região norte de Mato Grosso.
O senador Wellington Fagundes, autor do projeto, conversou com a nossa equipe sobre isso. Acabamos de aprovar aqui na Comissão de Educação do Senado o projeto autorizativo para criar a Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso com sede em Sinop. Isso é por um desmembramento de um campus que já existe há muitos anos e que agora, com a sua criação da universidade, vai ter autonomia ao mesmo modelo que já criamos a segunda universidade, que foi na minha cidade natal, Rondonópolis. Isso traz com que a universidade possa ter muito mais criatividade e principalmente promover o desenvolvimento regional, criar cursos de acordo com a região. Mato Grosso é muito grande, são 900 mil quilômetros quadrados e uma população ainda pequena. Então, essa população que está chegando lá, do Brasil inteiro, precisa de preparação. Por isso, a presença da Embrapa, o Instituto Federal de Educação Tecnológica, tem sido fundamental, e a autonomia da universidade também é constitucional, a interiorização das universidades. Por isso, acredito que aqui hoje demos um passo extremamente importante para valorizar toda aquela população da região norte de Mato Grosso, e o estado de Mato Grosso hoje é o campeão da produção daquilo que todo mundo precisa e fala, que é segurança alimentar. Nós estamos lá no coração do Brasil produzindo o maior produtor de carne, o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, enfim, o maior produtor de força de riqueza para uma região tão importante. Cota de 20% para mulheres em concursos para as forças policiais foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública. O projeto segue para votação no plenário do Senado. O projeto apresentado pela senadora Daniela Ribeiro cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública. A intenção é garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nas carreiras da área de segurança. O texto condiciona a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, destinado aos estados, municípios e ao Distrito Federal, à adoção de um plano de valorização das mulheres na segurança pública. De acordo com a proposta, em concursos para oficial ou praça das polícias militares e corpo de bombeiros, pelo menos 20% das vagas deverão ser destinadas a mulheres. O projeto, que vai ser analisado agora em plenário, ainda deixa claro que não poderá haver limitação de vagas para o sexo feminino em concursos da área de segurança. Nesse contexto, entendemos que a promoção da participação feminina das forças de segurança pública constitui objetivo legítimo e necessário, compatível com a Constituição Federal e com a evolução institucional das corporações policiais no país. A Comissão de Segurança Pública aprovou também porte de arma para agentes de trânsito e uma política para a prevenção da violência nas escolas. O projeto, que veio da Câmara, determina que as escolas deverão implementar medidas que garantam mais segurança no ambiente escolar. Entre essas medidas estão, por exemplo, a instalação de câmeras de segurança e botão de emergência para acionar autoridades, treinamento de pessoal e estabelecimento de planos de prevenção e combate à violência. Segundo o texto, que vai à Comissão de Educação, a instalação dos equipamentos poderá ser custeada com recursos de parcerias entre União, estados e municípios. Mas o texto também prevê que 2% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública deverão ser destinados à prevenção e ao combate à violência nas escolas. Os dados revelam uma concentração alarmante, de ataques nos últimos anos, com 22 e 23 registrando um maior número de incidentes. E veja só, coincidência, ontem mesmo, na nossa querida João Pessoa, é matéria já dos jornais, um aluno esfaqueado pelo outro numa escola de segundo grau e com a motivação de bullying. Outro projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública autoriza o porte de arma de fogo para os agentes de trânsito. O relator, senador Efraim Filho, acrescentou uma emenda para esclarecer que o porte de arma só será permitido para os agentes que exercem atividades ostensivas e externas.
A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Segurança Pública aprovou ainda um convite ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para comparecer à comissão e esclarecer a expulsão do delegado Marcelo Ivo dos Estados Unidos. O policial era oficial de ligação com o ICE, o órgão de imigração norte-americano, e colaborou para a prisão de Alexandre Ramagem, condenado na trama golpista. O convite também foi aprovado para o próprio delegado Marcelo Ivo. A criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores foi aprovada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Outra proposta aprovada define novas fontes de financiamento para a implementação do zoneamento ecológico-econômico no país. A proposta busca ampliar os recursos destinados ao planejamento territorial, que concilia desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Pelo texto, poderão financiar o programa fundos nacionais voltados ao clima, meio ambiente e desenvolvimento florestal, além de doações, convênios públicos, acordos internacionais e investimentos privados. O zoneamento ecológico econômico funciona como um mapa que indica quais atividades são mais adequadas para cada região. São definidas áreas de produção, de preservação e de uso sustentável dos recursos naturais. A medida é considerada estratégica para os estados da Amazônia Legal, onde parte deste planejamento já está em vigor. Os senadores aprovaram ainda projeto que cria a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores no Brasil. O objetivo é fortalecer a indústria nacional, reduzir a dependência de produtos importados e estimular a inovação tecnológica no setor. O texto prevê linhas de crédito para empresas fabricantes de motores e componentes, além de parcerias com universidades e centros de pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias. O foco inclui motores mais eficientes e sustentáveis, como os voltados a veículos elétricos, híbridos e movidos a biocombustíveis. Entendemos que as emendas aprovadas na Comissão de Ciência e Tecnologia, comentadas no relatório, aperfeiçoaram bastante o conteúdo da proposição, mantendo sua ideia original, de maneira que sugerimos sua aprovação. O projeto de zoneamento econômico foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos, ou seja, ele segue direto para a votação na Câmara dos Deputados se não for aprovado um requerimento solicitando a votação no plenário do Senado. Já o projeto que trata do incentivo à fabricação de motores seguiu para a votação final na Comissão de Infraestrutura. Os consumidores de energia elétrica do estado de Roraima poderão ser beneficiados com mudança no cálculo de tarifas. Um projeto na Comissão de Infraestrutura prevê um cálculo diferenciado, compensando cobranças e reajustes prévios considerados abusivos. O projeto do senador Messias de Jesus, com relatório favorável do senador Chico Rodrigues, destaca o histórico isolamento do estado de Roraima do sistema elétrico do país, que resultou em reajustes muito acima dos aplicados nas outras unidades da federação. O PL número 170 de 2026 tem como principal objetivo instruir a ANEEL e estabelecer um índice de metodologia de reajuste anual uniforme para as distribuidoras de energia elétrica que assegure moderação e previsibilidade dos reajustes e evite variações desproporcionais entre concessionárias e regiões do país. No mérito, a intenção da proposição é louvável na medida em que busca assegurar a modicidade tarifária e a redução das desigualdades regionais, especialmente no âmbito do setor elétrico. Entre outros itens, a proposta prevê que a ANEEL estabelecerá em regulamento índice ou metodologia de reajuste anual uniforme, observado como limite máximo o índice oficial de inflação. Mesmo após anos de luta institucional da bancada federal junto à ANEEL e ao governo federal, a população roraimense passou da precariedade energética para uma nova injustiça: pagar uma conta de energia de forma brusca, justamente no momento em que finalmente ingressou no Sistema Nacional.
Somente neste ano, os consumidores de Roraima enfrentaram um reajuste médio de 24,13%, muito acima da inflação, como falou o nobre senador Chico Rodrigues. Parabenizo Vossa Excelência pelo relatório apresentado. Acho que ele está na linha de defesa do interesse do Estado de Roraima e eu concordo com Vossa Excelência, subscrevo também ao que a senadora trouxe, mas eu compreendo o apelo do senador Jaime Bagatoli e faria um apelo a Vossa Excelência no sentido de verificar, né, a possibilidade de repente a gente fazer, e aí não, repito, não apenas em relação ao estado de Roraima e Rondônia, mas os estados do nosso bloco, né, do norte, que tem situações muito semelhantes e que talvez a lei tivesse mais força até para permanecer de pé e lá na ponta levar isso como resultado, com a redução do custo da tarifa, né, dar efetividade à chamada modicidade tarifária. Após um pedido de vista do senador Jaime Bagatoli, a matéria deve voltar à pauta na próxima sessão da Comissão de Infraestrutura. A criminalização de notícias falsas sobre vacinas foi debatida hoje na Comissão de Assuntos Sociais e pode ser votada amanhã. A pandemia da Covid-19 passou, mas a polêmica e a inquietação geradas pela vacinação continuam em alta. As redes sociais ainda repassam notícias falsas e alarmantes sobre vacinas. Seriam causadoras de doenças, podendo comprometer as novas gerações. Uma das consequências tem sido a baixa na procura pela imunização. Um projeto em exame no Senado pretende criminalizar a divulgação de notícias falsas sobre as vacinas. Nesta audiência pública, o assunto foi debatido. Uma das preocupações é que o projeto venha a censurar o debate científico e impedir novos olhares sobre doenças e tratamentos. Essa lei pode ser aplicada a alguém que escreve um livro. Pode ser aplicada, por exemplo, de resultar em prisão numa pessoa que defende uma tese de mestrado, uma pessoa que defende uma tese de doutorado. A gente pode, por exemplo, uma pessoa sai da sua tese de doutorado presa, porque tratou de uma forma que o Estado não gostou a respeito do tema vacina. Criminalizar esse tipo de questionamento, como todo mundo falou, mas eu vou repetir, abre um precedente perigoso para a censura, prejudicando o debate democrático para o bem coletivo e o debate científico. A história mostra que o questionamento não é um obstáculo. Ele garante proteção e o principal, que é a evolução da humanidade. As vacinas são parte essencial de uma discussão de saúde pública e a circulação de informações falsas, independente do assunto, e inclusive sobre o tema de vacinação, pode sim produzir efeitos relevantes. A pergunta real aqui é outra, que é qual a resposta legítima, eficaz e tolerável, digamos, dentro de uma democracia diante desse problema. O projeto trata de forma homogênea fenômenos que são muito diferentes. Há, de um lado, aquela informação incorreta que é compartilhada sem intenção de enganar, que foi dito aqui pelo Dr. Marcília, é a tal da misinformation. Há, de outro lado, a desinformação propriamente dita, que é a informação falsa divulgada deliberadamente para causar dano ou manipular. E há, por fim, a informação verdadeira, mas que é escolhida, usada de modo seletivo de fora de contexto ou com intenção maliciosa, né, a malinformation. Tudo isso são fenômenos diferentes que causam efeitos negativos no debate público, mas do ponto de vista moral, jurídico e institucional tem que ser tratado como fenômenos diferentes. O direito penal precisa distinguir o erro honesto da mentira deliberada. A dúvida legítima é diferente da fraude. A crítica científica é diferente de uma campanha coordenada de manipulação. Distinguir esses conceitos é importante e esse projeto acho que falha nesse quesito. A ciência ela não é um conjunto fechado de verdades administradas pelo Estado. Ela depende de crítica, revisão por pares, debate público, contestação e falseamento. Por isso que é especialmente problemático transformar uma noção genérica de informação falsa em um tipo penal. O Senado homenageou os 30 anos do voluntariado do Hospital Amaral Carvalho, referência nacional no tratamento oncológico pelo SUS. A iniciativa destacou o trabalho de milhares de voluntários que, ao longo de 3 décadas, têm transformado a vida de pacientes e familiares com acolhimento e solidariedade.
Há 30 anos, o voluntariado do Hospital Amaral Carvalho vem se consolidando como um dos maiores movimentos sociais de apoio a pacientes oncológicos no Brasil. Atualmente, cerca de 5.000 voluntariados atuam em mais de 100 municípios, oferecendo apoio a quem enfrenta o câncer. Os voluntários, eles honram o legado construído há mais de um século pelo casal Domingos Pereira de Carvalho e Ana Marcelina de Carvalho, na missão que persiste até hoje, que é acolher quem mais precisa, garantir saúde, bem-estar e ampliar o conhecimento na área de saúde. Eu fico bem emocionada, assim, como parlamentar, por poder ter a oportunidade de contribuir com o trabalho tão relevante, humano, que o Hospital Amaral Carvalho realiza e que traz tanto orgulho ao nosso estado de São Paulo. O Hospital Amaral Carvalho, agora com 30 anos completados, faz um trabalho magnífico. Eu posso dizer isso aí, é da minha região de Jaú, ali, eu sou de Bauru, né, do lado. E para mim é um orgulho muito grande poder ter essa instituição fazendo o trabalho que faz no dia a dia, atendendo a tanta gente, né? E por isso que eu faço questão de participar, questão de ajudar também em tudo que eu posso. Os voluntários atuam em diversas frentes, como o acolhimento em consultas e internações, campanhas de prevenção e ações de assistência social. A homenagem reconheceu o impacto na vida de milhares de pessoas ao longo de 3 décadas. O importante é que a gente dê realmente a vocês todas, que vocês todos e vocês todas que trabalham em prol desses pacientes, a nossa homenagem e a nossa muito obrigado pelo trabalho que realizam. Tenho certeza que nós temos certeza que vocês salvaram vidas e muitas vidas nesse período todo. Eu me sinto muito feliz, muito lisonjeada por estar fazendo esse trabalho. Porque o Posso Ajudar pode parecer uma coisa muito simples, mas a gente fica na porta da entrada do Amaral. Eu acho que o trabalho voluntário, ele só engrandece. E a gente trabalhando com amor, com fé e com esperança de que o futuro possa melhorar para aquela pessoa e para a gente também, porque a gente não está isento, né? Todo mundo. Então, a gente precisa cada vez mais fazer o bem. É o bem que importa. Na minha opinião, não tem coisa melhor. Eu saio com a alma lavada do hospital. Eu saio carregada de energia. A energia que eu subo não é a mesma que eu volto. O acordo Mercosul-União Europeia vai entrar em vigor nesta sexta-feira. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, ressaltou ontem, na reunião do Parlamento do Mercosul, as vantagens que o mecanismo vai trazer para a economia dos países envolvidos. Nós, do Parlasul, vamos viver um momento muito especial para os nossos países a partir de 1º de maio, sexta-feira, que está chegando. Será colocado em vigor o tão sonhado acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Gostaria de parabenizar todos os parlamentos que agilizaram nas suas tramitações para poder proporcionar a implantação desse acordo. 700 milhões de pessoas serão envolvidas. Mercado de 22 trilhões de dólares. Há 26 anos se espera essa implantação. Vão se abrir janelas e portas de oportunidades para todos os países inseridos nele: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com certeza, com a redução de tarifas, de impostos e de taxas e, em algum dos casos, zerar até mesmo esses tributos, nós teremos um poder de compra e uma facilidade para poder exportar. Tanto o setor do agro quanto da indústria serão beneficiados. Lá no Brasil, nós criamos salvaguardas para poder organizar os produtos que sofrerem com a competição europeia e mitigar através das ações do governo, a fim de que não venha causar prejuízo para o Brasil.
e criamos, na condição de presidente que sou da Comissão de Relações Exteriores, um grupo de trabalho para poder acompanhar passo e passo a implementação desse acordo. O curta-metragem Encontro com Darcy, promovido pelo Senado Federal, já pode ser assistido na Universidade de Brasília. As sessões acontecem até o dia 30 e a entrada é gratuita. O filme é uma experiência que mistura identidade, pertencimento e resistência. Exibido em realidade virtual, Encontro com Darcy conduz o espectador a um diálogo entre o antropólogo e ex-senador Darcy Ribeiro e a jovem indígena Yandara sobre o futuro dos povos originários no Brasil. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. O curta, que chega agora à Universidade de Brasília, da qual Darcy foi fundador e primeiro reitor, é promovido pelo Senado Federal dentro do projeto Vista 360. Isso aqui é muito simbólico para a mensagem de Darcy. Então, trazer o filme para cá é trazer Darcy de volta para casa. O lançamento do projeto no Memorial Darcy Ribeiro, na UNB, contou com uma mesa de abertura e exibições do filme. Durante o evento, convidados destacaram a importância de produções como essa para ampliar o debate sobre cultura, memória e direitos indígenas. Uma produção de conhecimento dos próprios indígenas sobre sua história, sobre sua formação, sobre sua contribuição ao país que temos e ao país que teremos. É feito na sociedade civil, mas é feito também na universidade, porque políticas públicas não se fazem sem o conhecimento que é gerado na universidade. No mês em que a Universidade de Brasília completa 64 anos, a iniciativa cinematográfica oferece ao público um convite à reflexão sobre o passado, o presente e o futuro da luta pelos direitos indígenas no país. Quis transmitir que as lutas pelos indígenas permanecem, não pode parar e que nós temos que continuar nesse sentimento, nesse sentido de estar ajudando uns aos outros. O que a gente espera é que as pessoas se sintam impactadas com a mensagem do filme e que busquem saber como elas podem fazer uma participação mais efetiva, como elas podem buscar os seus direitos, de que maneira elas conseguem entrar dentro do Congresso para acompanhar o que está sendo discutido e debatido, porque no final das contas é tudo sobre a nossa vida. As sessões acontecem até o dia 30 deste mês. A entrada é gratuita e não é necessário agendar. Há uma magia qualquer aí. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quem faz gestão de verdade entrega resultado. Isso é cidadania. Por isso, Alex Manente está sempre entre os melhores deputados da Câmara. Cidadania destrava soluções reais para a vida das pessoas. Basta ver o trabalho do prefeito Gilvan em Santo André. Criamos o Circular da Saúde e o Super está chegando. O primeiro hospital público infantil de Santo André. Lideramos a abertura de novas empresas e a geração de emprego e renda. Cidadania. Gestão de verdade. Feliz. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir
tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV